nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gestação, o nascimento e o pós-parto de um bebê são períodos repletos de emoção e transformações para a mãe. A expectativa cultural é de muita alegria, mas existe sempre um risco de distúrbios psicológicos que atingem cerca de 1 em cada 4 mulheres. Nós vamos conversar agora com a Alessandra Arraes, psicóloga do Hospital Materno Infantil de Brasília, sobre a saúde mental no período perinatal. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Olá, Roberta. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa, né? Cidadania Mulher. Prazer é meu. Essa é um assunto que tem toda uma questão cultural por trás, né? Porque a própria mãe recente, ou às vezes até gestante, tem dificuldade de admitir que alguma coisa pode não estar muito bem, né? Isso... É verdade. Nós não temos essa cultura, né, no nosso país de cuidar da saúde mental materna. Nós mal conseguimos cuidar da física e da mental fica parecendo algo desnecessário, inatingível, e não é verdade, né? Tudo o mesmo sistema e as mulheres precisam se cuidar melhor desde a época da gestação, às vezes até antes, quando são tentantes, até ali o pós-parto. Por quê? Porque essa fase é a fase de maior risco psíquico da vida de uma mulher. Então, eu brinco, se ela nunca surtou, o momento é agora, porque são muitas pressões, são muitas variáveis que concorrem, né, e pressionam muito essa mulher. E a sua saúde mental. E até fisicamente, essas mudanças hormonais, tudo isso pode acarretar... Com certeza, né? Mudanças hormonais, mudanças de papel, de status, né? E tudo isso sobrecarrega, dependendo da fase do desenvolvimento, se for uma adolescente, se for uma mulher, né, mais velha, tudo isso vai concorrer para esse momento que a gente diz que é um momento fértil para crises psíquicas, né? Por quê? Porque a maternidade não tem só os tons e as cores da felicidade, ela não é só cor-de-rosa, ela tem todas as cores, né? Todas as nuances. É muito bom, é uma bênção, mas até chegar lá, a gente passa por dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades não são vistas, né? Essa mulher não pede ajuda, a família dessa mulher não reconhece, não pede ajuda. E a tendência é ela cronificar. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, né? Com mais interesse para essa mulher como um todo, já durante o pré-natal. Eu brinco, é um olhar interessado e não interesseiro, só visando a saúde do bebê.
é preciso visar a saúde também da mãe, inclusive a saúde mental. E a gente ouve falar muito, nem tanto, né? Mas ouve falar um pouco de depressão pós-parto, mas na verdade já se sabe que começa, né? Tanto que mudou até o nome para perinatal, porque já pode começar já durante a gestação. Sim, sim. A gente tem a depressão gestacional, que pode acontecer, né, em qualquer fase da gestação, mas a depressão pós-parto, viu-se que ela, na verdade, começa ali por volta do último mês de gestação. E é muito importante fazer o rastreio e se identificar esses sintomas, porque essa mulher já precisa ser tratada, para que quando chegar no puerpério, onde vão ter todas essas influências hormonais, ela possa passar de uma forma mais leve e minimizar o risco do adoecimento propriamente dito. Então, por isso ela chama-se hoje perinatal ou periparto, mas é uma nomenclatura que não pegou muito, as pessoas continuam falando de depressão pós-parto. E quais são, assim, os sinais de alerta? Para o que a gente deve ficar atento? Então, existem fatores de risco que são muito bem listados, né, estudados na literatura, que a gente precisa ficar atento. Então, se a mulher já tem uma história de depressão antes da gestação ou na gestação, aumenta o risco de ter a depressão pós-parto. Se essa mulher não tem uma rede de apoio eficaz, e principalmente se ela não conta com o apoio do pai do bebê ou da outra mãe, né, do cônjuge, é outro fator de risco. Se ela passar por situações adversas durante a gestação, perdeu o emprego, morreu alguém, teve um acidente, aumenta o risco. Teve uma pandemia, passou por uma pandemia, problemas financeiros, né? A privação econômica aumenta muito o risco. Então, esses são os principais fatores que devem acender o sinal de alerta, né, para o acompanhamento e rastreio dos sintomas de depressão dessa mulher. O risco aumenta muito. Eu vi estudos também que indicam assim, se a gravidez em si não tiver sido desejada, sim, né? Sim, também... esse também é um fator, mas há uma certa, assim, não ter sido desejada é mais forte do que não ter sido planejada, né? Ainda que a rejeição ao bebê, por exemplo, não é o principal fator de identificação da depressão pós-parto. Isso é um mito também, que a literatura não confirma. Tá? As pessoas pensam, está rejeitando o bebê, está com depressão pós-parto. Não, não é isso. Às vezes ela não está rejeitando o bebê, ela está rejeitando a maternidade como ela se impõe. Toda a sobrecarga, toda a solidão, toda a falta de apoio, todas as cobranças, né, que a sociedade faz. Então, isso sim ela rejeita. É raro uma que rejeite o bebê. Eu trabalho nessa área há 25 anos, eu conto nos dedos as mães com depressão pós-parto que rejeitavam o bebê. E, ao mesmo tempo, eu conheci várias que rejeitaram o bebê e que não tinham depressão. Entendeu? Então, não é essa relação tão direta assim. E tem até uma contradição, que ao mesmo tempo, né, a gravidez não planejada, mas às vezes também a muito desejada, assim, que se cria muita expectativa, né, assim, muitos sonhos, aí também pode, né... Você tocou um ponto muito importante, isso inclusive foi um resultado da minha tese de doutorado, que eu estudei as mulheres com depressão pós-parto, que é a idealização da maternidade. A mulher, quando idealiza demais, né, pinta demais de rosa, a chance, isso é um fator de risco, porque ela realmente pode ter uma decepção muito grande. Eu conto que a paciente com a depressão mais grave que eu já tratei, ela tinha feito 3 FIVs, né, que é a reprodução
assistida, ela me falava que tinha gasto uma grana e ela estava deprimidíssima. Por quê? Idealizou demais, achou que aquele bebê ia salvar o casamento, ia resolver o problema dela com o chefe, ia resolver todos os problemas dela. E o bebê, ele não tem esse poder, né? Então, aí a decepção é muito grande. E depressão pós-parto tem muito a ver com uma decepção, uma frustração. Às vezes é a decepção do parto, do tipo de parto. Às vezes é a decepção muito comum com o pai do bebê, com a sua rede de apoio que não ajuda, com a falta de apoio social do trabalho. Então, e principalmente uma decepção muito grande com elas mesmas, porque elas acham que ser mãe é algo instintivo, que está pronto, que elas vão saber resolver tudo. E diante da realidade dura, né, do puerpério, elas se sentem inadequadas, se sentem fracassadas, mães desnaturadas, né, e ficam muito decepcionadas com elas mesmas. E não recebem o acolhimento que precisam nesse momento, né? Seja da família, seja de profissionais de saúde, que devem relativizar isso, que devem acolher. É difícil mesmo, aos poucos a gente vai aprendendo. E o que elas encontram muitas vezes é o julgamento. Mas, mãezinha, como assim? Você não queria tanto esse bebê? Como é que você está triste agora? Né? Mas, mãezinha, como você não sabe fazer o seu bebê dormir? Como que você não sabe amamentar? Né? Então, isso faz com que as mulheres se recolham e não peçam ajuda. Por isso é tão importante esse tipo de programa para deixar essa mensagem: peçam ajuda, não é fácil. Peçam ajuda para o pediatra, para o ginecologista, para o obstetra, para a vizinha, para a família. Não tenham vergonha, isso é muito comum, gente. 1 em cada 4 puérperas vai ter a depressão pós-parto, né? É muito comum. Então, a gente realmente não precisa passar por isso sozinha, né? Ser mãe não é aguentar tudo isso sozinha. E na verdade, tem um quadro, assim, além da depressão, tem outras questões mentais que também podem surgir, né, dentro dessa saúde mental, Sim. perinatal. Sim, são os transtornos, né, do puerpério, que são basicamente 4, sendo que o primeiro não é bem um transtorno, é um fenômeno adaptativo, que é o blues puerperal, né, que aparece ali nos 15 primeiros dias após o parto. A mulher fica muito sensível, chora, daqui a pouco está rindo, acha que não vai dar conta, que não vai ser uma boa mãe. Mas ele está ali sob a influência dos hormônios, né, principalmente no primeiro filho. É muito comum essa sensação de insegurança e chega a atingir 85% das puérperas. Agora, isso se confunde às vezes também, né? A pessoa está com realmente uma depressão e acha que é só baby blues. Isso, por isso que a gente só deve realmente dar o diagnóstico de depressão pós-parto após o primeiro mês, 6 semanas após o parto, exatamente para fazer esse diagnóstico diferencial, porque pode confundir com os sintomas. E, então, precisa deixar passar o primeiro mês, esse primeiro impacto. Quando ela vai, né, se sentindo mais segura, vai conhecendo melhor o seu bebê, aí sim a gente vai fazer o diagnóstico. Se ela continuar muito instável, ou ficar pelo menos 15 dias, né, com o humor muito entristecido, se culpando muito, chorando muito, né, aí a gente já começa mesmo a desconfiar de uma depressão pós-parto. Mas nos 15 primeiros dias é muito difícil de fazer essa afirmação. Mas quem, né, assim, se o bebê já está com 2, 3 meses, não é mais baby blues, não, né? é Tem mais que investigar. Baby blues. Aí já pode ser uma depressão pós-parto. Que aí é uma depressão como qualquer outra, só que com o agravante que você tem um bebê para cuidar. Então, você não pode ficar ensimesmada como em outras crises depressivas ao longo da vida. Então, vem muita culpa por isso, muita culpa materna, muito desânimo, muita perda de interesse nas coisas de um modo geral. E o risco é que
normalmente, como as mulheres não pedem ajuda, ou as pessoas em torno e até profissionais de saúde não vêm, essa depressão pode cronificar, pode agravar, e essa mulher pode cursar para a ideação suicida. Então, de cada 4 mulheres com depressão pós-parto, uma pode evoluir para o suicídio. Então, ao contrário do que a população pensa, que o risco da depressão pós-parto é o infanticídio, é matar o bebê, não é. Uma pessoa com depressão, ela normalmente se mata e não mata os outros. Então, o risco é de suicídio. Por isso, é muito importante fazer o rastreio e o diagnóstico. Suicídio, atraso no desenvolvimento do bebê, problemas conjugais, essa mulher cursa, né, o resto da vida com depressão crônica, então precisa tratar. O outro quadro é o de psicose puerperal. Esse é muito mais grave, mas é muito mais raro também, acontece 1 a 2 casos em cada 1000 nascimentos, e a diferença é que esse é um quadro onde a gente observa alucinações, delírios, e por isso esse sim é mais aumentado o risco do infanticídio, porque ela não reconhece ali um bebê, né? Então, ela pode fazer um saco de lixo para jogar fora. Aí é mais arriscado, tá? E por último, o quarto quadro, que atinge cerca de 10% das puérperas, é um tipo de TEPT, de transtorno do estresse pós-traumático, que é chamado de transtorno de pânico pós-parto, que é muito relacionado, é um quadro de ansiedade aguda, relacionado a traumas no parto, violência obstétrica, e ele é muito marcado pelo é muito claro isso, um temor, um pânico que a mulher vive ao crepúsculo, ao entardecer, ela começa a ficar com muito medo, fica muito paralisada. Então, esses são os 4 quadros principais do puerpério. E se alguém que nos assiste, né, desconfia, se identificou aí com alguma coisa, ou até algum familiar, né, alguém da família que acha, poxa, acho que essa, né, mãe recente aqui pode, tá? O que fazer? Já viu, ela tem alguns desses fatores de risco, já fique atento e peça ajuda, né? Aqui, né, no DF, a gente tem, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, as UBSs. Então, pode ser falado com a enfermeira, com o pediatra, com o ginecologista, quando volta na consulta do pós-parto, né? Peçam ajuda. Normalmente precisa do encaminhamento da UBS, que vai regular para as consultas psiquiátricas, que são disponíveis na rede, mas elas são reguladas, tá? No HMIB mesmo nós temos a psiquiatria perinatal e também para os CAPSs, para os serviços de saúde mental da rede. Inclusive, no site da Secretaria, existe um QR Code que é só colocar, né, o celular, que ele vai te dizer qual é o CAPS mais próximo para atendimento. Fora isso, a gente tem as redes, né, sociais, consultas sociais em clínicas, escolas das faculdades, né? Tem serviços também que oferecem, mas o importante é pedir ajuda. Não naturalizem, não pensem, não, isso é porque ela está cansada, é porque ela não está dormindo. Né, como eu já vi, isso é falta de um tanque de roupa para lavar. E aí você tem mulheres que vão buscar ajuda já absolutamente traumatizadas, né, com o bebê com problema de atraso no desenvolvimento, às vezes com ideação com tentativa de suicídio, com casamentos desfeitos. Então, a gente precisa agir preventivamente. Não tenham vergonha, peçam ajuda, isso faz parte. O puerpério normal já faz parte de uma miscelânea de sentimentos, positivos ou negativos. E no adoecimento, mais ainda. Então, precisa pedir ajuda. Agora, é interessante que, às vezes, parece que os sintomas podem se mesclar ali, esconder alguma coisa, né? Que você falou sobre, assim, né, o cansaço, não conseguir dormir, assim,
Com certeza, né, o sono é fundamental para a saúde mental. Então, se a mulher não está conseguindo dormir, ela pode agravar, né? Assim, então, a família também pode auxiliar a tal da rede de apoio, né? Assim, ajudar a mulher a descansar, então, sempre ajuda também, né? Isso, a rede de apoio, ao mesmo tempo que a falta dela é um dos principais fatores de risco, a presença dela é um dos principais fatores de proteção. Então, com certeza, o sono, a privação do sono é um marcador para a depressão, ela joga a pessoa na depressão. Então, primeiro, por isso que também não dá para fazer o diagnóstico logo no início, porque a privação de sono é muito grande, vai dar todo mundo deprimido, né? Então, precisa ter esse apoio, essa mulher ser poupada, ser ajudada. Se mesmo depois disso o quadro continua, aí sim. Mas, sem dúvida, a primeira coisa, assim, é uma recomendação. Deixa essa puérpera dormir pelo menos 6 horas seguidas. Alguém toma conta desse bebê. E ela vai já acordar melhor. Ok, acordou melhor, mas daqui a pouco já está mal de novo, mesmo dormindo, mesmo tudo, aí pedir ajuda. Mas não pode dizer, não, isso é só porque ela não dorme. Tá? É importante fazer essa diferenciação. E isso pode aparecer, né, tanto desde da gravidez, como ao longo dos 12 meses do bebê? Sim, o diagnóstico da depressão, ele pode ser dado até 1 ano depois do parto, tá? O ideal é começar a fazer o rastreio antes, se ela já tem fatores de risco, mas você tem que repetir depois após 4 semanas de pós-parto, mas pode ser dado até 1 ano. 1 ano do pós-parto ainda é considerada uma depressão relacionada a essa fase da vida, né? O ciclo gravídico puerperal, a perinatalidade. E se não for cuidado, como você falou, né, pode virar uma coisa crônica. Crônica. Os estudos mostram que uma depressão pós-parto não tratada, a díade, mãe e bebê, ela cursa ao longo da vida. É uma mãe com uma depressão crônica e uma criança que vai virar uma criança com problemas de aprendizagem, de comportamento, vai estourar lá na adolescência. Então, a gente precisa entender que saúde mental não é porque você não vê que não existe. As pessoas dizem, com o tempo passa, com o tempo melhora. Não, com o tempo cronifica. Né? Se não cuidar, cronifica. Por isso é tão importante pedir ajuda. E esse também é um fator de risco importante. Já ter tido depressão pós-parto na primeira gestação aumenta em 50% a chance de ter na segunda. E é muito comum isso acontecer. A gente pega, né, puérperas do segundo, até do terceiro filho, que falam, não, eu tive tudo isso no primeiro, mas eu não busquei ajuda. Então, a coisa vai se repetir. Às vezes ela até acha que é assim mesmo, né? Faz parte. Acha que é assim mesmo. Esse é o grande problema, é a naturalização, tanto do transtorno, como também a naturalização de que ser mãe, basta ser mulher que você vai saber ser mãe. Não. E a gente precisa entender que um bebê, ele é uma responsabilidade social, não é só da mãe. Eu costumo falar para as minhas pacientes, olha, o seu bebê, ele precisa ter todas as necessidades dele atendidas, mas elas não precisam ser todas pela mãe, ou só pela mãe. A avó, o pai, a outra mãe, a tia, a comadre, a vizinha, todo mundo pode ajudar. A creche, né? A babá. A creche, a babá, né? Todos podem e devem. Esse é um novo cidadão que está chegando, que precisa do olhar de todos. Mas a sociedade, na nossa sociedade, é muita história lá, né? Quem pariu Mateus, que o embale, toma que o filho é teu, e ninguém cuida dessa mulher. Né? E ninguém ajuda, ninguém se oferece, e ela fica muito sobrecarregada. Então, precisamos ter um olhar mais interessado, mais acolhedor, com menos julgamento para essa mulher. Né? E tudo isso, Roberta, pode ser trabalhado desde o pré-natal. Nós fazemos no HMIB um trabalho que eu desenvolvi no meu pós-doutorado, que é o pré-natal psicológico,
que visa exatamente a prevenção do adoecimento psíquico no puerpério. No pré-natal psicológico, a gente vai trabalhar essas questões que envolvem a subjetividade, questões de gênero, essas questões, né? A gente vai trabalhar os estereótipos de gênero que fazem muito parte da nossa cultura. Vai falar isso, a gente convida avó, tio, vizinha, todo mundo participa. Ah, que legal. Com todo mundo participa. Para quê? Para quando chegar lá no puerpério, eles já terem essa noção. E os resultados são muito positivos, né? Realmente, elas chegam melhor no puerpério quando você tem esse olhar atento. Então, os médicos do pré-natal, eles precisam, não é que eles vão fazer o pré-natal psicológico, eles precisam estar atentos a outras dimensões, né? As questões não biológicas, né? E, além disso, encaminhar, sensibilizar a família e orientar para prestar atenção, né? As enfermeiras, os obstetras. Então, precisamos trabalhar tudo isso desde a gestação. Não deixar para fazer a atenção remediativa, depois que o problema já está instalado. Prevenir é sempre melhor. E aí o pré-natal psicológico tem esse papel, né? Importante para a prevenção do adoecimento psíquico no puerpério. Muito interessante. E isso está, então, disponível na rede pública aqui em Brasília, mas é uma coisa que Aqui em Brasília, a gente tem no HMIB, mas também é regulado, porque ele é encaminhado pela psiquiatria, as pacientes, ou para quem está internado no HMIB ou é paciente do HMIB. Mas existem outros sendo oferecidos em algumas UBSs da rede, tá? Mas é importante ter noção que existe esse tipo de trabalho e que as mulheres procurem, né? Que as famílias procurem, peçam para os seus médicos, principalmente se você já identificou que tem algum desses fatores de risco. Sou adolescente, é um fator de risco. Já tive depressão, é um fator de risco. Estou desempregada, é um fator de risco. Perdi alguém. A minha gestação tem um problema obstétrico. Tive perda gestacional em outras gestações. Não estou sozinha, sou mãe solo. Tenho problemas, né, de violência, não estou com o pai do bebê ou com a outra mãe, minha rede de apoio é muito empobrecida, já peça ajuda, tá? Procure ajuda. Recados importantes aí. Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante para a gente cuidar melhor das mães e das famílias. É isso, né? E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre a saúde mental no período perinatal já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social
junto ao atual ministro Volney Queiroz. Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promover aqui a cariação para que ele possa repetir aqui o que ele disse, porque ele disse nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Quarta-feira, 22 de outubro, o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que isenta de tributos federais a doação de medicamentos à União, aos estados e municípios e a entidades beneficentes. O texto volta agora para a análise da Câmara dos Deputados. A doação de medicamentos com pelo menos 6 meses de validade passa a ser isenta de tributos federais. O projeto engloba doações feitas à União, estados e municípios, Santas Casas, Cruz Vermelha Brasileira, entidades beneficentes e organizações da sociedade civil. A isenção vale para as contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e IPI. De acordo com a proposta, quem receber os medicamentos doados deve distribuí-los sem fins lucrativos, ou seja, fica proibida a revenda. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. O plenário também aprovou nesta terça-feira um projeto que estimula a investigação diagnóstica do transtorno do espectro autista em pessoas adultas. O texto aprovado pelos senadores nesta terça-feira inclui o incentivo ao diagnóstico do autismo na vida adulta entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O transtorno afeta o desenvolvimento neurológico e prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Pode ocasionar dificuldade de comunicação e problemas de socialização, além de comportamento limitado e repetitivo. A mudança atende a um público cada vez maior de pessoas que chegam à vida adulta ou à velhice sem terem recebido o diagnóstico formal. O Brasil tem hoje 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, segundo dados do IBGE. Projeto de lei número 4.540 de 2023, de autoria do deputado Zé Haroldo Catedral, que altera a lei número 12.764 de 2012, para incentivar a realização da investigação diagnóstica do transtorno do espectro autista em pessoas adultas e idosas. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram um projeto que cria 160 funções comissionadas e 40 cargos efetivos de agente da Polícia Judicial no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado ainda um projeto que ratifica acordo sobre divisão de bens apreendidos do crime organizado por delitos transnacionais no Mercosul e outro que ratifica emenda ao Protocolo de Montevidéu para atualizá-lo sobre os serviços financeiros do Mercosul. 11 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é a proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista. Um dos projetos em exame é o que altera os valores de enquadramento do microempreendedor individual para permitir a contratação de até 2 empregados. Às 10 horas, a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater iniciativas de destaque no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta, entre outros, projeto que contempla no PRONAMP as cooperativas que movimentem até R$4,8 milhões por ano. PRONAMP é um programa de crédito do governo federal voltado para micro e pequenas empresas. No mesmo horário, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para lançar o programa Zap Delas. Trata-se de uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, com o uso de um canal de WhatsApp para modernizar o atendimento, acolher e encaminhar com agilidade denúncias de violência política contra mulheres. Às 10h30, a Comissão de Esporte deve se reunir em audiência pública para debater o programa Segundo Tempo. O objetivo é reunir e compreender as avaliações qualificadas sobre a execução e os impactos do programa. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Um dos projetos em exame é o que prevê a criação da Política Nacional contra o Antissemitismo, que é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus. Também às 11, a Comissão de Educação tem audiência pública prevista para discutir uma proposta de emenda à Constituição em exame na CE. Essa PEC garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. E logo mais às 2 da tarde, audiência pública marcada na Comissão de Agricultura para debater a regulamentação da lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Também às 2 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem uma segunda reunião marcada no dia. Dessa vez, uma audiência pública para discutir o projeto que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Ainda às 2, está prevista a participação da Comissão de Esporte do Senado na reunião da Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Discute-se, entre outros tópicos, o pagamento devido aos atletas em contrapartida pelo uso de seus nomes, apelidos esportivos e imagens nos produtos de apostas. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1305 tem reunião marcada para apreciar o relatório dos trabalhos. A MP trata da isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. O objetivo é mobilizar procedimentos e ações em busca da prevenção e do alívio do sofrimento, melhoria da qualidade de vida e apoio ao paciente e familiares. E às 2h30, a Comissão de Educação tem audiência pública marcada para debater e analisar os avanços das políticas públicas voltadas para a primeira infância nos últimos 5 anos. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, divulgou nesta terça-feira o novo cronograma para a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2026.
A LOA define as receitas e as despesas para o ano. A votação dos relatórios setoriais, que precede o relatório geral, será até o dia 9 de dezembro. O relatório geral publicado pelo relator Isnaldo Bulhões até o dia 15 de dezembro. Votação na CMO no dia 16 de dezembro e votação no Congresso Nacional, tá certo, em previsão do dia 18 de dezembro, para que até o dia 22 de dezembro, que é a data final do calendário da sessão legislativa desse ano, a gente possa avançar. Então, esse cronograma sendo cumprido à risca e à íntegra, teremos a votação do orçamento prevista para o dia 18 de dezembro, já praticamente, né, na última sessão do Congresso Nacional. Esperamos, e tendo uma folga aí de 3 dias até o dia 22, que é quando se encerram os trabalhos legislativos. A CMO tem sido diligente e cumprindo sua missão para que a gente consiga entregar aquilo que o Brasil espera, que é um orçamento com previsibilidade, porque governo que gasta com responsabilidade transmite confiança. Governo que gasta com irresponsabilidade inibe investimentos, deixa de atrair recursos para o Brasil por essa imprevisibilidade que gera tantos problemas. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, representantes de prefeituras e da Secretaria da Receita Federal do Brasil participaram da terceira audiência pública que debate o projeto de isenção do imposto de renda dos salários abaixo de R$ 5.000. Nesta terceira audiência pública para tratar do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, foi a vez de analisar os impactos da medida para estados e municípios. O representante da Confederação Nacional dos Municípios apresentou os resultados da proposta no caixa das prefeituras. Com a isenção, 2.200.000 servidores deixarão de pagar imposto de renda, o que representa 29% do total de servidores municipais. Com isso, a Confederação estima uma perda de arrecadação anual de 4 bilhões e 600 milhões de reais. O impacto no fundo de participação dos municípios será de 5 bilhões e 100 milhões de reais por ano. Segundo dados da CNM, em 2024, 54% dos municípios fecharam o ano no vermelho e só no primeiro semestre deste ano, 20% das cidades já estão nessa situação. O prefeito de Porto Alegre, que falou pela Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, ressaltou a situação crítica das prefeituras e alertou que, se não houver superávit, como garantiu o relator da proposta na Câmara, os municípios vão precisar usar outros recursos para fechar as contas. O senhor está dizendo que vai ter superávit? Mas se não tiver, na hora de pagar a conta, se não tiver superávit, nós vamos dizer, olha, desconta do PASEP, porque nós vamos pagar. O diretor do Comitê de Secretários de Fazenda defendeu garantias de equilíbrio federativo e fontes de compensação para não comprometer os serviços públicos. Ele reforçou que a tributação sobre dividendos é essencial para tornar o sistema mais justo e equilibrado. Essa volta da tributação sobre a distribuição de dividendos é vital e é central nesse projeto. Esse diálogo ele foi interditado várias vezes, presidente, pela alegação, por exemplo, da tributação da alíquota nominal de 34% da pessoa jurídica. Primeiro que os países tributam na jurídica e na física, né? E segundo que, pelo Observatório Tributário Europeu, a alíquota efetiva do imposto de renda na PJ brasileira não chega nem à metade disso, desses 34. Isso comparando lucro real com lucro real. Se a gente incluir aí lucro presumido e lucro e simples nacional, isso cairia mais ainda. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que o projeto é um resgate após 7 anos sem correção do IR. Segundo ele, o congelamento da tabela gerou uma defasagem de 60%, mas que medidas recentes como a tributação de offshores e o aumento do fundo de participação já reforçaram o caixa dos estados
estados e municípios. A União, estados e municípios são parceiros do imposto de renda, somos sócios do imposto de renda. O imposto de renda não é da União, para bem e para mal. Nos anos anteriores, presidente, nós fizemos um resgate da base tributária brasileira. Nós começamos a tributar, por exemplo, investimentos em paraísos fiscais, em offshores. Nós passamos a tributar o rendimento nos paraísos dentro do Brasil, que eram aqueles fundos familiares. No ano passado, com isso, nós arrecadamos 30 bilhões de reais de imposto de renda. Metade disso foi para Estado e município. Então, os municípios receberam 7,5 bilhões a mais de imposto de renda via fundo de participação dos municípios. Estados receberam 7,5 bilhões a mais de imposto de renda por conta dessa medida de resgate que foi feita no passado. O senador Fernando Farias sugeriu tributar bets e fintechs para recompor os recursos. Mas o relator lembrou que essa compensação estava prevista na Câmara e foi retirada, sem prever outras fontes. As blindagens, elas foram postas no projeto sem as devidas compensações, todas, sem exceção. É isso que, do ponto de vista da tramitação do projeto, que cria muita dificuldade. Para entrar em vigor em 2026, a proposta precisa ser aprovada e sancionada ainda este ano. Por isso, há uma preocupação no Executivo de que a matéria não volte para análise da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, debatedores e senadores sugeriram emendas ao texto. Ao identificarmos perdas possíveis para municípios e estados, tenhamos essa recomposição. Simplesmente penso, aí a sua consultoria, presidente, é que haverá de identificar se ela é uma proposta redacional. O relator da proposta afirmou a intenção de evitar que a matéria volte para a Câmara e que pretende encontrar formas de melhorar o texto e sanar inconstitucionalidades, mesmo que seja num projeto paralelo. O Senado fará as alterações que forem necessárias fazer. Qual o encaminhamento nós vamos dar? Nós ainda não temos uma definição, mas esse projeto que é eivado de inconstitucionalidades, essas inconstitucionalidades podem ser suprimidas. Isso pode constituir um projeto paralelo que, alterado aqui no Senado, voltaria à Câmara dos Deputados, evidentemente que sem prejuízo ao projeto efetivamente que trata da renda das pessoas que ganham até R$5.000 e escalonadamente até R$7.350. A Comissão de Relações Exteriores debateu nesta terça-feira o acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia. As negociações foram finalizadas no fim do ano passado e agora falta a assinatura. Foram mais de 25 anos de negociações para este, que será um dos maiores acordos comerciais já assinados no mundo. O embaixador do Brasil junto à União Europeia participou da audiência direto de Bruxelas. Afirmou que a parte brasileira está pronta e explicou que essa fase final é dividida. A parte econômica e comercial, que é de vigência provisória, e o acordo completo. E eu vou insistir nesse fato porque, no fim, se der tudo certo e o Conselho Europeu aprovar esses dois acordos, agora esperamos em meados de dezembro, nós então podemos proceder à assinatura de ambos os textos no Brasil antes do fim do ano e, posteriormente a essa assinatura, os textos iriam ao Parlamento Europeu. Sendo aprovado pelo Parlamento Europeu, o acordo econômico e comercial ele pode entrar em vigor pouco tempo depois. 15 dos 27 países que compõem a União Europeia precisam aprovar o acordo, representando pelo menos 65% da população total. A embaixadora da União Europeia no Brasil falou das expectativas. Com base na experiência da ratificação de outros
outros acordos comerciais, podemos imaginar que a União Europeia poderia acabar seus procedimentos internos no início do ano 2027. Este acordo, vantajoso para ambas as partes, abrirá oportunidades de crescimento sustentável e reforçará a nossa amizade de longa data e os nossos valores comuns. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. A corrente comercial bilateral de 95,5 bilhões de reais representou 15,9% do nosso comércio exterior no ano passado. Em julho, a Dinamarca assumiu a presidência semestral do Conselho da União Europeia e trabalha para a conclusão do acordo. Não acreditamos nos tarifaços ou no protecionismo, não só porque vão contra o multilateralismo, mas também porque não faz sentido econômico. Acreditamos que um acordo entre os dois blocos pode ser um catalisador de crescimento e prosperidade para todas as sociedades que comporão esta nova aliança. O embaixador do Brasil afirmou que a votação do acordo no Parlamento Europeu divide opiniões e explicou o ponto mais delicado. A senhora conhece melhor do que ninguém qual é o tema que constitui o principal obstáculo para a aprovação desse acordo, e é a questão da agricultura, uma visão, infelizmente, distorcida, falaciosa do que é o acordo em termos de agricultura, o que foram as concessões para os países do Mercosul e qual será o impacto desse acordo para a agricultura europeia. No fundo, o acordo se transformou num tema de política interna. Será o maior acordo comercial já assinado entre blocos. E então eu espero sinceramente que a gente possa continuar trabalhando para essa assinatura, que todos aqui torcemos para que seja no final desse ano ou no começo de dezembro. O tempo corre, urge, né? Nós precisamos ainda de ações lá e aqui. Crimes de tráfico de drogas praticados com armas brancas e de brinquedo vão ter o mesmo aumento de pena que os praticados com armas de fogo. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública, que segue agora para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera a lei de drogas para estender o aumento de pena nos crimes de tráfico de drogas praticados com arma de fogo para qualquer arma. A atual redação do artigo 40, parágrafo 4 da lei de drogas, restringe a majorante aos casos em que há emprego de arma de fogo, excluindo injustificadamente o uso de armas brancas. Assim, a legislação atual acaba sendo insuficiente diante da realidade do crime organizado, que frequentemente utiliza armas brancas, facões, simulacros e artefatos improvisados para intimidar, coagir e manter o controle sobre territórios. O texto aprovado na Comissão de Segurança Pública inclui também brinquedos, simulacros e réplicas de armas. Hoje, corrigimos arma de fogo, simulacro de arma ou qualquer instrumento capaz de atemorizar a vítima, incide o aumento de pena, incide a pena maior. Às vezes o cara simula que está com uma arma com o dedo, e a vítima vai falar o quê? Ela vai saber que o que está embaixo da blusa dele não é uma arma, é o dedo? Então a gente tem que entender o seguinte, qual foi a intenção dele? Foi subjugar a vítima? Foi tirar a condição dela para que ela não tivesse o livre-arbítrio e aí ele despojar do patrimônio? Então, impõe-se o aumento de pena. A proposta que reduz a jornada de trabalho semanal foi debatida nesta terça-feira em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta altera a Constituição para reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas, sem alterar o teto de 8 horas diárias e sem diminuir o salário mensal. De acordo com o texto, a redução de jornada deverá acontecer de forma gradual. No primeiro ano, redução de 44 para 40. Depois disso, redução de 1 hora por ano até o limite de 36 horas semanais.
Esse economista aponta que a redução de jornada vai ter um impacto negativo sobre a produtividade, o nível de emprego e a economia como um todo. Somente a mudança obrigatória da jornada de trabalho ela poderia gerar uma perda de produto de 3,3%. A perda da produtividade do trabalhador seria equivalente à redução da sua jornada. Isso implicaria uma redução na contratação, por quê? Porque uma vez que eu reduzo a jornada de trabalho e mantendo os salários, eu estou aumentando o salário por hora trabalhada do trabalhador. Isso vai fazer uma reação, o trabalho vai ficar mais caro e potencialmente algumas empresas vão ajustar os seus quadros. O professor José Pastore, da Faculdade de Economia da USP, vai no mesmo caminho. Ele alerta que cada novo direito tem um custo e garantir a redução de jornada por lei e não por negociação coletiva vai ter um alto custo para o país. Se nós reduzirmos para 36 horas por semana, o PIB terá uma redução imediata de 6,2%. É uma coisa fantástica isso aqui, não é? Um número enorme. E é uma estimativa ainda conservadora, porque se nós levarmos em conta a questão de escalas, de turnos, da necessidade de contratar folguistas, isso pode aumentar ainda mais e vai dar um impacto maior no PIB. Não é o que pensam os representantes dos trabalhadores. O coordenador do Fórum das Centrais Sindicais lembra que essas previsões pessimistas foram colocadas em 1988, quando a jornada de trabalho foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Previsões que, segundo estudos citados por ele, não se confirmaram. Haviam quase certezas de que tudo iria ladeira abaixo, se o país aprovasse aqueles direitos e a redução da jornada de trabalho. A inflação cresceria, o desemprego aumentaria, a informalidade se expandiria, a inflação teria uma pressão grande. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora de uma proposta que vai na mesma linha da proposta do senador Paulo Paim, defende que a vida e o bem-estar do trabalhador devem estar à frente do debate. É possível sim avançar e que traremos inclusive benefícios aos cofres públicos. Quando nós olhamos, por exemplo, para questões previdenciárias, por INSS, os números exorbitantes gastos em questões de adoecimento do trabalho por conta da saúde emocional são bilhões de reais que voltam aos cofres públicos. A sociedade brasileira, a classe trabalhadora brasileira está esgotada, exaurida, cansada, sem perspectiva de vida e de futuro, está vendo o trabalho consumir a sua dignidade, a sua vida, e isto não pode ser desprezado. No mundo inteiro isso ocorre com o aumento da produtividade. E eu vi aqui um exemplo sobre a Ford. Ora, a Ford foi um setor específico da indústria americana que privilegiou a automação, que diminuiu o número de trabalhadores para ter um ganho maior na produtividade. Não sei se é esse o efeito que nós queremos. Diminuir empregos, ou o número de empregos que vão ser oferecidos à sociedade. Crescimento econômico é um fator também que necessariamente impacta, tá, na diminuição da jornada de trabalho. Capacitação, qualificação da mão de obra, melhoria da educação, e nós estamos vendo que o Brasil, infelizmente, quando se compara com outros países do mundo, tem a sua proficiência sofrível. Quando a gente fala em redução de jornada, não tem ninguém que defenda manutenção da jornada atual, que fale que isso é bom para as pessoas, que isso é bom para os trabalhadores, que isso vai melhorar a conexão social, que vai melhorar o convívio familiar. Ninguém não só fala de uma coisa, vai quebrar, porque a gente está submetido a uma relação de força de determinado setor, que é o setor econômico, e uma necessidade, a coisificação das pessoas, e que as pessoas têm que estar a serviço a qualquer custo, inclusive da própria sobrevivência, da sobrevivência da família, da sobrevivência das relações sociais.
tem que estar a serviço da produção de riqueza, que não é para todos, é para ficar acumulada com alguns. A Comissão de Assuntos Sociais fez ontem uma sessão em homenagem ao Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. O autor da solenidade foi o senador Marcelo Castro. Ele destacou a importância desses profissionais na prevenção de doenças e controle de endemias, como dengue, chikungunya e zika. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública em homenagem ao Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias. O trabalho desses profissionais é considerado fundamental para a promoção da saúde, na prevenção de doenças e no enfrentamento de surtos e desastres. O senador Marcelo Castro ressaltou o impacto social dos agentes na saúde brasileira. Hoje o Brasil conta com cerca de 264 mil agentes comunitários de saúde e 59 mil agentes de combate às endemias, segundo o Ministério da Saúde. Juntos, vocês estão presentes em praticamente todos os municípios do Brasil, cobrindo mais de 130 milhões de brasileiros. Esses números impressionam, mas o que mais impressiona é o impacto humano e social do trabalho de vocês. São visitas que salvam vidas, orientações que previnem doenças, ações que acolhem famílias e constroem laços de confiança. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes, Hilda Angélica Correia, destacou a importância da mobilização da categoria e do PLP 185 de 2025, que trata da aposentadoria dos agentes. Hoje nós estamos celebrando, mas nós estamos também reivindicando ao Senado Federal que coloque em pauta um PLP que foi aprovado aqui nessa comissão que debateu, um PLP que é da autoria desse grande senador veneziano Vital do Rego, que vai trazer dignidade ainda mais para a nossa categoria. Uma categoria que, com mais de 33 anos de atuação, já se sente cansada e esse time precisa ser renovado para que o Brasil não tenha nenhuma perca no quesito de assistência do nosso povo. De acordo com Agnes Soares da Silva, do Ministério da Saúde, o SUS não existiria e não funcionaria sem os agentes de vigilância. Não existe SUS, não existe vida no SUS se isso não funcionar direito. Então, essa possibilidade de enraizamento, ela também só é possível porque existe gente que conhece cada centímetro do território. E a gente sempre diz de onde quem conhece os problemas também são os que mais buscam as soluções. A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça-feira um projeto que garante o acesso à água potável nas instituições públicas de ensino do país. O texto segue para análise do plenário do Senado. A proposta inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a obrigação de o Estado oferecer infraestrutura física e sanitária adequada para que as escolas públicas tenham condições de fornecer água potável aos alunos. O abastecimento de água potável e o esgoto sanitário são componentes essenciais do saneamento básico, fortemente associado à saúde e à qualidade de vida. Um estudante sem acesso à água não consegue sequer saciar sua sede, o que, em um país de clima tropical, já compromete de forma grave o seu desenvolvimento, sua capacidade de aprender, até de brincar. O projeto permite que os recursos do programa Dinheiro Direto na Escola sejam usados para obras e serviços de saneamento, como instalação de caixas de água, encanamentos e serviços de fornecimento. O texto também prevê que os conselhos de alimentação escolar fiscalizem o uso desses recursos e, se for constatada a falta de água potável, os repasses de verbas deverão ser suspensos. Constatar que milhares de escolas carecem de acesso adequado à água significa reconhecer
que muitas de nossas crianças não estudam em ambiente rígido e saudável. Essa realidade é inaceitável. Estados e municípios deverão promover ações de saneamento básico nos estabelecimentos de ensino, inclusive em casos emergenciais. É papel do Estado também dar apoio técnico para que as escolas possam instalar sistemas de aproveitamento da água da chuva. É uma vergonha a gente estar discutindo o fato de que uma escola tem que ter água potável. Digo, é o óbvio, né? Eu me admiro a vergonha que um prefeito deva ter, um governador tenha que ter, inaugurando uma escola sem água potável. Quer dizer, é um absurdo. Cabe a nós aqui dar visibilidade. É possível sim, gente. Precisa de vontade política para aprovar esse projeto de lei, vontade política para angariar recursos para oferecer o mínimo água potável, né? A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação e segue para votação no plenário do Senado. Foram empossados ontem novos servidores do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia. Ele destacou a importância do trabalho feito pelos servidores da casa. Foram dias e noites de muito esforço e dedicação para conseguir a aprovação no tão sonhado concurso público. Os novos servidores do Senado Federal tomaram posse para os cargos de consultores, policiais e analistas legislativos e advogados. Na cerimônia de posse, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contou que o concurso foi idealizado em 2019, mas teve que ser adiado por causa da pandemia, só sendo concluído alguns anos depois. Davi ressaltou a alegria de poder dar posse a 258 novos servidores e destacou que eles se somam aos 540 que tomaram posse nos anos de 2024 e 2025 e aos 2.600 servidores da casa. Vocês, ao lado de mais de 2.600 servidores do Senado Federal concursados, dedicaram dias, meses, anos e a sua vida em detrimento da vida pessoal, da vida familiar, para estudarem e se dedicarem a passarem no concurso público mais difícil do Brasil, que seleciona, como disse, os melhores do Brasil. O presidente do Senado também falou da importância de se manter uma boa convivência sem polarização. A politização, os ataques, as ofensas e as agressões, elas extrapolaram só as ideias. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Nosso pai pode pensar de um jeito, o nosso irmão pode pensar do outro jeito, mas nós estamos passando dos limites de ideias e nós, infelizmente, faço uma constatação aqui no dia de hoje, infelizmente estamos atravessando todos os limites adequados da boa convivência. Protejam o poder legislativo do Brasil, protejam a democracia, defendam as instituições, defendam o povo brasileiro. E só assim, e sempre assim, esse é o único caminho para que a gente possa construir uma sociedade menos desigual, mais justa, mais fraterna e com mais conquistas. A Amazônia é o tema de uma exposição que começou nesta terça-feira no Senado e faz parte de um evento maior de preparação para a COP30, que vai acontecer mês que vem em Belém do Pará. Começou nesta terça-feira no Senado a exposição de arte sobre a Bienal Amazônia 2025. São obras que celebram a diversidade cultural e os saberes da natureza, com um olhar sobre o futuro da Terra. Essa exposição faz parte do evento Somos Todos Amazônia, que além da exposição tem festival de filmes, palestras sobre empreendedorismo sustentável, economia criativa e políticas públicas para o clima. Tudo isso está relacionado
relacionado a uma preparação para a COP30, a Conferência Nacional do Clima da ONU, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. A Amazônia representa hoje os grandes desafios do planeta e nós estamos trabalhando com os 17 goals das ODS da ONU, que eles incluem todas as questões de natureza humana e as questões de sobrevivência do planeta. A exposição vai até o dia 31 de outubro com entrada livre no Espaço Cultural Evandro Cunha Lima, do Senado. Eu trouxe duas telas, que é a natureza divina e a penumbra, respectivamente. Essa daqui é a natureza divina, que eu diria que é a primeira tela assim, na minha carreira que eu busquei criar uma narrativa grande, assim, com diálogos. E como que eu pensei em fazer isso? Porque você tem o tema da natureza, da Amazônia, dos animais, então você não pode fazer algo vago só de forma representativa. Você tem que buscar algum meio de expressão, algum meio simbólico de retratar na obra. E eu acho que é isso que alimenta aquela genialidade de um artista. Não que eu esteja dizendo que eu seja, mas que isso deve ser o que todo mundo deva buscar, né, na arte, eu acho. É justamente essa expressão, essa profundidade e essa complexidade na narrativa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio.
Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O futuro da Ferrogrão volta ao centro do debate. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da obra após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A Ferrogrão liga o estado do Mato Grosso ao Pará e ela é considerada essencial para o escoamento da produção, mas recebe críticas porque atravessa áreas de proteção ambiental. Aqui comigo no estúdio está o senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso. Senador, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Senado. Obrigado, Carla. Estou iniciando a nossa presença aqui numa luta. Isso aí, senador. Conte conosco, conte com a TV Senado. Senador, queria que o senhor falasse para a gente qual que é a importância da Ferrogrão para o Mato Grosso e por que está, qual é o ponto aí de desacordo que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Carla, a realidade é a seguinte. Nós precisamos entender que nós temos o Pacto Federativo, que precisa ser cumprido. O artigo 20 da Constituição diz quais são as terras da União. E as terras da União é propriedade da União, que é ocupada tradicionalmente pelos índios, né? O que está se discutindo, o que a lei autoriza, o que está se discutindo, é a elaboração de um estudo de um projeto. A hora que a nação brasileira proibir estudos de projetos, eu acho que nós vamos ter um retrocesso. O artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, índios e não índios. O país, de acordo com o artigo 5º, inciso 15º, diz que o trânsito no território nacional é livre. No território nacional é livre. O Pacto Federativo e a Federação têm a obrigação de desenvolver os estados e combater a pobreza. Né? O artigo 170 da Constituição também contribui com o desenvolvimento do Brasil. Eu entendo que esse projeto que liga Sinop a Itaituba, no Pará. Cópia do ofício número 75.838 de 2025 do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual informa as convenções e recomendações sobre as questões trabalhistas aprovadas em conferência na Organização Internacional do Trabalho, OIT. Cópia do ofício número 305 de 2025 da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, o qual traz considerações sobre a portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS número 38 de 2023, relativo ao acesso simplificado para o requerimento de análise documental do benefício por incapacidade temporária, ATESMED. Cópia do ofício número 31 de 2025 da Câmara de Vereadores de Nova Santa Helena, Mato Grosso, o qual encaminha moção de apoio ao projeto em tramitação no Congresso Nacional contrário à legalização do aborto. Os expedientes encontram-se à disposição da secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para manifestação dos senadores a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação de documentos, serão arquivados no final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos
projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio de aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Informo que o item 5, projeto de lei número 4.261 de 2021, foi retirado da pauta pedido do relator, senador Dr. Irã. Vamos ao item 1 da pauta. Projeto de lei complementar número 60 de 2025, não terminativo. Altera a lei complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, para modificar os valores de enquadramento de microempreendedor individual, MEI, e permitir a contratação de até 2 empregados. Autoria, senadora Ivete da Silveira. Relatoria, senador Veneziano Vital do Rego. Relatório favorável ao projeto, com 3 emendas que apresenta. Observação 1. Em 21 de 10 de 2025, foi apresentado o relatório reformulado pelo senador Veneziano Vital do Rego. 2. Matéria a ser apreciada pela... Dispensa da leitura e aprovação das atas número 32, 33, negócio da reunião extraordinária. Os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. As atas aprovadas serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente destina-se a 7 itens, o item 1 ao item 7, como pede o senador Flávio Bolsonaro. Passo ao item 2, que é o projeto de lei de número 1473 de 2025, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar mais rígidas as disposições a respeito da medida de internação em Decreto-Lei 2.848, de dezembro de 1940, do Código Penal, de autoria do senador Fabiano Contarato. Coloco em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir. Encerrada a discussão. Não foram oferecidas emendas à matéria. E não sendo oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão à comissão do presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário Oficial do Senado Federal. Com a palavra o senador Flávio Bolsonaro. Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por ter colocado esse projeto em pauta, agradecer a todos os colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação unânime desse projeto de lei, no qual fui relator, e que tenta corrigir pelo menos dar um passo na direção de fazer justiça a responsabilizar criminosos perigosos que, escudados na sua idade cronológica, abaixo de 18 anos atualmente, cometem os crimes mais bárbaros, como acabou de acontecer há poucos dias aqui em Brasília. Um aluno do Colégio Militar foi abordado por assaltantes que queriam levar o seu celular e ele foi esfaqueado por um menor de idade de 16 anos. O jovem Isaac veio a óbito e rapidamente chegou-se o autor desse crime e descobriu-se que poucos dias antes ele acabara de ser solto, mesmo após ter sido preso por tráfico de drogas. Então, um menor de idade já havia sido preso por tráfico de drogas, na sequência comete um homicídio. Então, acho que é um ponto pacífico de que algo esse Congresso precisa fazer de alteração na legislação, e esse projeto que estamos aprovando pode estipular uma internação, esse é o termo correto a falar, para esse menor de idade de até 10 anos. E hoje a legislação limita esse prazo a até 3 anos, exceto quando as condições psicológicas, psiquiátricas, uma avaliação médica diga que esse menor de idade não tem condições de voltar ao convívio pacífico em sociedade. Então, acho que esse é um critério objetivo que nós criamos. Não é ainda a redução da maioridade penal, como eu defendo que seja, mas já é um passo importante para que menores de idade, criminosos perigosos, que cometem crimes perigosos, que cometem crimes hediondos, fiquem mais tempo presos e não se escudem mais na sua idade cronológica para cometer essas atrocidades. Então, agradecer a aprovação unânime e a Vossa Excelência por ter pautado o projeto. Senador Flávio Bolsonaro, parabenizo a Vossa Excelência pelo relatório. Realmente é uma lacuna que tem no nosso Código Penal.
também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, eu espero que, com a legislação mais rígida, possa se inibir mais essas ações, sobretudo naqueles casos de reincidência no crime. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência e passo ao item 3. O item 3 o projeto acrescenta o artigo 139 do ato das disposições constitucionais transitórias para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário, de autoria do senador Jaime Bagatoli e de outros senadores, e da relatoria do senador Espiridão Amin. Presidente. Aqui eu passo a palavra. Presidente, nós fizemos um acordo que eu espero seja homologado pelo governo também, mas o relator, CNTT, ou seja, Trabalhadores de Transporte, e a bancada do PT, liderada pelo senador Rogério Carvalho, o acordo que está sendo firmado é no sentido de que, caso eles tenham alguma emenda para apresentar, já existe a ideia da emenda, eles terão 2 semanas, ou quase isso, para consolidar a emenda. Não há necessidade de audiência pública e eu pediria então a Vossa Excelência para retirar de pauta e reincluí-lo na pauta do dia 5 de novembro. Senador Espiridão Amin, atendo a Vossa Excelência a retirar de pauta. No entanto, no dia 5 de novembro, aliás, dá para fazer. Eu vou fazer a leitura da recondução do Procurador-Geral da Justiça. Mas vai ser pedido vista, né? Vai ser pedido vista, pode ser. Então, eu determino a mesa que possa... Se fosse o dia da sabatina, exato. Eu ia pedir para ficar para o final da sabatina. Estou errado e Vossa Excelência está com razão. Pode colocar na pauta do dia 5. É só anestesia, não é a cirurgia ainda. Sem anestesia, o cara grita, né? Pois é, item 1 da pauta altera a Lei 8.171, de 17 de janeiro de 91, que dispõe sobre a política agrícola. A Lei número 10.823, 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural e das providências, a Lei Complementar 137, 26 de agosto de 2010, que autoriza a participação da União em um fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural, bem como revoga dispositivo da Lei Complementar 137, 26 de agosto, para aperfeiçoar os marcos legais do seguro rural. É da iniciativa da senadora Tereza Cristina e da relatoria do senador Jaime Campos, a quem eu passo a palavra para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, ilustre amigo senador Otto Alencar, demais colegas senadores aqui presentes. Senhor presidente, tendo em vista que o relatório até certo ponto é longo, se Vossa Excelência me permite, eu vou entrar na fase da análise e fazer aqui apenas uma ponderação que esse relatório nós tínhamos lido aqui em 18 de dezembro do ano passado. Entretanto, após aqui um bom debate, uma boa discussão, foi pedido pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Agricultura, para que pudesse fazer algumas emendas. E nós aceitamos emendas numa banca para discussão com o Ministério da Fazenda. Nesse caso, particularmente, eu vou ler, entrar na fase de análise, para citar aqui as emendas que nós acatamos diante dos pleitos, tanto do Ministério da Fazenda como do Ministério da Agricultura. Nos termos do inciso 1 do artigo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CCJ opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por deliberação do plenário, por despacho da presidência, por consulta de qualquer comissão ou, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa na comissão para o plenário. Além de analisarmos o aspecto para os citados, abordaremos também questões relacionadas no mérito do PL 2951 de 2024, no que se diz respeito à constitucionalidade da proposição em análise. Foram obedecidas disposições constitucionais relativas à competência legislativa da União.
baseado no artigo 22, 7, sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a matéria com posterior sanção da Presidência da República, CF, artigo 48, não havendo reserva de iniciativa de CF, artigo 61, caput, não há, portanto, qualquer violação a princípios de regras de ordem formal ou material da Constituição de 1988. Com respeito ao mérito, entendemos que o PL 2951 de 2024 não poderia ser mais oportuna para proporcionar a urbanização de normas legais referentes ao seguro rural no Brasil. Como bem argumenta a autora da proposição, ou seja, a nobre senadora Tereza Cristina, urge modernizar as referidas normas, sobretudo em seu contexto de recorrentes quebras de safra dos últimos anos, o que tem prejudicado muitos produtores do país, os quais têm tido severos comprometimentos da capacidade financeira de se manter na atividade, com impactos negativos da cadeia de negócios que gira em torno do agro e na formação da renda dos municípios que a agropecuária tem peso relevante. Nos casos específicos em que não é possível indenizar produtores que tiveram percas da safra, percebe-se que muitos desses produtores são obrigados a renegociar suas dívidas para pagamento das safras seguintes, o que compromete sua capacidade de investimento e inovação nos anos subsequentes, prejudicando a geração de emprego e renda no campo. Nesse contexto, consideramos de fundamental importância instituir efetivamente fundo que contribui para o desenvolvimento do setor e para a segurança do produtor rural, bem como contribui para a redução dos custos do Tesouro Nacional, de modo a otimizar a utilização de escassos recursos públicos. Entendemos, contudo, são necessários ajustes para o afeiçoamento do texto, considerando as sugestões que recebemos das duas audiências públicas realizadas sobre o projeto de 2951 de 2024. Esses ajustes consideram, inclusive, algumas sugestões que recebemos de representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Com relação ao artigo 8171 de 91, propomos a inclusão das atividades aquícolas na definição das atividades agrícolas estabelecida no parágrafo único do seu artigo 1º, bem como a inclusão da recuperação de áreas degradadas como mais uma ação ou instrumento da política agrícola definido no seu artigo 4º. Propomos também a alteração da redação do inciso 2 do capítulo do artigo 56 para que conste que o seguro rural se destina a cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros eventos específicos que atinjam as atividades agrícolas definidos naquela lei, em vez de termos plantações que podem ser interpretado de forma restritiva. Além disso, uma vez que se partiu de um conceito mais amplo da atividade agrícola, é importante conferir que o Poder Executivo a faculdade de se limitar no rol das atividades a serem amparadas pelo seguro rural, motivo pelo qual a previsão acrescenta a lei, nos termos da redação proposta no seu novo parágrafo 2º do artigo 56. Também é importante esclarecer que o seguro rural é um instrumento de política agrícola nacional e da política dos seguros, artigo 56, parágrafo 1º, e que as condições contratuais dos seguros rurais respeitarão o dispositivo da Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024, que estabelece normas do seguro privado. Nesse sentido, propomos cláusulas adicionais serem atendidos no contrato do seguro rural para tornar instrumento mais eficiente e moderno do seu artigo 56, parágrafo 3º e 4º. Propõe ainda a alteração da redação do artigo 58 da Lei 8.171 de 91, com o objetivo de estimular a utilização de contrato do seguro rural como garantia nas operações do crédito rural. No que tange às alterações promovidas na Lei nº 10.823, de 2003, é alterada a redação do artigo 4º do seu artigo 1º para estabelecer o caráter obrigatório da despesa com subvenção econômica que ocorrerão a conta das dotações orçamentárias consignadas atualmente no Ministério da Agricultura e Pecuária. Também é alterada a redação do parágrafo 6 e 7 do artigo 1º, para reforçar a importância da contratação do seguro rural na ocasião da prorrogação de renegociação de dívidas do crédito rural. A redação do parágrafo 8º foi ajustada para definir que o Comitê de Gestão Interministerial do Seguro Rural, não o Conselho Nacional de Seguros, regulamentará
às informações a serem prestadas pelas sociedades seguradoras em suas operações de seguro rural, subvencionadas, e foi excluída a previsão de que a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, apure irregularidades relacionadas à prestação de informações, pois essa já é uma competência desempenhada no curso das suas ações fiscalizadoras e sancionadoras. São propostas também, no seu parágrafo 9º, para definir a obrigatoriedade da participação da sociedade seguradora no fundo, que trata da Lei Complementar 137 de 2010, quando o fundo estiver em operação para fins de acesso ao programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural, e a revogação do artigo 1º a dessa lei, com o intuito de simplificar esse diploma legal, uma vez que o dispositivo aplicável apenas no exercício financeiro de 2015 já teve seus efeitos exauridos. Também esclarecido para que os efeitos desta lei equiparem-se às sociedades seguradoras e sociedades cooperativas de seguros. Feito isso, presidente, tendo em vista que essa matéria já foi lida nessa comissão, eu vou permitir a mim mesmo aqui essa possibilidade de nós relatarmos doravante nesse trecho aqui. Dada a relevância da disseminação da subvenção em todo o território nacional, também a proposta, a possibilidade de estabelecimento de convênios ou parceria do Poder Executivo Federal com outros entes federados para compartilhar a concessão e de subvenção econômica em um percentual ao valor de prêmio do seguro rural. Por último, para a utilização do projeto, decidimos pela exclusão da previsão da criação de entidades privadas que focariam em políticas públicas voltadas à gestão, às mitigações dos riscos agropecuários. Tal assunto deverá ser tratado no momento oportuno. Com relação às alterações promovidas na Lei Complementar número 137 de 2010, propomos a alteração da redação do capítulo do artigo 1º, de forma que o dispositivo não especifique as modalidades do seguro rural a serem contempladas pelo fundo destinado à cobertura suplementar, o que está no seu artigo 1º do mesmo artigo para suprir o limite de aporte inicial para o fundo, esclarecendo que a integralização dessas cotas pela União será autorizada por decreto e poderá ser realizado a critério do Ministério do Estado da Fazenda, como ocorre a realização atual no seu parágrafo 5º, para simplificar sua redação e remeter a definição do seguro rural ao dispositivo pertinente na Lei da Política Agrícola. Feito isso, sobre a governança do fundo, esclarecemos que deve ser criada a pessoa jurídica para esse fim, específico da qual podemos participar na condição de cotista, sociedades seguradoras, sociedades resseguradoras, as empresas da cadeia do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária, incluindo a obrigatoriedade da participação das sociedades resseguradoras que acessarem o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que se trata da Lei 10.823 de 2003. Ademais, com as vistas a reforçar a governança do fundo em sua fase inicial, propomos no parágrafo 5º do artigo 2º que até a criação da instituição administradora poderá ser, em caráter provisório, designada uma instituição já existente, especializada na gestão dos fundos similares, para administrar, gerir, representar judicial e extrajudicialmente o fundo. Foi ajustada a redação do seu artigo, do seu parágrafo 6º, no artigo 3º, também para excluir a obrigatoriedade da participação das sociedades resseguradoras que acessarem o PSR, e foi proposta a inclusão do artigo, ou seja, do parágrafo 10º do artigo 3º, para definir que o Conselho Diretor do Fundo deverá estabelecer condições para a concessão da cobertura suplementar, de forma a garantir permanentemente a solvência do fundo, respeitado os estatutos do fundo e a regulamentação do órgão regulador de seguros. Também foi ajustado o parágrafo 11 do artigo 3º para esclarecer que o fundo poderá adquirir letras de riscos de seguros como modalidade de cobertura suplementar, respeitada a regulamentação dos órgãos regulador de seguros, quando o parágrafo 12, proposto no artigo 3º, que se trata de atribuição da instituição administradora, é incluída e de avaliar o nível de capacitação do fundo e a propositura do plano da sua adequação. Por fim,
com respeito à emenda do PL 2951/2024, que pretende incluir norma de interpretação do projeto de lei para esclarecer a natureza e o alcance da isenção conferida ao seguro rural. Entendemos que a iniciativa aperfeiçoa o marco regulatório do seguro rural, promove maior segurança jurídica aos agentes econômicos e garante segurança jurídica aos produtores rurais brasileiros. Em decorrência, acatamos a referida emenda e ajustamos sua referência no parágrafo 2º do artigo parágrafo 5º do artigo 56 da Lei nº 8.171 de 91, na forma proposta pelo artigo 2º do projeto de lei. Relativamente à emenda do número 2, que pretende vedar o contingenciamento de recursos orçamentários destinados ao apoio ao seguro rural do Brasil, mesmo considerando que o PL, que pretende que a aplicação dos recursos ocorra de forma obrigatória, entendemos que a medida previne corte dos recursos essenciais para o setor produtivo e pode evitar a infinidade de renegociação de dívida rural, que consome um volume muito expressivo de recursos do contribuinte e que tanto aflige os produtores rurais do Brasil. Portanto, porque entendemos que as emendas propõem mecanismo de maior eficiência para a gestão de financiamentos rurais com a aplicação do seguro rural, entendemos que a medida deve ser acatada, com ajustes, ora encaminhados. Estamos certos de que a proposta do PL 2951/2024 está apta a promover a modernização do marco legal do seguro rural do país e a contribuir para o seu desenvolvimento desse instrumento de mitigação de risco, fundamentalmente para o progresso do setor rural brasileiro. Voto, senhor presidente. Pelas razões expostas, votamos pela aprovação do projeto de lei número 2951/2024, com o acatamento da emenda número 1, 2 do PL 2951 de 2024, nos termos dos seguintes emendas substitutivas, que aqui está, com certeza, todos os senadores e senadoras têm acesso, já tiveram acesso, para que possa tomar conhecimento. Esse, com certeza, é o voto meu, e fazendo apenas um esclarecimento aqui, senhor presidente. Na medida em que o seguro rural é extremamente importante. Vou lhe dar apenas uns dados aqui, senador Rogério. O Brasil apenas tem hoje 20% a 21% de cobertura do seguro rural em relação ao campo brasileiro. Nos Estados Unidos da América, nós temos quase 85% de cobertura. Feito isso, o seguro no Brasil, senador Otto, Vossa Excelência, que é muito preparado, é muito caro. O cidadão, o produtor, seja ele grande, médio, pequeno, para acessar o seguro, para Vossa Excelência ter conhecimento, é 3 vezes mais do que é praticado no México, nos Estados Unidos, pelo fato que ainda é pouco acesso, com isso onera sobremaneira a produção agrícola brasileira. E nós estamos propondo esse projeto, não da minha autoria, mas simplesmente como relator, a autoria da competente ministra Tereza, nossa grande senadora da República, é fundamental. Por outro lado, nesse projeto, nós não podemos ocorrer o que está ocorrendo. Nós tivemos no ano de 2024 algo parecido em torno de 1 bilhão e 54 milhões aportado pelo governo federal. Neste ano de 2025, apenas 450 milhões. Com isso, está diminuindo sobremaneira os valores que poderíamos assegurar a nossa agricultura brasileira, seja pequeno, seja médio. De maneira que esse projeto aqui é extremamente meritório, sobretudo com as mudanças climáticas. Por exemplo, esse seguro, nós aqui, ilustre senador Mourão, já era para ter aprovado. Já iniciamos o plantio de 2026, que vai colher em 2026. 25 se colhe em 26. Infelizmente não temos ainda. É uma lástima. O ano passado, Vossa Excelência acompanhou bem a questão climática. Muitas regiões choveu muito e outras não choveu quase nada. Os prejuízos são enormes. Haja vista que no Rio Grande do Sul praticamente é uma falência quase geral da agricultura, seja grande ou seja pequena. No Mato Grosso, graças a Deus, nessa vasta região do Brasil, que é a região centro-oeste, tivemos com certeza boas chuvas, deu tempo de se colher a produção, que a agricultura, aqueles que não conhecem, tem dia de plantar e dia de colher. Se você não plantar na época certa, você não vai colher nada. Se você deixar de colher no dia certo, também você vai perder, que não é aquela velha história, o caso da pecuária. Se você não vender um boi hoje, você pode esperar 30 dias, 60 dias. Agora, na agricultura, não. E nesse exato momento, infelizmente, os valores da nossa produção, seja ele a soja, o próprio gergelim agora, que é uma atividade hoje que no Brasil, para você ter uma noção, o Mato Grosso é o maior campeão da produção do gergelim e o Brasil está se tornando uma potência, mas o mercado interno consome muito pouco. A maioria absoluta, 95% do gergelim produzido no Brasil é para o mercado, né, de exportação. Vendemos quase nada, consumimos aqui. E outros
O caso do milho, este ano aqui temos uma sobrevida aos pecuaristas, os produtores pecuaristas, na medida em que com as indústrias de etanol, senador Amin, que entrou no Mato Grosso, hoje, por incrível que pareça, nos próximos 4 anos, será o maior produtor de etanol no Brasil, que se esmaga o milho, e cada 1.000 toneladas, ou seja, cada 1.000 quilos de milho, se produz 700 litros de etanol, e o subproduto, que é o DGT, hoje tem um valor bastante bom, ou seja, R$ 1.200 a R$ 1.300 por tonelada, quando você pode vendê-la seca ou você pode vendê-la molhada. Então, é um produto que não se perece. Feito isso, é um projeto extremamente meritório, que vamos fortalecer o campo e, sobretudo, é um papel do governo. Isso aqui vai ser criado um fundo, não vai ser só a porta do dinheiro do governo, sendo do Tesouro Nacional. Vai ser feita uma composição, não só da própria iniciativa privada, mas, sobretudo, um fundo que vai ser composto com letras mesmo da própria Caixa Econômica, Banco do Brasil, Eletrobras, etc., para ter um momento muito mais saudável para o produtor. Não é que o produtor, muitas vezes, quer dar o calote no banco, ele está quebrado. E o ano que vem, se escreve aí, vai ser muito mais quebradeira, que infelizmente não está conseguindo compatibilizar os valores de aquisição dos insumos em relação à época da sua venda, que nós somos reféns, você sabe perfeitamente. Mas tem uma noção para aqui, toda a produção de soja do Mato Grosso, 66% é exportação da China. Dia que a China falou, olha, dá uma baixadinha aí, eu vou comprar menos, quebrou também. O algodão do Mato Grosso, que é campeão na produção, 90%, senador veneziano, é exportado também. Nós temos que trazer mais indústria para transformação, e etc. Mas nós não temos essa possibilidade agora, que os investimentos requerem muito investimento. Todavia, eu faço um apelo para o senhor, em nome da produção nacional. Isso aqui é em nome da produção nacional, para dar uma sobrevida e, sobretudo, fazer justiça àqueles que produzem e constroem, com certeza, a grandeza do país. Muito obrigado. E aqui, esse projeto, tenho certeza, foi construído por várias mãos, particularmente pela competente senadora Tereza, que teve a paciência, a parcimônia, a resiliência de ouvir todo mundo e seu Raimundo. Isso aqui eu fui ouvido CNA, FAMATO, etc. Feito isso, agradeço a Vossa Excelência, a sua generosidade, para colocar em pauta esse projeto tão importante para o Brasil. Obrigado, presidente. Agradeço ao senador Jaime Campos, o seu relatório. Presidente. Acredito que é uma contribuição muito grande que vai se dar ao Brasil, aos produtores do setor do agronegócio, né, com a subvenção econômica para a criação de um fundo para sustentar o seguro rural, o prêmio rural. Vossa Excelência conhece bem essa matéria. O Brasil tem passado por vários problemas climáticos, inclusive do Rio Grande do Sul, do senador Hamilton Mourão. No meu estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, com as estiagens que vêm de forma cíclica, né, e às vezes prejudica a produção em todo o sentido da agricultura familiar, da agricultura irrigada, da pecuária, do agronegócio. Estamos sofrendo agora no nosso estado essa estiagem no semiárido. O semiárido da Bahia tem 328 mil quilômetros quadrados, tem chuvas de menos de 600 milímetros por ano. As regiões produtoras, por exemplo, da minha querida Irecê, do oeste da Bahia, da região cisaleira, da região cacaueira do estado da Bahia, com problemas muito graves nesse sentido, e os produtores buscam o seguro rural, e como Vossa Excelência falou, nós temos apenas 20% no Brasil contra 85% dos Estados Unidos. Então, estimular a produção e dar garantia e ter uma legislação que dê segurança jurídica ao produtor é fundamental para que o Brasil possa contribuir na alimentação do nosso povo e também da exportação e a sustentação, sobretudo, da balança comercial. O ano passado, nós tivemos um superávit de 34 bilhões de dólares na balança comercial. Quase que metade disso foi dado pelas exportações do setor do agronegócio, da pecuária, da agricultura irrigada, da agricultura e também de todos os setores que contribuem para essa atividade. Então, parabenizo Vossa Excelência, é uma matéria importante, sem dúvida nenhuma, ela é terminativa, e eu passo a palavra para a discussão ao senador, pela ordem, senador Rogério Carvalho, senador Hamilton Mourão, o outro senador que deseje discutir essa matéria. Presidente, eu primeiro quero cumprimentar o senador Jaime Campos
é importante que Vossa Excelência fale mais sobre essa sua vivência, sua história de vida aqui, colocando na prática o que é a vida do produtor rural do Brasil. As pessoas fantasiam muito e às vezes não têm a menor noção do que é viver em função do tempo, né? Porque o agricultor, o pecuarista vive em função do tempo. É o tempo de plantar, o tempo de colher, é saber, às vezes chove muito e chove fora de hora e aí não adianta, tem que chover no tempo certo. Se não chover no tempo certo, é prejuízo certo, não é assim? Às vezes, com 600 milímetros de precipitação, você pode ter uma produção, uma safra muito boa. Às vezes, com 700 milímetros de precipitação, você não vai ter uma safra ruim, porque não choveu no tempo certo. Portanto, também quero aqui dizer que o projeto ele ajuda a resolver aqui 90%, 95% já está resolvido e avança do ponto de vista da reestruturação do seguro rural no Brasil. Tem uma única questão que precisamos encontrar, é como a gente pode arranjar uma fonte de financiamento para não transferir despesas discricionárias em despesas obrigatórias do Ministério da Agricultura, que é um órgão extremamente importante, inclusive para o setor. Então, nesse sentido, presidente, eu queria sugerir, e aí, se o governo não encontrar uma solução, que a gente possa aprovar na próxima reunião. Eu me sinto aqui convencido pelo senador Jaime Campos, do ponto de vista, porque eu sei que o projeto tem seu mérito e ele resolve um problema que é muito mais amplo do que essa questão, mas essa questão ela acaba sendo uma questão de onde vem e como vão ficar as outras despesas ao transformar essa despesa numa despesa obrigatória para uma determinada finalidade. Então, eu acho que por isso eu vou pedir vistas, mas pedindo a Vossa Excelência que retorne já na próxima reunião para que nesse período a gente possa encontrar uma solução para essa questão da despesa obrigatória que está sendo proposta em cima daquilo que é recurso que é utilizado para as despesas discricionárias do Ministério da Agricultura. Esse é o único ponto que a gente precisa. Com relação ao outro que foi apontado aqui para mim, sobre a manutenção de determinadas condições, eu quero dizer que a condição, e a gente precisa também entender isso, a condição de catástrofe, ela vai ser um dado de cenário, ela não é mais uma eventualidade em função da repetição com que isso vem acontecendo, com a regularidade que vem acontecendo. Portanto, é preciso repensar toda a estrutura considerando essa realidade, porque as mudanças climáticas, elas já impactam e já redefinem a normalidade. Estamos vivendo uma outra normalidade e essa nova normalidade precisa entrar no cálculo da conformação do preço do seguro, de como a gente vai lidar com essa realidade. Então, colocando aqui quase um pedido de desculpa, senhor presidente, ao nosso relator, eu queria pedir vistas com um compromisso da gente voltar daqui uma semana para encontrar uma solução para isso, Jaime. Muito obrigado, senhor presidente. Só fazendo uma observação, senador Rogério Carvalho, a informação que tenho do presidente Davi Alcolumbre é que na próxima semana serão sessões semipresenciais. Então, e na outra semana... Hein? Vai para a Câmara. Vai para a Câmara. Vai para a Câmara, se tiver alteração, volta para aqui. Eu acho que isso podia perfeitamente aproveitar o quórum aí, apreciar a matéria. Vou só fazer me permite? Na verdade, o fundo, ele vai ser feito uma composição, não é só seguro de recursos do Tesouro Nacional. Muito pelo contrário. Vai ter participação efetiva até de pessoas ou de órgãos interessados ou de empresários interessados. Não significa, o que está um dispositivo aqui, é dizendo que o recurso previsto no orçamento de transferência do Tesouro Nacional, ele não poderá ser condicionado.
Só isso que é. Caso contrário, o recurso, ele é bem mais com a participação efetiva aqui, de também letras do próprio aqui, de várias letras que pode se fazer, né? Aqui o fundo pode adquirir letras de risco do seguro com modalidade de cobertura suplementar, respeitar a regulamentação do órgão, que ele vai ter uma governança particular, não vai ser assim, entregue. Vai ter uma governança com a participação efetiva, não só do governo, mas também com os próprios membros da própria sociedade. E de indicação de órgão, que certamente é o caso do Banco Brasil. Ele interessa participar, ele poderá indicar também uma pessoa para participar desse conselho. É uma coisa muito democrática e transparente, que é muito bom esclarecer. Agora, o que está, aqui um dos pontos que eu acho muito importante, é assegurar, se o governo federal, através do Tesouro, vai aportar 1 bilhão e meio para o seguro, esse não vai ser contingenciado lá. Aí você põe o dinheiro, depois quer pôr não tem dinheiro, não, como é o caso aqui particularmente. Desses 450 milhões apenas que tem este ano aqui, o governo eventualmente quiser, vamos contingenciar isso aqui, 200 milhões, vai passar 250. Nesse caso, particularmente, a prerrogativa e a autoridade, quem tem em cima dos recursos, será a Comissão do Orçamento. E o governo, evidentemente, vai, como sempre mandou, vai continuar mandando a sua proposta lá. Isso vai ser uma negociação, como sempre houve em relação à peça orçamentária, que é uma questão de diálogo, de entendimento, como temos acompanhado no longo da história, com certeza, da formação dos orçamentos do Brasil, seja de ministério, né? Que muitas vezes há uma negociação, se amplia os valores, ou se diminui do outro. E neste ano, particularmente, se houve as mudanças que tivemos aqui na questão orçamentária, reduzindo alguns setores, né, do governo federal e aumentando para outros. É mais ou menos isso aí. Então, não traz grandes dificuldades. Então, mas aqui, veja, o parágrafo 4º, as despesas com a subvenção econômica de que trata este artigo terão caráter obrigatório e correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa é uma questão, e a outra é, no inciso 3º do artigo 7, o dispositivo revoga o artigo 19, as operações de seguro rural gozam de isenção tributária irrestrita de quaisquer impostos ou tributos federais, certo? Então aqui a gente está, uma coisa é garantir que ele vai ser pago, a outra é solicitar isenção irrestrita de tributos federais. Então, essas duas questões aqui, a gente precisava ter uma conversa final precisava conversar com a Fazenda, porque tem um pedido expresso da Fazenda para discutir essas questões. Agora, com todo respeito ao nosso ministro e a sua equipe toda, ela foi discutida. A autora do projeto, ela teve por várias vezes no Ministério discutindo com toda a equipe em relação ao seguro. Nós sabemos que é um assunto extremamente importante. Por outro lado, nós temos que ter a responsabilidade de fazer uma coisa que é palatável, sobretudo, que não vai onerar os cofres do Tesouro Nacional. A visão que nós temos aqui, diante do que foi feito aqui, as ações da Sociedade de Economia Mista Federal, excedente necessário, na manutenção do controle acionário. Não vai ser só aporte do Tesouro, não. 80% talvez vai ser aporte de fora. E o que é mais importante, de chamar a atenção aqui, é que Vossa Excelência tenha conhecimento. Após o anúncio dessa possibilidade de aprovação desse seguro rural, uma das maiores seguradoras do mundo em relação ao agronegócio é do México, é Mexicanas. Esse pessoal já esteve aqui, vê que o mercado, o espaço aqui é grande e, sobretudo, é um mercado que dá para diminuir sobremaneira o seguro do Brasil, porque aqui nós temos tem negócio para se fazer muito. Então, aqui é feita uma composição, não sei se teve a oportunidade de ler ela toda direitinho, você está só num ponto, 2 pontos aí. É uma matéria que, claro, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de ler também, pode discutir com o Ministério da Fazenda. Agora, muitas vezes o Ministério da Fazenda não quer de qualquer jeito aprovar e não tem diálogo, que você entende aqui. Mas o senador... pode ter, claro, o direito líquido certo aqui. Vamos fazer o seguinte, o Ministério da Fazenda tem, e o nosso governo tem interesse de promover o desenvolvimento da agricultura e da nossa economia. Então, eu assumi o compromisso de fazer a discussão e fazer a mediação com Vossa Excelência. Agora, só para acabar, concluindo a minha opinião aqui, meu ponto de vista, foi discutido com eles várias vezes. Acho que no mínimo tivemos lá 10 vezes já discutido aqui. Tá bom, tá ótimo, isso aqui é palatável. Entretanto, surgiu essa nova
objeção em relação ao projeto, temos que ouvir, sobretudo, dar a oportunidade para que o Ministério da Fazenda possa manifestar. Eu concordo e espero o senador Otto Alencar, nosso presidente. Na semana que vem, mesmo sendo a votação remotamente, conforme o presidente Davi, né, nos comunicou no plenário da Casa, eu acho que não tem nenhuma objeção dele retornar e ser votado de forma remota, não há problema nenhum. Não é isso? Semana que vem está previsto semipresencial, pode ser votado remotamente. Então vou marcar para o dia 5, que é presencial. Essa matéria precisa ser discutida. Vossa Excelência é quem manda com essa presidência? Não mando, não. Manda, sim, senhor. O regime é presidencialista. Mas você é um homem democrático. Quem domina essa matéria é Vossa Excelência. Democrático e Vossa Excelência. Mas está ótimo, fica volta para dia 5. Senador Hamilton Mourão. Presidente, caros colegas, queria cumprimentar a senadora Tereza Cristina e o relator, senador Jaime Campos. A questão do seguro rural e o apoio que essa medida traz para a nossa agricultura, ela não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro. E por que eu digo que é uma questão do Estado brasileiro? Porque a nossa produção agropecuária, ela é ao mesmo tempo um soft power do Brasil e um hard power. Soft power porque permite que o Brasil tenha um assento em qualquer fórum internacional. E um hard power porque somos nós que alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo hoje. A situação é crítica. No meu estado do Rio Grande do Sul, até o presente momento, 25 produtores rurais se suicidaram, presidente Otto, por causa dessa situação das dívidas. Se tivessem o seguro rural, não estariam vivendo o momento que estão vivendo. Então, eu entendo, viu, senador Jaime Campos, a questão que o governo coloca, porque eu já estive do outro lado do balcão, né? Mas é algo que o governo tem que entender que transcende a ele, é do Estado brasileiro. Era só esse comentário que eu queria fazer, presidente. Senador Mourão, eu parabenizo Vossa Excelência, o seu Estado sofreu muito com aquelas chuvas intensas que destruíram parte da produção agrícola, rurícola e também do agronegócio. E devo dizer que colocar o trabalhador do campo, o produtor rural, no mercado com condição de produzir, com juros subsidiados, como sempre foi, terá que ser sempre, é uma garantia de que o Brasil vai continuar produzindo, alimentando o seu povo e garantindo essa balança comercial que é fundamental para o equilíbrio do nosso país. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência, conheço bem seu estado, o Rio Grande do Sul, que é um estado produtor de um povo trabalhador, que vai para cima, que trabalha, que já se recuperou muito, e lamento que, por falta de um seguro, 28 produtores rurais tenham ido para o suicídio por falta dessa sustentação que deveria ser dada pelos governos, envolvendo o governo estadual e o governo federal. Senador Espiridião Amin. Só quero me solidarizar com as palavras do senador Mourão e, evidentemente, com a digressão que fez o nosso querido senador Jaime Campos. Isso não é um problema para uma temporada, nem mesmo para um mandato. Nós não podemos desestruturar o nosso agro, que é um suporte do Brasil, e mais do que isso, não é só do ponto de vista econômico e social. Ele é um suporte do nosso arcabouço de nação. Se o agro sofrer um abalo grave, nós vamos ter grandes problemas políticos e institucionais. De sorte que, quando ninguém faz um ano de agricultura. A agricultura é uma opção de vida. Dura lo que dura, dura. Dura o tempo que durar. E passa para o filho, e se tiver sorte, passa para o neto, e aquela atividade vai se modernizando. Isso que o Brasil conseguiu. Entre parênteses, a Embrapa é a melhor produção econômica que o governo já fez. Deixamos de ser dependentes para ser sustentáculos do mundo. Então, neste momento, não se trata de uma política
momentânea, é uma política de Estado, e faço minhas as palavras de ambos os colegas. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu acho que é importante, senador Amin, senador Mourão, senador Jaime, não tenho dúvida nenhuma da importância do agro. Agora, historicamente, nós temos que também dar a de César o que é de César. Se hoje nós somos os maiores produtores de grãos do mundo, principalmente soja, se deve ao presidente Lula e, na época, o presidente da Embrapa, que topou os transgênicos. Vossa Excelência, como sabe muito bem, que Mato Grosso. E vamos lá, vamos mais além disso. Você vê o compromisso que tem o presidente Lula com o agro brasileiro. Talvez não seja reconhecido por isso, mas a história não mente. Todos os equipamentos, modernização dos campos para a produção do agro foram feitos pelo governo do presidente Lula, no primeiro governo. Por isso mesmo que não é de um governo, senador Amin, como Vossa Excelência fala. Antes disso, o agro tem 2 momentos, antes do Lula e depois do Lula. É só pegar a história. E mais, mesmo com alguns militantes contra o transgênico, o presidente da Embrapa, à época, convenceu o presidente Lula que isso era importante e por isso do crescimento. Nós temos momentos. Então, quando o senador Amin fala e fala corretamente, isso não é para um governo, não é nem para a nossa geração, é para as futuras gerações. Não é mais, nós somos finitos. E a gente sabe muito bem, e aí eu, como filho de árabe que sou, filho de palestino que sou, e Vossa Excelência como descendente, nós somos comerciantes. Se tem uma coisa que sai de moda, é roupa. Comida não sai de moda. Arroz vai ser hoje arroz, daqui a 100 anos será arroz. A soja é hoje soja e daqui a 100 anos vai ser soja. A roupa que nós estamos vestindo hoje não será daqui a 100 anos a mesma roupa. Então, o comerciante que vende roupa, senador Otto, ele tem que colocar em liquidação, às vezes, porque ninguém usa mais, né? O tipo de blusa, vestido, seja qualquer roupa. Eu estou fazendo um comparativo aqui entre comércio e produção. É muito difícil alguém quebrar vendendo comida, é muito difícil. Geralmente o cara começa com uma portinha vendendo arroz, daqui a pouco ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É muito fácil em outras atividades econômicas, até por causa da moda. Tem coisas que saem de moda. Roupa sai de moda. Então você tem que se modernizar. A agricultura brasileira hoje, mesmo um setor significante, importante da nossa economia, e eu falo isso porque, apesar do meu estado não ter uma atividade, infelizmente, não poder ter uma atividade do agronegócio, pelas questões ambientais que nós sofremos, e por isso dessas compensações que vocês, senadores e senadoras, nos dão em relação à Zona Franca de Manaus, que aí é com a ajuda de todos vocês, e aí o senador Mourão, que conhece a minha região, sabe melhor do que eu, é de lá, né? O senador Mourão serviu, não só serviu como uma família. O outro dia nós estávamos no interior, em Humaitá, inaugurando um fórum com o nome do avô do senador Mourão, né, que muito me honrou estar presente junto com ele, o carinho que as pessoas o receberam lá, ele sabe disso. Então nós temos aí um momento, 2 momentos, antes e depois. E isso aí ninguém pode tirar, a história não pode tirar isso de uma pessoa. Então, eu não vejo dificuldade em ter essa interlocução, senador Jaime, com o governo. Nós temos dificuldade com alguns setores do governo em conversar. Os mesmos setores, que eu não vou citar o nome para não ser... senão não adianta, eu não vou resolver o problema. Isso é um problema que o presidente é que tem que resolver. Mas não tenha dúvida nenhuma que qualquer um de nós, senadores, aqui, independente de ter ou não, nós somos favoráveis a qualquer ação que beneficie o agro brasileiro, que é de uma importância muito grande, não só para o Brasil hoje, mas por parte da humanidade mundial. Senador Contarato pede a palavra, que o projeto da autoria do senador Contarato foi aprovado logo cedo, ele chegou um pouquinho depois, mas ele queria fazer o comentário, e eu vou permitir que o senador
Contarato faça a observação. Antes disso, eu queria fazer uma saudação aos meus conterrâneos lá de Rui Barbosa, agentes comunitários de saúde, baianos. Inclusive, foi um programa que eu introduzi no Brasil em 1991. Os primeiros agentes comunitários de saúde começaram na Bahia quando fui secretário de saúde. São os soldadinhos da saúde lá de Rui Barbosa. Um abraço a vocês. Estão acompanhados aí do Pedro Serrada. Viu? Logo depois estarei no meu gabinete. Se quiser tomar um cafezinho, pode passar por lá. Tranquilo. Vá, Contarato. Só para alertar, o homem que está rolando Vossa Excelência no prontuário dele acaba de chegar. Senador Contarato. Senhor presidente, eu quero parabenizar a agilidade de Vossa Excelência, a celeridade, mas eu queria aqui chamar a atenção, senador Amin, senador Veneziano, senador Mourão, Jaime Campos, enfim. No último dia 17, senador Otto, o Isaac Moraes, senador Mourão, Isaac Moraes, de 16 anos, aqui em Brasília, foi morto a facadas por 3 adolescentes. O da adolescente que desferiu, senador Amin, o golpe fatal no Isaac Moraes, de 16 anos, que estava jogando vôlei. Eles estavam tentando praticar um roubo de um celular. 3 adolescentes, quem desferiu a facada mortal foi um adolescente de 15 anos. E pasme, ele tinha saído há poucos dias do sistema socioeducativo por tráfico de entorpecente. Eu quero aqui parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar que apreenderam os adolescentes, senador Veneziano. Mas olha o que o delegado Rodrigo Larizati disse. Eles riam, trocavam olhares de zombaria, foi chocante, relatou o delegado. Caçoam da lei e das vítimas, não demonstram empatia nem arrependimento, disse o delegado Rodrigo Larizati. Segundo o delegado, a medida socioeducativa mais rigorosa prevista em lei é a internação por até 3 anos. Minha gente, todos que me conhecem sabem da pauta que eu defendo de direitos humanos. Sabe que eu luto para tirar o jovem, para que ele tenha uma infância digna. Sabe que eu luto efetivamente para que o Estado implemente políticas públicas para que tire ele, para que ele não seja cooptado pelo tráfico ou pela criminalidade. Mais uma vez, ele, com livre-arbítrio, ele opta por praticar um latrocínio, que isso foi latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, se fosse um adulto, a pena era de 20 a 30 anos. Como foi um adolescente de 15 anos, vai ficar internado por 3 anos. Eu queria muito, com todo respeito aos movimentos contrários a esse aumento de período de internação, que tivesse um diálogo com as famílias do Isaac, que tivesse um diálogo, senador Mourão, no caso de Aracruz, no meu estado do Espírito Santo, em que o adolescente de 16 anos atirou, ele usava 2 armas do pai, que era policial militar. Ele matou 4 vítimas fatais, dentre elas uma criança de 12 anos, professoras. Matou 4 e deixou dezenas de feridos. E vai ser solto agora, em novembro. Aí eu vejo os movimentos vindo atrás de mim falando, logo você, Contarato? Logo eu, sim. Eu fui delegado por 27 anos. Eu lidei na ponta com isso. Logo eu, sim. Eu fui professor de Direito Penal e Processo Penal por 27 anos. Eu sempre defendi direitos humanos. Mas uma vez a escolha do livre-arbítrio para a prática de um ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, impõe-se o poder do Estado de forma retributiva pelo mal praticado.
e de readaptação ao convívio sociofamiliar. Porque é muito cômodo você ficar com um discurso que parece que é como se vivesse como Alice no País das Maravilhas, num discurso do Estado paralelo. Eu quero que você explique esses movimentos contrários ao período de internação, que pegue a família de uma vítima de estupro por um rapaz de 17 anos, que depois do estupro matou, e que depois de ter matado ocultou o cadáver, e que explique para a família dela, daquela vítima, que aquele adolescente vai ficar por 1 ano internado, por 2 anos ou no máximo 3. Então, fere a razoabilidade. Então, eu quero parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça, parabenizar o senador Otto Alencar, parabenizar o senador Flávio Bolsonaro, que foi o relator, mas, acima de tudo, a todos os senadores que deram a sua digital no aumento de período de internação. Nós estamos, sim, nós temos que enfrentar o tema da segurança pública. Eu aprovei aqui, com apoio de todos os colegas, transformando corrupção ativa, corrupção passiva em crime hediondo. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Passou da hora de a gente falar em direitos humanos, que direitos humanos também é para atender as famílias dos policiais que são alvejados em confronto, lá, combatendo o tráfico, no meu estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, em todo o país. Passou da hora da gente falar que direitos humanos também é para atender as filhas de violência doméstica e familiar, é para atender as famílias dos crimes contra a dignidade sexual. É isso que eu quero ver, que os movimentos todos que são contrários hoje a aumentar um período de internação, como nós aprovamos aqui, conversem com as famílias, saem dos seus gabinetes, saem das suas academias e interajam, olhando nos olhos da população. Porque o que o Senado está fazendo, nós estamos aqui falando não a redução da maioridade penal, mas estamos falando, temos que dar tratamento igual a comportamento igual, comportamento diferente. Praticou um ato infracional. Aqui, quem matou Isaac Moraes, de 16 anos, aqui em Brasília, foram 3 adolescentes. E o autor da facada, 15 anos de idade, que tinha saído nem 1 mês atrás por tráfico de entorpecente. É preciso provocar a queda de máscara das instituições para que a gente entenda o verdadeiro valor do que é segurança pública como direito de todos, dever do Estado, senador Jacques. Porque eu não acho razoável esse rapaz de 16 anos que levou facada aqui em Brasília, assim como o rapaz ser morto por 3 adolescentes, o autor 15 anos, que já tinha saído por tráfico de entorpecente, e a gente vai falar, não, deixa ele ficar, temos que vá lá, readaptar. Corram, saiam dos gabinetes e percorram, converse com a população. É fácil a gente ficar aqui nos gabinetes com paletó, é fácil a gente ter aí seguranças, é fácil a gente ter todos os mecanismos de proteção, é fácil a gente ter todas as melhores escolas para os nossos filhos, é fácil a gente ter todos os salários, super salários. Vai viver com R$ 1.518, vai interagir nos bolsões de pobreza, vai ter uma família que foi vítima por um rapaz de 18 anos de idade incompleto, que não vai ficar 3 anos internado. Então, eu acho que esse Senado está dando uma resposta muito contundente. E eu espero, faço um apelo que a Câmara dos Deputados aprovem esse projeto o mais rápido possível, o projeto de lei 1473, que está corrigindo uma injustiça, que está dando uma resposta que as famílias das vítimas têm vez e voz. Obrigado, parabéns, senhor presidente. Condanato, eu quero parabenizar Vossa Excelência, primeiro pela proposta, o projeto da iniciativa de Vossa Excelência. O projeto foi aprovado, eu concordo com as palavras de Vossa Excelência, sobretudo nesses casos. O reincidente não pode ter a mesma condição que tem o primário num crime que seja não seja como latrocínio ou o próprio assassinato, como aconteceu aí. Eu acho que a contribuição que Vossa Excelência vai dar à sociedade será muito importante para a inibição
desses casos recorrentes que nós estamos vendo permanentemente no Brasil. Parabenizo, Vossa Excelência. A matéria está retirada de pauta, o item 2 do senador Jaime Campos, e vamos para um item extra-pauta, como pede o senador veneziano Vital do Rego, que estabelece condições gerais aplicáveis ao transporte de bagagem de mão quando o transporte aéreo regular de passageiros doméstico e nacional. É da autoria do senador Randolfo Rodrigues, relatoria do senador veneziano Vital do Rego. Essa matéria é terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, minhas saudações a Vossa Excelência e aos companheiros e companheiras que integram a CCJ. Eu devo, em meu nome e em nome do senador Randolfo Rodrigues, que já o fez diretamente a Vossa Excelência no dia de ontem em plenário, o agradecimento pela compreensão e o alcance que Vossa Excelência, com a sua sensibilidade que lhe é peculiar, teve quando o mesmo autor, senador Randolfo, lhe dirigiu o pedido para que nós pudéssemos ter como item extra-pauta uma proposta apresentada pelo senador Randolfo no ano de 2020 e que carece, portanto, que nós o enfrentemos definitivamente, até porque o objeto do mesmo volta a estar em meio a todos nós, gerando as preocupações, gerando as indignações. Falo eu a respeito de possíveis cobranças de bagagens por parte de empresas aéreas. Então, o que propõe o projeto de lei de iniciativa do senador Randolfo é exatamente normatizar e não apenas ficarmos na dependência de regulações que muitas das vezes não correspondem ou não respondem às expectativas daqueles que se servem do transporte aéreo. Portanto, iremos aqui fazer rapidamente, só uma lauda e meia, o trabalho que nós fizemos, porque, de fato, o objeto da propositura, a mim me parece, não gera divergências maiores. Vem ao exame da nossa comissão projeto de lei número 120, como já disse, do ano de 2020, senador Randolfo Rodrigues é o autor, estabelecendo as condições gerais aplicáveis ao transporte de bagagens de mão quando do transporte aéreo regular de passageiros, tanto doméstico quanto internacional. A proposta modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica, definindo bagagem de mão como aquela transportada no compartimento superior de bagagem da cabine e estabelecendo uma franquia mínima gratuita de 10 quilos de bagagem de mão com dimensões máximas definidas. O texto proposto determina a aplicabilidade da franquia para voos nacionais e internacionais, autoriza o operador a estabelecer limitações adicionais por motivo de segurança ou capacidade, faculta o transporte gratuito no compartimento de cargas em função de eventuais superlotações. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental, cabendo, portanto, a esta CCJ decidir em caráter terminativo sobre a mesma. Na análise, nos nossos termos ou nos termos regimentais do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição e Justiça, dispensada a competência do plenário, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, discutir e votar projetos de lei ordinária e autoria de senadores sobre matérias de sua competência, incluindo o direito aeronáutico. O projeto de lei cumpre os requisitos de constitucionalidade e juridicidade, uma vez que o objeto admite iniciativa parlamentar e está no rol de competência da União, em especial a legislação sobre direito aeronáutico. A proposta não conflita com as demais disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica e complementa a seção pertinente desse código que trata dos contratos de transporte aéreo. Quanto ao seu mérito, conforme afirmamos e conforme diz o autor, senador Randolfo, na justificação do projeto, identificou-se brecha na resolução número 400 de 2016 da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. Observa-se que o normativo que disciplina as condições de oferta de transporte regular de passageiros não obrigava as companhias a disponibilizarem gratuitamente o compartimento superior da cabine de passageiros para transporte da bagagem de mão. Essa omissão, segundo mídias especializadas, geraria o risco de que companhias aéreas que atuam no mercado brasileiro viessem a cobrar pelo transporte de bagagem de mão nesses compartimentos, como de fato vimos nesses últimos dias.
Se na época da proposta, 2020, as consequências da omissão apontada eram hipotéticas, hoje o receio se mostra plenamente justificável em função de anúncios por operadoras brasileiras de oferta de passagens que não incluem bagagens de mão que requeiram acomodações nos compartimentos superiores da aeronave. Diante deste cenário e observada a percepção majoritária dos senhores e senhoras usuários de que as liberações aprovadas anteriormente relativas ao transporte de bagagem despachadas não resultaram benefício real em termos de oferta de tarifas efetivamente mais em conta, e isso é fato, se justifica o estabelecimento de limites que garantam direitos mínimos dos usuários ao transporte aéreo. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, nós, no voto, diante do que nós expusemos, somos favoráveis à aprovação da proposta legislativa 120, que tem o senador Randolfo Rodrigues como seu autor. Senador Otto Alencar. Para discutir uma dúvida até mais do que um posicionamento? Não, querido. Aí eu vou socar lá na dúvida. Vossa Excelência, o senador veneziano e o líder do governo me chamou, mas Vossa Excelência tem a palavra para discutir a matéria. É só uma dúvida, na verdade. A gente tem um veto sobre essa questão, veneziano, não tem? Não é mais fácil derrubar o veto? Só para eu entender, porque eu vi que o assunto voltou por parte das companhias aéreas e a gente tem um veto ainda do governo Bolsonaro para a gente derrubar aqui no Congresso. A questão, meu irmão e amigo senador Carlos Portinho, é que nós não temos ideia quando haveremos de ter apreciação pelo Congresso marcando e pautando os mesmos. E se nós ficarmos à mercê desta data, ficaremos mais ainda na condição de usuários que somos todos nós, e aí eu não estou falando em meu nome, em seu nome, mas de todos os milhares e milhares de brasileiros, à mercê da sanha de qualquer uma dessas operadoras que podem, como já estão a anunciar, estabelecer essas cobranças. Então, muito melhor que nós avancemos tendo instrumentos para tanto do que ficarmos na expectativa de que um dia possamos apreciar e ainda na dependência de derrubar o veto. É por isso que eu peço a Vossa Excelência a compreensão para que nós avancemos nessa oportunidade, até porque é uma proposta que está desde 2020 a nos aguardar em termos de Vossa discussão. Vossa Excelência tem toda a razão, né? É uma pena que a gente tenha que fazer um retrabalho, porque esse tema, que me parece que é consensual, a Câmara votou, inclusive ontem, um texto igual, se eu não me engano. Uma pena, senador Otto, e peço aqui, faço um apelo ao líder Randolfo Rodrigues. Há tantos vetos, e há tantos vetos em que há consenso. Uma reunião de lideranças resolve a derrubada da maioria deles e a gente não precisa fazer esse retrabalho. Isso é retrabalho. Podia estar na pauta outro tema e esse passa a ser prioritário porque não fizemos uma reunião do Congresso para derrubar um veto simples, singelo, que está desde o governo passado, né? Então, eu confesso que que me cabe é fazer um apelo para que a gente tenha mais reuniões do Congresso. Tem muitos vetos que podemos fazer acordo e outros que a gente vai em voto. Esse era um, simples. Estamos aqui fazendo um retrabalho. É lógico que eu vou votar a favor, porque já tinha me posicionado anteriormente a favor da proposição como lida pelo relator. Obrigado pelo esclarecimento, senador veneziano. Essa matéria é terminativa, senador Carlos Portinho. Essa matéria é terminativa. Senador Spiridione. Mas sob protesto. Presidente, nós não temos reunião deliberativa sobre vetos do Congresso Nacional há muito tempo. E eu não posso deixar de tornar público o apelo que eu fiz também ao presidente. Vou dar um exemplo. A maior obra política do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o Propague. Várias reuniões com governadores, um grande acordo federativo, papel do Senado, relatório do senador Davi Alcolumbre. E precisa da adesão dos governadores. Há vetos sobre questões de interesses, como diria nosso saudoso Brizola, interesses legítimos. Não há reunião, o veto não é deliberado, portanto, como é que eu, governador, vou aderir a uma lei incompleta?
Se o veto não for apreciado, eu não sei se aquele veto vai valer ou não vai valer, para poder fazer o balanço se eu vou aderir ou não. Resultado, nenhum governo estadual aderiu até agora ao Propag, ou seja, está esperando o quê? Esperando que nós demos a última palavra. Nós temos que dar a última palavra. Não é favor nenhum, não é nenhuma aventura, faz parte do estatuto da existência do Senado Federal e do Congresso. Obrigado. Concordo plenamente com Vossa Excelência. O Senado, Câmara, Deputados, qualquer casa legislativa é casa de decisões coletivas por maioria. Bota para votar, a maioria decide, aprova, ou rejeita o veto, ou também sustenta o veto. Concordo? Exatamente. Pois não, então, coloque então a matéria em votação, encerrada a discussão, em votação nominal. Quem vota com o relatório do senador veneziano Vital do Rego vota sim. E a votação está aberta, o painel está aberto para a votação. Presidente, eu estava. Senadores e senadoras que não estão no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, que possam votar pelo sistema remoto, nos seus gabinetes. A matéria é relatada pelo senador veneziano Vital do Rego. Para aprovação, precisamos de, no mínimo, 14 votos favoráveis. Peço à mesa que informe aos seus assessores, dos senhores senadores e senadoras, para a votação da matéria. E teremos depois 2 matérias que são terminativas, todas as 2 da relatoria da senadora Soraya Tronic, que é o item 4 e o item 5. Um da iniciativa do senador Zequinha Marinho, que é o item número 4. Presidente, por gentileza, não? Eu não quero transparecer indelicadeza, mas é porque estão a me convocar para uma relatoria na CAI, se Vossa Excelência me liberar. Claro, Vossa Excelência fez seu papel, já relatou a matéria. Obrigado mais uma vez, viu? E já votou também. Obrigado. Espero que tenha votado favorável. Estamos votando a matéria terminativa. Peço aos senhores senadores e senadoras que estão no gabinete que possam votar. A mesa fazer contato com os assessores para que possamos votar essa matéria terminativa.
lembrar os senhores senadores e senadoras que depois teremos o item 4, o item 5, que são projetos terminativos. Tem como relatora a senadora Soraya Tronic. Portanto, é importante que os senadores e senadoras que estão no gabinete possam votar pelo sistema remoto. A matéria precisa de 14 votos para aprovação. Até agora só conseguimos 12 votos dos 27 que nós precisamos. Essa mesa que ligue para os assessores, para que os assessores possam chamar a atenção dos senadores, que nós temos outras comissões em funcionamento, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos. Provavelmente os senadores estão em outras comissões. Califa. Consulta ao plenário para saber se todos os senadores já votaram. Temos 16 votos, suficiente para a abertura da votação. Eu vou aqui encerrar a votação. Aprovada a matéria com 15 votos favoráveis. A matéria está aprovada e o projeto será encaminhado à mesa para as providências cabíveis. Item 4, de autoria do senador Zequinha Marinho, com a relatoria da senadora Soraya Tronic, a quem eu passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas, servidores e todos os brasileiros que nos acompanham aqui hoje na CCJ. Venha a esta comissão para exame, com base no artigo 101, incisos 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, o projeto de lei número 295 de 2024, de autoria do senador Zequinha Marinho, que altera o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, o nosso Código Penal, para prever o processamento mediante ação penal pública incondicionada para o crime de dano em contexto de violência doméstica contra a mulher. O artigo 1º do projeto de lei acrescenta um parágrafo único ao artigo 167 do Código Penal com a seguinte redação. Parágrafo único.
Nos casos do caput do artigo 163 e do inciso 4 do seu parágrafo único, se procederá mediante ação pública incondicionada quando praticados em contexto de violência doméstica, observado o disposto no artigo 7º, inciso 4 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. O caput do artigo 163 trata do crime de dano simples, assim tipificado. Dano, artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Já o inciso 4 do parágrafo único do artigo 163 trata do crime de dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, punido com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Se aprovado este projeto de lei, nos casos em que esses crimes forem cometidos em contexto de violência doméstica, proceder-se-á mediante ação pública incondicionada à representação. A matéria foi encaminhada a esta comissão em decisão terminativa nos termos do artigo 91, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. Não foram recebidas emendas até o momento. Passo à análise, presidente. Quanto à constitucionalidade formal da proposta, frise-se que a matéria envolve direito penal de competência federal, de acordo com o inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Sob o aspecto da constitucionalidade material, o projeto de lei promove modificação legislativa legítima ao fortalecer a persecução penal em casos de dano patrimonial contra a mulher em contexto de violência doméstica. De outra parte, não há vícios de juridicidade. A proposta inova o ordenamento jurídico, considerando que promove alteração relevante no Código Penal. O projeto de lei se mostra também efetivo, pois tende a produzir consequências práticas importantes ao reduzir o risco de impunidade desses crimes. A espécie normativa é adequada, na medida em que o tema deve ser tratado por lei ordinária. A norma é dotada de generalidade e está adequada aos princípios gerais do direito. No que se refere à regimentalidade, foram observados até o momento todos os trâmites e procedimentos previstos no Regimento Interno do Senado Federal. Em relação ao seu mérito, a proposta legislativa é adequada, proporcional e digna de aprovação. Consoante se lê da justificação do projeto de lei, mulheres, muitas vezes, são vítimas não apenas de violência física, mas também de violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Artigo 7º, inciso 4 da Lei 11.340, de 2006. Note-se que, atualmente, o processamento do crime de dano é de ação penal pública incondicionada somente se cometido: a. com violência à pessoa ou grave ameaça; b. com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave; e c. contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Código Penal, artigo 167. Um pouquinho de silêncio, presidente, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que qualificar também a interrupção para as mulheres, né? Obrigada, agradeço. Trata-se... Bom, inclusive é importante destacar que esse projeto aqui é contra... aumentando, né, as condições processuais, melhorando para as mulheres que em situação de violência doméstica têm um dano patrimonial. Trata-se de situações justificadas pela existência de violência ou grave ameaça, risco à integridade física e à vida das pessoas e prejuízo ao patrimônio público.
Nos casos de dano simples ou qualificado, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, o único bem jurídico lesionado é o patrimônio. Por se tratar de bem jurídico de que a vítima pode dispor, em regra, é recomendável que a ação penal seja de natureza privada. Em outros termos, a vítima pode simplesmente optar por não levar adiante a persecução penal, até porque ela poderia abrir mão mesmo de seu patrimônio. Contudo, deve-se ter em conta a gravidade específica da violência patrimonial contra as mulheres. Nem sempre as mulheres vítimas de violência patrimonial conseguem identificar claramente que um crime de dano representa uma violência patrimonial no instante em que ele é cometido. Não raro, as vítimas já se encontram fragilizadas por outras formas de violência, como é o caso da violência psicológica e a violência moral, e as faz revelar a questão, o que as faz relevar, deixar em segundo plano a questão patrimonial. Ressalte-se que a violência contra a mulher sempre tem como objetivo o controle da sua vida. E uma das formas mais efetivas de controle é manter a companheira financeiramente dependente de seu abusador, pois assim ela não terá condições de abandoná-lo. Ademais, o dano pode estar envolvido em um contexto de ciúme excessivo. Pense-se, por exemplo, no dano produzido ao telefone celular, ao computador ou às roupas da vítima. Note-se que, desde o advento da Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, até mesmo o crime de ameaça contra a mulher no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, tal qual consta no parágrafo 2º do artigo 147 do Código Penal. É razoável, portanto, estender esse mesmo regime ao crime de dano cometido no contexto de violência doméstica. Não raramente, a vítima de violência doméstica se sente intimidada em oferecer a queixa à justiça criminal, de modo que é mais apropriado que, nestes casos, seja do Ministério Público a iniciativa da ação penal. Para que o Estado se desincumba desse ônus de reprimir de forma efetiva a violência contra a mulher, é preciso que se valha de todo o arsenal legislativo à sua disposição para dissuadir criminosos dispostos a cometer esses crimes odiosos. É esse o sentido do projeto de lei. E o voto, senhor presidente, em virtude do exposto, em razão do exposto, somos pela aprovação integral do projeto de lei número 295 de 2024 e eu saúdo meu correligionário, senador Zequinha Marinho, pela importância deste projeto de lei. Eu, como advogada de família, eu já reconheci que não é só homens e mulheres. Quando o casal quer se vingar um do outro, eles se utilizam dos filhos e da questão financeira. É a forma de vingança, é a forma de atingir a pessoa e simplesmente não romper com os laços, né? A questão patrimonial. A pessoa não quer romper, não quer que a outra se liberte. E daí a importância desse projeto de lei e peço aos colegas que votem favoravelmente. Obrigada, presidente. Agradeço e parabenizo a senadora Soraya Tronico, como sempre, seus relatórios muito dentro daquilo que a legislação que ela conhece muito bem permite, e esse projeto é importante da iniciativa do senador Zequinha Marinho. Coloco em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Essa matéria ela é terminativa, com votação nominal, e eu abro o painel para iniciar a votação da matéria. Os senadores já podem votar. Quem vota com a relatora vota sim, numa matéria de iniciativa do senador Zequinha Marinho. Vai para punir com mais severidade o crime de violência doméstica contra a mulher. Foi
Peço à mesa que possa telefonar para os senadores e senadoras, matéria terminativa. Precisa, no mínimo, 14 votantes para a abertura do painel. Peço aos senhores senadores e senadoras que possam votar para observação da matéria terminativa da relatoria da senadora Soraya Tronic. Deixa contigo. Já temos 15 votantes, vou encerrar a votação. Encerrada a votação, abertura do painel. Votaram sim 14 senadores, a matéria está aprovada e será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. O item 5, que é terminativo também, é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, relatoria da senadora Soraya Tronic, a quem eu passo a palavra para proferir o seu relatório. Senador Zequinha Marinho, nós acabamos de abrir o painel. Acabamos de deliberar o seu projeto de lei, mesmo sem o seu voto, porque o senhor chegou agora, mas foi unanimidade. Ninguém ousou votar contra, ninguém ousou. Muito menos ele está pedindo voto aqui, tá? Então... Eu tenho certeza que não faria um negócio desse. Não, em absoluto, senão a Soraya me diz, Desembargador, meu conselheiro. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe os homens. Saúde. Que propõem projetos de lei desse nível. E Deus abençoe um homem, que eu perguntei para ele, eu não sei se pode soar pejorativo, mas o único homem que teve coragem de propor um projeto de lei da paridade de verdade, 50% de cadeiras femininas e 50% masculinas, foi o mais homem de todos, Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, para mim, é o homem mais corajoso que já pisou dentro desse Senado Federal. Não tem. Não tem. É verdade. Ele teve coragem, mas andou, senador Messias? O projeto não andou, eu vou pedir, eu acho que já até foi arquivado, senhor presidente, o projeto de lei do senador Fabiano Contarato, determinando 50% de cadeiras femininas e 50% de cadeiras masculinas no Legislativo. Eu gostaria que o senhor escolhesse um homem para relatar este projeto de lei, que este homem nunca mais na vida vai deixar de ser eleito. A maioria do eleitorado é feminino e a mulherada adora votar num homem que tem a coragem de fazer isso. E eu vou fazer campanha no ano que vem para todos os homens. Zequinha é um que eu vou fazer campanha. E Fabiano Contarato é outro. Vou pedir voto, vou fazer vídeo, porque sim, merecem. Nunca vão deixar de ser eleitos, que não precisa ter medo da gente. Bom, perdão, senhor presidente, pela conversa, fingindo que está jogando fora, mas é tudo verdade, não é brincadeira. Estamos tratando de questões extremamente sérias, né, que é o direito das mulheres. Eu vou passar, se Vossa Excelência permitir, presidente, direto para análise, tá?
Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, considerando que o direito penal está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, consoante dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. No mérito, a proposição, ainda que polêmica, relacionadas à não aceitação da profissão de fé alheia e à origem nacional do indivíduo. Mais recentemente, em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal, julgando a ADO número 26 do Distrito Federal, o relator ministro Celso de Mello interpretou que o escopo da legislação incluía a prática dos crimes resultantes de homofobia e transfobia. Dado do STF, plenário ADO 26, relator ministro Celso de Mello, foi julgado em 13/6/2019. De fato, entende-se que o preconceito previsto na Lei nº 7.716, de 1989, seria o pensamento exteriorizado no sentido de que certas pessoas ou grupos sociais são inferiores, nocivos e sujeitos à exclusão ou aversão. Nesse sentido, e observada a evolução histórica da Lei nº 7.716, de 1989, não nos parece existir uma delimitação teórica e a priorística do que deva estar no âmbito de sua proteção, de quais grupamentos sociais devam ou não ser protegidos por crimes decorrentes de preconceito ou discriminação. O conceito de racismo projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos, pois resulta de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, a subjugação social e a negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável e por não pertencerem à posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos, marginais e diferentes, consequência de inferiorização e da estigmatização. Nesse sentido, cremos que atende unicamente a um desejo de política criminal compreender quais grupos vulneráveis e não hegemônicos, não em uma compreensão numérica, mas de controle do poder, de uma sociedade devam ou não estar protegidos pela Lei nº 7.716, de 1989. As mulheres, inclusive aquelas que se autodeclaram feministas, estão contempladas no conceito de preconceito e discriminação estabelecido pela Lei nº 7.716, de 89, o que fundamenta a criminalização da misoginia. Essa tipificação é particularmente relevante em um cenário histórico de emergência de grupos que buscam afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres. Com efeito, a ascensão das redes sociais, que se tornaram importantes ambientes de socialização e interação, e onde a fiscalização do discurso nem sempre é eficaz, potencializa esses movimentos que professam ódio e aversão às mulheres. Observa-se, à guisa de ilustração, que perfis que defendem a inferioridade inata e a natureza vil das mulheres acumulam centenas de milhares de seguidores nessas plataformas digitais. Veja-se que a misoginia define a base psicológica dos comportamentos masculinos nocivos em relação às mulheres. Oriunda da união entre os termos gregos misio e gine, os significados são, respectivamente, ódio e mulheres. Não se trata meramente de comportamentos machistas internalizados em hábitos sociais, mas de conduta de discriminação ou manifestação de ódio ou aversão. Veja-se, portanto, que, para ser criminalizada pelo direito penal, essa aversão patológica pelo feminino deve ser exteriorizada por ações ou falas, ou dito de forma generalizada por condutas. O desprezo pelas mulheres e a sua inferiorização diante do homem são marcas da violência contra as mulheres. O Atlas da Violência do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou que
estimou que ocorram 822 mil casos de estupro no Brasil por ano. Desse total, mais de 80% das vítimas são mulheres. Nesse contexto, há de fato utilidade de a misoginia ser encaixada como crime de preconceito, ação ou omissão consistente em discriminar alguém por ser mulher, a exemplo de negar emprego, proibir a entrada em estabelecimento, recusar-se a servir em um restaurante ou em crime contra a honra, injuriar alguém unicamente por ser mulher. Nesse sentido, não se vê como manifestação do direito penal máximo ou punitivismo excessivo prever na Lei 7.716 de 89 a punição de crimes resultantes de discriminação ou preconceito em razão de misoginia, máxime em razão desse recente movimento conservador e de retorno ao obscurantismo verificado no mundo ocidental na última década. A função simbólica do direito penal existe e produz efeitos. Assim, referida lei também poderia abrigar a injúria misógina, tal qual abriga a injúria realizada contra alguém em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, além de religiosa, salvo melhor juízo. É certo, todavia, que poderá haver excessos se momentos jocosos e brincadeiras ainda toleradas socialmente forem consideradas crimes de misoginia pelo aplicador da lei penal. Todavia, desvios em relação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade podem ocorrer em qualquer criminalização secundária, quando a estrutura do sistema penal se excede, atingindo bens jurídicos não protegidos pela norma incriminadora. Por essa razão, nos parece razoável o fato de o projeto de lei número 985 de 2023 ter conceituado legalmente o que é misoginia no artigo 1, parágrafo único da lei número 7.716 de 1989, perdão, eu falei, é artigo 1º, como ódio ou o ódio, desprezo ou preconceito em relação a mulheres ou meninas. No entanto, em termos gerais, o projeto de lei número 896 de 2023 se revela mais adequado do que o de número 985 de 2023 e deve ser aprovado por melhor se alinhar à sistemática da lei número 7.716 de 89 e aos objetivos centrais desta proposição. Apenas acresceríamos ao projeto de lei 896 uma definição do que seja o referido crime. Com efeito, definir objetivamente a misoginia corrobora para a segurança jurídica do sistema processual penal ao orientar a ação do seu intérprete. Ademais, nos parece bastante ponderado que apenas condutas muito graves relacionadas aos elementos de ódio estão compreendidas na tipificação legal. É dizer, os elementos jocosos, ainda que de mau gosto, não devam ser abarcados pela norma que demanda inequívoca demonstração de ódio ou aversão às mulheres. Assim, cremos ser necessário definir que são misóginas tão somente as condutas que manifestem ódio ou aversão às mulheres, baseadas na crença da supremacia do gênero masculino. Aspas para isso, de modo a expurgar críticas de que estamos a punir piadas e comentários ainda tolerados socialmente. Lembre-se que a misoginia é um comportamento que beira a patologia, daquele que crê que os homens possuem supremacia sobre as mulheres e agem de acordo com referida crença. Inclusive intelectual, que não é verdade. Nesse sentido, a solução apresentada pelo substitutivo da CDH revelou-se incompatível com os objetivos da proposição. Isso porque retirou a discussão do seu âmbito próprio, a Lei número 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito. Ademais, inseriu conteúdos próprios da temática processual penal e não do direito material, os quais se mostram em grande parte necessários, considerando a existência da Lei número 11.340, que é de 2006, que é a Lei Maria da Penha.
A emenda da CDH reduz a importância da proposta, justamente por evitar discutir o que a motivou, que é o reconhecimento de que há, cada vez mais, manifestações de ódio contra as mulheres pelo único fato de serem mulheres. E isso se equivale ao racismo. Veja-se que misoginia não se restringe ao mero crime contra a honra, como é o caso da injúria. De fato, a conduta misógina não fere a honra de uma só mulher, mas fere a integridade de um grupo e ameaça a existência plena de todas. A misoginia recusa a equivalência e afirma o poder e a hegemonia de um gênero sobre o outro. Por tal razão, sugerimos a rejeição da emenda número 1 da CDH, do substitutivo, e a aprovação do projeto de lei número 896 de 2023, com uma emenda ao artigo 1º, parágrafo único da lei número 7.716 de 89, na forma do projeto original, para que se conceitue como misoginia, abra-se aspas, a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Fecha-se aspas. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 896 de 2023, com a emenda a seguir, e rejeitada a emenda número 1 da CDH e pela prejudicialidade do projeto de lei número 985 de 2023. Portanto, o projeto de lei 896 de 2023, a emenda da CCJ, determina que o artigo 1º da lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, na forma do artigo 1º do projeto de lei número 896 de 2023, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 1º, mas o parágrafo único da seguinte forma: considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres baseada na crença da supremacia do gênero masculino. E de última hora, senhor presidente, conversei com a senadora Ana Paula, o Ministério das Mulheres nos enviou um pedido para realizarmos uma pequena modificação no texto. O parágrafo único que eu acabei de ler conceitua o que é misoginia, ele está da seguinte forma: considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, vírgula, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. A sugestão que veio do Ministério das Mulheres foi a seguinte: é a supressão da parte baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Acreditamos que haverá maior facilidade na aplicabilidade da futura lei, deixando assim o parágrafo único. Considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres. Porque a pessoa pode dar um outro sentido, atrapalharia a interpretação da lei. É uma modificação simples, mas que simplifica a interpretação do texto. Eu agradeço, peço aos nobres pares aqui só homens. Acredito, tenho certeza que todos vão abraçar, como abraçaram o último projeto de lei. E só para destacar, presidente, caros colegas e todos que nos escutem, só não muda de ideia quem não as tem, né? Eu sempre tive muita dificuldade em compreender certas questões de preconceito ou de achar que não é tanto assim, que não é dessa forma, ou que seria um exagero. Hoje eu já penso diferente, inclusive por ter me debruçado sobre o tema, por ter vivido isso muito mais... Como parlamentar, inclusive, a gente percebe a misoginia, não estou falando aqui dos colegas, estou falando das pessoas lá fora, do menosprezo com as mulheres, da coragem de dizer certas coisas para nós, mulheres, que não diriam a vocês, homens. Pelo simples fato de eu ser mulher, acredita que pode se sobrepor a mim ou a nós. E quando você não é uma pessoa misógina, quando você não é misógino, você também tem dificuldades em compreender que aquilo, como é que funciona isso dentro da cabeça de uma pessoa misógina. Então, eu tenho certeza que aqui não há nenhum misógino, mas isso existe. Isso existe, isso acontece e nós precisamos
avançar em termos de maturidade dentro da nossa sociedade, para que as pessoas entendam que o respeito sempre deve ser mútuo e acima de tudo, essa é uma maneira tão vil, tão baixa, tão abjeta, que, infelizmente, mas a nossa sociedade precisa de legislação. Diz que quanto maior o arcabouço legal de uma sociedade, mais atrasada ela é. Por incrível que pareça. É porque nós precisamos realmente colocar no papel, determinar, penalizar, para que as pessoas pensem em obedecer, ou pelo menos sejam punidas, mas não coíbe de acontecer, porque às vezes é mais forte do que a própria pessoa e ela não está nem aí ou acredita muito na impunidade. Eu fui ameaçada por um homem e recebi e-mails de uma pessoa concursada de um órgão público, 46 anos de trabalho, estabilidade, óbvio, um salário de R$47 mil. Ele me atacou, me injuriou, e me ameaçou. Isso a Advosf está cuidando diretamente do e-mail institucional do órgão. Institucional. Por que ele fez isso? Por que ele não fez um outro e-mail? Porque crê totalmente na impunidade. Então, fazendo isso assim, com a maior tranquilidade do mundo, como se fosse algo corriqueiro. E não pensou em se esconder, não pensou em preservar, em se preservar. E no e-mail institucional, algo que não estou falando por vitimismo, eu estou dando não gosto disso, mas estou dando um exemplo clássico e crasso de uma pessoa que simplesmente não está nem aí. Né? E, então, eu agradeço, presidente, parabenizo a senadora Ana Paula Lobato, agradeço a sugestão advinda do Ministério das Mulheres e peço o voto, sim, para os nossos colegas. E as mulheres agradecerão e vão votar muito, vão ficar cada vez mais felizes em votar em Vossas Excelências. Vão falar, nossa, valeu. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo relatório. Foram duas iniciativas para alteração da Lei 7.716, da iniciativa da senadora Ana Paula Lobato e também do senador Messias de Jesus, que Vossa Excelência terminou por um relatório que contempla as duas iniciativas, tanto do senador Messias como da senadora Ana Paula Lobato. O relatório é condizente e vai, na minha opinião, para não permitir esses abusos, essas ações de misoginia contra as mulheres, o ódio, a acepção, a exclusão, o preconceito contra as mulheres. Portanto, parabenizo e o senador Messias de Jesus pede pela ordem e depois o senador Jorge Seife. Só para destacar, presidente, eu estou aqui com o autor da outra proposta e eu não havia me tocado sobre isso. Então, eu gostaria só de saber se houve alguma dúvida, se Vossa Excelência compreendeu e já me perdoou e já entendeu e o que acha da forma como foi redigido o relatório. Vossa Excelência, o relatório, ele concordava, fazia... Estou aceitando. Presidente Otto, eu quero agradecer Vossa Excelência, inclusive quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu estou vendo que Vossa Excelência está colocando aí para votar projetos de leis que já deveriam ter sido votados há muito tempo. Esse projeto, por exemplo, é de 2023, tanto da senadora Ana Paula quanto o meu, que a senadora Soraya acaba de fazer um belíssimo relatório. Certamente, se esse processo tivesse sido distribuído antes para ela ou para qualquer um outro senador, já teríamos, talvez, muito provavelmente, virado lei. Mas eu fico feliz, a senadora acaba de fazer, como já disse, um belíssimo relatório, acolhendo e aprovando o projeto de lei 896. O meu projeto
é o projeto 985, mas no mesmo sentido, com o mesmo propósito, e eu me sinto contemplado porque o projeto criminaliza a misoginia, independente de qual o projeto que foi citado aqui pela aprovação, ela deu um parecer de acordo com o que nós esperávamos, tanto eu quanto a senadora Ana Paula. Portanto, parabéns à senadora Ana Paula e minha gratidão à senadora Soraya, que fez um relatório à altura do que nós esperávamos como autor do projeto. É isso. Agradeço a Vossa Excelência, senador Messias Jesus, e passo a palavra ao senador Jorge Seif. Eu vou já autorizar a abertura do painel. Antes disso, por um instante, eu vou... Não, depois do senador Jorge Seif eu falo. Senhor presidente, bom dia a Vossa Excelência, aos demais colegas aqui. Eu tenho 48 anos de idade. Conheço homem, conheço mulher, tenho amigos gays, negros, brancos, pardos. E como político, a nossa rede de relacionamento ela expande muito. E eu fiquei, durante o relatório da senadora Soraya, pesquisando, sondando na minha mente se eu conhecia algum homem, independente de sua opção sexual, se eu conhecia um homem que odiasse uma mulher. E eu não conheço. Nunca vi. Já vi discussões acaloradas, já vi ofensas, já vi grosserias. Agora, me dizer que um homem odeia uma mulher e transformar isso num tipo penal, para mim isso é gravíssimo. E eu quero fazer aqui, que bom que o senhor não abriu o painel, para os colegas que estão aqui, para nós refletirmos juntos, eu fiz um texto sobre isso, se o senhor me permitir. Vivemos um tempo, senhor presidente, que o Estado quer resolver todos os problemas da sociedade com cadeia, com censura e com mais leis penais. E eu concordo com a senadora Soraya, quanto mais leis nós temos, mais é o atraso da mentalidade das pessoas e da educação de um país. Ela mesma falou e eu concordo. Estamos discutindo o PL 896, que pretende incluir o termo misoginia, ou seja, ódio e repulso às mulheres, que eu desconheço em toda a minha vida, com 48 anos de idade, nas leis de crime de preconceito. À primeira vista, presidente, pode soar nobre, pode parecer um avanço civilizatório, mas quando olhamos com responsabilidade, percebemos o que está por trás. Mais uma tentativa de transformar o direito penal em ferramenta ideológica e de controle de comportamento. O direito penal, presidente, não é um brinquedo. Deve ser o último recurso do Estado e não o primeiro. Quando tudo vira crime, quando opinião vira crime, quando fala vira crime, quando piada vira crime, quando crítica vira crime, o que nasce não é justiça, é um Estado policialesco travestido de justiça social. Nós hoje temos humoristas presos, indiciados por piadas. A pessoa compra o ingresso, vai lá ver um show de humor que brinca com mulher, que brinca com político, que brinca com problemas, tragédias sociais e são presos por brincadeiras. Imagina hoje os Trapalhões, imagina hoje Costinha, estava tudo preso, porque nós hoje estamos num país chato, um país que tudo é criminalizado, tudo é mimimi, tudo é perseguição, tudo é misoginia, tudo é ódio, tudo é ofensa, tudo é honra. Olha, esses tipos penais de perseguição que a senadora está perseguindo, já tem no nosso Código Penal. O cara ameaçou ela, é crime de ameaça, vai preso. Calúnia, injúria e difamação já estão no nosso Código Penal. Então, senhor presidente, o problema da violência contra a mulher é real e precisa ser combatido com educação, prevenção, estrutura policial e políticas públicas sérias e não com leis simbólicas que criam crimes vagos e subjetivos. E essa é a minha preocupação. Porque amanhã, o mesmo Estado que hoje diz defender mulheres, pode usar essa mesma lei para calar cidadãos, perseguir adversários políticos e punir opiniões incômodas. Quem define o que é misoginia, senhor presidente? Um juiz, um militante, um partido
Será que um comentário crítico, uma discordância em um debate público ou até uma fala mal interpretada poderão se tornar crime a partir da aprovação dessa lei? O Brasil precisa de lei clara e não de instrumento para perseguição moral. Transformar sentimentos, ideias e emoções em crime é abrir caminho para o arbítrio, e o arbítrio não é o primeiro passo para a ditadura na opinião pública. Não existe democracia, presidente, sem liberdade de expressão. E liberdade de expressão não é apenas o direito de dizer o que agrada. É o direito de dizer o que desagrada, o que provoca, o que confronta. A democracia se fortalece quando as ideias ruins são combatidas com ideias melhores e não com prisão e criminalização de opiniões. Hoje tem discurso misógino, amanhã discurso conservador, depois discurso religioso. Que saco esse país! Tantas leis, tanta perseguição, querem nos calar, querem evitar o debate, querem evitar o confronto. Aqui mesmo no Senado Federal, quando a gente começa uma discussão mais acalorada, né, senadoras falam, isso está me ofendendo que eu sou mulher. Ou seja, já é um discurso aqui dentro. E é isso que me impulsionou a vir fazer esse discurso aqui. Senhor presidente, hoje o Brasil tem mais de 1.700 tipos penais e cada nova legislatura criamos dezenas de novos crimes. Sabe o que nós estamos vivendo, senhor presidente? Hipertrofia penal. O Estado cria leis para mostrar virtude, mas não cria justiça para aplicá-las. Enquanto isso, criminosos de verdade, traficante, estuprador, ladrão de dinheiro público continuam soltos. E o cidadão comum que trabalha, paga imposto e fala o que pensa, que corre risco de ser criminalizado. Quero concluir. Se tudo virar crime, senhor presidente, viveremos num país de criminosos. Quando todos são criminosos, o Estado tem que escolher quem punir. E aí morre a liberdade, a justiça e nasce o autoritarismo, o qual eu tenho pavor e muito medo. Por isso eu voto contra esse projeto, não por insensibilidade, mas por convicção, porque acredito que o direito penal deve proteger cidadão, não controlá-lo, porque acredito que a liberdade e a responsabilidade andam juntas, e porque acredito que a justiça não se constrói criminalizando tudo, mas educando, fortalecendo famílias, recuperando valores morais nas nossas escolas, nossos ensinos, nas nossas casas e valores espirituais que esse país infelizmente perdeu. Que o Brasil volte a ser um país onde a lei protege o inocente e pune o culpado, e não um país onde o medo de falar virou regra. Muito obrigado. Senhor, eu agradeço muito ao senador Jorge Seif. Permita-me, Vossa Excelência, que possa discordar das colocações, e no sentido de que a misoginia, o preconceito contra a mulher, ou a agressão contra a mulher, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação de ódio. Se Vossa Excelência quiser ter o cuidado, por exemplo, de abrir a Bíblia em Gênesis 3,16, quando Deus se manifesta contra Adão e Eva, Vossa Excelência, que o preconceito já vem desde o texto bíblico. Vossa Excelência que poderia até ler o texto bíblico 3,16, se não quiser, a senadora Soraya pode ler também, e ver que essa questão do domínio do homem contra a mulher precisa acabar. Precisa ter um respeito e que todos possam se manifestar de forma igual, sem absolutamente o domínio do homem sobre a mulher. Mas o texto bíblico, se eu não me engano, é 3,16. Vossa Excelência pode ler, por favor? Lê, por favor. 3,16, Gênesis. E a mulher... Deus se referindo a Deus falando com Eva. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Já vem do texto bíblico. Então, eu discordo completamente das colocações de Vossa Excelência e concordo absolutamente, em gênero, número e grau, do que o texto da relatoria da senadora Soraya Tronic descreve a respeito. É preciso combater todas as manifestações que queiram colocar a mulher num grau inferior ao homem. Todos somos iguais, não só perante a lei de Deus,
E esse texto deveria ser retirado do texto bíblico, também como a lei dos homens que gere hoje toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a respeito à mulher. Portanto, eu discordo com meus cabelos brancos e Vossa Excelência, por favor, não reaja achando que eu quero desqualificar o que Vossa Excelência pensa. Senadora Soraya Tronic. Eu respeito, mas também discordo da opinião do senador Jorge Seife. Ainda bem que a gente pode discordar. Isso é democracia. Toda unanimidade é burra. Se discordar do STF, tu não vai conseguir. Bom, mas o STF, aí nós temos que mudar a legislação, porque eles têm que cumprir a lei. Mas aí temos de mudar. Lá na CPI, o pessoal não quer... eles estão inconfortáveis com os HCs, mas o HC está na Constituição, uma cláusula pétrea, foi construída aqui. Então, muitas vezes a gente vê eles aplicando a lei que nós fizemos. E eu olhei muito... O pessoal tem falado muito da questão da dosimetria e tal, e eu li várias sentenças e existe uma proibição de julgar abaixo do mínimo legal. É o mínimo da pena, é o mínimo e máximo, existe uma proibição. Então, as contas, ali na dosimetria, 1 mais 1, 2, causa de aumento, causa de diminuição. Então, é complicado. Ou a gente muda, mas nós fazemos as leis e eles têm que segui-las. E a maioria das vezes eles estão seguindo, então nós temos que mudar. Mas eu gostaria de destacar a Lei número 10.446, de maio de 2002, que dispõe sobre a atuação da Polícia Federal, SAFE. E uma mudança em 2018 acrescentou o inciso 7. Não, só um minuto. O 7. O inciso 7, para atuação da própria Polícia Federal. E eu não vi, não sei de projeto de lei que vise suprimir isso aqui e retirar do projeto. Então, já está no nosso ordenamento jurídico. E diz assim, quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio à aversão às mulheres. Foi incluído esse inciso pela Lei número 13.642 de 2018, há pouco. Então, este termo já está no nosso ordenamento jurídico, mas precisa ser reforçado, porque isso aqui é da atuação da Polícia Federal. E eu digo para você não conhece, eu respeito, não conhece nenhum homem misógino. Espere nascer mulher, para você ver o que você pode. Aí eu acredito que você vai conhecer. Nasça mulher para você conhecer. Na outra encarnação, quem sabe, se você acredita, mas venha para experimentar o que é ser mulher na nossa sociedade. E principalmente com poder. Venha, senadora, para você ver como vai ser. E, principalmente, ouse discordar do líder. Ouse estudar. Ouse dizer que gostaria de dar a sua opinião. Ouse para você conhecer o que é a misoginia. Gostar é a pessoa ser hétero, o homem ser hétero. E ter relações sexuais com uma mulher apenas para satisfazer a sua lascívia, o seu desejo, é uma coisa. Agora, desrespeitar e simplesmente desconsiderar, isso existe, isso a gente sente no dia a dia. E eu te respeito, óbvio. O meu colega o Messias disse que conhece homens misóginos, mas tem gente que normaliza as coisas a ponto de... Eu não sei se você tem filha e tal, mas tem gente que acha normal... Que idade tem sua filha? 13. Chegasse um homem e falasse para sua filha, de 13 anos, contasse por aí, né? Pô, pintou um clima com a menina de 13 anos, 14 anos. Você ia achar normal? Nós temos que parar de normalizar. Não pode pintar clima com menina de 13 anos, de 14 anos. Então, vamos entender o que é realmente
a violência, a forma como agem com as mulheres, né? Então, só não podemos deixar isso ser normal. Pintar um clima com uma menina de 13 anos. Pintar um clima com uma menina de 14. Se é a filha dos outros, você não está nem aí. Se é a tua, você vai ficar bravo. Mas sempre é bom a gente trazer para o nosso... A gente se colocar no lugar daquela pessoa, e aí você vai começar a ver como é difícil e como o mundo dentro da tua casa está protegida, mas coloca dentro do Brasil, num mundo onde senhores, onde pinta clima, o senhor acha normal falar na televisão que pintou um clima. Normal, normal. Isso não é normal. Então, eu tenho certeza que você deve prezar pela tua filha. Um dia ela vai bater asas, vai ter a vida dela e você vai querer que o mundo seja o que a proteção de dentro da sua casa. A votação. Ah, mas agora eu quero falar, são 2000 anos de casa. Não, Com todo respeito, eu estou brincando. Eu me excedi mesmo, eu me excedi, desculpa. Não, desculpa. É porque eu E vamos votar. Vossa Excelência pode continuar. Eu consulto as senhoras senadores e senadoras se podemos realizar votação única para os projetos e para as emendas nos termos do parecer. Então, se concordam, faremos assim. O painel está aberto para votação. Os senhores senadores e senadoras já podem votar, inclusive os que estão nos gabinetes, pelo sistema remoto. Precisamos de, no mínimo, 14 votos para aprovar ou rejeitar a matéria. Gente, eu queria solicitar a Vossa Excelência que me designasse relator do PL 1469. É um projeto que nós ontem, senhor presidente, aprovamos na CSP, que é muito importante, visto que o Brasil é uma federação e que cada estado trata de forma diferente a idade mínima e máxima para a entrada em concursos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Nós ontem aprovamos um projeto que é oriundo da Câmara dos Deputados, que ele equaliza isso em todo o território nacional, foi aprovado por unanimidade, e eu gostaria de pedir Vossa Excelência que eu continuasse tratando desse projeto aqui. Com meus cordiais cumprimentos, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a relatoria do projeto de lei 1469, que altera o decreto 667 de 2 de julho de 69, a fim de estabelecer em âmbito nacional idade limite para ingresso nas carreiras de policiais militares e corpo de bombeiros militares. A matéria, senhor presidente, foi aprovada ontem na Comissão de Segurança Pública e encontra-se nesse colegiado aguardando designação de relator. Agradeço, Vossa Excelência, se puder atender o meu pedido. Obrigado. Claro, senador Jorge Seif, como pede Vossa Excelência, estou fazendo a designação para que ele possa relatar a matéria que ele citou há pouco. Senhores senadores e senadoras já podem votar, o painel está aberto, precisamos de 14 votos para a aprovação da matéria. Peço à Câmara, à secretária da mesa que possa ligar para os assessores dos senadores para a votação da matéria. Tamo junto. É divertidíssimo. Tem a história da cobra mulher, é aquela que é vil, entendeu? É ela que... tudo vem lá de trás. Mas ainda bem que há homens como Vossa Excelência, como todos os homens aqui que estão conosco, e eu faço questão de exaltar. Peço aos senhores senadores e senadoras que possam votar pelo sistema remoto dos seus gabinetes. Precisamos de 14 votos para concluir a votação. Até agora, só 8 senadores e senadoras votaram. Peço aí à secretaria da mesa e faça o contato com os assessores para que os senadores e senadoras possam concluir essa última votação dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
Quem vota sim, vota com o relatório da senadora Soraya Tronic. Não votaram ainda vários senadores, senador Omar Aziz, senador Fabiano Contarato, senador Augusta Brito, senador Everton, senador Isalci Lucas, senador Eduardo Gomes, senador Alessandro Vieira, senadora Zenaide Maia, senador Ângelo Coronel, senador Jacques Wagner, senador veneziano Vital do Rego, senador Alan Rick. Espera até 16, tem voto. Já temos votos suficientes. Vou encerrar aqui a votação. Põe aqui. Eu quero ver o voto contrário. O Brasil inteiro vai saber. Eu fechei sem querer, esqueci. Essa parte faltou. Encerra, Vai né? encerrar. Tá seguro, presidente? Encerrada a votação, determino a mesa que abre o painel. Votaram favoravelmente 13 senadores e senadoras, 2 votos não. Está aprovado o relatório da senadora Soraya Tronic. Aqui, presidente, porque teve os ajustes. Aprovado o projeto de lei número 896 de 2023, com emenda número 2 da CCJ e com os ajustes propostos pela relatoria, rejeitada a emenda 1 da CDH e aprovada a prejudicialidade do projeto de lei 985 de 2023. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Matéria terminativa. Não, são 2 projetos que nem o autor nem a relatora está presente, portanto, vamos adiar para uma nova reunião e está encerrada a presente sessão. Parabéns, presidente. E como as instituições como o BNDES atuam, é algo essencial para garantir que o país não apenas acompanhe, mas também participe ativamente dessa nova economia digital. Então, a gente selecionou 4 temas assim, principais, que eu não vou entrar em muitos detalhes, em benefício do tempo. Naturalmente, como já foi dito anteriormente, essa apresentação vai estar disponibilizada para quem tiver mais interesse. Assim, a gente tentou trazer aqui alguns pontos principais, desde já também me põe à disposição para caso alguém queira explorar algum tema específico sobre essa questão do contexto global, em que se insere o advento da inteligência artificial. Mas esses grandes temas, eu acho que são os pontos principais que a gente precisa observar para entender de que forma a gente consegue atuar nessa nova dinâmica que está se configurando agora no mundo e no Brasil, por consequência, né? A emergência climática, por conta do uso de tecnologias digitais, que ajuda, por um lado, a mitigação, mas também tem uma preocupação cada vez mais crescente com o consumo, tanto de energia quanto de água, para data centers, que são essa tecnologia de infraestrutura cada vez mais demandada para possibilitar o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial. A reorganização das cadeias globais de valor, né, muito no contexto que a gente viu recentemente com a pandemia, alguns conflitos também que estão gerando alguma desorganização e demonstraram alguma vulnerabilidade nas cadeias globais de suprimento após alguns choques.
E aí há necessariamente uma tendência de relocalização produtiva, então tem se falado muito de reshoring, nearshoring, né, para reduzir dependências externas e, por conseguinte, o que tem se observado mundo afora é uma reativação de políticas industriais e estratégias nacionais voltadas para a soberania tecnológica e produtiva. Isso sob um pano de fundo que já é muito claro para todo mundo, de ascensão da China em tecnologias críticas, falando aí tanto de semicondutores quanto da própria inteligência artificial, e a liderança em terras raras. E isso tudo descamba, aí já entrando aqui no assunto que nos concerne nesse momento, na crescente digitalização da economia. Então, assim, a economia digital, ela passa a ser um vetor preponderante na dinâmica de transformação econômica cada vez mais. Então, há uma consolidação da economia de dados como motor de produtividade e competitividade, com o seguinte, uma corrida global por chips e plataformas digitais estratégicas, tanto para IA quanto para computação em nuvem, né? E aí, nesse contexto, o BNDES ele vem tentando atuar como um catalisador dessa transformação em tecnologia da informação e comunicações por meio de 3 eixos interdependentes. Seria a modernização da infraestrutura digital, a inovação em produtos e serviços e a universalização do acesso e digitalização da indústria. Então, a gente diz que é interdependente porque a modernização da infraestrutura digital, ela possibilita, ela é essencial para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação que acaba retroalimentando a própria modernização da infraestrutura. A inovação, por sua vez, ela reduz o custo de acesso a essas novas tecnologias, então garante uma maior universalização do acesso a produtos digitais, a plataformas, a serviços possibilitados por plataformas digitais também. E, por fim, a universalização do acesso, ela possibilita mais pessoas conectadas e que por conseguinte, geram um desenvolvimento maior da infraestrutura que hoje é crítica para a dinâmica da indústria nacional. A gente classifica, isso é uma visão nossa particular, para fins de conseguir otimizar a nossa atuação e fomento ao ecossistema de inteligência artificial, 4 grandes grupos, 4 grandes categorias desse ecossistema, que seriam os desenvolvedores de modelos fundacionais, e aí a gente está falando dos grandes modelos, dos grandes LLMs conhecidos pelo ChatGPT, Claude, Gemini, mas também os modelos nacionais que vêm sendo desenvolvidos, Maritaca, Amazônia. O segundo eixo de hardware, que aí engloba, é um guarda-chuva mais amplo, que engloba desde chips especializados, servidores, supercomputadores, hardware embarcado, que faça um destaque para a questão do IoT, que a internet das coisas ela vem também despontando como um grande motor aqui de eficiência na nossa indústria. A gente fala muito de IA generativa e no contexto agora do crescimento, desse boom provocado de eficácia provocado pela IA generativa, mas há também, correndo em paralelo, uma grande aceleração das outras tecnologias que também consideradas como inteligência artificial, que a gente está lembrando aqui de machine learning, deep learning, e isso possibilita também um grande crescimento para essas tecnologias. Então, assim, cada vez mais o IoT está se tornando AIoT, como a gente costuma dizer por aqui. E demais componentes de infraestrutura tecnológica de base, né, que são impactados ou otimizados pelas aplicações de IA. Aplicações, assim, já tentando acelerar para não perder muito tempo, e infraestrutura de dados, né, estamos falando de cloud computing, data centers. Desses 4 grandes eixos, né, o BNDES consegue atuar de forma mais ativa em aplicações e infraestrutura, isso sem prejuízo, naturalmente, dos eixos de hardware e modelos fundacionais. Hardware, como vocês vão ver mais adiante, a gente conseguiu alguns resultados bastante expressivos também, mas é só no sentido de que hoje, com os instrumentos de fomento que a gente dispõe, a gente consegue fazer uma atuação mais incisiva, conseguindo gerar uma transformação mais eficaz na indústria. O posicionamento competitivo hoje no Brasil permite que a gente possa também atuar com outros vetores de fomento. A gente, hoje, majoritariamente, a nossa atuação é via crédito, mas também estamos explorando possibilidade de atuação via equity, tentando trazer aqui em números. Então, daqueles 4 grandes eixos, os 3 eixos principais que a gente consegue atuar são os eixos de desenvolvedores, aplicações. A gente já tem um resultado aí, considerando de janeiro de 23 até outubro de 25, 713 milhões de reais. Hardware foram 552 milhões de reais em operações
Infraestrutura, basicamente data centers, foram 200 milhões de reais em operações. São 14 operações ao todo de financiamento, diferentes elos da cadeia, tá? Os nossos instrumentos de apoio. Em projetos que, de alguma forma, eles abarcam soluções de IA no processo produtivo e ou no produto final. E, assim, mais para ilustrar também, temos hoje no pipeline de projetos, isso são operações que ainda não estão encerradas, não foram aprovadas, né? Então, esses valores podem mudar, porque por conta de diferentes estágios da engenharia financeira da operação. 15 segundos. 1 bilhão e 700 milhões de reais. E lembrando, tudo isso está inserido no contexto da nossa participação no PIBIA, no qual a gente atua junto com a FINEP em três eixos, né, em 3 ações, ação 41, 43 e 48. Passei um pouquinho do tempo, peço desculpa pela pressa. Necessariamente, se alguém precisar de alguma informação adicional, me coloco à disposição aqui para esclarecer mais adiante. Muito obrigado, doutor Marconi Edson Ferreira Viana, gerente do Departamento das Indústrias de TI, Telecom e Economia Criativa do BNDES. Parabéns pela atuação do banco, sem dúvida nenhuma é essencial, né, para esse ecossistema funcionar no Brasil de forma eficiente, a participação dos órgãos de fomento, né, também. Nós vamos passar agora para a segunda fase, né, dessa nossa audiência pública, na qual iniciamos com a leitura das perguntas e comentários enviados pela E-Cidadania. Aliás, eu já agradeço de antemão a todos aqueles que participaram e enviaram suas perguntas e comentários. E depois eu vou retornar a palavra, né, para os nossos apresentadores para suas considerações finais e resposta às perguntas que acharem conveniente, né, que estão dentro da sua área de trabalho, do seu escopo. O João, do Acre: de que forma a precarização do trabalho causada pela incorporação de IA nas indústrias será enfrentada? Sofia, da Bahia: será garantida alguma proteção aos artistas que têm o seu trabalho e propriedade intelectual roubados pela produção de imagens por IA? Emanuel, do Maranhão: como regularizar o uso de IA no Brasil, principalmente as generativas de vídeo e imagem? A IA é uma ótima ferramenta, mas devemos ter cuidado. Helena, de São Paulo: o Plano Brasileiro de IA impulsiona a inovação ou apenas legitima uma tecnologia ainda sem controle social efetivo? O Tiago, do Ceará: de que modo a IA pode contribuir para o aumento da eficiência dos serviços públicos? A Luísa, de São Paulo: quais medidas serão tomadas para as pessoas que foram prejudicadas por IA? Deepfakes, fake news, roubos de propriedade intelectual e etc. Mais perguntas? A Laura, do Paraná: como o Plano Brasileiro de IA resolverá questões de fiscalização e regulamentação dos direitos autorais e produção intelectual apropriada por inteligência artificial? Maria, de Goiás: como a IA será impedida de ser usada em golpes e disseminação de fake news? A Ana, de Santa Catarina: haverá alguma regulamentação de IA para evitar vazamento de informação pessoal ou propagação de informação falsa? Natasha, do Pará, desculpe: o Plano Brasileiro de IA tem ações concretas para requalificar profissionais visando o novo cenário de trabalho com automação? O Tiago, do Ceará: de quais formas o governo pretende usar os recursos de IA na educação e segurança pública? Comentários. O Luiz, do Paraná: a IA é fundamental para a nossa evolução quando usada de forma ética. Sofia, de Minas Gerais: a regulamentação dessas ferramentas deve ser feita o quanto antes, principalmente se considerarmos o estrago que podem fazer nas eleições. O Elias, de Goiás: com educação nas escolas, treinamento de professores e órgãos públicos, usaremos essa nova ferramenta a favor do povo. Maria, de Rondônia: hoje em dia, as inteligências artificiais já enganam pessoas desavisadas e, com seu avanço, isso só irá piorar. A regulamentação ou proibição é muito necessária. O Edeugísio, de Minas Gerais: deve-se limitar o uso de IA em atividades eleitorais e filtrar as distorções da realidade provocadas com o intuito criminoso. Lucas, de Santa Catarina: a implementação de data centers, principalmente estrangeiros, em território nacional, é um escárnio para com o meio ambiente e a população. Eu agradeço as perguntas e comentários, né, como um comentário geral assim, a respeito das perguntas. Você vê que existe uma preocupação da população com relação ao
utilização da inteligência artificial de forma incorreta, né? Um dos comentários que eu fiz no início, né? Não é à toa que eu fiz aquele comentário, que eu já presidi aqui muitas audiências públicas sobre o tema, então, de certa forma, eu já esperava, né, essa preocupação, e dizer para aqueles que enviaram as perguntas e que têm as preocupações que, sim, nós temos uma legislação, né, que iniciou no projeto de lei 2338, que passou aqui pelo Senado, está na Câmara dos Deputados agora, que ela não é uma regulação da tecnologia, mesmo porque você não regula a tecnologia, mas é um marco de IA que traz limitações da utilização e também, né, que traz condições jurídicas para que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada no Brasil para melhor eficiência dos nossos sistemas e, vamos dizer assim, maior soberania, né, no controle desses dados aqui também. Então, essa preocupação está sendo endereçada aqui dentro do Congresso Nacional. Obviamente, uma legislação de alguma matéria que seja transversal a muitas áreas, ela não pode conter todas essas áreas, mesmo porque grande parte dessas áreas, né, já tem a sua legislação própria, né, no que concerne, por exemplo, a proteção de direitos autorais. Existem leis sobre direitos autorais que devem endereçar a utilização de IA, assim como existem leis e regulações no processo eleitoral que vão endereçar a utilização de IA e assim por diante. Então, essa legislação ela não cuida obviamente, ela não pode embarcar todas essas áreas que a IA ela tenha algum tipo de impacto, porque já existem legislações próprias para isso, mas ela deve endereçar de forma principiológica e também no gerenciamento de risco da utilização de IA, para que se tenha segurança jurídica, novamente, na aplicação, utilização, desenvolvimento de IA no país. Uma questão que eu vejo aqui que é bastante preocupante de forma geral, mas e tem muito a ver com a educação, que é justamente o medo que existe da inteligência artificial assumir posições de trabalho, né, e como que isso vai ser endereçado. Então, isso tem a ver muito com as empresas, tem a ver muito com a educação, e sem dúvida nenhuma é um tema que precisa ser tratado. Lógico que isso exige a requalificação de pessoas e a utilização, assim como na agricultura, com a mecanização da agricultura, muitos postos de trabalho de menor, vamos dizer assim, utilização de sistemas, né, que basicamente manual, tiveram que se transformar, então, para trabalho com a mecanização. Então, isso é parte do processo de desenvolvimento de tecnologia. O medo é justificável, mas as soluções são existentes em termos de estruturação. Eu gostaria, então, de retornar a palavra aos nossos debatedores, iniciando pela doutora Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, para 2 minutos de considerações finais e responder algumas perguntas que achar adequado. Obrigado. Muito obrigada, excelentíssimo senador. Acho que as suas considerações agora, de alguma maneira, já direcionam um pouco um diálogo, mais do que uma resposta às preocupações colocadas, e é muito bom ouvir essas preocupações dos espectadores e perceber que a população está consciente e ciosa, né, das preocupações que realmente a gente tem que ter, né? Então, eu queria também aproveitar esse momento para parabenizar aqui todos os expositores. Eu acho que foram todas apresentações excelentes que mostram um governo e um setor de ciência e tecnologia, de educação, de fomento, como o BNDES, sintonizado e articulado para endereçar o nosso desenvolvimento como país nessa área hoje digital que é tão importante. Isso já é o sinal final? Então tá bom. Não, então eu só gostaria mesmo de agradecer a oportunidade. Acho que ressaltar que, com relação aos diferentes setores da administração pública, hoje a gente tem uma estratégia nacional de governo digital e, dentro dela, os diferentes setores atuando
né, hoje nós temos na saúde, nós temos também, como mencionado aqui pelo diretor Fernando na educação, a Rede Nacional de Dados em Saúde, já instituída por um decreto presidencial. Temos trabalhando com um modelo de governança de dados, trabalhando com proteção de dados, enfim, preparando o terreno para escalar na IA, e escalar com soberania digital e com soberania sobre essa nova tecnologia. No mais, parabenizar, agradecer muito e nos mantermos à disposição e agradecer em nome do ministro Alexandre Padilha. Obrigada. Nós que agradecemos a doutora Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, né? Eu passo a palavra na sequência para considerações finais e respostas às perguntas que achar adequado ao doutor Fernando de Barros Filgueiras, diretor de Informações Estratégicas e Inovação do Ministério da Educação. Bom, em primeiro lugar, queria aqui, eu acho que agradecer essa oportunidade, essa discussão é muito importante e acho que isso se reflete, sobretudo, nas perguntas que surgiram, como o senador astronauta Marcos Pontes mesmo colocou, preocupações regulatórias extremamente importantes e que estão endereçadas hoje no PL 2338, né, e que, obviamente, eu acho que o Brasil, como sociedade, vai ter maturidade para discutir todas essas questões ali e, de fato, criarmos um regime regulatório adequado para essa questão. No âmbito das perguntas aqui, eu queria só me concentrar na pergunta do Tiago, do Ceará, que eu acho que ele endereça para as questões sobre de quais formas o governo pretende usar os recursos de IA na educação e segurança pública. Evidentemente, eu não posso falar pela segurança pública, mas pela educação, nós temos essa perspectiva de fortalecer o treinamento de professores para lidar com a questão da inteligência artificial, adotar, tanto na educação básica como na educação superior, linhas transversais para construir conhecimento sobre IA, e estamos desenvolvendo um referencial para uso e desenvolvimento responsáveis de inteligência artificial na educação, que é endereçado, sobretudo, a estudantes, professores, mas também desenvolvedores de tecnologia, para a gente poder, de fato, lidar com os diferentes dilemas que envolvem a questão da educação, desde questões como proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, como a questão do uso de telas, que são questões extremamente importantes e que estão relacionadas com o tema aqui. E pensando o sandbox exatamente como uma oportunidade também para acelerar o desenvolvimento de IA para a educação de forma segura e adequada com relação a esse referencial que está sendo construído e que no momento agora se encontra em consulta pública. Enfim. Muito obrigado, doutor Fernando de Barros Filgueiras, diretor de Informações Estratégicas e Inovação do Ministério da Educação. Esse é um exemplo exato que eu estava falando da necessidade dessa regulação de IA correndo aqui no Congresso, dela ter esse enfoque mais geral, vamos dizer assim, dizendo os limites do que pode, o que não pode fazer. Agora, como, de que forma, qual intensidade, etc., isso tem que ser feito pelos setores, né? Porque não dá uma legislação como essa cobrir tudo, né? Seria praticamente impossível e desatualizada na sequência. Então, é um bom exemplo, né, de como vai ser utilizado na educação, na saúde e assim por diante. Oi? Tá bom. Eu passo a palavra, então, agora ao Dr. Caetano Pena, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, as suas considerações finais em resposta a algumas perguntas. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar pela iniciativa. Eu andei olhando aqui as perguntas, né, que são uma amostra, né? São mais de 250 perguntas. Eu também olhei a audiência anterior, foram 100 perguntas. Então, mostra só o interesse da sociedade pelo tema. A maior parte das perguntas ela tem a ver com a regulação da IA, né? E o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, tentou não atravessar os trabalhos legislativos de regulação da IA, e sim apoiá-lo.
Então, eu queria destacar apenas uma ação que está sendo estruturada, que é a criação de um Centro Nacional de Transparência Algorítmica, que vai apoiar justamente e endereçar muitas dessas questões. Ele ainda não está realizado, ele está sendo preparado. E queria também destacar uma gama de perguntas que talvez não tenham sido representadas por essa amostra, que tem a ver com o monitoramento do plano. O plano ele foi proposto pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o livro que é o PEBIA, ele é um resultado do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é assessorado pelo MCTI, que é assessorado pelo CGE. Então, nós recebemos mais de 40 documentos com propostas, mais de 300 propostas, entraram no plano aquelas que tinham recursos, e nós fizemos um esforço dentro do CGE, nós somos uma casa de pensamento, um think tank, nós fizemos um esforço para cada ação ter uma meta e cada ação ter um prazo. Então, como mostrou a fala da Márcia, mostrando as ações do LNCC, ela falou, qual é a meta? A meta tinha uma meta qualitativa, quantitativa e um prazo. E não está no plano, mas nós temos no CGE os indicadores de acompanhamento disso. Então, tudo que está no plano, ele tem um processo de governança específico que vai ser apoiado pelo CGE. Nós já estamos atuando no apoio ao GT do PEBI, um GT interministerial, e muito em breve nós devemos ter público um painel de acompanhamento das ações do PEBI. Ainda não está publicado, mas deve ser feito, acreditamos que até o final do ano, esse painel. Mais uma vez, obrigado e agradeço pelas perguntas. Muito obrigado, doutor Caetano Pena, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. E eu passo a palavra, então, na sequência, para considerações finais e respostas às perguntas, a doutora Márcia Aparecida Almeida Pereira, analista em Ciência e Tecnologia do Laboratório Nacional de Computação Científica. Por favor. Oi. Todas as preocupações são muito pertinentes, né? Tem a questão do vazamento de informação pessoal, que é uma preocupação, e que a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais tem feito um trabalho muito bom. A gente tem avançado em muitas áreas aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que destacar isso. Uma delas é a questão da proteção de dados pessoais, que a gente consegue fazer quando, né, respeitando a legislação nacional e com as instituições nacionais. Por isso que é tão importante a gente montar estruturas robustas nacionais, porque dentro dessas estruturas robustas a gente respeita as leis, né? Então, a gente tem mais facilidade para tomar cuidado das nossas informações pessoais, a questão da transparência algorítmica no cuidado da propagação de informação falsa, o cuidado com o crime cibernético, como falou o senador astronauta. O crime cibernético, se junto hoje, seria, eu acho que, a terceira economia do mundo. Então, é muito relevante, a gente precisa levar, né, considerar, preocupar. O Laboratório Nacional de Computação Científica, ele está criando um laboratório ali dentro, que ele chama de Laboratório de Inteligência Artificial com Segurança e Privacidade. A gente quer destacar esse nome, sabe? Segurança e privacidade, porque a gente precisa cuidar dos nossos dados, da segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? A propagação de informação falsa, quanto prejuízo tem causado, né, na saúde, em tantas áreas. Então, assim, esse cuidado nós temos que ter. E eu vejo que a gente está avançando na regulação, o PL 236 também né, contribuindo nessa área, e todos nós estamos comprometidos. Então, eu acho que assim, eu gostaria de parabenizar também todos os colegas e parabenizar as instituições pelo trabalho que tem sido feito. A gente sente que está avançando, e isso é muito importante, né? Então, agradecer nessa manhã e dar um bom dia e uma boa tarde, bom trabalho para a gente continuar esse dia aos demais colegas. Obrigado, muito obrigado, doutora Márcia Aparecida Almeida Pereira, analista de Ciência e Tecnologia do Laboratório Nacional de Computação Científica. Está aí essa junção, né, de inteligência artificial, proteção de dados, segurança cibernética. Eu vejo só entre nós, eu tenho falado isso na Comissão de Segurança Cibernética, que isso, assim como segurança operacional, vamos chamar de segurança operacional, aquela segurança de safety em inglês, né, que tem desde casa, cuidado com as tomadas, cuidado com acidentes, com crianças, com escadas, com banheiro, com todas, né, escorregar. Né, isso exige não adianta só a regulação, não adianta só a lei em cima disso, exige uma conscientização, né, isso vem aí de divulgação, de falar a respeito do assunto, da necessidade, no cuidado com os próprios dados. As pessoas colocam dados à vontade na internet, né? E isso é muito preocupante, esse tipo de coisa. Ou mesmo com a inteligência artificial, a pessoa passa muitos dados para a inteligência artificial, querendo que ela trabalhe com aqueles dados e dê uma resposta, mas isso ainda é inseguro. Então, é importante que as pessoas tenham noção,
né, de cuidado com os seus dados, o que você coloca à disposição, que aquilo se torna basicamente público, né, e vai saber quem está aplicando, usando aquilo lá. Pode ser de maneira positiva, mas também tem muita gente que usa isso de forma negativa, né? Então é importante esse cuidado. Eu passo a palavra, então, agora para as considerações finais, a doutora Dalila Machado, coordenadora do Núcleo de Inteligência Artificial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE Nacional. Bom, eu gostaria de agradecer novamente em nome do nosso presidente Décio Lima, do SEBRAE Nacional, e eu identifiquei aqui 4 perguntas que eu acho que tem muito a ver com o SEBRAE, apesar de falar de requalificação profissional, precarização de trabalho e a parte de regulamentação de direitos autorais. Tudo isso impacta também nas pequenas empresas, né? Principalmente quando a gente está falando de direitos autorais e produção intelectual de artistas, quando a gente trata do eixo de economia criativa. Então, enquanto a gente não tem respostas, né, sobre fiscalização e regulamentação, porque tudo isso ainda está em andamento, o SEBRAE ele tem tomado atitudes no sentido de ajudar o pequeno empreendedor e os artistas, né, da parte de economia criativa, como utilizar a inteligência artificial ao seu favor dentro do negócio. Que tipo de personalizações podem ser feitas, que tipo de estratégias podem ser usadas e assim por diante. Na parte de requalificação e precarização de trabalho, que também foi citado, a gente vem principalmente com os cursos online, né, falando também da parte de conscientização, como o senador pontuou. Na parte de conscientização, utilização de ferramentas e principalmente a disponibilização de informação de qualidade para os pequenos negócios em língua portuguesa. Hoje a gente tem muita ferramenta espalhada, a gente tem uma série de termos de uso para serem lidos e etc., mas a maior parte em inglês, né? Então, essa é uma das missões do SEBRAE, que eu acho que está contemplado aqui nas perguntas. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, parabéns novamente pelo trabalho feito pelo SEBRAE. Agradeço a doutora Dalila Machado, coordenadora do Núcleo de Inteligência Artificial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Finalmente, eu passo a palavra, então, para suas considerações finais, doutor Marconi Edson Ferreira Viana, gerente do Departamento das Indústrias de TI, Telecom e Economia Criativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na participação remota. Mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder participar desse fórum tão interessante, esse debate, assim, cada vez mais urgente, né, da inteligência artificial. Eu gostaria de encerrar reforçando a importância de tratarmos a inteligência artificial não apenas como uma fronteira tecnológica, mas uma agenda de desenvolvimento nacional. Então, e o BNDES, nesse contexto, ele tem buscado atuar de forma estratégica na construção dessa agenda, do desenvolvimento dessa agenda, né? Conectando tanto a política pública com o investimento produtivo e, acho que mais importante também, a geração de conhecimento. A gente não pode esquecer realmente desse vetor que ele é tão importante para a multiplicação do desenvolvimento da nossa indústria, né? O efeito multiplicador que ele gera internamente. E o nosso papel é ajudar a transformar o potencial do Brasil em resultado concreto, né? Então, apoiando todos os entes que estão envolvidos nessa dinâmica, as empresas, universidades, órgãos públicos, na criação das soluções que consigam, de fato, fortalecer a nossa soberania tecnológica e que possam ampliar de forma efetiva a competitividade do Brasil. E aí, nesse cenário, acho que o PIB é importante a gente dar esse destaque, né? Ele é um passo fundamental nessa direção, né? A participação do banco é uma demonstração que a gente está comprometido a fazer essa política sair do papel com resultados mensuráveis. É muito importante esse acompanhamento e o impacto social e econômico, né? O desafio ele é bastante grande, mas eu acho que o Brasil ele tem ativos que são únicos, que a gente tem que valorizar. Para além da questão geográfica, que costuma ser muito destacada no debate da inteligência artificial, por conta de data centers, mas acho que é importante lembrar também do nosso capital humano, a diversidade, a criatividade e a solidez das instituições. Acho que são 15 pilares segundos. fundamentais. Então, se a gente souber coordenar os esforços e manter o foco em inovação como propósito, a gente consegue ocupar um espaço relevante nesse novo cenário global
E, naturalmente, o BNDES está à disposição para seguir colaborando de forma estruturante e transparente nessa agenda. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Marconi Edson Ferreira Viana, gerente do Departamento das Indústrias de TI, Telecom e Economia Criativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a fala, então, do doutor Marconi, nós encerramos todas as participações. Eu aproveito esse momento para agradecer a participação de cada um dos debatedores, agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pela TV, Senado, seja apenas acompanhando, seja enviando perguntas e comentários. Agradecer a nossa mesa também pelo trabalho, sempre eficiente aqui, e que tudo funciona de acordo. E, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos e um bom dia. Né? Então, é quanto que ele pretende arrecadar a mais do que ele pretende gastar. E é exatamente essa economia que ele usa para pagar a sua dívida. Né? Então, quando a economia está crescendo e a arrecadação está forte, eu consigo, obviamente, ter mais espaço para fazer muitas despesas ou mais despesas. O problema acontece quando essa arrecadação cai e aí o meu recurso à disposição cai também. E aí, como é que eu faço para fazer minhas despesas se elas são majoritariamente obrigatórias, né? Então, como é que eu faço esse ajuste? E aí, o que a gente fez? Para ter um controle maior na despesa, também foi incorporado o limite da despesa, e esse arcabouço novo, que foi aprovado em 2023, ele permite que a despesa cresça em termos reais, que é descontada a inflação, o IPCA, até 2,5%, né? Isso é para quê? Para numa situação de crescimento muito vigoroso, a receita cresça muito, eu ainda assim consiga ter um limite da minha despesa para que eu não contrate uma despesa que seja sustentável. Numa situação que o crescimento econômico fique mais normal, ou mais perto do que seria o potencial da economia brasileira, que é abaixo desse 2,5%, por exemplo, eu não tenho uma dificuldade para pagar minhas despesas, né? Então, é um pouco por isso que eu também tenho um limite da despesa para ter uma racionalidade na minha gestão fiscal. A despeito disso, é importante que a gente diga que a gente tem tido déficits fiscais recorrentes desde 2014. Já tem mais de uma década que a gente não consegue ter resultados positivos. Quer dizer, a gente está gastando mais do que arrecada desde 2012, né? E no caso da União, a gente tem um certo conforto, que é poder se financiar em mercado financeiro. A gente consegue emitir dívida e pagar as nossas contas, né? É claro que isso tem um limite. Quanto mais a gente fica gastando mais que arrecada, é natural que quem empreste dinheiro para o governo brasileiro e peça mais juros para pagar essa dívida, e quanto mais juros, menos a economia cresce, menos o governo arrecada, mais gente passa a depender do governo, então a gente entra num ciclo vicioso de mais dependência de recurso público e menos recurso à disposição e menos crescimento econômico, né? Então, é isso que a gente não quer que aconteça no Brasil. E no caso dos entes regionais, estados e municípios, a situação fica até pior, porque se você não tem, os estados não têm acesso ao mercado de títulos de dívida para poder se financiar em situações de dificuldade. O que acontece, como a Márcia bem disse, houve momentos aqui no GDF que o setor de educação não tinha recursos para pagar a folha de pagamento. Por quê? Porque a receita deve ter caído no GDF no momento, a despesa era obrigatória, obviamente tinha que pagar o salário dos professores, mas como não tinha de onde tirar o dinheiro, o que aconteceu? O Estado tem que vir para o governo federal tentar obter o recurso necessário para pagar a sua conta, né? Então, é só para a gente tentar mostrar como é complicado, às vezes, a gente depender de arrecadação para poder garantir os pagamentos necessários que cada governo faz. E aí, olhando um pouco para a realidade do Fundo Constitucional do DF, aqui é a composição de 2024, tá? A despesa total em torno de 25 bilhões, sendo que quase 80% é despesa de pessoal. Basicamente, então, a despesa obrigatória, a despesa corrente, para a qual a gente precisa de previsibilidade para poder ter essa tranquilidade para fazer esse pagamento sem nenhum atraso, né? E aqui eu mostro um pouco dessa evolução da despesa, dos aportes da União ao CDF. Aqui é o valor total
já descontada a inflação, tá? Aqui é a preço de 2025, então já é a variação real de fato. E, assim, só para lembrar que a gente não teve nenhuma alteração na regra vigente, né? Essa regra, a proposta da PEC do senador é basicamente constitucionalizar uma regra que está hoje prevista numa lei ordinária, né? Então, é só para mostrar que, em termos reais, essa vinculação à arrecadação, à receita corrente líquida, não garante uma estabilidade na despesa, no aporte da União FCDF. Tem vários anos aí, 2016, 2021, 2022, onde a receita, a despesa, o aporte acabou caindo porque a receita corrente líquida teve uma variação negativa, né? Então, em termos reais, né? Sempre dizendo em termos reais. Então, só para dizer assim, que há uma preocupação nossa, olhando as contas da União, por exemplo, de estar vinculando despesa à arrecadação, porque a gente, no caso nosso, a gente tem uma despesa que é majoritariamente obrigatória, e o Fundo Constitucional é majoritariamente uma despesa obrigatória, porque é despesa de pessoal. E se você tem flutuações na arrecadação, você pode ter situações onde você não vai ter o recurso necessário para fazer esse desembolso, né? Então, isso é uma preocupação. Então, a gente tem uma certa preocupação de ter vinculações de despesa a variações de arrecadação. E aqui, só para complementar, que é exatamente a variação real da despesa com a FCDF a cada ano, a gente mostra que esse indicador é um indicador que varia muito, né? Então, você sustentar uma despesa que tem que ser previsível, que tem que ser fácil de planejar, com um indicador que varia bastante a cada ano, pode não ser a melhor opção. E só para fazer uma comparação com o regime fiscal recém-aprovado, 2023, o novo arcabouço, ele permite, como eu falei, um crescimento da despesa em até 2,5% em termos reais, né? Se eu pegar essa média de variação real da despesa com a FCDF, que é vinculada à receita corrente líquida, essa média dá em torno de 1,6 em termos reais, quer dizer, ele cresceria até menos do que a despesa permitida pelo arcabouço, tá? É só para dizer, então, que a gente tem uma preocupação, a gente já tem um orçamento bastante engessado por despesas obrigatórias, por despesas que são vinculadas à arrecadação. Então, isso gera para o gestor fiscal uma dificuldade muito grande de fazer as suas escolhas, né, de fazer seus compromissos, suas prioridades com a sociedade, e também para dizer, assim, um argumento bem técnico, assim, eu não tenho, obviamente, competência para falar politicamente, que vincular a despesa à arrecadação não é garantia de previsibilidade, não é garantia de que as coisas vão continuar crescendo. E olhando para frente, só voltando um pouco aqui, a gente viu que a despesa com a FCDF teve um grande ganho em 23, 24, porque o crescimento econômico está mais vigoroso, porque o governo conseguiu aprovar medidas de receita no Congresso. Mas olhando para frente, assim, acho que a maioria das casas econômicas prevê um crescimento menor para o ano que vem, para os próximos anos. Temos juros reais bastante elevados, isso é um pouco do que está acontecendo. E o próprio Congresso tem sido cada vez mais resiliente em aprovar medidas novas de arrecadação. Então, tudo isso pode, eventualmente, significar uma evolução menos positiva da arrecadação daqui para frente, o que também pode indicar menos aportes do governo federal para o FCDF. Então, gente, só queria passar essa mensagem, agradecer muito o espaço aqui e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Davi. Bem, pela apresentação, Davi tem toda a razão nesse sentido. Foi exatamente o argumento usado aqui na época do arcabouço fiscal, né? Essa questão das despesas obrigatórias, e de fato 91% hoje já tem os percentuais obrigatórios, educação, saúde, segurança, né? E sobra muito pouco realmente de despesa discricionária. A gente tem que apostar que o governo tem que ser eficiente e crescer, por isso que a gente aposta mais, né? Mas quando a justificativa que eu consegui aqui convencer os senadores a excluir o Fundo Constitucional do arcabouço, foi exatamente o que eu peguei, exatamente no início. Se você pegar em 2002, quando foi criado 2.900, e corrigindo para a inflação, nós estaríamos recebendo em 2024 11 bilhões. E hoje a gente recebe 24. Então, quer dizer, menos da metade do que nós receberíamos. Esse talvez tenha sido o argumento mais
forte, né, para convencer a exclusão. Mas é um debate, né, político, por isso que eu estou dizendo, a gente precisa mobilizar a sociedade e o Distrito Federal, porque, como foi apresentado aqui, e o governo federal é isso mesmo, essa é a linha, a gente precisa, né, ter esse cuidado aí. Com relação a isso, como nós somos do DF, nós sempre devemos os interesses do DF, né? Mas, evidentemente, que tem que pensar no país também. Eu só para mostrar uma campanha que nós fizemos na televisão, você tem um vídeo aí para passar? Passamos na televisão e nas redes sociais, e a gente precisa implementar isso um pouco mais. Quem nasce em Brasília tem orgulho de dizer para o mundo: eu sou brasiliense. E para quem é servidor público, então, a gente sabe o valor. E você, já ouviu falar do Fundo Constitucional? Sabe como funciona? Então vou te explicar. Desde que o Brasil era império, que a União repassa dinheiro para a capital federal, para custear os seus serviços de educação, saúde e segurança. Isso porque a capital federal não foi feita para arrecadar impostos e precisa dessa ajuda financeira. É com esse fundo que podemos melhorar a vida do servidor público. Mais segurança com a manutenção e melhoria do efetivo e da estrutura das polícias militar, civil, penal e do Corpo de Bombeiros. Assim, o governo do DF poderá contratar e dar aumento aos policiais e bombeiros e a tão esperada paridade com a Polícia Federal poderá se tornar realidade. Saúde forte. Com o pagamento de profissionais, abastecimento de hospitais e postos de saúde com medicamentos, equipamentos, além da manutenção de programas como o Saúde da Família e atendimentos especializados. Educação de qualidade. Os salários dos professores garantidos, melhorias na infraestrutura das escolas, compra de materiais didáticos e continuidade de programas educacionais para os estudantes. Hoje, o fundo representa cerca de 40% da receita do DF. Agora, imagina tirar 40% do seu salário. Como vamos avançar? 40%? É sério isso? E foi assim que criamos a PEC do Fundo Constitucional do DF. A PEC do Fundo. É para você, servidora e servidor público. Declare seu amor por Brasília. Junte-se a nós. Fundo Constitucional do DF. Mexeu com ele, mexeu comigo. 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 No fundo, estamos defendendo o DF, garantindo recursos para segurança pública, saúde e educação. Vamos garantir o fundo. Mexeu com ele, mexeu comigo. Bem, essa campanha foi feita exatamente por isso, porque além de ser a capital da República e responsável pelo crescimento do país e desenvolvimento da região centro-oeste, norte, etc., Brasília não tem as mesmas condições de competição com os outros estados. Então não dá para você competir com o agro, com Mato Grosso, com Goiás. Não dá para você competir com a indústria, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Até porque o quadradinho é pequeno, não temos como colocar aqui grandes indústrias. Por isso é que nós temos aqui o fundo, exatamente para bancar, não só ajudar a bancar as despesas, como sempre foi, mas nós temos aqui mais de 200 representações de embaixadas e outros. Né? Você tem aí grande parte dos prédios e das áreas é do governo federal, também não tem IPTU, não tem imposto. Então, nós temos uma série de restrições com relação ao aumento de receita, por isso é que o fundo para nós ele é fundamental. Então, quem puder, viu, Leide, lá nas escolas, viu, Márcia, no sindicato, pedir para o apoio, isso é importante, tá? Tem aqui todo o QR Code explicando o que é o fundo, exatamente para a gente ter o apoio de todo mundo, para a gente poder votar essa PEC o mais rápido possível. Tem aqui umas perguntas, rapidamente, aqui a Marília de São Paulo pergunta, a PEC de um impacto o financiamento do Fundo Constitucional do DF? Não, fica exatamente a mesma coisa, não muda nada com relação ao que está hoje. O que muda é que realmente transfere esse mesmo recurso para o DF para ele fazer a organização e a manutenção da segurança e auxiliar no financiamento da educação e da saúde. Então não muda, não tem modificação nenhuma no orçamento. O Luiz do Paraná, o que muda na correção dos repasses do fundo com a PEC? Absolutamente nada. Nós estamos pegando o que está na lei e colocando na PEC a correção.
A Mila, do Distrito Federal. Quais seriam os impactos fiscais e orçamentários para a União com a aprovação da PEC que garante a correção anual dos recursos? Também não muda absolutamente nada. Continua sendo o que é hoje, né? O que está... A correção é exatamente igual. O Ronaldo do Rio de Janeiro. Se alguém... Mas isso é tudo igual porque a PEC, então, né? Exatamente. Para passar... Porque hoje, para qualquer concurso ou reajuste, o governo local tem que tomar iniciativa, vai para o Ministério do Planejamento, vai para o Ministério da Gestão, vai para o Ministério da Casa Civil, vem para o Congresso, aí o Congresso vai para a Câmara, vai para o Senado. Cara, é uma burocracia danada, sendo que compete realmente aos governadores organizar a segurança, educação e saúde. O Ronaldo do Rio de Janeiro, como a PEC pode assegurar uma distribuição mais justa dos recursos do fundo e fortalecer os serviços públicos do Distrito Federal? Exatamente, consolidando e dando mais autonomia para o governo local decidir as suas, né, sem ter que pedir bênção aqui para o Senado e para a Câmara e para o governo federal. O Luiz do Paraná, o projeto garante previsibilidade do orçamento do DF? Sim, lógico. Como já garante hoje. Esse dinheiro que está no orçamento da União, ele já é colocado no orçamento do DF. Independente se vai ter reajuste ou não, o dinheiro está lá. Garantido, porque tem o valor já definido e a correção da definida. A Renata, aqui do Distrito Federal, a vinculação da receita corrente líquida pode alinhar o fundo ao ciclo econômico, mas exige pisos para proteger serviços essenciais? Não. É do jeito que é hoje. Se cair, se realmente não tiver crescimento econômico, não tem crescimento do piso. Mas a gente trabalha na expectativa que os governos cresçam, né? Porque realmente o Brasil precisa crescer, apesar que está estagnado já há algum tempo. Como a Júlia, de São Paulo, como a PEC garante equilíbrio fiscal sem comprometer o serviço público do Distrito Federal? Não altera essa questão de equilíbrio, né? Continua exatamente como está. Só dá mais autonomia para o governador. A Ana, do Distrito Federal. Será que os reajustes dos repasses garantem educação, saúde e segurança com mais justiça e equilíbrio? Com certeza, né? Vocês vão ter condições de negociar direto com o governo local. Não tem que passar pela... Primeiro, hoje o que acontece? Há todo um esforço de negociação com o governo local, aí o governo local decide, aí tem que ir para o governo federal. Aí chega aqui, o governo federal não concorda com o governo local. É o que está acontecendo. Em fevereiro, mandaram uma proposta, depois fizeram 500 reuniões e chegaram a um valor diferente do que o governador propôs. E agora vem para o Congresso para aprovar ainda, que ainda tem essas questões de aprovação. Então, fica muito mais prático discutir isso aqui no Distrito Federal e o governador tem autonomia para fazer imediato aquilo que é prioridade para o governo. Vitor, de São Paulo, quais seriam os mecanismos de transparência utilizados para eventuais compensações? Bem, transparência já é o obrigatório, nem tudo, né? Portal da transparência com tudo, todos os gastos, todas as aplicações bem transparentes. Marina, de São Paulo, quais critérios técnicos serão utilizados para calcular a variação da receita corrente líquida que servirá de base para o reajuste? O mesmo critério que já existe hoje. A receita corrente líquida é o mecanismo de correção. Então, tecnicamente, continua exatamente igual, né? Não modifique nada, tá certo? Bem, considerações finais, alguém quer fazer alguma consideração, Leite? Pois não, Gilson? Aí, tá ok. Oi. O que para mim ficou claro é que está havendo uma dúvida das pessoas quanto à PEC. Como se fosse um fundo novo, como se fosse um reajuste novo, como se fosse um fundo novo. E, na verdade, a PEC está querendo garantir algo que já existe e que ela fique blindada, para que, por motivos de partido ou alguma coisa, isso não venha a ser comprometido no futuro. Então, a PEC está querendo dar uma garantia constitucional para o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Tudo que já ocorre vai só continuar acontecendo. E se uma vez que coloque na mão do governador, de 2020 para 2024, o único ano que o IPCA foi maior que o RCL foi em 2020. E um pouquinho só. 2021, 22, 23, 24, o RCL foi muito acima. E uma vez que esteja na mão do governador, se ocorrer do RCL ser menor que o IPCA, a gente conversa.
com certeza o governo não vai ter intenção nenhuma de que a segurança e a educação venha a perder. O problema é que se hoje a gente não der uma garantia, se a gente não blindar esse fundo, como foi falado na campanha, a gente pode não ter acesso a ele, porque hoje está na mão do federal e está na mão do distrital e acaba não estando na mão de nenhum, né, senador? Verdade. É muita gente para decidir e o objetivo da PEC é institucionalizar para que o governo do Distrito Federal tenha a hegemonia para poder dirimir o fundo. Leite. Eu tenho aqui na pergunta da Mila, do Distrito Federal, eu fiquei assim, eu gostaria que a mesa aqui também tirasse essa dúvida, porque quando ele fala quais seriam os impactos fiscais e orçamentários para a União com a aprovação da PEC 125, que garante a correção anual dos recursos. Aí o senador falou, não, fica tudo como está, garanto. Mas, aqui, eu ouvindo a explanação do Davi, né? Davi. Eu vejo que o impacto para a União, para o governo federal, eu acho que ele pode ter receio. E aí, isso é uma coisa que pode pegar, porque na aprovação, né, a gente pode reduzir bastante essa margem de manobra para o governo, porque aí não tem aquela coisa de contingenciar, tirar o dinheiro que é da educação, que foi aprovado na PEC, para outros lugares, que é o que acontece hoje. Hoje, de onde você tira o dinheiro para fazer pagamento extra, não sei, da educação, da saúde, da segurança? Então, vem desse fundo. Então, vejo aí que a gente tem que fazer uma campanha forte, porque eu sei que para o governo federal, isso pode impactar, ele não fazer essa manobra, fazer esses contingenciamentos que se fazem o tempo todo com a educação. E eu vejo mais na educação porque é onde é a área que a gente mais perde. E isso se tira das universidades, isso se tira da educação básica. Tá? Então, essa eu acho que é uma das coisas que a gente tem que realmente passar para a população, dizer, olha, se a gente conseguir aprovar essa PEC, isso aqui vai reduzir bastante e a gente tem a garantia desse dinheiro nosso, sem essa manobra. Exato. Na prática, aprovando a PEC, fica mais difícil modificá-la, né? Porque hoje é lei ordinária, então é muito simples a modificação. E com a PEC dificulta mais, porque existe código qualificado, é mais difícil de mudar. Mas, de fato, o que está acontecendo no Brasil é que as despesas obrigatórias estão consumindo praticamente 90% do orçamento. O restante é o discricionário, exatamente para pagar saúde, educação, segurança da União, né? Sem ser salário, né? De custeio. Então, a gente precisa melhorar, fazer com que o país cresça realmente e que tenha desenvolvimento econômico, né? Porque o que gera receita é desenvolvimento econômico, não é assistência social. Então, a gente precisa investir mais, né? Trazer mais investimento para o Brasil, investir mais na indústria, no comércio, para aumentar a receita e, consequentemente, melhorar as condições orçamentárias. Mas, do jeito que é hoje, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Os percentuais continuam o mesmo, o objetivo é o mesmo. Agora, só que a educação e saúde tem, além do fundo, já existe uma legislação própria, que é os mínimos constitucionais. Então, a União é obrigada a investir 18% na educação. O Estado é obrigado a investir 25% da receita corrente na educação, não é? E, no caso, a saúde é a mesma coisa. Tem uma lei que estabelece o percentual mínimo de investimento. Então, além do fundo, o fundo complementa educação e saúde. Mas a obrigatoriedade é em cima da Constituição, que garante o percentual, né? Então, gente, alguma observação, alguma coisa mais, Márcia, também? Para a gente... Só rapidamente, senador, colocar aqui o contexto da questão do investimento do mínimo constitucional entre 2011 a 2025 no Distrito Federal. Uhum. Em 2011, o mínimo foi de 30,27% de investimento, né, na educação pública. Uhum. Já em 2024, 24,30%. Então, perceba que a gente perdeu mais de 6% de investimento do mínimo constitucional, né, na educação. Por isso, a nossa sugestão, a gente fala dessa questão de ter equilíbrio na distribuição interna dos recursos. Seria muito importante amarrar
amarrar, né, essa questão na PEC. O artigo 1º lá do Fundo Constitucional, ele diz que o Fundo Constitucional é de natureza contábil, com finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil, Militar e do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, né? Isso é assegurado lá no artigo 1º. E a PEC, ela traz a proposta, né, de mudar de assistência financeira para educação e saúde para assistência financeira para serviços públicos. É isso? A PEC original, a Constituição, ela fala em serviços públicos. Quem estabelece saúde e educação é a lei ordinária, é a lei do fundo, entendeu? A PEC, quando ela foi criada, a PEC não, a emenda constitucional, a Constituição, no seu artigo 21, ela coloca serviços públicos. Depois, na regulamentação da lei, que se substituiu os serviços públicos para educação e saúde. Mas eu estou dizendo assim, saúde e educação já existe um percentual mínimo, é o que você falou, né? É um mínimo constitucional. O que tentaram foi driblar esses percentuais, utilizando o fundo como maquiagem para poder manobra. Tanto é que o tribunal, até hoje o DF está pagando essa conta. Mas, de fato, né, fica mais fácil você negociar com o governador, né, de plantão, que é prioridade do governo, que ele que tem que definir quais são as prioridades. E aí a pressão é nossa, né, da população, dos representantes aqui da população. Mas eu digo assim, né, a gente precisa, né, aprovar isso o mais rápido possível, porque a cada ano que passa, eu estou aqui dentro, eu sei, né, os questionamentos que são feitos aí pelos parlamentares de outros estados e de outros municípios. Então, se a gente não cuidar, a gente vai ter sérios problemas lá na frente, né? E é o que você falou aqui, ele já falou muito bem aqui, né? A gente costuma botar o telhado depois que já começar a chuva, né? Se a gente não resolver isso aqui, daqui a pouco depois não tem como resolver. Mas então eu agradeço, viu, a presença de cada um de vocês aqui nessa audiência, e nada mais havendo a tratar, então eu agradeço e declaro encerrado essa audiência pública. Obrigado. Muito bem. Hoje, e depois eu só vou fazer uma leitura muito rápida do relatório da visita de Humaitá em Manicoré, porque tem encaminhamentos urgentes. Então, se um dos três depois puder ficar só para presidir, para mim fazer leitura muito rápida, eu não leio todas as matérias, só essas duas. Ok. Então, item 4 da pauta. Projeto de Lei 2225 de 2022 reconhece a deficiência auditiva unilateral como deficiência sensorial do tipo auditiva para todos os efeitos legais. Autoria: senador Rogério Carvalho, relatoria senador Flávio Arnes, relatório pelo arquivamento do projeto. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do seu relatório. Se Vossa Excelência permitir, vou para análise. E também o relatório já foi distribuído, é um projeto singelo, né, que quer reconhecer a deficiência auditiva unilateral como deficiência. E há todo um arrazoado que é colocado no relatório, já conhecido pelos colegas, e no final nós dizemos, se Vossa Excelência permitir, reconhecemos que a deficiência auditiva unilateral é uma dessas condições, pois além de dificultar a comunicação, sobretudo do lado atingido, também impacta a localização estereofônica da direção e da distância das fontes de sons, o que prejudica interações sociais, o senso de equilíbrio e até mesmo a segurança, né, das pessoas afetadas. Felizmente, a Lei 14.768, de 22 de dezembro de 2023, que define deficiência auditiva e estabelece valor referencial da limitação auditiva, já reconhece essa mesma condição como deficiência, adotando vários parâmetros para isso. Dessa forma, ao mesmo tempo em que reconhecemos o valor da proposição ora examinada, apresentada em 2022, temos a satisfação de constatar que seu objeto já foi suprido,
pela lei publicada no ano seguinte, né, 14.768/2023. Em razão do que foi exposto, concluímos pelo arquivamento do projeto de lei 2225 de 2022, mas antes também enaltecendo a iniciativa do senador Rogério Carvalho, que tem se dedicado bastante à elaboração da legislação na área da pessoa com deficiência, e dizer que o objeto que ele pretendia já está atendido pela lei aprovada pelo Congresso Nacional. Obrigado, senador. Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pelo arquivamento do projeto. A matéria segue para a CAS. Senador, antes de eu ir para o item 10, que é do Flávio Bolsonaro, depois eu volto para o item 6, que é o meu, eu só preciso lhe cumprimentar pelo discurso de ontem. O senhor sacudiu a nação brasileira, o senhor alertou a nação brasileira sobre o decreto publicado ontem do governo federal sobre a educação especial e a educação inclusiva. Seu discurso foi tão forte, tão franco, tão direto, tão preciso, que eu fiz dele as minhas palavras. Eu o republiquei nas minhas redes sociais e, acredite, o senhor sacudiu a nação brasileira na noite de ontem, o dia inteiro hoje só se fala do seu discurso. Parabéns pela sua coerência e coragem de discutir uma matéria tão delicada. Agora, no fundo, eu quero dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, nós temos que ficar brigando para que as coisas boas aconteçam, quando a gente poderia conversar, discutir, dialogar, chegar a conclusões, e o governo faz uma coisa dessas sem discutir, sem dialogar e tal, né? Aliás, quero parabenizar também a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que se empenhou muito, né, nessa área da pessoa com deficiência, né? Então, a gente faz esse reconhecimento também, né? Porque, mas agora a gente não... Pois não. Obrigada. Não, ela estava enciumada aqui. Obrigada, Flávio. Obrigada. Quer dizer, o elogio veio do Flávio, mas não contra o Flávio, assumo o elogio do Flávio. E, bom, ministra Damares, eu conversava com a ministra regularmente, né, enquanto ministra, mas não só, com outros órgãos também, né, para a gente acertar caminhos, né? Tem que conversar, dialogar, né, e chegar a conclusões, né? Mas, senador Flávio, ontem, depois do seu discurso, que a gente fez o chamamento ao líder do governo, ao líder do PT, eles ficaram sensíveis de querer conversar. Acho que ninguém entendeu o que aconteceu. Só quem é muito envolvido com a causa, como eu e o senhor, que sabíamos que podíamos ser surpreendidos com aquele decreto, mas a gente não imaginava que viria tão cedo. Então, eu acho que dá para a gente fazer o diálogo aqui dentro do Congresso, porque é muito sério o que aconteceu. E parabéns, senador Flávio Arnes, parabéns. Item 10 da pauta. SUG 6 de 2021, não terminativo, aplicar publicidade do escrutínio impressos ou em cédulas, chega de contagem secreta. Autoria, Programa e Cidadania. Relatoria, senador Flávio Bolsonaro. Favorável à sugestão na forma do projeto de lei que apresenta. Presidente Damares, a gente que não acredita em coincidência, nem a gente acredita em Deus. No dia de ontem, senador Flávio Arnes, pessoas estavam sendo condenadas a 17 anos de cadeia, outros a 14 anos de cadeia, com a acusação, com todas as aspas, de questionarem a urna eletrônica. Crime, questionar a urna eletrônica. 17 anos de cadeia. Isso é o que esse ser, que eu não consigo chamar de ministro do STF, porque ele não está à altura, é o que Alexandre de Moraes está fazendo. E hoje, cai aqui na minha relatoria, presidente Damares pauta, um projeto de lei tratando exatamente disso. Porque há muitos anos nós já pedimos mais segurança, mais transparência em todo o processo eleitoral. E as urnas já são uma desconfiança desde 1998, se você pegar os discursos lá de José Dirceu, inclusive, Vadir Damus, ex-presidente da OAB, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, ele já questionou a urna eletrônica e nada acontece. Mas, quando é contra o espectro da direita, vale tudo. E eu faço aqui um adendo ao que foi dito por outro senador anteriormente. Eu quero estar vivo para ver o dia, senadora Damares, que
Ninguém será julgado pela cor da sua pele, pela sua opção sexual, mas também pela sua opção política, pelo seu espectro político, pelas suas ideias. Eu quero chegar um dia que as pessoas não sejam julgadas por isso, que é o que está acontecendo hoje, pessoas sendo julgadas por isso. Feita essa preliminar, eu passo direto à análise, senadora Damares. A análise da sugestão número 6 de 2021 requer uma avaliação equilibrada dos princípios constitucionais e das práticas eleitorais. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, consagra a soberania popular como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a transparência e a confiança no processo eleitoral são elementos essenciais para a legitimidade do sistema democrático. A proposta de publicidade do escrutínio, com a impressão ou utilização de cédulas, pode contribuir para o fortalecimento da confiança pública nas eleições. A possibilidade de acompanhamento direto da contagem dos votos, voto a voto, pode mitigar percepções de opacidade ou manipulação, promovendo uma maior adesão e aceitação dos resultados eleitorais. O sufrágio não é apenas a manifestação da vontade individual, mas o processo em que se apura a autoridade da vontade majoritária e abarca a apuração eletrônica de votos, que não pode se dar em ato secreto por contrariar o princípio constitucional da publicidade. Assim é que se apresentam os conceitos e o itinerário necessário ao processo do sufrágio e respeitado cada voto individual. O ato administrativo de escrutínio do voto deve ser público em observância do princípio da publicidade, garantindo o conhecimento direto do cidadão sem dependência técnica, permitindo que o eleitor verifique, de forma visual e imediata, se o conteúdo registrado na urna eletrônica de fato corresponde à sua escolha. Cabe ao serviço eleitoral a escolha de instrumentos que assegurem a observância da publicidade. O que não se confunde de forma alguma com o voto ser secreto e estar se abrindo o voto. Não é isso que se trata essa sugestão legislativa, porque mais uma coisa, senador Flávio Arnes, que sempre vai gerar uma desconfiança na população, quando nós assistimos ao Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional uma lei aprovada nesta casa, exatamente que tratava da auditagem do voto nas eleições, ou do que chamam de o voto eletrônico acompanhado do voto impresso, onde foi alegado que isso feriria o segredo, o sigilo do voto. Sequer tiveram trabalho de ler o que estava escrito no texto da legislação, que era muito claro ao dizer que o eleitor não tinha nem sequer contato físico com o voto impresso. Seria um voto eletrônico, em que apareceria um papelzinho dentro de uma caixa de acrílico lacrada, o eleitor confirmando que o voto era aquele que ele tinha dado no eletrônico, ele apertava confirma de novo e esse voto impresso caía numa urna também lacrada, onde ninguém teria acesso, sem nenhuma identificação do eleitor, portanto, sem nenhum sentido declarar uma lei inconstitucional com base na alegação de que isso estaria ferindo esse princípio sagrado da Constituição do sigilo do voto. Diante do exposto e considerando a importância de promover a transparência e a confiança no processo eleitoral, manifestamos nosso voto favorável à sugestão número 6 de 2021, com a sua transformação em projeto de lei nos termos que estão lançados aqui no voto, presidente. E eu peço aqui que seja reconhecida a minha imunidade parlamentar por estar relatando um projeto de lei com esse teor, tendo em vista que Alexandre de Moraes está entendendo que com isso aqui eu poderia estar cometendo algum crime ao questionar o processo eleitoral. Não, estou aqui como um parlamentar, senador da República, relatando uma sugestão que foi apoiada por milhares de pessoas e pelos critérios regimentais do Senado, está se transformando aqui num projeto de lei que vai tramitar pela Casa e esse debate precisa continuar acontecendo. Caso contrário, vamos continuar tendo eleições com uma parcela considerável da população desconfiando do seu resultado. Eu acho que isso aqui é muito pouco. Isso aqui é nada perto do que vale a nossa democracia. Discutir esse assunto e dar mais segurança e transparência ao processo eleitoral. Lei já aprovada por esse Congresso Nacional. O senhor está dando início a um novo projeto de lei, de uma lei já aprovada pelo Congresso Nacional. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório apresentado.
Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei que passa a constituir o parecer da CDH, a sugestão, relatório. Favorável à sugestão na forma de um projeto de lei. Parabéns, senador Flávio Bolsonaro. Senador Flaviano, o senhor pode assumir a presidência em que eu faça a leitura... Ok, eu faço a leitura de um... O senhor pode assumir a presidência, por favor? Assume sentadinho do meu lado, para eu não precisar abrir outro computador. Do lado de cá, que tem menos papel. Item 6. Eu faço uma leitura rápida. Muito bem. Agradeço à senadora Damares Alves pela deferência. É o projeto de lei número 1067 de 2024, não terminativo, do qual a senadora é relatora, que institui a Política Nacional contra o Antissemitismo. Autoria, senador Carlos Viana, relatoria da nossa presidente, senadora Damares Alves. O relatório é favorável ao projeto na forma de emenda substitutivo que apresenta. Concedo, então, a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Presidente, eu vou direto à análise. A proposição trata de matéria inserida na competência legislativa da União, conforme disposto no artigo 24, inciso 9 da Constituição, segundo o qual compete à União legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria, e a iniciativa parlamentar é legítima nos termos dos caput dos artigos 48 e 61 da Lei Maior. Regimentalmente, esse colegiado, em sua competência genérica, pode opinar sobre o projeto. Quanto à juridicidade, presidente, o projeto se afigura irretocável. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, o assunto nele vertido inova o ordenamento jurídico, possui atributo da generalidade, se afigura dotado de potencial coercitividade, é compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. No que concerne ao mérito, presidente, o projeto é momentoso e de suma importância, a pretexto de encaminhar críticas políticas legítimas quanto à política externa do Estado de Israel, indivíduos e grupos com agendas antissemitas declaradas ou veladas têm promovido o ódio antissemita em nosso país. No intuito de potencializar os efeitos da iniciativa do nobre parlamentar, garantindo maior eficiência, eu estou sugerindo alguns aditamentos, conforme exposto aqui no relatório. Um voto, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei 1067 na forma do substitutivo em que eu apresento, trazendo algumas inovações, alguns ajustes ao projeto de lei. Esse é o voto e eu peço apoio aos pares. Agradeço a Vossa Excelência. O relatório já está disponibilizado para todos os senadores e senadoras. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, ele passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma de emenda número 1, CDH substitutivo. Retorno à presidência. Não, presidente, tem mais um. Tem mais um, o item 18. Então, fica a presidência comigo. Muito bom. Item número 18 da pauta, projeto de lei número 3506 de 2020, terminativo, institui o Dia da Conscientização sobre a Agenesia de Membros. Autoria, deputado federal Júlio César Ribeiro, relatoria, senadora Damares Alves, relatório pela aprovação do projeto. Observações. Em 20 de 10 de 2025, a CDH realizou audiência pública para instruir a matéria. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Presidente, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei meritório, passou por unanimidade na Câmara dos Deputados.
Nós não observamos, na análise, no relatório do projeto, nenhum vício de constitucionalidade, juridicidade. O projeto atende a todas as normas e, inclusive, atendeu à Lei 12.345 de 2010 com a realização da audiência pública que tivemos aqui nessa segunda-feira. Foi uma audiência pública linda aqui nessa comissão, em que nós discutimos sobre a agenesia de membros. Registra-se, presidente, que em adição do que concerne à técnica legislativa, que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas na Lei Complementar 95 de 98. No que diz respeito ao projeto, assume uma importância preponderante ao abordar a agenesia de membros, condição que, por sua natureza, retrata as complexidades inerentes à deficiência física, frequentemente obscurecida pela falta de conhecimento, pela desinformação. A agenesia de membros, definida como ausência ou desenvolvimento incompleto de um membro, pode ser desencadeada por uma miríade de fatores, incluindo síndromes raras, como a síndrome da brida amniótica ou ferimentos que resultam em amputações. Nós tivemos aqui presente, na audiência, presidente, instituições que trabalham com o tema. Inclusive, foi uma surpresa para nós, uma jovem brasileira, com agenesia de membros, ela não tem a mão, ela decidiu ser dentista. Você acredita nesse desafio? E ela encontrou nessas instituições que trabalham com o tema um dentista especialista que fez uma prótese. E ela hoje é uma dentista com mestrado, uma profissional extraordinária usando uma prótese. Então, o que mostra que a discussão do tema, trazer a relevância do tema, dar notoriedade ao tema, é, inclusive, resgatar vidas de pessoas que têm agenesia de membros e acham que o mundo acabou, que não tem mais jeito, que não tem solução. Então, ter um Dia Nacional da Conscientização, que é que esse projeto propõe, não se limita a um mero reconhecimento simbólico. Trata-se de promover, presidente, um conhecimento mais amplo da condição, de fomentar o diálogo entre a sociedade e os indivíduos com agenesia e de erradicar preconceitos historicamente ligados às deficiências físicas. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do projeto, considerando o dia 25 de agosto como o Dia Nacional de Conscientização sobre a Agenesia de Membros, decidido em audiência pública e observando que já há uma lei. O Distrito Federal já tem o dia local da agenesia de membros, que é o dia 25 de agosto. Então, essa lei nacional traz como base a lei do Distrito Federal e o respaldo das instituições que participaram dos debates. Há um outro estado que tem um outro dia, mas na audiência pública e no voto prevaleceu o dia 25 de agosto. Este é o relatório, presidente, e eu peço apoio aos pares. Abrir a votação. Desculpe. Está em discussão a matéria. Eu só queria perguntar de Vossa Excelência, a senadora Damares, que, de fato, esse projeto de lei, sou totalmente favorável ao projeto de lei, a área da agenesia de membros merece esse foco, também essa atenção num dia especial. Então, não há dúvidas nesse sentido, já participei, inclusive, de vários eventos, congressos e seminários. Houve uma dúvida aí no começo em relação à data, né, que o próprio deputado federal, propositor, né, do projeto de lei, colocou uma data e depois modificou a data, né, e houve audiência pública aqui, o que é muito importante assim, nesta ratificação. Mas a gente sabe que há estados, entre os quais o Paraná, né, Distrito Federal não, mas acho que São Paulo, e municípios também, que têm outra data, né? Quer dizer, todos concordando com o mérito do projeto, só em relação à data. Eu só pergunto de Vossa Excelência se não seria interessante nós discutirmos um pouco mais essa questão da data. Né? Como? Como? Então, não, é que eu não queria fazer isso por causa de... Quando a Damares Alves é parceira absoluta em todos os sentidos, né? Mas a gente, assim, só pensarmos um pouco mais, eu penso que há
assim, federações nacionais e tudo, só para discutirmos um pouco mais e talvez chegarmos a um consenso. Então, já que Vossa Excelência permite, e a gente não vai brigar por causa disso... Me parece que regimentalmente o presidente não pode pedir vista, mas a gente pode dar como lido o relatório e a gente voltar à discussão na próxima semana pelo seguinte, presidente. Você sabe que eu gostei dessa briga? Eu gostei... Porque, assim... Não, a briga não é pelo uma briga mérito, boa, uma briga muito boa, porque o projeto está tramitando, a gente fez audiência, aí essa Associação do Paraná mobilizou todo o Senado para que a data fosse a deles e não a essa que aprovou na Câmara. Mas a gente tem que considerar que já tem uma casa, já passou por aquela casa. O que a gente quer é um dia nacional, né? Já passou. Se voltar para lá, vai passar? Vai demorar quanto tempo? Mas, assim, a gente pode suspender a discussão por mais uma semana e, se meu voto for vencido, eu não fico triste, não. Eu quero um dia. Para mim, não importa o 25 ou a data do Paraná. Mas, assim, dada a repercussão que deu essa semana inteira, e por ser o seu estado, e por eu considerar o senhor o parlamentar mais extraordinário dessa casa, a gente recua na votação hoje, pode dar como lido, acho que pode dar como lido, secretaria, e a gente vota a votação e vamos para o plenário. E eu não fico triste se eu perder, eu quero o Dia Nacional de Conscientização da Agenesia de Membros. Obrigada, senador. Nós dois queremos, né? Então, eu também quero, acho importante, a área é fundamental, né? Assim, são exemplos que comovem, né? E sensibilizam as pessoas. Por exemplo, conhecer um bebê, 2 anos de idade, sem os braços e sem as pernas, né? Quer dizer, os desafios que a criança enfrenta, que a família enfrenta, as orientações que têm que ser dadas, por causa disso que a agenesia de membros é um assunto que tem que receber todo o apoio nosso. Não há dúvida. Mas eu tenho certeza que, assim, a gente tendo esses dias aí, a gente chega a uma conclusão também. Okay. Né? Também. Então, está, vamos dizer, adiada a votação. Obrigado. Eu retorno à presidente. Não, só o item 15, senador. Deixa eu aproveitar. Eu não vou ler, só vou citar ele. Item 15 da pauta. Está perfeito. Desculpe. Relatório de diligência também. Então, passamos ao item número 15 da pauta, é o relatório de diligência externa da CDH, realizada nos municípios de Humaitá e Manicoré, Amazonas. A autoria da nossa presidente, senadora Damares Alves. Conceda a palavra a Vossa Excelência, então. Presidente, nós já falamos, o relatório está publicado já 3 semanas. Semana passada a gente mostrou imagens da diligência. Eu creio que não há discussão sobre o conteúdo do relatório, mas eu só queria dizer os encaminhamentos que nós estamos apresentando. Requerimentos de informações para o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério do Trabalho e Emprego. Estamos também apresentando indicações ao Executivo, uma indicação à Casa Civil e ao Ministério da Justiça. E estamos apresentando propostas de lei, adicionalmente a essa comissão, que solicita celeridade na tramitação de alguns projetos de lei que versam sobre o tema. Então, nós vamos pedir urgência a esses projetos de lei. E nós também estamos pedindo uma alteração do regimento interno do Senado Federal para criar uma comissão permanente da Amazônia. Ainda estamos apresentando uma sugestão de emenda de bancada, uma emenda aos deputados federais do Estado do Amazonas, uma emenda de bancada. Chega a ser ousado esse pedido, mas as cidades foram praticamente destruídas. O serviço de assistência à saúde às crianças não existe. Eles vão ter que dar uma resposta àquelas crianças. E, por fim, encaminhamento de ofícios aos órgãos públicos, como ao município de Humaitá e Manicoré, à Polícia Federal, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família, ao Ministério Público. Esses são os encaminhamentos do relatório, presidente, e dizer que o que vimos ali foi realmente um abuso estatal, uma violação de direitos humanos, uma instituição do governo federal que foi protagonista de violação de direitos humanos durante a execução da Operação Boiúna. E nós lamentamos o que aconteceu e aproveitamos para mandar um abraço à população de Humaitá e Manicoré. E o relatório agora, eu peço aprovação para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos.
Agradeço, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelo relatório apresentado. Está em discussão o relatório. Senhores senadores e senhoras senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao item número 8 da pauta. Não, podemos adiar, para não... Como? Podemos deixar para a próxima semana, para não tomar tanto seu tempo, senador. Não, por mim. Pode ser? Então vamos para o último. Gente, eu vou fechar a pauta. Então vamos para o item 8, que eu sou relatora também. Estou à disposição aqui. Item número 8 da pauta, sugestão número 18 de 2020, não terminativo, prorrogação do auxílio emergencial enquanto durar o estado de calamidade pública no Brasil. Autoria, programa Cidadania, relatoria, senadora Damares Alves. O relatório é pela prejudicialidade da sugestão. Com a palavra para Vossa Excelência. É tão triste quando a gente fala que a gente vai prejudicar uma sugestão, né? Mas ela é de 2020, já passou o momento de pandemia e ela refletia a preocupação social legítima com a continuidade do amparo às populações vulneráveis durante a pandemia. Parabéns quem mandou a sugestão. O auxílio emergencial foi um marco da história no combate à pobreza no país, salvou milhares de vidas. Um estudo liderado pelo matemático Vinícius Albani, da Universidade Federal de Santa Catarina, estima que, naquele ano, o número de mortes poderia ter sido até quase 8 vezes maior na ausência do programa do auxílio emergencial. O programa representou uma medida de impacto significativo do governo federal à época. Todavia, do ponto de vista legislativo e prático, considera-se a matéria prejudicada. O auxílio emergencial foi efetivamente prorrogado por atos do Poder Executivo ao longo de 20 e parte de 21. Posteriormente, ainda durante a administração anterior, o benefício transitou para o programa Auxílio Brasil. Desta forma, presidente, estando prejudicada a intenção, o nosso voto é pela prejudicialidade da sugestão 18 de 2020, com o seu consequente arquivamento. Mas eu gostaria, antes de fechar, senador, de agradecer o apoio não só da ideia, a ideia ela foi enviada para o Congresso Nacional por meio de passo a passo, deve ser Instituto Passo a Passo. O Instituto Passo a Passo mandou a ideia no dia 29/7 e em 31/7, olha só, senador, alcançou o número necessário. Manda dia 29, 31 teve o apoiamento e encerrou o número de apoiamento no dia 3/8. Tudo muito rápido. E no dia 3/8 teve 38 mil apoiamentos. Então, 38 mil brasileiros apoiaram essa ideia, que agora é prejudicada porque já passou a pandemia e o auxílio foi estendido. Então, parabéns ao autor da sugestão e parabéns às pessoas que apoiaram, mas o voto é pela prejudicialidade. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o relatório passa a constituir o parecer da CDH pela prejudicialidade da sugestão. Obrigada, senador. Agora devolvo a presidência. Eu volto à presidência para a gente ir ao item 5 da pauta, que o senhor será relator ad hoc. Item 5 da pauta. PL 1799 de 2023, ele é não terminativo, dispõe sobre ações para avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde e sobre a conscientização acerca da importância da prevenção de doenças e de agravos à saúde. Autoria, deputado federal Nelly Aquino. Relatoria, senadora Mara Gabrilli. Relatório favorável ao projeto com uma emenda de redação que apresenta. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do relatório de forma ad hoc. Eu quero parabenizar a deputada Nelly Aquino pela apresentação do projeto e a senadora, nossa colega de comissão, Mara Gabrilli, pelo relatório apresentado, bastante detalhado. Eu só vou, se Vossa Excelência permitir, colocar alguns itens importantes, porque o que a senadora Mara Gabrilli coloca ao final como emenda de redação dá uma ideia assim bastante clara do projeto na integralidade.
é louvável a intenção da autora de fortalecer e garantir fortalecer a garantia do direito à saúde da mulher por meio de ações de prevenção de doenças e de agravos à saúde. A atenção à saúde da mulher deve ser uma prioridade, sempre levar em conta as suas necessidades, de acordo com faixa etária, raça, etnia, classe social, local de residência, parâmetros epidemiológicos para garantir o direito de atendimento especializado e adaptado às suas condições peculiares. A título ilustrativo, são de conhecimento geral as bem-sucedidas estratégias de pré-natal e saúde materna, além de outras executadas no âmbito do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Contudo, em que pese o mérito das estratégias, urge que o SUS continue evoluindo para garantir que todas as mulheres, independentemente da faixa etária, raça, etnia, classe social, local de residência, parâmetros epidemiológicos, tenham atendimento especializado e adequado para suas condições particulares. Outro aspecto inovador da proposição é a definição de uma periodicidade para avaliação da saúde da mulher, pelo menos uma vez ao ano, preferencialmente no mês do seu aniversário. Então, nesse sentido, o projeto de lei, o voto da senadora Mara Gabrilli, e eu, como relator ad hoc, adoto também o voto da senadora, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1799, de 2023, com a seguinte emenda de redação. É bem rapidinha. Desse ao artigo 2º do projeto de lei 1799 de 2023, a seguinte redação. Artigo 2º. Os serviços de saúde que compõem o SUS disponibilizarão à mulher procedimento que permita a avaliação médica completa de sua saúde, segundo protocolos e diretrizes que contemplem as principais doenças e os agravos mais incidentes em relação a cada paciente, segundo faixa etária, raça, etnia, condição de deficiência, classe social, local de residência, parâmetros epidemiológicos, entre outros itens. Esse é o relatório, senhora presidente, e parabenizar de novo a senadora Mara Gabrilli pelo relatório. Obrigada, senador. Em discussão a matéria, só vou fazer uma discussão. Que matéria incrível. Que parabéns à deputada Nelly Aquino e à Mara. Senador, lúpus, que é uma doença que alcança, que mais de 85% das pessoas que sofrem lúpus são mulheres. Uma doença que é conhecida há tantos anos. E como demora um diagnóstico, porque se a mulher vai ao postinho da saúde com uma dor na perna, só estão olhando a perna. Poderiam olhar o rosto, que já tem ali a marca da borboleta, outros sintomas que ela já está sentindo, referente a lúpus, mas não, vamos só olhar a perna. A forma como traz aqui, dessa visão global da saúde da mulher, a matéria é meritória. Parabéns, Mara, parabéns, senador, pelo relatório. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com a emenda 1 de redação. Bom, nós temos 2 requerimentos, um é da Mara, eu vou subscrever, e o outro é de minha autoria. São requerimentos de audiência pública, um de audiência pública e uma de prorrogação de comissão. Da Mara Gabrilli, requer a prorrogação da subcomissão temporária do Senado Federal para debater a Convenção sobre os Aspectos Civis de Sequestro Internacional de Crianças, CDH-AIA, colegiado vinculado à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Inclusive, senador Flávio, tudo nasceu com o senhor. E essa subcomissão da Mara está trabalhando muito, muito. Inclusive, participaram agora de um evento internacional da ONU. Os técnicos estiveram lá. Nós estamos aguardando o relatório desse evento. Nós tivemos aí sucesso no julgamento do STF, já relacionado também ao trabalho da subcomissão, mas temos muito o que fazer. Então, o pedido de Mara é que a gente prorrogue o trabalho da subcomissão, e eu acho um pedido oportuno e meritório. Em discussão, requerimento 116/2025. Eu concordo inteiramente, né? As mães de Aia, né?
E nós enviamos, inclusive pela subcomissão, pela Mara e com a assinatura de Vossa Excelência também, uns 5 ofícios para o Ministério das Relações Exteriores, Advocacia e ministérios que estão envolvidos com essa situação sobre o julgamento que vai acontecer em janeiro agora na França, para que cada ministério dê o apoio para a família cuja filha está lá há mais de 10 anos na França, né, e trazendo toda uma dificuldade para a família também, obviamente. Obrigada, senador. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 116 de 2025. Requerimento 119 de 2025, item 14 da pauta. Requeiro nos termos do artigo 90 do Regimento Interno, que uma diligência externa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa ao município de Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia, com o objetivo de acompanhar em loco a situação das famílias vítimas da tragédia da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, bem como avaliar o cumprimento das medidas de reparação determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, empregados da fábrica de fogo de Santo Antônio de Jesus e outros. Senador, eu, como ministra, tive que cumprir parte da sentença. A Corte condenou o Brasil a fazer a reparação e acompanhar os empregados da fábrica de fogos, mas existiam ações que tinham que ser prosseguidas pelo município, pelo Estado e pela União. A nossa ida lá é para ver se todas as ações forem implementadas. Inclusive, vou avaliar o meu trabalho como ministra também, e eu não tenho nenhum problema sobre isso. Mas eu acho que esse caso é tão emblemático, presidente, senador Flávio, que as lições deste caso precisam ser repercutidas no país todo. E, recentemente, a gente teve outras explosões no Brasil. O que a gente não aprendeu com este caso? Então, a comissão, inclusive no Paraná, então, a gente ir lá e entender onde erramos lá atrás, onde estamos errando hoje, o que podemos fazer para evitar esse tipo de explosão, eu acho que essa comissão cumpre com o seu dever, e este é o requerimento. Eu peço apoio aos pares. Em votação, o requerimento. Aprovado o requerimento 119 de 2025 da CDH, e a Secretaria vai providenciar a diligência. Bem, cumprimos nossa pauta. Quero lhe agradecer, senador. Nós temos 3 itens que voltam para a pauta semana que vem, inclusive o projeto de lei 3506, de agenesia de membros. A gente podia fazer uma grande enquete no Brasil, qual é o dia, e eu acho que essa discussão põe o assunto na mesa, dá visibilidade ao tema. Eu estou gostando muito da briga, estou muito feliz com a briga, uma briga boa. Apenas a SUG 1221, que a gente não conseguiu votar, o relator, senador Magno Malta, ele fez uma grande cirurgia ontem, desejamos melhoras. Bom, senador, obrigada pelo apoio. Eu agora vou para aquela parte protocolar de leitura de expediente, mas o senhor fica à vontade, sei que a sua agenda está bem lotada. Expediente 24, denúncias recebidas. Denúncia 388. Denunciante solicita audiência pública e diligência para apurar gerontocídio e corrupção sistêmica na Bahia. Encaminhamento. Informar a demandante que as propostas de audiência pública podem ser encaminhadas diretamente aos senadores membros dessa comissão, cópia da denúncia do Ministério dos Direitos Humanos e aos órgãos competentes do Sistema de Justiça para acompanhamento das apurações. Denúncia 391. Cidadão pede salvaguarda para receber salário pessoalmente, pois alega que a curatela devido a laudo médico por esquizofrenia paranoide é humilhante e prejudicial. Encaminhar à Defensoria Pública do Estado de domicílio do requerente, a fim de que adote as medidas cabíveis para salvaguardar seus direitos e avaliar eventual revisão judicial da curatela conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Denúncia 394. A associação denuncia utilização e intimidação de delegados em conferência de delegadas. Em conferência de políticas para as mulheres, além de cancelamento de passagens e omissão da ministra em assegurar a liberdade de expressão e a pluralidade política do evento. Encaminhamento. Enviar ofício ao Ministério das Mulheres solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido. Denúncia 398. Cidadã encaminha denúncia de assédio moral, sexual, abuso de autoridade e conflito de interesse de servidora cedida ao Ministério das Mulheres, solicitando a instauração de investigação, afastamento e proteção.
Encaminhamento. Expedir requerimento de informações ao Ministério da Mulher para verificação do caso. Eu até ia sugerir que não fosse requerimento de informação, mas fosse um ofício, e de forma sigilosa, porque tem uma vítima de assédio. É bom a gente não expor a vítima, então faça em forma de ofício, ok? Não requerimento de informações. Resposta de ofícios que nós recebemos. Em resposta ao ofício 307/2025, a Caixa Econômica Federal informa não ser possível identificar em seus registros a quantidade de ouro e minérios oriundos do território Yanomami sob sua custódia. Oxe, desculpa, mas se a Caixa Econômica não sabe quanto tem de ouro em sua custódia que sair do território Yanomami, quem vai saber? E esse ouro, acho que tem que voltar para os Yanomami. Bora conversar sobre isso. Caixa Econômica, Caixa Econômica. Tem ouro lá há dezenas de anos que saíram do território. Encaminhar nos mesmos termos a Agência Nacional de Mineração, vamos pedir a ANM, conforme a indicação da Caixa, apuração e detalhamento dos dados sobre bens provenientes do território Yanomami. Resposta do ofício 395. Em resposta ao ofício... Gente, e essa questão do ouro não é só esse governo, não, tá? Nós estamos ouvindo há quantos anos que se vão em área Yanomami, fase de desintrusão, expulsa os garimpeiros. E o ouro que pega com esses garimpeiros, está onde? É isso que a gente quer saber. Porque há anos falam que está na Caixa. A Caixa não sabe quanto tem. A gente quer saber onde está esse ouro que foi apreendido. Estou brava agora. Resposta ao ofício 395. Ofício 302. A resposta do Ministério Público de Minas Gerais informa sobre o processo judicial de guarda de filhas, em que a genitora teve a guarda invertida por alienação parental, sendo o recurso negado por intempestividade. Reiterar ao Ministério Público de Minas a necessidade de observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, avaliando eventual reabertura do caso surjam novos elementos de prova. Respostas ao nosso ofício 65 de 2025, o Conselho Nacional do Ministério Público encaminhou informações prestadas pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e pela Comissão da Saúde. Encaminhamento. Reiterar o pedido de informações à CNMP, ressaltando a insuficiência da resposta e o lapso temporal decorrido com a cópia ao MDHC, Secretaria Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, para Ciência e Acompanhamento. Quer dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público demorou de responder e, ainda assim, respondeu sem as informações necessárias. Reiterar o pedido. Solicitação 389. Cidadã cobra a CDH por não ter recebido atualização nem comunicado de providências do Ministério dos Direitos Humanos sobre a definição do seu caso internacional. Encaminhar ofício ao Ministério dos Direitos Humanos, solicitando a atualização e esclarecimento sobre o andamento do caso, com cópia à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Solicitação 390. Cidadã solicita o encaminhamento de ofício à promotora responsável pelo seu PIC, informando o acompanhamento da CDH e requer retorno sobre envio de medidas cautelares protetivas ao juiz competente. Encaminhamento. Encaminhar ofício à promotora responsável informando o acompanhamento da CDH e solicitando informações sobre a tramitação das medidas cautelares. Solicitação 393. Cidadã nutricionista solicita apoio e parecer favorável para aprovação de lei que institui piso salarial e regulamenta a carga horária para a categoria profissional. Informar requerente que o apoio à proposição legislativa pode ser manifestado no portal do Senado Federal na aba Acompanhe Atividade Legislativa por meio da funcionalidade de votar proposta ou pelo contato direto com senadores. Manifestações de apoio. Número 399. Cidadãos manifestam apoio à sugestão 5/2025, que visa isentar de impostos pães e farinhas sem glúten para beneficiar pessoas com doenças celíacas. Encaminhamento. Informar aos apoiadores as formas oficiais de participação do E-Cidadania. Acompanhe a atividade legislativa no portal do Senado. Votação, apoio, além do contato com os parlamentares. Senhoras senadores e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos permaneçam como estão. Aprovados os encaminhamentos. Bem,
Nada mais havendo tratar, depois que a Secretaria conseguiu novamente dar conta de 20 itens, já podemos botar 40 itens nas próximas reuniões. Eu quero informar, semana que vem não tem deliberativa, é isso? Tem deliberativa? Mais a sessão da criança. Semana que vem, gente, nós vamos terminar o mês de outubro com uma audiência pública aqui, presidida por crianças. Virão as crianças mais incríveis que vocês possam imaginar. Inclusive, algumas vão entrar online. Vai ser uma audiência em que elas vão requerer, vão propor, vão brigar, se precisar, vão chorar aqui nessa mesa por seus direitos. Para a gente encerrar o mês de outubro, o mês da criança, de uma forma alegre, festiva. E nós vamos trazer uma menininha da Bahia. A Sofia vai votar. Sofia que veio e balançou o Congresso Nacional e fez o Senado votar a lei para as pessoas com lúpus. Uma menininha que chegou aqui com 9 anos e mexeu com o Congresso Nacional. Sinal que elas sabem o que querem e que elas precisam ter voz. E dia 29, todos estão convidados, mas quem vier tem que vir com pirulito, toda colorida, tem que vir com balões, vai ser uma audiência diferente. Essa é a Casa das Crianças. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a minha secretaria que não dorme, não come, não descansa. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Com matérias polêmicas, não fugimos do debate. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado
formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias começa agora. Uma boa notícia para quem gosta de viajar. As companhias aéreas não poderão cobrar por malas de mão levadas dentro da cabine. É o que determina um projeto aprovado de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver pedido para votação em plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues muda o Código Brasileiro de Aeronáutica para proibir as companhias aéreas de cobrar dos passageiros pelo transporte de bagagens de mão, ou seja, bagagens levadas no compartimento superior da cabine. O texto foi apresentado em 2020 para evitar que as companhias começassem a cobrar pela bagagem de mão, já que não havia uma resolução da ANAC que proibisse isso. O assunto ganhou relevância agora, após as empresas aéreas começarem a oferecer passagens promocionais a passageiros que só transportarem um item pessoal que caiba embaixo do assento e não precise ser colocado no bagageiro da cabine. O projeto aprovado pela CCJ em decisão terminativa estabelece que todo passageiro tem o direito de levar gratuitamente uma bolsa ou mochila pequena e uma bagagem de mão de até 10 quilos, desde que não ultrapasse as dimensões máximas definidas. De acordo com o texto, a regra deverá valer para voos nacionais e internacionais que saiam do Brasil. Se na época da proposta, 2020, as consequências da omissão apontada eram hipotéticas, hoje o receio se mostra plenamente justificável em função de anúncios por operadoras brasileiras de oferta de passagens que não incluem bagagens de mão que requeiram acomodações nos compartimentos superiores da aeronave. Diante deste cenário e observada a percepção majoritária dos senhores e senhoras usuários de que as liberações aprovadas anteriormente relativas ao transporte de bagagem despachadas não resultaram benefício real em termos de oferta de tarifas efetivamente mais em conta, e isso é fato, se justifica o estabelecimento de limites que garantam direitos mínimos dos usuários ao transporte aéreo. E olha só, a injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino passa a ser crime, de acordo com outro projeto também aprovado de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera o Código Penal para incluir o crime de injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O texto também prevê pena de 1 a 4 anos de prisão e multa para a incitação à misoginia. Nos dois casos, o juiz poderá determinar o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação.
O projeto estabelece ainda que o crime será investigado e punido, mesmo que a mulher não registre queixa. Considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender certas questões de preconceito ou de achar que não é tanto assim, que não é dessa forma, ou que seria um exagero. Hoje eu já penso diferente, inclusive por ter me debruçado sobre o tema, por ter vivido isso muito mais como parlamentar, inclusive. A gente percebe a misoginia, não estou falando aqui dos colegas, estou falando das pessoas lá fora, do menosprezo com as mulheres, da coragem de dizer certas coisas para nós mulheres, que não diriam a vocês homens. Concordo absolutamente em gênero, número e grau do que o texto da relatoria da senadora Soraya Tronic descreve a respeito. É preciso combater todas as manifestações que queiram colocar a mulher num grau inferior ao homem. Todos somos iguais, não só perante a lei de Deus. E esse texto deveria ser retirado do texto bíblico, também como a lei dos homens que gere hoje toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a respeito à mulher. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que modifica as regras do microempreendedor individual, o MEI. A proposta, conhecida como Super MEI, aumenta o limite de faturamento e amplia as possibilidades de contratação de empregados. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais eleva o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. Atualmente, o MEI só pode faturar R$ 81 mil por ano. Com o projeto, o valor sobe para R$ 140 mil. O limite vai ser atualizado todo ano pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os microempreendedores individuais passam a pagar mensalmente 8% de contribuição para a Seguridade Social, sobre o valor do salário mínimo. O propósito principal do projeto fica estabelecido, que é exatamente de ampliarmos para os R$ 140 mil, tendo em vista há pelo menos 6, 7 anos que não há atualização em relação a esses valores. Segundo o relator, o projeto aprovado manteve o aumento do limite de faturamento, mas retirou o trecho que permitia ao MEI de contratar até 2 empregados, seguindo as sugestões da Receita Federal. Mesmo assim, o senador destacou que o projeto é um avanço e que ele deve contribuir para a redução da informalidade e para o fortalecimento da economia do país. O projeto não compromete diretamente as receitas da União, uma vez que o MEI é regime simplificado que já possui carga tributária reduzida. A ampliação dos limites propostos pela autora, inclusive, favorece a formalização de atividades econômicas com impacto positivo na arrecadação a médio prazo. O projeto, que passa a ser conhecido como Super MEI, ainda vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a votação no plenário do Senado. E a comissão também aprovou o projeto de lei que institui outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett, doença rara de origem genética que afeta o desenvolvimento neurológico, principalmente em meninas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Zap Delas. Esse é o nome do novo programa do Senado para receber denúncias e relatos de violência política de gênero. A iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher foi lançada hoje, em sessão especial no plenário. Fazer denúncias agora ficou mais fácil. O Zap Delas é uma ferramenta que usa o aplicativo de mensagens para receber relatos de violência política e oferecer acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional às vítimas. A gente veio com essa ferramenta um ano antecedendo as eleições por entender que ela é muito necessária para que a gente possa fortalecer ainda mais a participação da mulher na política sem muita dor, sem sofrimento, que a gente possa
possa ocupar os espaços que também são nossos por direito, que a gente ocupe esses espaços sem sofrimento, sem dor, sem ter que estar sendo violentada em nenhum dos seus direitos. O programa, que vai atender mulheres de todo o Brasil, busca ampliar o acesso das mulheres, especialmente candidatas, eleitas, assessoras e lideranças políticas, a mecanismos de proteção e denúncia. A diretora-geral do Senado destacou a importância de garantir a representatividade feminina. Só tem uma forma de mudar o Brasil, com mais representatividade. E a única forma de ter mais representatividade é trazer mais mulheres para a política. Não há outra forma. As mulheres são fundamentais nas casas legislativas, porque são nessas casas em que as leis são feitas. E se aqui temos 15 mulheres hoje, há inúmeras câmaras de vereadores onde não há nenhuma mulher. Com o Zap delas, o Senado se compromete a ser parte dessa luta para trazer mais mulheres para a política. Dados do Observatório Nacional da Mulher na Política mostram que o número de casos de violência política contra mulheres mais que dobrou entre 2020 e 2024. Foram 394 denúncias de violência política de gênero no ano passado. A violência política, ela nos ataca de uma maneira subliminar, que é como que se diz assim: você está aqui de enxerida. Esse lugar não lhe pertence. Formalmente, as mulheres que adentram o ambiente legislativo, elas têm os mesmos direitos dos homens. Nós temos o mesmo subsídio, temos a mesma quantidade de assessores, temos a mesma estrutura de gabinete. Porém, o que é que nos diferencia? Primeira coisa é o acesso àqueles chamados cargos mais importantes dos poderes, como existe também no poder judiciário, como existe também no poder legislativo. Um ambiente seguro, indene da violência, diz de um mundo bom para os homens, para os meninos, para a sociedade brasileira. Por isso que aqui não se trata de um invento, de uma iniciativa, de uma conjunção de energias para um grupo de pessoas. Se trata de uma oferta generosa para toda a sociedade brasileira. Então anota, se você for vítima ou quiser denunciar algum caso de violência, mande mensagem para o número 61 983 09 0025. Repetindo, 61 983 09 0025. Professores de ensino infantil vão ter direito ao piso salarial da categoria. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue para análise da Comissão de Educação. Elas estão nas creches, onde tudo começa, e acompanham os primeiros passos, as primeiras descobertas. E entre brincadeiras, desenhos e histórias, transformam o cuidado em aprendizado, um trabalho essencial. Mas, mesmo com a formação, as professoras da educação infantil enfrentam falta de reconhecimento e diferenças salariais. Sem uma nomenclatura, muitas delas são chamadas de cuidadoras, monitoras e até recreadoras. O projeto aprovado pelos senadores garante que essas profissionais sejam reconhecidas como parte do magistério. Com isso, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento nos planos de carreira. O PL, ao definir de forma clara quem são os professores da educação infantil, põe fim a essa distorção e garante a isonomia de tratamento para os profissionais. É importante destacar que a educação infantil é uma das áreas predominantemente feminina, com a maioria dos profissionais sendo mulheres. A desvalorização salarial perpetua também desigualdade de gênero. Segundo a relatora, o pagamento do piso e o enquadramento dos professores da educação infantil no magistério poderão ser custeados com recursos do novo Fundeb. Metade da complementação da União deve ser aplicada nessa etapa de ensino. A senadora Leila Barros lembrou que vários municípios já recebem esses recursos, mas que o dinheiro não é aplicado na remuneração desses profissionais. Esse é um projeto que inicia já valorizando os professores, que tem o papel fundamental da alfabetização, que talvez seja o maior gargalo da educação brasileira, que é exatamente a alfabetização.
alfabetização das crianças na idade certa. A proposta segue agora para análise da Comissão de Educação. O resultado da votação foi recebido com aplausos pelas professoras que acompanharam a sessão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda de redação. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Parabéns à senadora, parabéns à deputada, autora da matéria importantíssima que nós acabamos de aprovar. E a Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a inclusão de cooperativas com faturamento de até 4,8 milhões de reais no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A proposta vai à Câmara se não houver recurso para a votação no plenário do Senado. Criado em 2020 durante a pandemia da Covid-19, o PRONAMP oferece linhas de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos para pagamento a micro e pequenas empresas. Agora, o programa pretende alcançar também as cooperativas. O relator da proposta, senador Omar Aziz, disse que ampliar a abrangência do PRONAMP significa garantir mais empregos e desenvolvimento, principalmente no setor agrícola. Sabe-se que grande parte das cooperativas encontra dificuldade no acesso ao crédito tradicional devido à sua estrutura societária. Logo, atendê-las amplia o alcance social do PRONAMP, tornando mais democrático e alinhado às necessidades de segmentos produtivos menos atendidos pelos bancos. O PRONAMP supra essa lacuna, viabilizando investimentos e capital de giro. Ao viabilizar investimentos, a proposta também auxilia na manutenção e criação de empregos, as cooperativas especialmente nos setores agrícolas, de serviço e de produção. As cooperativas, na verdade, têm mais a que ser estimuladas, que acho que é uma forma de organização dos produtores que é muito mais salutar e muito mais eficiente. E confira agora a agenda das atividades previstas para esta quarta-feira aqui no Senado. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Agricultura tem audiência marcada para debater a regulamentação da lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Também às 14h, a Comissão de Assuntos Econômicos tem uma segunda reunião marcada. Dessa vez, uma audiência pública para discutir o projeto que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1305 tem reunião marcada para apreciar o relatório dos trabalhos. A MP trata da isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. E às 12h30, a Comissão de Educação tem audiência pública marcada para debater e analisar os avanços das políticas públicas voltadas para a primeira infância nos últimos 5 anos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos ficar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma campanha que é uma mobilização nacional e chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui ao meu lado, comigo no estúdio, está a senadora Zenaide Maia, que é do PSD do Rio Grande do Norte e que também é médica. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e o Senado também está participando ativamente dessa campanha Outubro Rosa, né, senadora? Eu que agradeço, Carlas, porque esse Outubro Rosa é justamente para dar visibilidade à população brasileira da importância do diagnóstico precoce, tratamento precoce para o câncer de mama e de colo uterino. Então, os meios de comunicação já agradecendo, porque se a gente faz um movimento desse, mas se não dá visibilidade, não chega à população, principalmente a população feminina do Brasil, aí fica difícil deles entenderem o porquê da importância que durante todo o mês de outubro nós fazemos essa campanha para dar visibilidade a essa preocupação para que as mulheres, porque a gente sabe que hoje o câncer de colo uterino ou de mama e outros cânceres também, eles quando diagnosticado precocemente, eles não são uma sentença de morte. Essa exposição que a gente abriu hoje aí, com esse grupo Recomeçar, que essa menina, a Joana dos Anjos, que eu digo ela é dos Anjos, é uma dessas mulheres que não se cansa por essa luta de mostrar que é possível sim se ter um câncer, ter uma jornada e se está aqui mostrando prova viva que quando diagnosticado precocemente e tratado precocemente, você tem um recomeço de verdade. Pois é, a senhora falou uma coisa importante, né? Hoje em dia o diagnóstico não é necessariamente uma sentença de morte e a importância de se descobrir precocemente é o que define o sucesso do tratamento. A gente tem hoje, senadora, só em 2021 foram registradas mais de 18 mil mortes por câncer de mama no país. E estima-se que o Brasil vai registrar entre 2023 e 2025 o surgimento de 73 mil novos casos de câncer de mama. Qual a importância da mulher, das mulheres fazerem o autoexame, procurarem as mamografias para elas não fugirem dessas estatísticas? Olha, isso é evitar a morte. Então, o autoexame é importante, mas só ele não resolve, porque muitas vezes, quando você faz o autoexame, no iniciozinho você pode não perceber já o tumor existente. Por isso, a importância da mamografia, que agora se reduziu. A idade já começa aos 40, porque 40 aos 69 anos, e que a gente começou a observar que tinha uma incidência grande entre 40 e 50 anos. E dizer o seguinte, nós temos leis aprovadas nesse Congresso de uma importância fundamental. Quando suspeita de diagnóstico de câncer de mama, no máximo em 30 dias ter os exames à disposição, mamografia, ultrassonografia, PAF, que é a punção aspirativa que dá o diagnóstico, que faz o tipo histológico do câncer, que é importante, e para 60 dias o tratamento. E o que a gente vê aqui na prática, isso não acontece. Nós ainda temos mulheres brasileiras, principalmente na região norte e nordeste, que andam mais de 200, 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Então, o que a gente precisa, gente, é colocar a saúde da mulher no orçamento desse país. Não adianta ter leis e não colocarmos as mulheres brasileiras, saúde das mulheres brasileiras no orçamento do país. A gente discuta aqui leis, prazos, mas quando chega na vida real, elas não conseguem fazer nem por a mamografia. Por isso, esse índice de óbito, onde no mundo civilizado, onde as mulheres têm acesso à saúde, não morre. Câncer de colo uterino, gente, faz muito tempo que é 100% de cura. E eu diria, por exemplo, o câncer de colo uterino já começa na saúde primária, que é onde a mulher faz o exame preventivo. Então, se a saúde primária não funciona, já começa por aí. As mulheres, e eu digo mais,
O Estado brasileiro precisa sim ter um olhar diferenciado para 52% da população. Vocês sabem que por falta de recursos, centenas de mães e avós deixam filhos órfãos. É muito mais do que falar sobre só um Outubro Rosa. É muito importante. Nós estamos falando de vida e aqui um apelo que eu venho fazendo, pedindo a todas as mulheres do Brasil, fazer um apelo ao Estado brasileiro. Coloquem nossas vidas no orçamento desse país, porque sem isso nós vamos continuar morrendo de morte evitável. Sabe, eu sempre faço essa pergunta aqui no plenário. Você tem um ente querido que ele morreu, mas ele teve acesso a tudo que a ciência oferece de mais moderno no mundo. Isso é um luto. É um luto diferente. E aquele que perdeu seu ente querido, sabendo que morreu por falta de assistência, é algo muito mais doído e muito mais cruel. Então, o Congresso Nacional deve às mulheres desse país um orçamento para que elas não morram, não continuem morrendo de mortes evitáveis. Senadora, a senhora falou da questão do orçamento. A senhora acha que ainda existe essa cultura de que se investe muito no tratamento e pouco na prevenção? Porque pagar, de repente, um aparelho, uma mamografia mais acessível, colocar em lugares mais acessíveis para que todas as mulheres possam fazer, vai ser mais barato do que custear depois uma quimioterapia, uma radioterapia, cirurgia dessas mulheres que não puderam fazer a prevenção? Olha, com certeza, se não pensar nessa parte humana de salvar a vida, pense na economia que se faz. É claro que se você diagnosticado precocemente, uma grande parte do câncer, só o ato cirúrgico em si já resolve. E quando deixa já com metástase, ou seja, o tumor já saiu de uma mama, já invadiu os linfonodos, é um sofrimento bem maior e muito mais caro. É químio, rádio, isso. Ao passo que se a gente desse o diagnóstico precoce, porque na verdade, Carla, a gente não tem assim uma prevenção como o colo uterino. O câncer de mama você tem assim, a gente sabe que o tabagismo, a obesidade, a falta de exercício físico de uma maneira coletiva, ele predispõe as pessoas mais a qualquer tipo de câncer, uma alimentação errada. Mas o câncer de mama, que a gente chama de prevenção de verdade, é um diagnóstico precoce. A senhora falou, de novo, voltando à questão do orçamento, o que está sendo feito dentro da bancada feminina e principalmente dentro dessas programações do Outubro Rosa para mudar essa realidade no orçamento? Isso é uma luta anual no orçamento. Vocês sabem como é o orçamento desse país. É um orçamento de mais de 5 trilhões a previsão, mas pelo menos de 45% a 50% já fica para os juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada. Ou seja, nós, quando fazemos parte da CMO, nós passamos o ano todo discutindo o orçamento. E quem fica com mais da metade dele não senta, não senta aqui para discutir. Então, quando termina o orçamento, qual não é nossa decepção? 4% para a saúde, 4% para a educação pública. Pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Então, é um orçamento que tem que ser mudado. Por exemplo, não é passar calote, eu digo, é chamar o sistema financeiro e dizer o seguinte: por favor, nós precisamos deixar, vamos pagar 30% aos senhores, mas deixe a gente investir nos gastos primários, porque somente assim a gente salva vidas. Senadora, o Senado também está participando ativamente dessa campanha do Outubro Rosa, com ações de conscientização e também na discussão de projetos que são voltados aí para a saúde da mulher. A senhora participou ativamente dessa agenda. Queria que a senhora falasse, além dessa exposição Recomeçar, que a senhora citou no início da entrevista, que mais atividades, que mais projetos e palestras estão previstos aí? Nós estamos vendo em vários seminários, audiências públicas aqui,
com a presença de várias autoridades nessa parte de câncer, mostrando a evolução da tecnologia, a necessidade da incorporação dessas novas tecnologias como imunoterapia, que hoje é usada em vários cânceres, certo? A imunoterapia hoje é uma realidade e que a gente precisa esbarrar em quê? Já existe eficácia terapêutica comprovada para determinados tipos histológicos de câncer que a imunoterapia salva, certo? E se existe, por que não incorporamos ao elenco SUS? Por falta de recursos, vamos aumentar o orçamento. E não tenha dúvida que nessa programação toda que se estende e que vai ter uma participação bem mais ativa também da nossa nova, a Procuradoria da Mulher. Eu passei agora, já tinha completado os 2 anos, passei para a senadora Augusta, mas todo esse projeto que vai ser executado nesse mês de outubro, Rosa, a senadora já tinha organizado desde abril, porque é isso. A gente não pode ter solução de continuidade. E sabe qual é o sonho da gente? É que a gente não precise de outubro rosa, nem de março, mês de mulher. Isso quer dizer que nós já estamos tendo outubro rosa, já temos orçamento suficiente para não estar aqui premiando as mulheres com a mamografia que ela não consegue no dia a dia. E o março, que a gente já tenha uma participação nos locais de decisões, então não iríamos mais precisar. Mas eu queria dizer, Carla, é uma luta incessante, se faz necessário a mídia, que eu continuo dizendo, ninguém salva e empodera mais um povo do que a informação correta. E nós temos uma pandemia que nos mostrou que fora esse SUS, que é uma pérola nossa, que a gente tem que ter o maior respeito, as vacinas, quem mais salvou vidas, foram os meios de comunicação, porque ficaram em defesa da ciência e das vacinas. Senadora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos como legisladora, como médica, sucesso na campanha, e nós duas aqui de rosa fortalecendo mais uma vez o Outubro Rosa. É simbólico e, gente, por favor, vamos salvar a vida das mulheres brasileiras. O Congresso Nacional deve isso. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Parlamento Amazônico define estratégias para a COP30. Cidades mais arborizadas é o que desejam população e deputados. Prevenção do câncer, um mascote visitou o Senado para chamar a atenção. E uma mostra em Florianópolis, migrantes e refugiados, contem com a gente. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação.
E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A partir das experiências de brincadeira, as crianças elas têm possibilidade de aprender, de desenvolver suas habilidades cognitivas. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação assim, que não tem sentido, porque na brincadeira a criança está aprendendo muitas coisas, né? Pensar nos esportes, né? Desde os pique-pega, pique-bandeira, né? Pique-esconde, até os esportes realmente, tem toda essa questão das regras, o respeito que você tem que ter ao coletivo, ao outro, a gente aprende com isso. Nas brincadeiras que eu estou chamando aqui a atenção em relação a jogos de imaginação, jogos simbólicos, nós temos condições de que a criança represente ali, numa situação de imaginação, algumas vivências da sua vida cotidiana. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. No período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso.
Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive... Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora o plenário do Senado. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária, dia 22/10/2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo do Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 315 de 2023 do deputado Merlong Solano. Projeto de lei 2562 de 2025 da deputada Soraya Santos. Projeto de lei número 2460 de 2022 da deputada Luísa Canziani. E projetos de decreto legislativo número 552 de 2021 e 480 de 2023 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Em uma permuta feita entre o senador Paulo Paim e o senador Cleitinho, passo a palavra ao senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Vossa Excelência dispõe, senador, de 10 minutos. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, aos servidores dessa casa e à população que me acompanha pela TV Senado. Eu quero começar minha fala hoje, uma coisa que meu pai sempre me ensinou, ser homem, e quando a gente tiver equívoco, tiver falha, reconhecer, ter humildade de reconhecer. E eu venho hoje pedir perdão, pelo nosso querido ex-presidente Bolsonaro. Na minha entrevista que eu dei sexta-feira agora, em toda a entrevista, e tiraram um pouco do contexto também, porque editaram a parte toda da entrevista, quando eu começo a entrevista, eu começo falando sobre a questão de gratidão, porque me perguntaram como é que eu cheguei aqui no Senado, e eu falo que primeiro foi Deus, o povo e o Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, eu não teria sido nem candidato. Porque o Bolsonaro liga para o pessoal do partido na época e fala, eu quero apoiar o Cleitinho lá em Minas Gerais. Então, assim, eu vou ser sempre grato, eterno. E a gratidão tem que ser eterna. E uma parte dessa entrevista, eles me perguntam sobre isso. E eu falo, me equivoquei na hora de falar, eu penso uma coisa e falo outra e falo errado, sobre a questão da gratidão. E a minha gratidão ao Bolsonaro, população brasileira, e em especial aqui a toda a direita, vai ser sempre eterna. Eu não tenho preço que pague, gratidão não tem valor. E eu vou sempre pagar isso. E eu queria aqui que as pessoas que me acompanham, todos que me acompanham aqui, os senadores mesmo, nesses quase 3 anos de Senado que eu tenho aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro. Sempre. E o tempo vai mostrar isso, que eu sempre vou continuar fazendo isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu falo isso com toda humildade. Eu cheguei aqui hoje, primeiro, novamente, por Deus, pelo povo e pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, todas as vezes que precisar aqui, eu vou defender a honra dele, como eu fiz isso durante esses 3 anos. Uma coisa que meu pai me ensinou é ter gratidão. Então, todas as vezes que precisar de subir em plenário aqui, quando eu achar, porque eu sou ser humano, eu sempre falo uma coisa, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E o meu erro foi numa palavra, que acaba que editaram a parte toda da entrevista, onde eu já tinha falado que eu era grato ao Bolsonaro, tiraram de contexto e estão falando que eu estou querendo abandonar o Bolsonaro. Jamais vou fazer isso. Jamais na minha vida. Se o barco afundar, eu vou até o fim. E quem me acompanha aqui, quem acompanha desde que eu entrei aqui no primeiro dia de mandato aqui, sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ele. E todas as vezes aqui, eu defendi a honra dele e vou continuar fazendo isso. Então, eu publicamente aqui, como um verdureiro, como uma pessoa, filho do Zé Maria, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que nessa entrevista, uma palavra que eu pensei uma coisa e falei outra, eu peço perdão.
Peço perdão aqui à família do Bolsonaro e peço perdão a todos os apoiadores do Bolsonaro e a toda a direita. Aqui tem um deputado que é amigo meu, o Caporeso, que é deputado estadual, fez um vídeo me criticando, me questionando sobre isso. Caporeso, é um irmão que eu tenho, um amigo, sabe? Então, assim, eu me equivoquei e eu sou assim. Eu sou ser humano. E todas as vezes que eu achar que eu tenho equívoco, tenho falhas, eu vou subir aqui humildemente e vou pedir perdão. É assim que eu sou. E eu acho que todos os seres humanos que estão aqui na Terra aqui estão sujeitos a equivocar e a falhar. E essa foi uma falha minha, né, que na hora ali que eu fui dar a entrevista, pensei uma coisa e falei outra. Outra também, Alan dos Santos, que é um professor que a gente tem da direita conservadora, no seu programa, né, que tem no YouTube, me questionou. Alan, estou aqui novamente para poder falar, me equivoquei, eu não sou assim. E quem está aqui comigo aqui, todos os senadores que me acompanham aqui, sabe meu coração, sabe como é que eu sou. Eu nunca na minha vida, nunca, eu vou trair o ex-presidente Bolsonaro. Nunca vou fazer isso. E o tempo vai mostrar isso para vocês aqui. E é só pegar, quanto a fatos, não há argumento, é só pegar o meu mandato. Aqui eu estou me posicionando sempre a favor dele, defendendo sempre a honra dele, essas injustiças que estão fazendo com ele. A questão da anistia, eu já me posicionei favorável. Todas as manifestações que teve, a não ser uma que eu não teve como eu ir, eu fui em todas a favor dele. Então, estou sempre me posicionando aqui. Então, assim, quanto a fatos, um argumento. E eu não tenho problema nenhum, quantas vezes precisar de subir no plenário aqui e me falar que eu me equivoquei, que eu falhei. E nesse ponto aqui, o que eu posso falar para todos os eleitores de direita, para todos os apoiadores da minha querida Minas Gerais, é poder me posicionar e falar isso. Tive uma falha humana. Fica à vontade, senador. Toda. Quero muito brevemente lhe dar parabéns. Parabéns por esse pronunciamento que reforça o princípio da gratidão e da lealdade. E como admirador do seu jeito, da sua forma, do seu estilo de fazer política, eu quero dizer que fico muito feliz pelas palavras que o senhor proferiu. E vou lhe entregar os documentos básicos para nós falarmos sobre a anistia. A anistia para esse tipo de crime, que, na minha opinião, injustamente foi atribuído a Bolsonaro e aos outros 7 integrantes daquele núcleo, a anistia foi determinada como possível na Constituinte. Foi a votação. Eu vou lhe dar os elementos aqui. Destaque número 2184, para tirar do texto que ela era insuscetível do benefício da anistia, ou seja, aquele conjunto de crimes atribuídos não são insuscetíveis à anistia. Eles podem merecer a anistia que o Congresso delibere. Por sinal, no dia desta votação, que foi um destaque proposto por um irmão de lutas do senador Paulo Paim, o Carlos Alberto Caó, que foi um pioneiro da luta contra o racismo, o então deputado federal Paulo Paim votou. E votou sim. Ele, o Lula, o Michel Temer votaram sim, para retirar do texto a proibição, a concessão de anistia. Tenho certeza que o senhor vai fazer uso disso para justificar essa causa e para engrandecer ainda mais esse seu pronunciamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero aqui finalizar minha fala dizendo que em 2022, eu lá no Varejão do meu pai, eu era deputado estadual. Até então, um verdureiro conseguiu ligar para um presidente da República, que era o Bolsonaro, e ele foi lá na minha cidade de Divinópolis. E eu subi na garupa da moto com o Bolsonaro. Então, nunca vou esquecer disso. Aonde que um cara igual eu, que vendia verdura, que trabalhava ali no Varejão com meu pai ali, teria ter a oportunidade, o privilégio de estar com o presidente da República na sua cidade e fazendo carreata, e fazendo campanha. Ele me apoiando para senador e eu apoiando para presidente. Então, eu sei das minhas origens, eu sei de onde eu vim, e uma coisa que eu carrego sempre da minha vida é gratidão. Então, novamente aqui, eu peço perdão pela uma fala que eu pensei uma coisa e falei outra. Eu falei equivocado. Então, peço desculpa ao Bolsonaro aqui, a todos os eleitores do Bolsonaro, a todos os apoiadores do Bolsonaro, porque quanto a fatos, um argumento. Tem 3 anos que eu estou aqui defendendo a honra do Bolsonaro. É só pegar o meu mandato aqui. E eu vou continuar fazendo isso. E o tempo vai mostrar isso para vocês.
O tempo vai mostrar. Então, nunca vou ter problema nenhum como um ser humano, como um cristão, de quando equivocar, ter a hombridade, ter a humildade de subir aqui e falar, eu errei. Então, eu peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas pela uma palavra que eu falei errado. Eu pensei uma coisa e falei outra. Então, Bolsonaro, pode sempre contar comigo, sempre você pode contar comigo aqui. Uma coisa que eu carrego na minha vida aqui é lealdade e gratidão. E eu sempre vou ser assim com o senhor e com todas as pessoas que estenderam a mão para mim. Para os 4,5 milhões de votos que eu tive. Inclusive para quem não votou. Porque eu tenho a consciência de saber que todo mundo paga meu salário e eu tenho que trabalhar para todo mundo. Então, o que eu posso falar é com toda humildade, do fundo do meu coração, é pedir desculpas pela fala equivocada que eu falei na entrevista. Mas peço, cada um de vocês, que peguem toda a entrevista, porque desde o início eu deixei bem claro. Para mim, para poder o ano que vem ser candidato aqui, tem que ser o Bolsonaro. É ele que tem que ser o candidato. Agora, se ele não puder ser, que a direita possa organizar e escolher o candidato. Mas eu sempre falei isso. Para poder, o ano que vem, ganhar a eleição, tem que ser o Bolsonaro. Sempre falei isso em todas as entrevistas minhas. Todas as entrevistas que eu fiz até hoje aqui. Todos os pronunciamentos que eu fiz até hoje aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso com muito prazer. Então, peço também que, para você que está pegando uma fala distorcida, editada, pega todo o contexto da minha entrevista e vai ver que eu sempre honrei e sempre defendi a honra do Bolsonaro. E vou continuar fazendo isso. Mas eu sempre coloco uma coisa aqui, que fique claro isso. Eu não coloco nunca ideologia, político que for, acima do povo. Para mim sempre vai ser o povo. Eu sempre, acima de tudo, é o povo. Acima de tudo, Deus, o povo. E eu estou aqui para defender quem sempre poder estender a mão para mim. Meu pai me ensinou uma coisa, quem estende a mão para você, você estende duas. Eu vou continuar fazendo isso. Muito obrigado, viu, presidente? Senador Cleitinho, Vossa Excelência fez a inversão de pauta com o senador Paulo Paim para tratar aqui de um assunto de fórum íntimo, de caráter pessoal, mas que todos nós, quanto a população brasileira que nos assiste nesse momento, sabem a importância dessa sua manifestação aqui. Talvez o que acontece no cotidiano de cada um de nós, né, onde muitas vezes o que acontece na nossa vida, ele é mal interpretado, ele muitas vezes não é acompanhado de perto pelas pessoas que não viveram fatos. Tem uma característica interessante. Até na Bíblia, a Bíblia ensina que a gratidão deve ser uma atitude constante, expressa em palavras e ações. E Vossa Excelência, com absoluto sentimento de gratidão a quem lhe estendeu a mão, ao presidente Bolsonaro, Vossa Excelência vem fazer esse registro aqui e pelas atitudes que Vossa Excelência tem tomado, senador Cleitinho, ao longo da sua vida parlamentar, e apenas aqui referimos no Senado, porque onde estamos convivendo, a gente vê realmente a sua característica de um gigante em defesa de Minas Gerais, mas acima de tudo em defesa dos seus postulados, os quais você acredita e defende. E é interessante porque na Bíblia também diz que a gratidão deve ser incluída nas orações, né? E mais uma característica que ele faz diferente, em passagem na história dos 10 leprosos curados por Jesus, apenas um voltou para agradecer a Jesus pela sua cura. E Vossa Excelência parece que é um desses que tem realmente essa dignidade, tem esse sentimento de gratidão pelas pessoas, no caso específico do ex-presidente Bolsonaro, e Vossa Excelência vem dizer aqui o que, no meu entendimento, nem precisaria, porque as pessoas lhe conhecem seu caráter. Portanto, como foi dito aqui pelo senador Amin, esse é um gesto que só faz Vossa Excelência crescer e mostra, na verdade, a sua dimensão como ser humano. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por esse testemunho que deu aqui, uma explicação que nem necessitaria por quem Vossa Excelência é, mas esse exemplo da Bíblia, onde dos 10 leprosos cuidados por Jesus, apenas um teve essa gratidão, esse sentimento de gratidão, de agradecer, Vossa Excelência, na verdade, pode ser incluído como um desses únicos que tem realmente essa humildade e essa grandeza. Portanto, parabéns a Vossa Excelência.
pela ordem, o senador Esperidião Amin. Pela ordem, o senador Esperidião Amin. Aqui pedindo desculpas e, ao mesmo tempo, recebendo o agradecimento da senadora Tereza Leitão, porque ela está cedendo o seu momento de falar por uma causa nobre. Eu quero registrar, presidente, e agradecer pela presença aqui dos nossos 9 vereadores mirins da cidade de Antônio Carlos, Santa Catarina. Um exemplo de espírito comunitário, de trabalho com a terra. É de Antônio Carlos que nós temos refrigerante, serviços, obras, produtos e, o mais importante, produtos da terra. E produtos da terra de pequenas propriedades, trabalhadores rurais, mas muito mais do que isso, famílias engajadas nisso. São os nossos vereadores, vou chamar um de cada vez aqui. Lívia Chapo, presidente da Câmara de Vereadores Mirins de Antônio Carlos. Karina Schmidt, com 2 T's. É o sobrenome da minha sogra. 2 T significa que são perseverantes, para não dizer teimosos. Alain Elisbão Lang de Almeida. Joaquim Müller-Gesser. Tem muito Gesser em Antônio Carlos. Júlia Favareto Bus. Seja bem-vinda. Yasmin de Figueiredo. Lavínia Contes Leite. Isabelle Hoffmann Fraga. E Emily Isabelle Petri. Opa! A Emily, está aqui. A primeira coisa bonita dessa Câmara é que são 7 mulheres, 7 meninas e 2 marmanjos, tá certo? Ou seja, lá, viu, senadora? Lá não tem esse negócio de pedir cota. Quem vai pedir cota são os marmanjos. Segundo, são companheiros dessa missão os vereadores Gedney Gesser, mais um Gesser. Pode ostentar o seu penteado aqui para todos verem e aplaudirem. Obrigado. Estou acostumado a lidar com esse penteado. O Davi Antony Rosa, que é secretário. A Elisa Schmidt, também com 2 T, secretária do prefeito. E a Indiara Junques Rasveller Magalhães, que é a diretora. Então, são todos bem-vindos. Eu agradeço muito a Vossa Excelência por fazer esse registro e acho que devemos enaltecer essa preocupação dos atuais legisladores de estimularem as crianças, os jovens, a entender a política e a missão das câmaras de vereadores, que são a base da nossa democracia. Vossa Excelência tem sido muito generoso quando eu faço esse tipo de pedido, mas acho que ele é um exemplo para todos. Portanto, é um momento didático, pedagógico, que o Senado cumpre e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Senador Esperidião Amin, Vossa Excelência, com essa comissão de vereadores mirins, seus representantes, o vereador também aqui presente, Vossa Excelência patrocina para esses jovens uma verdadeira aula de democracia e, acima de tudo, também de política, porque tenho certeza que, na medida em que eles vão participando dessas eleições municipais para disputar a vaga deles de vereadores mirins, eles vão sendo induzidos intelectualmente, se preparando para grandes voos no futuro. Quem sabe, e queira Deus, que um ou vários deles possam realmente representar com muita grandeza a política de Antônio Carlos, de Santa Catarina e do Brasil. Quem sabe um dia um deles não vai comentar sobre esse dia histórico que Vossa Excelência, senador Esperidião Amin, os traz aqui e que nós, o Brasil, que assiste,
os contempla. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por toda essa iniciativa. Como disse, é uma forma didática, presencial, de trazê-los para esse cenáculo onde acontecem as grandes discussões políticas no Brasil, em benefício da sociedade brasileira. Parabéns a Vossa Excelência e a toda a comitiva. Muito obrigado, presidente. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra à senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência tem hoje essa primazia de ocupar a tribuna, mesmo com alguns senadores e senadoras inscritos. Então, Vossa Excelência, professora, experiente, uma educadora de primeiro nível, tem realmente essa oportunidade de aqui fazer o seu belo pronunciamento, tenho certeza, trazendo sempre informações preciosas para a população brasileira. Presidente, muito obrigada pela deferência e, ao mesmo tempo, por essas palavras tão elogiosas. Já que eu vou, e agradeço também ao senador Espiridão Amin, que eu vou presidir uma audiência na Comissão de Educação, é uma audiência conjunta com a Câmara, estamos só esperando o deputado Calil chegar, que é sobre a primeira infância. Então, agradeço demais. Quero cumprimentá-lo como presidente dessa sessão, cumprimentar os senadores que aqui se encontram, os estudantes, os vereadores mirins, que foram aqui apresentados pelo senador Espiridão Amin, os vereadores adultos que também acompanharam a linda comitiva que está se retirando agora. É muito importante essa educação política, educação cidadã. Isso certamente faz parte, né, de uma educação ampla, crítica, que a gente deseja que todos os nossos jovens, adolescentes, tenham acesso e tenham direito. Hoje eu vou falar também um pouquinho de direitos. Antes de me ater ao tema do meu discurso, eu gostaria de fazer um registro sobre os 22 anos do Bolsa Família, completados anteontem. Programa que, inclusive, ajudou muito o ingresso na escola. O Bolsa Família é uma política pública que tornou-se um dos mais respeitados programas de combate à miséria do mundo, sendo reconhecido como referência global. Um programa que leva esperança e dignidade para as famílias brasileiras, aquelas que mais precisam, e que o programa sobrevive a ataques daqueles que insistem em menosprezar a dor da fome. São mais de 2 décadas de vidas salvas e de dignidade. Nesta data, reafirmo os votos para que o nosso país caminhe sempre para encontrar soluções justas e humanas para enfrentar a desigualdade. Minha fala neste plenário também será sobre compromisso social, valorização da vida e cuidado com o povo brasileiro. Milhões de famílias brasileiras ainda enfrentam um desafio cotidiano no preparo de refeições. O ato de acender um fogão, que parece tão simples para muitos, encontra as barreiras para outros, como o elevado preço do gás de cozinha, o GLP e as dificuldades de distribuição em regiões mais remotas. Para alguns, o acendimento é automático. Para outros, ou o gás não chega, ou chega caro demais. Com isso, muitas pessoas recorrem à lenha, ao carvão ou ao querosene. Uma realidade muito dura, senadores e senadoras. São combustíveis cuja fumaça pode provocar doenças respiratórias graves e persistentes, além do risco de explosões e queimaduras graves. Um perigo que ameaça especialmente mulheres, pois são elas que costumam ser as responsáveis por cozinhar em casa. Para enfrentar esse problema, o governo do Brasil criou o programa O Gás do Povo, por meio da medida provisória 1313 de 2025. Na política anterior, chamada Auxílio Gás, o benefício era pago em dinheiro. Agora, além de um pagamento em dinheiro, famílias de baixa renda poderão receber botijões de gás gratuitamente em revendas autorizadas, o que deve ocorrer a partir do próximo mês.
As duas modalidades, pagamento do benefício e retirada do gás de cozinha, terão papel complementar, de modo que a escolha de qual deve ser aplicada é amparada por uma série de fatores, inclusive geográficos e logísticos, visando maximizar o atendimento às famílias. No último sábado, os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia divulgaram os preços de referência para o botijão de gás de 13 quilos para o programa em cada estado. Os valores, publicados no Diário Oficial da União, serão utilizados como base para reembolsar os revendedores credenciados. A estimativa do governo do presidente Lula é atender 15 milhões e meio de famílias brasileiras, 3 vezes mais do que o modelo atual, o que significa beneficiar cerca de 50 milhões de pessoas. Serão atendidas famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único, com renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo, com prioridade para as que já são beneficiárias do Bolsa Família. A expectativa é que sejam distribuídos cerca de 50 milhões de botijões já em 2026, com a meta anual chegando a 65 milhões. A projeção para março do ano que vem, quando o programa deve atingir 100% dos beneficiários, é que mais de 1 milhão de botijões sejam entregues em Pernambuco, por exemplo, o meu estado. Fico muito feliz, senadores e senadoras. Trata-se, portanto, de uma política pública robusta, criada para ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil e combater a pobreza energética. Combater a pobreza energética é parte de um dos compromissos dos Objetivos Sustentáveis das Nações Unidas, que tem como meta garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos e para todas. Estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgado em 2022, aponta que cerca de 2 bilhões e 600 pessoas sem acesso a meios seguros e sustentáveis para preparar alimentos existem no mundo. No caso da queima de lenha, a OMS alerta que podem ser gerados poluentes até 33 vezes acima do limite, aumentando em 2 a 3 vezes o risco de infecções respiratórias em crianças e contribuindo para doenças pulmonares crônicas em adultos. No Brasil, dados do IBGE, também de 2022, mostram que 12,7 milhões de famílias ainda usam lenha e gás de cozinha de forma combinada, sendo que deste total, 5 milhões de famílias são de baixa renda. O acesso à energia limpa e acessível é um elemento central para a segurança alimentar e também para a saúde e a dignidade. A falta de acesso ao GLP afeta diretamente a qualidade de vida e a autonomia das famílias, limitando o bem-estar de forma cruel. Por isso, o Gás do Povo é um passo essencial para combater a pobreza energética, reduzir desigualdades e assegurar dignidade a milhões de lares brasileiros. E assim vamos caminhando para a inclusão social, para o combate às desigualdades e para alcançarmos os bons patamares de saúde, de segurança e nos inserirmos em todos aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável que prevê o combate a poluentes, que prevê o combate à insegurança energética. Quero parabenizar os ministérios, né, da Fazenda, o Ministério das Minas e Energias e especialmente o nosso presidente Lula, que governa olhando para o povo. O coração de Lula está no povo. E por isso que a mente dele, que a competência dele, trabalha o senador Paim tão diretamente para melhorar a vida do povo. Muito obrigada. Obrigado, minha querida senadora Tereza Leitão. Os meus cumprimentos pela sua
mais uma vez, fala sensível, profunda, que alcança exatamente a população que mais precisa. Minhas saudações. Nós vamos convidar, e já se dirige à nossa tribuna, nosso presidente, senador Chico, depois senador Girão e senador Paulo Paim. E aí, querido? Meu caro presidente, senador veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores senadores, hoje eu gostaria de tratar de um tema que afeta diretamente o bolso e o direito de milhões de brasileiros. A cobrança por bagagens despachadas nos voos comerciais no nosso país. Trata-se de um assunto que, embora técnico em sua origem, representa um claro retrato de como o consumidor tem perdido espaço nas relações de consumo com o setor aéreo e de como a promessa de redução de custos feita há quase uma década jamais se cumpriu de maneira efetiva. Em 2017, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio da Resolução 400, autorizou as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens de até 23 quilos. Na época, a justificativa apresentada era de que a medida traria benefícios para os passageiros. E assim reduzindo o peso transportado pelas aeronaves e, consequentemente, o consumo de combustível que deveria resultar em passagens mais baratas. O discurso parecia razoável, mas o que se viu nos anos seguintes foi bem diferente. De lá para cá, o real sofreu uma forte desvalorização frente ao dólar. O combustível teve aumentos expressivos e as tarifas aéreas seguiram subindo. Ou seja, se algum dia houve repasse de economia ao consumidor, esse efeito foi rapidamente engolido pela realidade econômica do setor e pela ausência de mecanismos claros de fiscalização. Desde então, o passageiro brasileiro ficou restrito a levar apenas uma bagagem de mão de até 10 quilos, obedecendo às dimensões previamente definidas pelas companhias aéreas. Acima disso, qualquer volume passou a ser obrigado ao despacho pago. E na prática, o que temos visto é um cenário de confusão e falta de uniformidade. Os bagageiros superiores dos aviões vivem lotados, muitas vezes levando as próprias companhias a oferecer despacho gratuito de última hora, simplesmente porque não há espaço físico para todos os volumes a bordo. Em 2021, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória número 1089, que tratava de alterações do Código Brasileiro de Aeronáutica. O texto votado incluía a previsão de franquia gratuita de bagagem despachada de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Entretanto, o dispositivo foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro pela pressão com que foi submetido naquela época. Desde então, já se passaram mais de 3 anos e esse veto permanece sem deliberação por parte deste Congresso Nacional. Enquanto isso, as companhias aéreas continuam cobrando livremente pelo despacho de bagagem e o consumidor segue sem uma resposta definitiva sobre esse direito básico. Para piorar, recentemente, as principais companhias aéreas do país, Latam, Gol e Azul, anunciaram novas modalidades tarifárias, chamadas de básicas, com restrições ainda maiores para a bagagem de mão do passageiro brasileiro. Em algumas dessas categorias, o passageiro só poderá embarcar com um item pessoal, como uma bolsa ou uma pequena mochila. Essa mudança
representa mais uma perda concreta para o consumidor, que já vem acumulando desvantagens sucessivas desde 2017. A dúvida que fica é: até onde vai essa lógica de pagar cada vez mais com direitos cada vez menos? Qual é, afinal, o limite entre a liberdade comercial das empresas e o abuso contra o consumidor brasileiro já tão sofrido? A justificativa usada em 2017 de que a cobrança de bagagem resultaria em tarifas mais baixas não se confirmou. Dados de 2024 mostram que as companhias aéreas arrecadaram juntas cerca de quase 2 bilhões de reais, apenas com cobranças por bagagem e marcação de assento. 2 bilhões de reais. Um valor expressivo que indica claramente que a cobrança virou uma fonte de renda importante para o setor, mas não trouxe benefício perceptível para os passageiros brasileiros. O preço das passagens continua alto, altíssimo. E o brasileiro, que muitas vezes junta um dinheiro o ano todo para viajar, agora é obrigado a escolher entre pagar caro ou viajar sem sequer poder levar uma mala com seus pertences ou algumas outras coisas que eventualmente possa transportar. Senhoras e senhores senadores, população que nos assiste neste momento do Brasil, é preciso lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Em voos longos, como um trecho de São Paulo a Roraima, o meu estado, por exemplo, é absurdo imaginar que o passageiro viaje sem uma bagagem adequada. Não se trata apenas de conforto, mas sim de necessidade. Muitos desses passageiros viajam a trabalho, ou para visitar familiares, ou até mesmo em mudanças de residência. O transporte aéreo, que deveria aproximar os brasileiros, está se tornando cada vez mais utilizado, de uma forma elitizada, cada vez mais inacessível e restritivo. Também é importante ressaltar que a falta de clareza nas tarifas cria um ambiente de insegurança para o consumidor brasileiro. Hoje é quase impossível entender de imediato o que está ou não incluído no valor da passagem. Há diferenças sutis entre categorias de tarifa, nomes confusos e regras que variam de empresa para empresa. É um verdadeiro labirinto regulatório que deixa o consumidor em desvantagem e abre brechas para práticas abusivas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o brasileiro não aguenta mais pagar caro por um serviço cada vez mais limitado. A lógica da cobrança por bagagem despachada não trouxe os benefícios prometidos, apenas transferiu mais custos para o consumidor brasileiro. É hora de corrigirmos essa distorção. Não podemos permitir que um direito tão básico, o de levar consigo sua bagagem de forma justa, continue sendo tratado como uma coisa de luxo, o que não é. Que este Senado Federal, guardião da cidadania e do equilíbrio nas relações de consumo, dê um passo firme em defesa do passageiro brasileiro. É preciso restabelecer o bom senso e a justiça tarifária no transporte aéreo no país. Voar deve ser um direito acessível, transparente e digno, e não um privilégio repleto de taxas e restrições. Portanto, senhor presidente, conceda uma parte ao senador Esperidião a mim. Vossa Excelência tem a palavra. Estou advertindo o nosso presidente, querido amigo veneziano, senador veneziano, Vital do Rego, que vou evitar falar mal dele. Mas tenho que comentar que hoje nós aprovamos sob condição. Estou certo, senador veneziano? Sob condição. Aprovamos em consideração ao relator o projeto de lei que trata desse assunto. Famoso assunto das bagagens. Agora, convenhamos, há uma matéria, há um veto por ser deliberado sobre esse assunto. Ou seja, nós estamos legislando sobre uma lei incompleta. Quer dizer, o curso
do processo legislativo não foi encerrado porque o veto não foi apreciado. E não que este assunto não seja o mais importante, ou não seja tão importante, mas eu aproveito a oportunidade para endereçar à mesa, publicamente, o que nós pedimos hoje durante a sessão da comissão que deliberou sobre o projeto de lei. Que haja sessão do Congresso para deliberar sobre vetos que estão aí há muito tempo, por serem decididos, mas cujo assunto não foi resolvido. E este das bagagens é um deles. Tem que haver uma manifestação. Se nós temos maioria para aprovar um projeto de lei, nós temos maioria para deliberar sobre o veto de igual sorte, de igual maneira, sem termos que fazer dois trabalhos para o mesmo objetivo. E, finalmente, renovar aqui o meu pedido para que nós estamos já na segunda quinzena de outubro, temos o mês de novembro e depois aquele sufoco do mês de dezembro, com todas as obrigações em relação ao orçamento por vencer. Que haja uma deliberação sobre matérias relevantes que estão inconclusas. E dou um exemplo. O Propag. Propag foi uma grande iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, que, como presidente da Casa, tocou esse projeto, conversou com os governadores, procurou acordos com o governo e cujo relator, senador Davi Alcolumbre, hoje é o presidente da Casa. Há vetos por decidir. E os estados federados só podem aderir ou não ao Propag, ao Programa de Ajustamento de Contas com os estados, depois de saber qual é o texto final da lei. Enquanto não se deliberar sobre o veto, qual é o governador que vai aderir apostando que o veto vai passar ou não vai passar? Então, é uma obrigação do Senado, é uma obrigação do Congresso tomar essas decisões de colegiado. E concluo com a mesma ênfase com que eu tenho pedido aqui, que o Supremo Tribunal Federal tem o poder no seu colegiado. Quem tem poder no Congresso também é o colegiado. É o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, faço um apelo para que nós tenhamos sessões do Congresso Nacional para deliberar sobre vetos e, com isso, concluir o processo legislativo. É como um cirurgião que não aplica os pontos na cirurgia. Enquanto não tiver o ponto definitivo, a cirurgia não está concluída. É esse o apelo que eu faço. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria, antes de encerrar, cumprimentar o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que estava presente aqui nesta sessão, em conversa com o nosso querido... E pelo sobrenome é Brimo. Senador Paulo Paim. E, ao concluir sobre esse tema que Vossa Excelência fez uma parte, desviou um pouco do tema que eu falava, mas, de qualquer forma, também propôs aqui a votação dos vetos. Esse veto ao qual Vossa Excelência se refere é o voto número 30 de 2022. Portanto, acho que é fundamental, esse projeto que foi aprovado hoje é uma forma de, inclusive, levar e conscientizar as empresas aéreas de que, na verdade, eles estavam na contramão da história. Passagens caras, cada vez mais, tirando a oportunidade dos brasileiros de viajarem, e a questão da cobrança também de uma bagagem que era concedida, na verdade, não faz nenhum sentido. Então, isso prova que a nossa defesa, ela realmente está tendo resultados, e decisões já foram tomadas hoje em comissões exatamente nesse sentido de evitar a cobrança de bagagem. Portanto, era isso o pronunciamento de hoje, senhor presidente. Obrigado, senador Francis. Pois não, senador Paim, o senhor já vai se dirigindo à tribuna. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu estou inscrito, mas evidentemente quero até pedindo a compreensão... Mas o senhor tem direito de resposta. Não, é só um esclarecimento, meu professor expediu a mim, a respeito desse tema, senador Girão, senadora Zenaide. Quando nós saímos, concluímos a votação na Comissão de Assuntos
Não, na Comissão de Assuntos Sociais, não foi isso? Não, foi na CCJ. O projeto de autoria do senador Randolph, com o número 120 de 2020. E o senador Portinho fez a lembrança de que existe, para nossa apreciação, um veto que foi aposto pelo então presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei curioso para saber o teor e vi, querido senador Esperidião, senador Chico, que não é igual ao tema que nós estamos tratando. Quando nós votamos e o presidente Jair Bolsonaro vetou, falava sobre 23 quilos gratuitos e despachados. Não havia menções sobre a bagagem posta no bagageiro da aeronave, que é exatamente o que propõe nos termos da proposta legislativa do senador Randolph Rodrigues. Então, há uma diferença. O que nós votamos hoje, e acho que acertadamente, até porque os movimentos das últimas semanas mostram que nós precisamos tomar as providências devidas e cabíveis, porque já estão existindo cobranças em relação a isso, é o de definir que 10 quilos podem ser postos no bagageiro sem que haja cobrança por parte das empresas aéreas. É isso que está no projeto do senador Randolph, que eu tive a alegria de poder relatar e contar com o apoio do senador Portinho, do senador Esperidião e demais outros que estiveram presentes na CCJ. Era essa a razão que me levaria às comunicações, mas que já as faço nas abordagens e observações pertinentes. Senador Paulo Paim, seja bem-vindo. Veneziano Vital do Rego, que preside a sessão. Eu agradeço muito ao senador Gigão, que me cedeu o espaço, e, ao mesmo tempo, cumprimento o senador Escleitinho, Esperidião Amin, Tereza Leitão e o senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, vou falar hoje sobre um tema, para mim, de suma importância para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Vou falar da tarifa zero no transporte coletivo. Quero aqui afirmar que sou plenamente favorável ao sistema de tarifa zero no transporte público. Essa política representa um passo muito importante na direção da justiça social e da dignidade para o povo trabalhador. A gratuidade no transporte ajuda a diminuir o custo de vida das famílias, aquecendo o mercado do trabalho e fomentando o comércio local. Facilita a mobilidade dos trabalhadores para ir para o seu emprego e também dos desempregados, que precisam se deslocar para procurar novas oportunidades. Eu sou fruto desse período. Lá pelos anos 65, eu andava pela cidade a pé, procurando emprego, porque eu não tinha dinheiro para comprar a passagem do ônibus. Enfim, trata-se de uma medida que libera recursos no orçamento das famílias de baixa renda, principalmente, que hoje gastam grande parte dos seus rendimentos com transporte. Esse dinheiro volta para a economia, volta para o consumo, na alimentação, no vestuário, movimentando os pequenos negócios e fortalecendo as comunidades. Além do aspecto social e econômico, há também um impacto ambiental positivo, ou seja, a defesa do meio ambiente. Ao incentivar o uso do transporte público, reduzimos o número de carros nas ruas, diminuímos os congestionamentos, as emissões de gases poluentes, melhoramos a qualidade do ar e a vida nas cidades.
Quero aqui destacar que o projeto de lei número 2121, de 2024, de autoria do senador Rogério Carvalho, é um projeto que está muito bem colocado no debate nacional nesse momento. Tenho a honra de relatar na Comissão de Assuntos Econômicos. Trata exatamente desse tema. Aproveito aqui para agradecer ao presidente da CAI, senador Renan Calheiros, que me garantiu a relatoria desse projeto. A proposta cria o programa Tarifa Zero, permitindo que municípios que aderirem de forma voluntária ofereçam transporte gratuito aos trabalhadores por meio de credenciais concedidas pelos empregadores. Nos debates que já participei, ressalto sempre que a tarifa zero é uma política pública moderna e inclusiva. Repito, melhora o trânsito, reduz o congestionamento, contribui para a mobilidade urbana, tudo fica mais fácil, melhor para os pobres e mais eficiente. É uma medida que gera empregos, estimula a economia local e promove a igualdade de oportunidades, garantindo que todas as pessoas, assim, tenham acesso aos mesmos serviços e espaços da cidade. Presidenta e senadores e senadoras, de todas as cidades que adotaram a tarifa zero, nenhuma voltou atrás. Em torno hoje de 200 cidades já adotaram a tarifa zero. Quero destacar que ontem a Câmara realizou uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano sobre a tarifa zero no transporte público. Essa audiência pública foi presidida, eu diria, por grande líder desse tema, que é o deputado Gilmar Tato. Quero desde já agradecer o convite que ele me fez para comparecer, mas infelizmente, por uma questão de agenda intensa, não foi possível. Gilmar Tato é coordenador da Frente Parlamentar em defesa da tarifa zero. Ainda em 2022, ele esteve comigo no meu gabinete, mostrando a eficiência, a potência desse sistema. A discussão vem, então, de um longo tempo e já provou que deu certo. Já provou que deu certo. Aqui em Brasília, só como exemplo, em muitas outras cidades, em domingos e feriado, aqui o valor do transporte é zero. Não se paga nada aqui em Brasília, em domingos e feriados, em relação ao transporte público. O Ministério da Fazenda está realizando estudos técnicos para calcular o custo e definir o modelo de financiamento do Programa Nacional de Tarifa Zero. A meta do ministro Haddad é apresentar ainda em 2025 uma proposta concreta. Vale lembrar que o governo do presidente Lula também já demonstrou claramente compromisso com essa agenda. O presidente Lula determinou que o estudo leve em conta não apenas o investimento direto, mas também o impacto econômico positivo que a medida pode gerar. Deputado Túlio Gadelha, que está aqui no plenário nesse momento. Sei que Vossa Excelência acompanha também e é muito simpático a essa ideia. Claro que, num primeiro momento, pessoas pensam quem vai pagar.
a sociedade no seu todo que vai pagar. Não é que agora que as companhias de ônibus não vão ter mais, não vão receber, né? Todos vão receber. É um trabalho coletivo, né? Para que todos tenham direito a melhorar a qualidade de vida. Com o aumento do consumo, da arrecadação, a redução da inflação, já que o transporte gratuito ajudaria a conter reajuste, inclusive, de tarifas de ônibus. Só como exemplo, eu falei em mais de 200 cidades. 138 municípios brasileiros já oferecem o transporte gratuito durante toda a semana. Por isso que eu falei mais de 200. Tem outras que um dia sim, um dia não, mas preservando principalmente o sábado, domingo e o feriado. Vou dar um exemplo no meu Rio Grande do Sul. Tem inúmeras cidades. E falo com muito orgulho, que tudo começou lá, em matéria do meu estado. Exemplo de Parobé, na região metropolitana de Porto Alegre. Adotou e mostrou que é possível, sim, e os resultados são concretos. A população se desloca com mais facilidade, o comércio ganha movimento e a cidade se torna mais humana e acessível. A tarifa zero é mais do que uma proposta de transporte, é uma política de inclusão, de justiça e de cidadania. É o Estado estendendo a mão ao povo, garantindo o direito de ir e vir com dignidade. Para a escola, é o direito de ir e vir com dignidade. Assim, reafirmo agora de novo, seguiremos firmes nesse debate, buscando consenso entre municípios, governo federal, empresas e trabalhadores. E é possível, já está provado que é possível. O transporte gratuito é um investimento no futuro das cidades, é um investimento no bem-estar da população brasileira. Agradeço muito, senhora presidente Zenaide Maia, porque foi tolerante com o meu tempo, como sempre, né? Para que eu pudesse, então, concluir o meu pensamento sobre a importância da tarifa zero no transporte coletivo. Obrigado, presidente. Passo a palavra agora, por 10 minutos, para o colega senador Eduardo Girão, por uma permuta com o senador Paulo Paim. Girão é sempre solidário quando a gente quer trocar. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Zenaide, do estado vizinho do Rio Grande do Norte. Quero saudar aqui a senhora senadora, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, especialmente nessa tarde, 15 horas e 5 minutos, quarta-feira, dia 22 de outubro, você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando aqui nos nossos trabalhos. Olha, tem uma máxima, tem várias máximas que falam do PT. Uma coisa com os dados aqui que a gente está tendo, não apenas na CPMI, né, como também na questão das estatais, onde o PT coloca a mão, quebra. É uma coisa impressionante. Isso vale para sindicato, isso vale no próprio governo federal, que eu vou trazer dados aqui, vale para os Correios, e vale para tudo que você quiser imaginar, qualquer atividade. É impressionante. Uma das marcas desse governo perdulário do Lula, que chega a ser irresponsável,
tem sido o aparelhamento e o consequente prejuízo das estatais brasileiras. Segundo extensa matéria jornalística publicada pela Folha de São Paulo, recentemente, cerca de 300 aliados políticos de Lula são beneficiados com generosos cargos nas estatais, sem nenhum compromisso com a meritocracia. A União controla diretamente 44 estatais. É bom que você saiba. Essas estatais são suas. E outras 79 subsidiárias, de forma indireta, totalizando 123 empresas. Sai do seu bolso, contribuinte brasileiro. É bom a gente ter essa consciência. O relatório do próprio Banco Central do Brasil apontou que as estatais terminaram 2024, ano passado, com um rombo de quase 7 bi, B de bola e de índio, 7 bilhões de reais, a maior de toda a série histórica de 23 anos. Só os Correios e Telégrafos essa semana escandalizou o Brasil com um empréstimo de 20 bilhões, B de bola e de índio. Olha como a coisa vai sendo estratosférica. É um saco sem fundo. Projeto de poder é o que eles querem. Cargo para companheirada. Tudo pago por você. Alguém tem que dizer isso. Essa farra, quem vai pagar somos nós, nossos filhos, os nossos netos, de todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. 20 bilhões o Correio está negociando, correndo com o pires atrás da mão, de empréstimo, sabe para quê? Para equilibrar as contas. Quebraram, em 3 anos, algo que vinha dando lucro. É uma coisa impressionante, botou a mão, quebra. Não é fácil. Quase metade desse rombo, quero deixar claro, ainda falando do ano passado, tinha sido dessa empresa que eu acabei de citar, os Correios, 7 bi. Agora a gente já viu que 20 bi é o que estão negociando de empréstimo. Desde novembro de 2024, a empresa deixou de repassar os valores, sabe a quem? Valores devidos à operadora Postal Saúde, acumulando um déficit que já chegou a 600 milhões de reais. É buraco em tudo que é lugar. Evaporou também, fazendo patrocínio, gastando 38 milhões com shows. A empresa já vive uma situação dramática, a turma vai gastando com show. Foi Gilberto Gil ali, foi Lola Palousa ali, foi outra acolá, 38, somou em um ano. Em função dessa inadimplência de grandes prestadores de serviços que o Correio hoje deve, em forma de convênio, muitos suspenderam completamente o atendimento. Dentre eles, a Unimed e o Grupo Cora. Tal interrupção atingiu cerca de 200 mil beneficiários. Começa a sociedade própria a perder. Não tem jeito. Essa gastança, essa sanha, alguém paga a conta. Mas mesmo assim, os descontos continuam sendo feitos na folha de pagamento dos funcionários. Olha só. Ou seja, a péssima gestão, se é que a gente pode chamar de gestão, impõe punição dupla àqueles que nada podem fazer. Pagam caro sem poder fazer uso do plano. Os funcionários dos Correios não podem usar o plano porque foi suspenso por falta de pagamento. Até pouco tempo atrás. Agora estão correndo atrás de empréstimo, uma série de coisas. Já começaram a ocorrer manifestações de protesto pacífico em algumas capitais. Em abril desse ano, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, admitiu a crise, mas buscou minimizar,
dizendo que o descredenciamento dessas entidades todas são pontuais. Olha só, em agosto de 2025, a Associação de Profissionais dos Correios moveu uma ação na Justiça do Trabalho aqui do Distrito Federal, pedindo a regularização imediata dos repasses. Mas enquanto as estatais federais estão se arrastando financeiramente, em frangalhos, a AGU, senador Espiridião Amin, a Advocacia Geral da União, faz o caminho oposto, o esbanjamento de dinheiro. E não tem negócio de... vou relacionar aqui para você ver o nível que chegou. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, através do portal Transparência, só nesse ano de 2025, os pagamentos de honorários e bônus já chegaram a 5 bi, B de bola, I de índio, bilhões de reais. O ministro responsável pela AGU, Jorge Messias, recebeu no único mês 308 mil reais de honorários advocatícios em seu contra-cheque. Não podemos esquecer de que existe, em tese, um teto salarial de 46 mil reais no Brasil, que deveria ser respeitado, sim, por todos os poderes da República, a começar por aqueles que cuidam do cumprimento das leis. É também muito estranho, senhora presidente, que o governo Lula, através da AGU, tenha acabado recentemente de contratar o escritório Arnold Porter Kai Scholler, nos Estados Unidos, para atuar na defesa de quem? De quem? Do ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pela lei Magnitsky. Essa turma vive em outro mundo. Nada em dinheiro, faltando, mas vai torrando. Um dia alguém paga a conta. Vamos pedir empréstimo. É a cultura da irresponsabilidade. A AGU contratou na Argentina um escritório há 2 meses por $1 milhão. Sabe para quê? Para caçar brasileiros que estão vivendo como ratos nas ruas de Buenos Aires. Eu estive lá com outros deputados e senadores. São caçados implacavelmente. E o governo brasileiro pegando dinheiro, $1 milhão para contratar. Já não basta estar numa cultura diferente, com frio, sem falar a língua. Os brasileiros injustiçados do dia 8 de janeiro, centenas de brasileiros, quase 500, que estão lá com medo da situação, pedindo asilo e sendo perseguidos. Senhora presidente, a senhora me concedeu 1 minuto a mais e eu termino o discurso. O próprio ministro da AGU, com relação à questão dos honorários, com relação aos honorários dos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes, na verdade, disse que não queria defesa alguma, não queria defesa. Mas ele mudou de ideia, porque a AGU está contratando um escritório de advocacia nos Estados Unidos. O governo não tem o direito de usar o dinheiro de pagadores de impostos para defender quem é acusado de violação global de direitos humanos. É outro poder. Por isso, representei junto à AGU, pedindo as devidas explicações desse estranho patrocínio, num contrato com pagamentos que podem chegar a $3,5 milhões em até 48 meses. Estamos diante de um claro desvio de finalidade dos princípios constitucionais, segundo os quais a AGU deve se limitar a representar os interesses da União e não de indivíduos, sejam eles quem forem. Encerro com um pensamento nos deixado há 1900 anos pelo filósofo Epiteto, adepto do estoicismo. Abro aspas. Não devemos lamentar quando alguém perde seu dinheiro e suas propriedades. Devemos lamentar quando alguém perde sua mais preciosa posse, a dignidade. Que Deus abençoe a nossa nação.
Muitíssimo obrigado pela tolerância, senadora Zenaide Maia, uma autêntica defensora da vida aqui nesse parlamento, né, nessa luta que nós travamos contra cigarro eletrônico, que é uma arma química contra os jovens, nessa luta contra a jogatina, essas bets que têm devastado, adoecido as famílias inteiras. Parabéns pelo seu compromisso e Deus te guarde. Muito obrigado. Obrigada aí pelo pronunciamento, senador, e passo a palavra agora para o nosso senador Espiridião Amin. Pode ser. Então, vou passar aqui a presidência para o Espiridião Amin. Com a palavra, a querida senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, Espiridião Amin, colegas senadoras e senadores, a todos que estão nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Eu queria falar aqui sobre uma doença em pauta, que o mês de outubro também é o Outubro Verde, porque é o mês que se considera Dia Nacional e Mês Nacional de Combate à Sífilis e à sífilis congênita. Eu subo hoje aqui a essa tribuna, nesta semana em que celebra o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à sífilis congênita, para falar de um tema que quase nunca ganha espaço, mas que eu, como médica, não poderia deixar de lado. Eu estou falando, gente, da sífilis, uma infecção sexualmente transmissível que tem cura, que tem diagnóstico simples e tem tratamento gratuito, mas que continua sendo um grave problema de saúde pública no nosso país. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil registrou 167 mil casos de sífilis adquirida e 74 mil em gestante e 27 mil casos de sífilis congênita. A gente sabe que isso aqui estava subnotificado, porque a gente estava no auge da pandemia e as pessoas não procuravam médico, o pré-natal não era feito, que normalmente é feito para evitar a sífilis congênita, que é a mais grave, durante o pré-natal. Em 2022, esses números cresceram para 213 mil casos adquiridos e desses 83 mil em gestantes. E em 2023, chegamos a mais de 242 mil casos de sífilis adquiridas, sendo 86 mil gestantes e 25 mil casos congênitos, aquele que a criança já nasce com a sífilis. Esses números não são apenas estatísticas, colegas. São vidas, famílias e histórias que poderiam ter sido diferentes, com prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno. E a verdade é que a sífilis, que já tinha diminuído muito no Brasil, voltou a crescer. Isso mostra uma coisa muito clara. Precisamos fortalecer, como eu falo aqui sempre, a saúde básica ou saúde primária, como a gente chama também. Porque é lá, nas unidades básicas de saúde, que se faz
a verdadeira medicina preventiva. É ali que se vacina, que se faz o pré-natal, que se acompanha o hipertenso, o diabético e que se orienta as infecções sexualmente transmissíveis. Quando essa rede falha, o impacto é direto na vida das pessoas, principalmente das gestantes e dos bebês. A sífilis é transmitida principalmente por contato sexual desprotegido, seja ele vaginal, anal ou oral, e também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. E essa forma de transmissão, a sífilis congênita, é especialmente grave. Ela pode causar aborto, natimorto, morte neonatal e sequelas graves no desenvolvimento da criança. Evitar esses casos é simples e depende do básico: diagnóstico precoce da gestante, tratamento adequado com penicilina e acompanhamento do bebê. Mais uma patologia que, se for diagnosticada precocemente, tratada precocemente, não é uma sentença de morte. Os sintomas variam conforme a fase da doença. No começo aparecem pequenas lesões indolores na pele, nas mucosas, nos órgãos genitais. Depois manchas pelo corpo, febre, cansaço, dor na garganta. Se não for tratada, pode atingir coração, cérebro, ossos, causando danos sérios e irreversíveis. Mas o diagnóstico de uma pessoa com sífilis é só o começo. É fundamental fazer a busca ativa das parcerias sexuais para garantir que todos estejam testados e tratados. É isso que quebra a cadeia de transmissão e evita novas infecções. A prevenção contínua sendo o caminho mais eficaz. O uso do preservativo, o pré-natal rigoroso, os exames regulares, a orientação sobre sinais e sintomas, medidas simples, baratas e que salvam vidas. E precisamos também de educação, gente. Nas escolas, os estudantes aprendem sobre infecções sexualmente transmissíveis nas aulas de biologia. Mas esse debate precisa ir além da teoria. Sabemos que há muitas gestações na adolescência e que a curva de novos casos de sífilis nessa faixa etária tem crescido. Por isso, precisamos levar informação clara. Informação é poder. Ninguém empodera um povo sem informação correta. Além dessa informação ser clara, acessível, com diálogo e sem preconceito. Prevenir começa com conversar, e conversar salvam vidas. O combate à sífilis não é só uma tarefa dos profissionais de saúde, é um compromisso de todos nós, gestores públicos, educadores, famílias, cada cidadão e cidadã. Afinal, o tratamento é simples, eficaz e está disponível gratuitamente no SUS, no Sistema Único de Saúde. Informação, conscientização, prevenção e tratamento oportuno, esses são os caminhos para reduzir os casos, evitar complicações e proteger vidas. A sífilis não tem vacina, mas tem cura. Aqui fala a médica e a senadora, a mãe, a avó, que acredita que cuidar da saúde é cuidar da vida. Saúde é coisa séria. Vamos juntos contra a sífilis, a favor das vacinas. Por favor, gente. Eu fiz uma promessa a mim mesma, Espiridião, que toda vida que tivesse oportunidade de usar um meio de comunicação, eu ia fazer um apelo aos pais, avós, mães e responsáveis por suas crianças e seus idosos.
vacinem. Quem mais fez aumentar a vida média do povo da terra, do mundo, foram vacinas e água tratada. Então, vacinar não é um ato individual. Vacinar é um ato coletivo, porque se todos se vacinam, aqueles casos que é uma minoria que não podem tomar vacina, fica protegido por essa rede solidária e de amor ao próximo. Muito obrigada, presidente. Nobre senadora Zenaide, antes de lhe devolver a presidência dos nossos trabalhos, eu quero enaltecer e agradecer a sua dedicação, não apenas como profissional da medicina, como médica, como epidemiologista, mas como política. Porque com a voz, com o microfone, com a capacidade de comunicação que a senhora tem como senadora, não tem esmorecido na tarefa de prevenir, alertar e orientar. E eu que acompanho o seu trabalho, pelo menos desde o período de Câmara dos Deputados, fui testemunha das suas lutas, quero aqui enaltecer a sua dedicação como missionária da saúde e da vida, que mais uma vez ocupa a tribuna para nos orientar na tarefa de cuidar do povo brasileiro, além de curar, prevenir, que foi o núcleo da sua fala. Eu fico, você fala. Agora, eu passo a presidência dos trabalhos à senhora. Isso, ótimo. A senhora fica livre para passar a presidência, se ele desejar, ao senador Wellington Fagundes. Pode que vem passar para para o Wellington fazendo Fagundes. um grande esforço físico para galgar Eu os... assumo, depois você fala. Melhor. Bom, O Wellington vai assumir? Ok. eu passo a presidência dos trabalhos então, ao senador Wellington Fagundes. Aqui, então, na tribuna, o senador Esperidião Amin, uma referência de todos nós aqui no Senado, ele que já foi tudo, né? E hoje continua como senador atuante, governador, deputado, com a sua esposa, que eu tive também muita satisfação de estarmos lá junto na Câmara dos Deputados. Então, com a palavra, nosso referência, senador Esperidião Amin. Fico muito feliz com essas palavras generosas, mas nenhum de nós, senador Wellington, terá sido ou será tudo o que deveria ser. Sempre haverá alguma coisa que vai faltar no nosso currículo. Eu, por exemplo, quis ser padre e desisti. Ou seja, não cumpri essa que seria uma missão igualmente nobre. Mas eu fico muito à vontade para falar sobre o tema que eu vou abordar, como ficaria também bem à vontade se fosse a senadora Zenaide Maia, mas fico muito à vontade porque estou falando perante o senador que preside a Frente Parlamentar da Logística. Ontem, nós tivemos uma reunião promovida pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, é este o seu nome parlamentar, deputado da região de Criciúma, com a participação de integrantes da nossa bancada federal, para debater dois problemas da nossa logística. E Vossa Excelência sabe, porque já tratamos de alguns deles, sob a sua presidência lá na Frente Parlamentar da Logística, que tem como secretário um catarinense, nosso ex-deputado Edinho Bess. Ontem nós debatemos dois aspectos. O primeiro, a otimização do contrato de concessão da BR-101 Norte, ou seja, de Itajaí, aliás, de Florianópolis até a divisa com o Paraná. E, ao mesmo tempo, aí cuidando do plano de
revisão dos encargos da concessão, o PER, do trecho sul da BR-101, que tem como concessionária a CCR, hoje a Motiva. Quanto ao projeto de otimização, apesar de todos os esforços que temos envidado, nós notamos como esta alternativa correta, criada pelo Ministério dos Transportes, está enfrentando dificuldades para a sua implementação. A BR-101 Norte, senador Wellington, é uma avenida fora do período de alta temporada de turismo. Com a alta temporada que se avizinha, ela não vai virar uma avenida apenas com congestionamento de tráfego habitual. Ela vai virar um desafio de logística, porque é por ali que percorrem os veículos que transportam a carga do Mercosul, ou seja, não apenas do Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, mas também dos países vizinhos. Ha crescido este tráfego pelo tráfego de verão, que tem como um dos seus pontos quentes, como uma das demandas mais apreciadas, o litoral catarinense, especialmente na altura da foz do rio Itajaí-Açu, quando nós temos cidades como Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, Pissarras, e daí até o norte do estado, até Garuva e até a divisa com o Paraná, uma sucessão de pontos de atração que vão transformar esse trânsito num calvário. E até agora não conseguimos fazer evoluir o processo de negociação das obras que são necessárias para reduzir a calamidade que é esse trânsito. E tampouco ver avançar o contrato de otimização que deve ser ultimado pelo Ministério dos Transportes, pela ANTT e pelo Tribunal de Contas da União. Então, quero fazer um apelo ao ministro dos Transportes, Renan Filho, com quem conversei sobre este assunto na semana passada, à gestora deste projeto, que é a doutora Viviane, ao Tribunal de Contas da União, na pessoa do ministro Vital do Rego, que também já nos recebeu, e aos servidores do TCU que estão envolvidos neste assunto, para que agilizem a solução, ou pelo menos a equação da solução desta tormenta que nós já vivemos e vai atingir estágios muito perigosos, dramáticos até, durante a alta temporada. E o outro grande aspecto é a necessidade da equação, da solução para a transposição do Morro dos Cavalos, no que nós queremos que seja uma tarefa da concessionária do sul da BR-101, que é a CCR. O Morro dos Cavalos, senador Wellington, em 2018, ficou durante 7 dias sem tráfego. Não há opção logística. Só a BR-116, isso a mais de 150 quilômetros em linha reta, em direção ao oeste. E em abril deste ano, foi protagonista de uma cena dantesca. Um caminhão transportando um gás altamente inflamável capotou na subida do Morro dos Cavalos e desceu, batendo na mureta, já inflamando a outra pista, a pista da subida, derramando o líquido já inflamado e inflamável, morro abaixo, e o resultado foram 21 automóveis incinerados e 5 caminhões. E certamente foi a mão de Deus que impediu uma desgraceira humana, além da desgraça rodoviária e material.
é necessário, eu faço um apelo ao ministro Renan. Decida, ministro. Decida e nos comunique, peça o nosso apoio, nós vamos apoiar. Decida qual é a equação técnica que o Ministério dos Transportes, o DENIT, a ANTT, concebem e aprovam para a transposição do Morro dos Cavalos. O Brasil, Santa Catarina e aquela região do nosso estado não merecem varar este ano sem saber o que vai acontecer. Todos nós daremos o apoio que o Ministério dos Transportes e o DENIT, especialmente, que tem a responsabilidade técnica de optar pela solução, o que for decidido contará com o nosso apoio. São os dois apelos que eu faço. Em primeiro lugar, que agilizem o contrato de otimização da BR-101 Norte. Nós já fornecemos todas as informações. As 116 obras necessárias já estão listadas, mas não estão totalmente precificadas. E, ao sul, o Morro dos Cavalos é um desafio que não pode ter postergado a sua solução. Meu apelo reiterado ao ministro dos Transportes, endossado pela reunião da nossa bancada ontem, sob a presidência do deputado Luiz Fernando Vampiro, que é um dos nossos deputados do sul do estado mais atuantes. Nós temos o direito de cobrar e o dever de apoiar a solução que o ministro dos Transportes dê para que Santa Catarina e o Brasil e a logística não fiquem na dependência e na incerteza do que vai suceder. Temos cobrado, temos atuado e não vamos esmorecer. E hoje eu faço este apelo, renovarei esse apelo quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos uma solução para a otimização do contrato da BR-101 Norte e uma solução, uma equação aprovada pelo Ministério dos Transportes e que vai contar com o nosso apoio para a transposição do desafio do Morro dos Cavalos. Muito obrigado. Ir aqui à presidência para que eu possa também fazer o meu pronunciamento. Pela liderança do PL, senador Wellington Fagundes. Senador Exaucir, senadora Damares e todos os companheiros que aqui estão. Eu gostaria de falar, senhor presidente, também pelo meu tempo, já que me inscrevi, e também, com isso, podendo somar, até se for o caso, ao tempo da liderança. Primeiro, senador Exaucir, eu gostaria de falar de um evento que tivemos ontem na cidade de Jataí, onde reunimos todas as nossas supernovas universidades do Brasil, um trabalho que vários companheiros aqui somaram comigo, e dessas supernovas são 6 criadas ainda no governo Bolsonaro e depois implantada nos governos seguintes. Aliás, começou no governo anterior da presidente Dilma, o presidente Bolsonaro criou e depois a implantação. E uma delas é a Universidade Federal de Rondonópolis, a minha cidade natal. Universidade que no interior tem cumprido muito bem o seu papel. Temos a nossa reitora Nali Polizel, que hoje tive aqui a honra de recebê-la, juntamente com o vice-reitor, ela que já foi inicialmente nomeada à época do presidente Bolsonaro como reitora pro tempore e depois foi reeleita, foi eleita pelo primeiro mandato, já que ela, na condição de reitora pro tempore, também foi candidata, tendo mais de 70% dos votos válidos, mostrando com isso, então,
a competência, a organização e a força de uma universidade nova. Essa universidade foi criada a partir do desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso, era um campus já bem amadurecido, mas que também todos nós trabalhávamos para que ela pudesse, então, ter a sua independência. E assim foi feito, fiz o projeto de lei, conseguimos aprovar e hoje nós temos a Universidade Federal de Rondonópolis com todas as supernovas que Goiás, Jataí, Catalão, também lá no Piauí e também no Pernambuco e também no Tocantins. E todas elas cumprindo muito bem o seu papel e essa reunião foi exatamente para que cada uma delas pudesse estar junto com o reitor Cristiano Pérez Coelho, que é o reitor da Universidade Federal de Jataí, pudesse então estar trocando as ideias, as informações e as estratégias para continuarem crescendo. Então eu quero aqui parabenizar esse grande encontro e dizer que não basta abrir as portas, é preciso também garantir que essas jovens universidades permaneçam e concluam seus sonhos. Por isso estarei sempre aqui à disposição para contribuir com esta pauta. A educação, com certeza, é o caminho para um Brasil mais justo, mais humano e também mais desenvolvido. Por isso eu quero parabenizar mais uma vez a Universidade de Jataí pela organização, pelo compromisso com a excelência e também por manter viva essa rede de cooperação entre as universidades supernovas. Por isso, vamos juntos fazer da educação um instrumento de transformação desse país. Aqui também, e por isso eu quero dar como líder esse pronunciamento e quero abordar também o encontro que tivemos hoje pela manhã, junto com o Rony Glausman, o CEO do movimento Moveinfra. E aí, por isso, eu quero parabenizá-lo também pelo trabalho à frente dessa iniciativa tão importante para o desenvolvimento da logística e da infraestrutura do país. Falo como presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística e relatando que o cumprimento também de todos os parceiros, líderes, técnicos e autoridades presentes nesse encontro foi fundamental. E estamos num momento decisivo para o futuro do nosso país. Portanto, é hora de construir políticas de Estado e não apenas programas de governo. Por isso eu lembro aqui que fui autor de uma emenda constitucional que já aprovamos aqui no Senado, que trata exatamente que contratos de longo prazo, como as concessões de infraestrutura, todas elas, rodoviárias, ferroviárias, enfim, sejam contratos e tratados como política de Estado e não política de governo. Não pode mudar um governo e mudar um contrato, querer alterar um contrato de 30, 40, 50 anos, porque isso traz instabilidade. E nós precisamos de segurança jurídica. Qualquer lugar que nós vamos, em qualquer reunião, seja no Brasil ou lá fora, o que mais aqueles que querem investir é pedindo segurança jurídica. Claro que temos outros problemas tantos, a questão das licenças ambientais e o nosso custo do financiamento no Brasil, porque os juros são muito altos e, às vezes, impeditivos para que empresas brasileiras possam buscar no mercado interno o financiamento para o investimento. Então, por isso, parabenizo aqui e dizer que a nossa missão é transformar potencial em prosperidade, gerando assim empregos, riquezas e um futuro mais sustentável para o Brasil. E aí, presidente, fico aqui com a missão ainda de dizer que vamos trabalhar juntos, porque o futuro se constrói agora. Essa juventude toda, o trabalhador sedento por emprego e por oportunidades, clama um país que possa desenvolver, um país que possa ter investimentos, agora principalmente no mundo tecnológico, na inteligência artificial, tomando conta das decisões. E aqui vejo o senador Marcos Pontes, e quero agradecê-lo também, senador Marcos Pontes, porque hoje está tendo uma feira de ciência aqui em Brasília, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que Vossa Excelência, como ministro, foi um dos precursores. E eu quero agradecer também Vossa Excelência
e lá eu estive, e lá estava também presente o INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que Vossa Excelência foi lá em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, implantá-lo. E hoje eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, mas também a atual ministra, porque fez o concurso e já foi nomeado o diretor do nosso Instituto de Pesquisa do Pantanal. E, claro, já o convidei e tenho certeza que o mês que vem lá estaremos. Vossa Excelência vai lá fazer uma brilhante palestra, como sempre o é, para que a gente possa, inclusive, também trocar conhecimentos com o empresariado mato-grossense, com a FEComércio, a Federação do Comércio de Mato Grosso, e também espero que Vossa Excelência possa conhecer também o Sesc Pantanal, que é a unidade do FEComércio, do Sesc Nacional, que investiu lá no nosso Pantanal uma reserva de 108 mil hectares, que faz um trabalho brilhante com todas as universidades, e agora com o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal vamos fazer muito mais avanços, porque também aprovamos o Estatuto do Pantanal. O Estatuto do Pantanal já foi também sancionado e hoje o Pantanal mato-grossense, aliás, o Pantanal dos dois estados, tem um estatuto, uma lei que possa regrar o desenvolvimento sustentável. Então, espero lá com certeza. E eu quero aqui concluir, dando também como lido, um pronunciamento que quero deixar aqui como já registrado os anais aqui da nossa casa, que foi exatamente um encontro que tivemos lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu faço aqui agradecendo a toda a Assembleia Legislativa, principalmente ao presidente Max Russi e também ao deputado Avalone, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. O deputado Wilson Santos, que lá esteve conosco, o senador e hoje deputado Júlio Campos, dentre outros tantos, e todas as autoridades que lá tiveram. E lá nós discutimos exatamente a COP30, como o Mato Grosso, como a Assembleia Legislativa, como a FRENLOGE, vamos atuar, e a subcomissão do Pantanal, da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado, que eu sou presidente, que a gente possa estar atuando junto. Aliás, quero parabenizar também a senadora Leila, que agora é presidente da subcomissão de Meio Ambiente do Senado na COP30. E aí, então, eu concluo aqui dizendo que Mato Grosso e todos os parlamentares que lá tiveram, com certeza terão um trabalho importante. E todos, então, estiveram lá, e eu agradeço aqui também ao presidente Davi Alcolumbre, porque essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, em conjunto com a TV Assembleia e com a Rádio Assembleia. Então, agradeço aqui e peço a Deus que abençoe o nosso estado, o estado de Mato Grosso, o povo do estado de Mato Grosso, e que essa grande missão de unir e preservação seja cumprida por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir à senadora Damares para assumir, para que eu possa também fazer meu pronunciamento. Conceda a palavra ao senador Isalci Lucas para proferir seu pronunciamento. 10 minutos, por favor. Presidente Damares, meus queridos senadores e senadoras. Senador Damares, vou falar um assunto aqui muito triste, né? Esse final de semana passado, nós tivemos um jovem de 16 anos assassinado por causa de um celular, aqui na 112 Sul, que é uma das áreas mais seguras aqui do Distrito Federal. E a gente fica imaginando, né, cara? Falei com o delegado, e o delegado ficou impressionado como esses jovens que o mataram, e foram adolescentes também, a frieza, né, que eles, sobre a questão da morte, como se fosse uma coisa muito natural, rindo, brincando, né? E aí a gente fica preocupado, porque hoje nós temos o menor contingente da história do DF em termos de policiais, militares, polícia civil e bombeiro. Exatamente por essa burocracia toda aí,
Para você fazer um concurso, chamar, você tem que sair, o governador tem que pedir, vai para o planejamento, vai para a MGI, vai para o Ministério da Justiça, vai para a Casa Civil, depois vem aqui para o Congresso Nacional, volta para a Casa Civil, aí edita uma medida provisória. Quer dizer, o governador fez o anúncio do reajuste em fevereiro, nós estamos hoje, 22 de outubro, e até agora não chegou absolutamente nada relacionado à questão de chamar as pessoas que já fizeram o concurso, e na prática todo ano sai mais de 1.000 policiais aposentados, e a gente está previsto na LOA 200. A gente quer fazer alteração, depende dessa burocracia. Então, um dos motivos dessa insegurança que está acontecendo em Brasília é exatamente a falta de contingente e falta de respeito aos profissionais da segurança, que é muito triste. São pessoas que saem todos os dias de casa sem saber se voltam, porque são ameaçados constantemente, com dívida, como todo mundo, né, que tem cartão para pagar, devendo o BRB milhões e milhões, porque todo mundo hoje deve o BRB. Essa é a realidade nossa, dos nossos profissionais. E aí, acontece também, essa semana, numa escola do Guará, a menina usando o celular, nós aprovamos uma lei aqui proibindo o celular na escola, o professor chama a atenção dessa menina e ela liga para o pai e o pai chega na escola e agride o professor com socos, foram 8 socos no professor. A menina teve que pegar no pescoço do pai pedindo pelo amor de Deus para parar. Então, onde chegamos, onde professor não é mais respeitado, não é valorizado. Hoje mesmo fiz uma audiência na Comissão de Educação com o representante dos professores aqui também, sobre o Fundo Constitucional, e a gente vê, né, as péssimas condições hoje da educação, do salário dos professores, que sequer obedeceu aquilo que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação e no Plano Diretor Local de Educação, que era que o professor recebesse no mínimo 70% da média dos servidores. E hoje o professor está em penúltimo lugar em termos de remuneração. Que país é esse que não valoriza os seus professores? Que país é esse que não tem uma alfabetização correta na idade certa? Talvez o maior gargalo da educação seja a alfabetização. E que não tem creche, que não tem vaga nas escolas da pré-escola. E é exatamente nesse período da primeira infância que você tem todo o desenvolvimento cognitivo. É onde você tem a alfabetização, coordenação motora e, infelizmente, as nossas crianças vão para o ensino fundamental sem alfabetização correta, depois chega no ensino médio com todas as dificuldades e o resultado está aí, o ensino médio, 60%, 70% dos jovens que não sabem português, não sabem matemática. E também não tem educação profissional, que a gente lutou, que há anos que a gente vem lutando aqui pela educação profissional, e aí muda governo, acaba com tudo, começa de novo. Política de governo, não é uma política de Estado. Mas olha, sinceramente, né, a gente chegou num momento assim, a nossa sociedade perdeu muito, né, os valores. As famílias estão criando os filhos como se fossem assim os príncipes, os reis, não é? Que não pode ter nada, que não pode acontecer nada, a razão é deles. Então, eu fico triste, porque eu como professor, e fui professor a vida toda, eu fico imaginando, eu acho que hoje eu não conseguiria entrar numa sala de aula. E olha que a gente ainda consegue salvar algumas com as escolas cívico-militar. Porque as escolas cívico-militar, basta ver o IDEB, por mais que tem gente contra, mas não precisa nem responder, é só olhar o IDEB, a melhora, as filas dos pais querendo matricular. Por quê? Porque é uma escola que tem disciplina, tem respeito. E é o que precisa na educação. Você não tem como dar uma aula se o aluno não te respeita, se não há silêncio, se há uma baderna dentro da sala e que você não pode fazer nada com o aluno. Agora, recentemente, o professor deu uma nota menos de 5 para a aluna e a mãe foi lá tomar satisfação, ameaçando o professor, porque deu uma nota menor do que 5 para ela. Então, a gente está vivendo um mundo assim, não é, que parece que o ser humano em si não tem mais valor nenhum, né?
perdeu o valor, onde se valoriza apenas o ter, o ser é indiferente. Então, a gente fica triste porque a gente precisa alertar as famílias, não é possível. Educação não se faz na escola, educação é dentro de casa. Meu pai olhava para mim, eu já sabia tudo, não precisava nem falar nada. Hoje, ninguém respeita mais ninguém. E aí, o exemplo vem de cima, não é com discurso ou com palavras, são as ações, são os exemplos. Quando o presidente da República diz, coitadinho do cara que roubou um celular para tomar uma cervejinha, isso é fala de presidente da República, que repercute. Então, esse assassinato que teve aqui, do Isaac, por causa de um celular, bota na conta do presidente, porque ele que é o irresponsável, uma pessoa que sabe que é uma referência, o presidente da República dá uma declaração dessa, incentiva a meninada a fazer o que estão fazendo. Então, o exemplo tem que vir dessas autoridades. Se as autoridades fazem o que estão fazendo lá, nós estamos agora na CPMI do INSS, o que estão fazendo com os aposentados e pensionistas, roubando bilhões, a nossa previdência quebrada, aí você pega o seguro-defeso, tem mais pescador no Brasil do que peixe, recebendo seguro-defeso. As pessoas estão sendo manipuladas para depender do Estado, Esse é o sistema do comunismo, do socialismo, É exatamente fazer que todos fiquem dependendo do governo. E aí mais da metade da população brasileira recebe hoje benefícios e, evidentemente, comprometendo a própria Seguridade Social. Nós não temos um sistema que tem poupança, quem paga hoje o aposentado é quem está trabalhando, e hoje a pirâmide virou. Você tem mais gente aposentada do que trabalhando com carteira assinada. E aí eu quero ver quem vai pagar essa conta. Que hoje, infelizmente, você pega hoje o nosso orçamento, mais da metade do orçamento da União é para pagar juros e serviço da dívida. Ou seja, tudo que a gente investe em educação, saúde, segurança, em todas as áreas sociais, é exatamente o mesmo valor que se paga hoje de juros e serviço da dívida. Então, o que esperar? Há anos, desde 2014, que a gente vem gastando mais do que recebe. A nossa despesa é maior do que a receita. E aí, qual é a solução? Pegar dinheiro emprestado, é dívida, aumentando a dívida. Aí você vai aumentando a dívida, com os juros impagáveis, e a gente aqui, pedindo migalhas aí para a educação, para a ciência e tecnologia, e pagando esses juros altíssimos aí. Então, a gente está numa sociedade difícil, cara. Se a gente não reverter isso, e só tem um caminho: educação, investimento em educação, em tecnologia, nas pessoas. O governo tem que cuidar das pessoas, desde do pré-natal até o idoso. Tem que criar políticas públicas, a primeira infância, adolescência, juventude, adulto, idoso. É isso que o governo tem que fazer. Mas, infelizmente, não fazem. É incrível que esses governantes, e basta ver o próprio governo federal hoje, só pensa na próxima eleição. A maioria dos governantes não pensam na próxima geração. E aí, a gente sabe as consequências disso. Muito obrigado, presidente. Devolvo a presidência ao senador Isalci. Convido, então, para usar a palavra a senadora Damares Alves, republicanos aqui do Distrito Federal, nossa grande representante aqui. Presidente, primeiro eu quero lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento. Eu não quis fazer nenhuma parte, mas e lamentar a morte do menino Isaac. Quem não é de Brasília não tem ideia de como esse assassinato mexeu com todos nós. E aí, presidente, não sei se o senhor está sabendo, a praça em que o menino foi assassinado tem o nome da menina Ana Cláudia, aquela do Lago Sul que foi morta
por aqueles 2 empregados domésticos e foi concretada dentro da própria casa, lembra? É uma tragédia, uma coincidência horrorosa. É uma coisa absurda que aconteceu, que a família do menino Isaac receba o nosso abraço. Mas eu tenho uma notícia. Há 3 semanas atrás, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, eu não sei se o senhor sabe, mas a Comissão de Direitos Humanos é a mais espetacular comissão dessa casa, é o coração dessa casa. Bom, sou ser membro lá. E a presidente é maravilhosa. Essa Comissão de Direitos Humanos aprovou, há 3 semanas atrás, um projeto de lei. Como a gente não pode mudar a cláusula pétrea da Constituição, a gente não pode mudar a idade penal, nós aprovamos um projeto de lei que aumenta a pena, porque o menino fica recolhido 3 anos no máximo. Agora a gente aumentou a pena que o menino poderá ficar recolhido até 10 anos. Aprovamos lá, já aprovou na CCJ e hoje aprovamos uma outra matéria parecida. Hoje a autoria foi do Flávio Bolsonaro, a outra autoria era o senador Contarato. Então o Senado vai dar uma resposta. Acabou essa coisa de menino matar, ser tratado como menino e ir embora para casa. Não, a gente vai mudar e a gente começou agora, na Comissão de Direitos Humanos, e essa casa vai voltar com certeza. Mas, presidente, o que me traz aqui na tribuna, e eu vou me conter para não ficar muito brava, quando eu fico brava eu não fico bonita, eu quero falar, chamar a atenção dos meus colegas, eu quero falar sobre a BET da Caixa. BET da Caixa Econômica Federal. Atenção, Brasil! O tigrinho do governo não é tigrinho, é um leão arrecadatório. A decisão da Caixa Econômica Federal de criar sua própria plataforma de apostas online, uma BET, representa talvez um dos maiores retrocessos morais sociais da história recente do país. Trata-se de um movimento contraditório, perigoso e profundamente irresponsável, senadores, vindo justamente de uma instituição pública que nasceu para promover o desenvolvimento social, a habitação popular e a inclusão financeira, e não para explorar o vício e a vulnerabilidade econômica da população mais pobre. Inclusive, estou me sentindo usada. A gente fez uma CPI da BET aqui, a gente mostrou para o Brasil o horror, nós falamos mal de dono de BET, nós trouxemos gente aqui, gente foi presa na CPI, para quê? Para desqualificar as BETs privadas, para a Caixa ter uma BET agora? Foi esse jogo que eu fui, para esse jogo que eu fui usada aqui dentro? Em nome de uma suposta regulação do mercado, senador. O governo federal abriu as portas para o que chama de apostas de cota fixa, argumentando que seria uma forma de conter a exploração clandestina, tributar o setor e financiar os programas de conscientização. Quer dizer, quando não dá conta, vamos nós regulamentar. Está entendendo? Foi o que fizeram com a maconha. Vamos regulamentar, já que a gente não dá conta de enfrentar o narcotráfico. A Suprema Corte foi lá e regulamentou. Agora vem o governo criar a sua própria BET. Mas o discurso ruiu. Não é o que eles estão propagando, não. O mesmo governo que dizia querer controlar o dano, agora decide que ele próprio será o agente da exploração, transformando um banco público, símbolo da confiança nacional, em uma casa de apostas oficial. É preciso dizer com todas as letras, e isso é uma tragédia anunciada. Eu vou repetir. Aquelas pessoas que não acreditavam em BET, que tinham medo, porque tigrinho faz mal, agora vão acreditar em BET porque vai estar dentro de uma instituição que é séria. O senhor está entendendo, senador? Pegaram a BET, que a gente está mostrando que faz mal para a saúde, que faz mal para a economia, que destrói família, vão colocar na Caixa, porque a Caixa tem uma boa imagem. É tragédia anunciada. As consequências sociais dos jogos de azar são conhecidas e documentadas. Basta olhar para trás. O país já teve de proibir bingos, cassinos e corridas de cavalo após constatar o rastro de endividamento, destruição familiar e doenças mentais que deixaram. Os mesmos efeitos agora se repetem, só que em escala digital, com acesso facilitado, com publicidade sedutora e com o agravante de atingir crianças e adolescentes por meio do apelo dos esportes e dos ídolos de futebol e dos influencers famosos.
Não faltam exemplos do que já está acontecendo. Operações policiais em todo o país têm desvendado o caráter predatório das propagandas das bets, que usam influenciadores e jogadores famosos para disfarçar o vício sob o rótulo de diversão. Em Alagoas, por exemplo, senadores, a Operação Game Over, conduzida pela Polícia Civil, grande delegado que conduziu, sob comando do delegado de polícia Lucimeiro Campos, que veio na CPI da Betis, ouvido como especialista na CPI, mostrou como esses sites exploram emocional e financeiramente milhares de pessoas, drenando o dinheiro do comércio popular, das aposentadorias e dos programas sociais. Enquanto famílias adoecem e se endividam, o governo resolve entrar no jogo, literalmente. Agora que entrou no jogo da morte, foi o governo. Sim, senador. Eu gostaria de pedir uma parte. Senadora Damares, para tudo. Esse era o governo que se dizia contra as bets? Sim. Do governo Lula? Sim. Que queria taxar as bets, que queria... Do governo Lula, que o Lula, acabou com os bingos, acabou com os cassinos, agora quer fazer casa de aposta? Olha, senador Plínio, meu querido irmão senador astronauta Marcos Pontes, é um governo de uma farsa. É um estelionato eleitoral, isso é uma fraude. Senadora Damares, o crime organizado, a gente ficou claro na CPI das bets, está claro, está toda a mídia brasileira repercutindo com números. Nunca lavou tanto dinheiro às facções criminosas, nunca lucrou tanto por causa de casa de aposta. O brasileiro nunca esteve tão endividado. As famílias nunca tiveram tanta devastação, nunca tivemos tanto suicídio no Brasil. E o governo Lula que defende os pobres, que diz defender, é o que quer avançar no vício, na jogatina, no jogo de azar? Caiu a máscara. Caiu a máscara. Parabéns pelo seu pronunciamento. Vamos fazer uma ação juntas, senadora Damares? Senador Cleitinho disse que assina. Senador Cleitinho disse que assina. Eu tenho certeza que a gente consegue aqui, acho que a maioria dos senadores contra essa proposta, porque todo mundo já viu os males que a jogatina fez ao Brasil e aos brasileiros. Senador, o tigrinho da Caixa nada mais é do que um leão arrecadatório que devorará os poucos recursos dos mais pobres. A aposta oficial do governo não é no desenvolvimento, mas na fragilidade humana, na esperança viciada e no desespero financeiro de uma população já sobrecarregada. Tudo em nome de aumentar a arrecadação e engordar cofres públicos, pasmem, às vésperas de uma nova eleição. O Brasil já flertou com a jogatina antes e sempre precisou recuar. Estou avisando, é tragédia anunciada. Mas até lá, muitos perderão tudo. O salário, a família, a saúde mental e alguns, infelizmente, perderão a própria vida. Não se trata de moralismo, não é porque eu sou uma senadora cristã, não é porque eu sou uma senadora conservadora, mas aqui eu estou falando de defesa social, eu estou falando dos mais vulneráveis. Um Estado que se converte em jogador, que transforma um banco público em cassino digital, deixa de ser protetor do povo para se tornar seu próprio algoz. Deixa eu dizer uma coisa, tudo isso com a senha arrecadadora. O Brasil está em colapso financeiro. Eu vou fazer a partir da manhã uma série de pronunciamentos aqui. Eu vou mostrar como estão os Correios, eu vou mostrar como estão as estatais, eu vou mostrar que não tem dinheiro para política pública, um monte de política pública interrompida, estão maquiando política pública. Vou mostrar. O Brasil está em colapso financeiro, mas não vai ser com tigrinho de governo que nós vamos resolver esse problema. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e dê juízo para os nossos governantes. Muito bem, senador Damares, realmente é um tema, nós que participamos ativamente da CPI das bets, a gente pôde ver o mundo real, o que aconteceu com dívidas, ludopatia e uma série de outros problemas. Então, é um absurdo o que estão fazendo.
Faça a palavra agora ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que vai participar ativamente da COP30. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, senadora Damares. Que pronunciamento. Presidente Isalci, senadoras, senadores, ao anunciar a sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso fez uma confissão que nos parece auspiciosa. Para todos nós que aqui estamos, como Isalci, há 7 anos, senadora Damares, há 3. Ele disse que é um admirador, e olha só que eu vou elogiar o pronunciamento do Barroso, pelo menos nesses anos que ele passou lá, uma vez só, porque eu só fiz discordar de tudo que ele fez quando esteve ministro. Ele disse que é um admirador do modelo alemão de mandato, em que os ministros da Suprema Corte permanecem por um máximo de 12 anos na função. Ele próprio mal passou de 12 anos, foram 12 anos e 3 meses. E, se assim quisesse, poderia permanecer no tribunal até 2033, quando completaria 75 anos. Barroso fez ainda uma menção à longevidade dos mandatos em nosso país, embora evitasse fazer juízo de mérito. Nós podemos fazer. Eu tenho feito isso aqui desde que aqui cheguei. Temos hoje no Supremo 2 ministros que poderão permanecer ainda por longo tempo. São os casos de Dias Toffoli, que chegou ao cargo com 41 anos, após certo período de carreira no PT, e poderá ficar no cargo até 2041, perfazendo, portanto, nada menos do que 33 anos no cargo de ministro. Também está por lá Cristiano Zanin, também fez carreira no PT, que chegou ao Supremo aos 47 anos e só sairá na aposentadoria compulsória em 2050, após 20 anos. Convenhamos que um ministro do Supremo sobreviver no cargo a 7 mandatos presidenciais, em um caso, e a 8 mandatos em outro, representa muito tempo. Sempre acreditei que os mandatos extensos demais levavam a cúpula do judiciário a cometer abusos, quando menos por esclerosar o pensamento jurídico brasileiro. Logo no início do meu mandato, ainda em março de 2019, apresentei uma proposta de emenda constitucional número 16, para alterar o artigo 101 da Constituição Federal, que versa sobre o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e fixar respectivos mandatos em 8 anos. Levei em consideração não apenas a extensão demasiadamente longa dos períodos no cargo, mas também os poderes de que gozam os ministros do Supremo. Alguns previstos em normas, outros nem isso. É o caso do excesso de medidas monocráticas, assim como do hábito de reter em processo por prazo muito acima do razoável, inclusive desafiando decisões em contrário. É o caso também, cada vez mais frequente, na interferência em outros poderes, o que significa, na prática, tomar medidas que constitucionalmente cabem ao Congresso Nacional, Poder Legislativo. Temos dezenas de casos recentes, como do aborto, do licenciamento ambiental e de tantos outros, em que o Supremo Tribunal Federal atropela as demais esferas do poder, transformando-se em violador da Constituição, logo ele que teria que ser o guardião. Tanta onipotência pode até não depender exclusivamente da extensa duração dos mandatos, mas não há dúvida de que a expectativa de poder por 3 décadas ou mais pesa nesse sentido. Há, inclusive, provas reais de como isso foi desenvolvido por determinados integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal há poucos anos para interferir nos processos de impeachment do ministro, praticamente viabilizando sua ocorrência. Deriva também dessa onipotência os procedimentos que aqui apelidamos também, em março, de cavalo de pau jurídico. As mudanças repentinas e inesperadas nos entendimentos legais, fonte extrema de extrema insegurança jurídica incompatível com o elevado papel do Supremo. Podemos citar vários exemplos, mas o mais notório foi a decisão sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que mudou nada menos que 4 vezes em pouco menos de 6 anos. Senadoras, senadores, ao deixar o cargo, eu acho que o Barroso prestou um serviço, pelo menos esse, ao dizer que, para ele, um ministro supremo teria que ter, no máximo, 12 anos de mandato. E a PEC, que aqui está, eu acho que cumpriu o meu papel e que
tenho que pugnar por ele. 2019, março, estamos em 2025, 7 anos de mandato. Essa PEC está na mão da senadora Tereza Cristina, que está finalizando o seu relatório e deve tentar apresentar e pautar na CCJ. E continua sendo necessário, sim, e aqui eu agradeço aos editores da Folha de São Paulo por ter publicado um artigo de minha autoria falando desse assunto. Eu acho realmente necessário. Imaginem só, suponhamos que possa vir o pior, que o senhor Messias seja indicado ministro Supremo. Ele deve ter 43, 45 anos. Vai passar 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Isso sim dá poder ao ser humano, um poder extremo que ele acaba se julgando semideus. E eu sempre disse aqui também, vou repetir 1000 vezes, um ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. O ministro do Supremo tem muito poder, mas o poder da lei está acima dele. Alguns se dizem guardiões da democracia, como se a democracia precisasse de pai, e muitos deles estão desrespeitando essa democracia ao rasgar a Constituição que o legislador, que foi outorgada em 1988. Nenhuma dessas últimas decisões tomadas por algum desses ministros encontra respaldo na Constituição, mas encontra, sim, acolhimento na sua cabeça e nos seus companheiros e companheiras. Há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um colegiado. Quando um tribunal é constituído e o legislador falou que seriam 11 membros, não é à toa. É porque 11 cabeças pensando diminui, em tese, o risco de errar. Quando você permite que o ministro, em uma decisão monocrática da cabeça dele, da vontade dele, do desejo dele, do capricho dele, ele dá uma decisão que perdura, embora seja monocrática. Isso aqui já provamos também o final. Uma PEC do senador e o visto está dormitando na Câmara. Então, aproveitar o Barroso chorando, coitado, teve que sair do Supremo por achar que 12 anos já é suficiente. Aproveitar isso para trazer de novo o tema para cá, para nós. Porque cabe a nós, senadores da República, agir quanto a isso. É preciso fixar, sim, um mandato. Assim como foi feito no Banco Central, uma lei de minha autoria que deu autonomia administrativa ao Banco Central, que fixou em 4 anos o mandato, de forma que um presidente recém-eleito, ao assumir, terá que tolerar, aceitar a diretoria do Banco Central por mais 2 anos, continuando a sua política monetária traçada. Vai um apelo aqui à senadora Tereza Cristina, vai um apelo aqui ao senador Otto Alencar, para que a senadora apresente a CCJ e para que o Otto, meu amigo, meu irmão, consciente, comprometido com a República como é, possa colocar em pauta, para que nós possamos votar. Há uma coisa só que ao parlamento não é permitido, é não votar. Aqui a gente chegou através do voto e tem que votar de qualquer coisa apresentada. Perder, ganhar, a frase não é minha, mas eu repito, no parlamento, na política, ninguém morre e ninguém mata. A gente perde hoje à tarde, ganha amanhã, ou perde de novo, mas ganha no outro dia, e está vivo sempre. Portanto, há que se trazer essa PEC aqui para que possamos votar. E eu tenho absoluta convicção, desde que apresentei a PEC até hoje, 7 anos de mandato, de que a maioria da população quer sim fixar o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai saber, ele assume, ele sabe quando vai ser a metade do seu mandato e quando vai ser o final. Quando ele voltará a frequentar supermercados, cinema, teatro, aeroportos. Tem ministro que sua vida é em Portugal, vai continuar, mas tinha ministro que a sua vida era em Nova York, já não vão mais para lá. Então, esse argumento eu vou deixar de usar, que tem ministro que quando se aposentar, vai para Nova York, vai para os Estados Unidos. Portanto, fica aqui este apelo de um senador que tudo o que quer é o bem da República. E o bem da República exige que os ministros do Supremo tenham mandatos fixos. Não é revanchismo, no começo dizia que era, e não é. A lei não vai retroagir. Nenhum ministro que aí está vai ter que sair. Só vai sair aos 75 anos. O que a gente quer é que, com o tempo, com a lei em vigor, o tribunal seja oxigenado, novas cabeças, novos pensamentos e, torcendo para que seja de respeito à Constituição, possam assumir o seu papel de ministro.
do Supremo Tribunal Federal, que não deveria ter nesse nome de Supremo, posto que não há essa supremacia na legislação, na lei. Está havendo no momento porque eles usurparam o poder do Legislativo. E nós, senadores, e nós, Senado, infelizmente, temos nos quedado a essa usurpação, sem reagir. Há tempo ainda. O país, a doença é grave, mas há remédio pequeno, mais amargo. O nome desse remédio é impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Você vai entrar na... Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa querida líder, senadora Augusta Brito, cumprimentar o senador Pedro Chaves, senador Paulo Paim, presidente Hamilton Mourão, senador Isalci Lucas, senador astronauta Marcos Pontes e o querido líder, senador Plínio Valério. Senhoras e senhores, senadoras e senadores, hoje foi realizada a sessão especial para celebrar e promover o lançamento do programa Zap Delas, Senado Federal, um passo concreto desta Casa da Federação no enfrentamento à violência política de gênero. Gostaria de cumprimentar novamente a Procuradora Especial da Mulher do Senado da República, Sua Excelência a Senadora Augusta Brito, liderança desta iniciativa e incansável defensora da participação das mulheres na política. Saúdo a bancada feminina no Senado Federal, as senadoras e também os senadores que apoiaram esta importante iniciativa. O Zap Delas é um canal via WhatsApp para acolher e receber denúncias de violência política de gênero, com orientação jurídica
e encaminhamentos por equipe especializada. É simples, humanizado e acessível. Peço que salvem e divulguem o número do serviço: 619-8309-0025. Este é um tema de Estado: garantir segurança e respeito para o exercício dos direitos políticos das mulheres. Novamente, cumprimento a senadora Augusta Brito e a todos que colaboraram com esta iniciativa, e também os servidores do Senado Federal. O Senado estará sempre ao lado das mulheres. Muito obrigado. Concedo a palavra à senadora Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal e idealizadora desta bela iniciativa. Com a palavra, a senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui muito mais agradecer a confiança de Vossa Excelência, de todos os senadores, senadoras, servidores aqui do Senado Federal. Esse Zap delas vai estar botando hoje, verdadeiramente, o Senado Federal como um todo, a Procuradoria Especial da Mulher, como uma importante ferramenta no combate à violência política de gênero. Uma ferramenta que, como foi dito, tão bem explicada aqui pelo nosso presidente, que isso só está acontecendo porque o Senado Federal tem um presidente que é sensível, que está realmente acatando a todas as demandas necessárias para que a gente possa fazer esse Zap delas acontecer. Então, é exatamente isso, fazer a acolhida, orientar, dar também a orientação jurídica, fazer o acompanhamento junto às instituições responsáveis e dar uma resposta o mais rápido possível para que as mulheres não se sintam aí desamparadas quando sofrerem algum tipo de violência política de gênero. Então, eu só quero agradecer ao Senado Federal e dizer que hoje é um dia muito feliz em saber que verdadeiramente nós vamos aí fazer a diferença diretamente à vida de muitas mulheres, seja na cidade pequena do nosso país, em qualquer estado do nosso país, nós vamos estar com essa ferramenta, o Zap delas, que foi lançada hoje de manhã, e eu quero aqui já fazer um registro, que já estamos fazendo atendimentos desde a hora que ela foi lançada aqui no Senado Federal. E por incrível que pareça, ainda não tem nem 24 horas de divulgação do número do Zap delas, e a gente já está com a equipe trabalhando e fazendo atendimentos que já chegaram no nosso WhatsApp, no nosso Zap delas. Então, ferramenta realmente importante, e eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Senado Federal como um todo, especialmente ao nosso presidente. Então, muito obrigada. Pela ordem, presidente. Senador Pedro Chaves, rapidamente, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência pela ordem, eu conversei ainda há pouco com o senador Paulo Paim, e que me trouxe uma demanda para que nós pudéssemos fazer uma reunião em relação à retomada da instalação da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Senador Paim, eu estou respondendo Vossa Excelência, acabei de consultar a mesa, a comissão existe, e eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela lembrança. Vamos, na próxima semana, conversar com os líderes partidários e oficiá-los para que eles possam fazer as indicações e nós restabelecermos o funcionamento desta comissão. Concedo a palavra ao senador Pedro Chaves. Senhor presidente, só me permita, grande senador Pedro Chaves, está aqui o Túlio Gadelha, deputado federal, que ele é o presidente da comissão. Então, faço questão de registrar que ele fez um apelo para que eu conversasse com Vossa Excelência, com ele juntos, e já deu o resultado. Obrigado. Queria cumprimentar o deputado Túlio Gadelha, que está presente no Senado Federal e que traz, há bom tempo, uma ótima lembrança. Senhor presidente. Com a palavra o senador Pedro Chaves. Senhor presidente, nós aprovamos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, o projeto de resolução no 25 de minha autoria. Esse projeto ele permite aditamento da renegociação das dívidas dos estados com os municípios, com a União, e obviamente com juros mais baixos, etc. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que incluísse em extra pauta a votação desse projeto de resolução. Querido senador Pedro Chaves, queria cumprimentar a Vossa Excelência e aproveitar e fazer um registro que há algum tempo Vossa Excelência demanda a presidência
para que nós pudéssemos fazer a distribuição deste projeto importante, que reorganiza as regras em relação aos empréstimos dos estados e dos municípios brasileiros quando há acessado recursos internacionais. A Comissão de Assuntos Econômicos deliberou a matéria no dia de hoje. A mesa já foi informada que há um requerimento pendente de inclusão como item extra-pauta para que nós pudéssemos incluir e deliberar no dia de hoje. Eu acolho a manifestação de Vossa Excelência, defiro e incluirei a matéria como votação e como item extra-pauta no dia de hoje. Muito obrigado, presidente. Me permite, pela ordem, bem rápido. Pela ordem, senador Paulo Paim. Vossa Excelência sabe que eu sou um fã da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado. E ele, sabendo que eu sou um fã, pediu que eu apresentasse a Vossa Excelência o requerimento da seguinte sessão. Requer realização especial destinada a celebrar os 10 anos da coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil, e marcar o lançamento da sua 10ª edição. Assinam o senador Paim, senadora Mara Gabrilli, senadora Tereza Leitão, senador Beto Faro, senador Humberto Costa, senador Jorge Cajuru, senador Rodolfo Rodrigues. A justificativa é brilhante, mas como está meio apagada com essa minha visão aqui, não vai dar para ler, não. Então, Vossa Excelência entendeu, né? Se for preciso, eu entrego o requerimento aí na mesa, numa data que Vossa Excelência entender. A mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência e nós adotaremos, querido senador Paulo Paim, a mesma prática, as sessões solenes, sessões em homenagens que são propostas pelos senadores. A mesa recolhe e insere imediatamente como item extra-pauta no final da sessão. Obrigado, presidente. Item 1, projeto de lei número 315. A presidência solicita as senadoras e os senadores que venham ao plenário. Nós vamos iniciar um processo de deliberação das matérias que estão previamente estabelecidas na pauta de deliberação. Cumprimento o senador Jaime Bagatoli e cumprimento também o senador Laércio Oliveira. Projeto de lei número 315 de 2023, o primeiro item da pauta, de autoria do deputado Erlong Solano, que altera a lei número 8.934 de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins. Pareceres favoráveis número 8 de 2025, da Comissão de Assuntos Econômicos, e nesta comissão teve como relator o senador Fernando Farias, e também o de número 48 de 2025, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e teve como relator o senador Ângelo Coronel e como relator ad hoc o senador Everton. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo senadores inscritos para discutir a matéria, eu determino o encerramento da discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 2, projeto de lei número 2562 de 2025, de autoria da deputada federal Soraya Santos, que altera a lei número 6.791 de 1980, para modificar a data do Dia Nacional da Mulher e incluir o Dia Internacional da Mulher no calendário nacional de datas comemorativas, e institui o Dia Nacional das Meninas e inclui o Dia Internacional das Meninas no calendário nacional de datas comemorativas.
foi apresentado o requerimento de urgência de número 755 de 2025, de iniciativa de líderes partidários, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passe a ser deliberação da matéria. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação da nobre senadora Damares Alves para proferir o parecer em plenário. Presidente, vem ao plenário por requerimento de urgência, e eu quero agradecer a todos os líderes que assinaram o pedido de urgência, o projeto de lei 2562 de 25, de autoria da deputada Soraya Santos, que altera a lei 6791 de 80, para modificar a data do Dia Nacional da Mulher e incluir o Dia Internacional da Mulher no calendário nacional de datas comemorativas e institui oficialmente o Dia Nacional das Meninas e inclui o Dia Internacional das Meninas no calendário nacional de datas comemorativas. Presidente, não foram observados vícios que comprometam a constitucionalidade ou a juridicidade do projeto de lei 2562 de 25, nem óbice de natureza regimental. No mérito, a matéria mostra-se conveniente, oportuna e uma resposta legítima às demandas da sociedade. A Resolução 66-170 da Assembleia Geral das Nações Unidas destacou que o investimento nas meninas, enquanto política articulada com os objetivos globais do milênio, sobretudo as medidas vinculadas com a erradicação da pobreza extrema, assim como o incentivo à participação política das meninas nas decisões que afetam particularmente a vida delas e das comunidades em que vivem, ajudará a combater o ciclo de violência e a promover a efetividade dos seus direitos humanos. Ao dedicar o dia 11 de outubro como Dia Internacional das Meninas, celebrando as cidadãs brasileiras do futuro, o Brasil estará também se comprometendo a garantir-lhes acesso à educação pública de qualidade, ao fortalecer a proteção contra a violência, a exploração e assegurar o acesso ao sistema público de saúde, assim como incentivar o ingresso das meninas nos fóruns onde são debatidos e decididos temas relevantes que impactam diretamente as suas vidas. A data de 8 de março, já tradicionalmente comemorada em todo o mundo como Dia da Mulher, é incluída no calendário oficial como Dia Nacional da Mulher, em substituição ao dia 30 de abril, com o objetivo de estimular a integração da mulher no processo de desenvolvimento econômico e social do país, em consonância com o que vem sendo celebrado pela ONU desde 1975. Assim, presidente, o voto é pela aprovação do projeto e antes que alguém pergunte, precisamos de um dia de menina? Precisamos. As meninas estão sob severos ataques no mundo. Nós temos nações, por exemplo, que meninas são trocadas por animais. Nós temos nações que os pais não querem ter filhas meninas. E no Brasil, a violência contra a menina é uma realidade. Infelizmente, os números nos assustam. 1 a cada 3 meninas é abusada sexualmente no Brasil. Temos que mudar essa realidade. E nós temos uma pesquisa de 2018 que diz... Atenção, pais de meninas que estão no plenário, mães de meninas. Há uma pesquisa que aponta que o Brasil é o pior país da América do Sul para se nascer menina. Eu fui menina nessa nação, que às vezes é tão injusta com as meninas. Então, eu sei o que é violência contra a menina. Então, ter um dia para a gente falar da menina é extremamente necessário. E é no dia 11, um dia antes do Dia da Criança. Esse é o voto, presidente, um projeto meritório. Todos os líderes assinaram a inclusão dele na pauta. Esse é o voto e eu peço a aprovação da matéria. O parecer da relatora, senadora Damares Alves, é favorável ao projeto. Querido senador Jaime, tudo bem?
Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. Informa ao plenário que a presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Houve uma solicitação de Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, para a inclusão de item extra-pauta com base em um requerimento de urgência aprovado e assinado pelos líderes na Comissão de Assuntos Econômicos. Item extra-pauta. Projeto de resolução número 25 de 2025, de autoria do senador Pedro Chaves, que altera o artigo 3º da Resolução do Senado Federal número 15 de 2021 para incluir os aditamentos previstos na Lei Complementar número 212 de 13 de janeiro de 2025, entre as exceções aos limites e condições para contratação de operação de crédito. Parecer número 57 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, e o relator na comissão foi o nobre senador veneziano Vital do Rego. Foi apresentado o requerimento de número 112 de 2025, da iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passa-se a deliberação da matéria. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Presidente, pela ordem. Só concluir, querido líder, aqui. Claro, com certeza, presidente. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Concedo a palavra ao líder, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, encontra-se sob a mesa o requerimento número 791 de 2025, assinado pela maioria dos líderes dessa casa, que pede a urgência do PLP 204. É um projeto de lei complementar, apresentado por Sua Excelência, o senador Carlos Portinho. É um projeto de lei complementar indispensável, fundamental para as Forças Armadas brasileiras. É um projeto que abre um espaço fiscal para investimento das Forças Armadas em equipamento, para investimento das Forças Armadas em capital. Ao meu sentir, presidente, é um projeto que tem amplo apoio, porque é um projeto, veja, apresentado por um dos líderes da oposição e relatado por designação de Vossa Excelência pela liderança do governo, relatado por nós. Então, é um projeto indispensável para os investimentos das Forças Armadas brasileiras. Então, eu peço a Vossa Excelência que, a partir desse requerimento de urgência, possa ser colocado em apreciação esta pauta, este projeto de lei complementar. Presidente. Querido presidente Hamilton Mourão, com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria estar ao lado do senador Randolfo Rodrigues, nessa solicitação para o PLC 204, que é extremamente importante para a difícil situação que enfrenta as Forças Armadas brasileiras. Senhor presidente. Com a palavra, a senadora Augusta. Da mesma forma, vou apoiar também um pedido do nosso líder, mas eu queria aqui também fazer o pedido de um requerimento 776
que propõe também uma sessão especial do Senado para celebrar os 20 anos do Instituto Data Senado e da Pesquisa Nacional de Violência contra Nós Mulheres. Se puder botar extra pauta, agradeço muito. A mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência e nós incluiremos na pauta ao final da sessão deliberativa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Pedro Chaves. Somente, senhor presidente, para agradecê-lo pela iniciativa aí de aprovar o nosso projeto de resolução, a todos os parlamentares que aprovaram por unanimidade. Agradecimento especial também ao senador veneziano, que foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Renan Calheiros, e em especial a Vossa Excelência. Muito obrigado por essa deferência. Parabéns, cumprimento Vossa Excelência, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência pela insistência na distribuição e na deliberação da matéria. Presidente Mourão, Vossa Excelência me permite fazer um comentário? Não. A mesa estava avaliando a solicitação do líder Randolfo Rodrigues para a inclusão do item extra-pauta. Nós estávamos avaliando com muita cautela a possibilidade de incluir. Mas quando Vossa Excelência solicitou e se alinhou à solicitação do líder Randolfo Rodrigues, eu vi que esta matéria é importante para o Brasil. E nós vamos incluir como item extra pauta. É o novo patrono. O senador Randolfo é o novo patrono das Forças Armadas. Presidente, em hipótese alguma eu chegarei ao nível de general, entendeu? Pensei aqui com os membros da mesa diretora, se o líder Randolfo e o presidente Mourão estão solicitando a votação urgente desta matéria, esta matéria faz bem para o Brasil. Item extra pauta. Projeto de lei complementar número 204 de 2025, de autoria do senador Carlos Portinho, que estabelece programação orçamentária não sujeita às metas fiscais, desvincula recursos e veda limitação de empenho em projetos estratégicos para a defesa nacional brasileira. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 1, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada para a publicação. Foi apresentado o requerimento de urgência de número 791 de 2025, de iniciativa de líderes partidários, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Em votação, requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passa-se a deliberação da matéria. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Randolfo Rodrigues como relator da matéria para proferir o seu parecer imediatamente em plenário. Senhor presidente, vem ao exame deste plenário o projeto de lei complementar número 204, de autoria de Sua Excelência, o senador Carlos Portinho. O projeto estabelece programação orçamentária não sujeita às metas fiscais e desvincula recursos e veda a limitação de empenho no âmbito de projetos estratégicos para a defesa. O projeto, no seu artigo 1º, é a cláusula de enunciação do objeto da lei. No artigo 2º, autoriza que o Poder Executivo desconte as despesas com projetos estratégicos para a defesa nacional nos 6 anos subsequentes ao atual, tanto das metas de resultado primário quanto os limites anuais de despesas do arcabouço fiscal. Tais valores são limitados a cada ano a 5 bilhões ou ao montante destinado pela LOA ao Ministério da Defesa no âmbito do novo PAC, ou o que for menor. Os senhores colegas parlamentares têm o conteúdo do restante do projeto sob a mesa, ao qual dispenso a leitura, passando imediatamente para análise. Essa proposição, presidente, está amparada na Constituição Federal. O Congresso Nacional tem competência para dispor sobre todas as matérias da alçada da União, nos termos do caput do artigo 48 da Constituição Federal. Ademais, o presente projeto de lei versa sobre direito financeiro para o qual a União está apta a legislar, de acordo com o inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República.
A escolha de lei complementar se deve ao fato de a Constituição Federal, em seu artigo 163, inciso 1, disciplinar que é a espécie normativa adequada para legislar sobre finanças públicas. Além disso, o tema tratado na proposição não se insere no rol daqueles cuja iniciativa privativa é reservada ao Presidente da República, tampouco a matéria infringe as cláusulas pétreas constitucionais. O PLP, senhor presidente, atende os pressupostos de juridicidade por inovar o ordenamento legal e estar dotado de atributos como abstratividade, coercitividade, generalidade e imperatividade. Além disso, a proposição cumpre as disposições de técnicas legislativas emanadas da Lei Complementar número 95, 1998, que trata da elaboração de redação de alteração da Constituição das leis em cumprimento ao disposto no artigo 59 da Constituição da República. Adicionalmente, esse tipo de projeto, muitas vezes, se executado em regime de emergência, poderia gerar custos altos que os previstos e pode gerar resultados inferiores aos que planejamos em um cronograma mais confortável. Esse PLP tem o objetivo, presidente, de garantir que os projetos estratégicos para a defesa nacional tenham uma garantia de pelo menos 30 bilhões disponíveis para investimentos em defesa nos próximos anos. Nesse período, temos o potencial de dobrar o volume de recursos para essa finalidade, com capacidade para estimular o fortalecimento da base industrial da defesa, com efeitos multiplicadores relevantes e de adensamento do tecido produtivo, resultando em geração de emprego e renda, além de garantir a tão desejada continuidade e previsibilidade, para que os projetos fiquem prontos e ampliem a nossa capacidade de defesa. Assim, presidente, atenderemos, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, Sistema de Apoio de Fogo Estratégico ao Longo Alcance e Sistema de Apoio de Fogo Estratégico de Longo Alcance e elevada precisão, reequipamento e modernização da frota de aeronaves, caças, cargueiros e helicópteros, ampliação e modernização do monitoramento e controle da faixa de fronteira terrestre, entre outros. Este projeto, presidente, ocorreu após ouvir os representantes das Forças Armadas. Pudemos coletar sugestões de aprimoramento no texto que não maculam a essência do projeto apresentado pelo autor, o senador Carlos Portinho, com quem concordo plenamente quanto à importância de aprovarmos esse projeto de lei complementar. Apresentamos, portanto, substitutivo, consolidando esses aprimoramentos, cientes que o núcleo do projeto está preservado e estamos buscando, tão somente, clareza nos pontos e simplicidade na aplicação dos recursos e, em especial, cumprir os mandamentos que estão na Lei Complementar 101, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no arcabouço fiscal aprovado por esse Congresso Nacional, para que dessa forma a defesa nacional possa crescer e florescer, multiplicando empregos e oportunidades onde passar e assim também, senhor presidente, defendendo a nossa soberania. Conforme o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 204 de 2025 e no mérito por sua aprovação conforme o substitutivo que segue. Aprovamos por entender que representa o fomento do desenvolvimento científico, tecnológico e de investimento. Incorporamos também ao PLP a emenda, eu preciso somente do número dessa emenda, a emenda número 1, de autoria de Sua Excelência, o senador veneziano. Sendo assim, presidente, tendo de conhecimento também o substitutivo, damos por lido o presente relatório, aprovando o projeto de lei complementar número 202, conforme o texto que segue e com os nossos cumprimentos ao senador Carlos Portinho, autor dessa matéria, com nossas homenagens ao senador Hamilton Mourão
ilustre representante da Defesa Nacional das Forças Armadas nessa casa e do povo do Rio Grande do Sul e, sobretudo, com nossos cumprimentos à Defesa Nacional pela necessidade que tem de, com este projeto de lei, ampliarmos a base industrial da defesa e, ao mesmo tempo, ter fortalecida o sistema de defesa nacional, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, com investimentos para a defesa da soberania brasileira. Lido o relatório, senhor presidente. O parecer é favorável ao projeto e à emenda número 1, nos termos da emenda número 2, substitutivo que apresenta. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Concedo a palavra ao senador Dr. Irã, em seguida ao líder Rogério Marinho, senador Carlos Portinho e senador astronauta Marcos Ponte. Presidente. Só um minuto, senador Coronel. Sente aqui na mesa que eu vou conceder a palavra. Vossa Excelência está escrito. Para Vossa Excelência não ficar em pé na tribuna. Fique aqui para ficar melhor acomodado. Vossa Excelência é uma autoridade. Concedo a palavra ao senador Dr. Irã. Presidente, eu quero aqui salientar a importância da aprovação desse PLP. Nós que somos da Amazônia, presidente, nós somos testemunhas vivas da importância das Forças Armadas na proteção das nossas fronteiras, na nossa integração com o Brasil. E agora mesmo, isso ficou muito claro quando nós participamos, inclusive, assistindo uma parte da Operação Atlas, que foi organizada pelo Ministério da Defesa em vários estados da Amazônia, principalmente no meu estado de Roraima, onde ficou muito claro a importância e o adestramento e treinamento das nossas forças em relação a toda a estratégia de proteção do território nacional. E há cerca de 3, 4 semanas atrás, o ministro Zé Múcio esteve aqui na nossa casa, numa audiência com os nossos senadores e senadoras, onde ficou claro, meu querido relator Randolfo Rodrigues, que as Forças Armadas sofrem com uma carência crônica de recursos. As Forças Armadas precisam de cerca de 5 bilhões de reais ano para a sua reestruturação, modernização, para que elas fiquem equiparadas às Forças Armadas mais modernas do mundo, o que passa pela responsabilidade desta casa. Então, eu quero aqui parabenizar tanto o senador Portinho pela sua sensibilidade e pela pertinência desse PLP e também o relator Randolfo Rodrigues, a quem muito rapidamente subscrevi o PLP, porque sei da importância das nossas forças, principalmente para a nossa região, que precisa de guardiões plenamente preparados para nos integrar ao Brasil, como tem sido feito ao longo da nossa história. Parabéns ao relator e parabéns ao autor do projeto. Concedo a palavra ao líder senador Rogério Marinho. Senhor presidente, eu queria, antes de começar a nossa fala, fazer uma pergunta ao relator. É possível? Claro. Vossa Excelência acresceu ao relatório que foi apresentado uma emenda do ilustre senador veneziano. Eu não entendi o valor que seria aportado. 5 bilhões são para as Forças Armadas e qual seria o valor desse fundo que também está sendo excepcionalizado aí? Anual. Pergunta de vestibular. Pergunta de vestibular. Não, mas o relator tem responsabilidade. Vai colocar mais alguns bilhões aí, você sabe quanto é. Caríssimo colega senador Rogério Marinho, essa emenda, a emenda do nobre senador veneziano, acatada por esse relator,
tira da meta os recursos destinados do FINIT, que é um fundo administrado pelo BNDES. É esse o objetivo dessa emenda apresentada pelo nobre colega senador veneziano. Quanto seria o impacto disso no orçamento do próximo ano? Qual seria o valor? Posso, em instantes, antes da votação... Líder, eu faço essa pergunta... Deixa eu dar uma sugestão para Vossa Excelência. Eu vou falar. Vossa Excelência podia elencar essas perguntas difíceis, fazer todas e a gente dava um tempo para o relator responder para Vossa Excelência. Agradeço a gentileza do presidente, é apenas para deixar claro que nós estamos tratando aqui de bilhões de uma forma um pouco assodada, né? Houve o acatamento por parte do relator de uma emenda, é importante, acredito, né, que excepcionaliza um fundo de apoio tecnológico, mas veja, ela é acatada, a gente sequer sabe qual o valor dessa nova ultrapassagem da meta que foi estabelecida pelo governo. Você já tem a resposta? Senador Veneziano, por gentileza. Por favor, pode continuar, pode continuar. Então, qual é a preocupação, senhor presidente? 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão com 5 são 6 bilhões. É evidente que, quando a gente fala de bilhões aqui, isso está tão banalizado, tão normalizado, e eu quero me dirigir, não aos nossos pares aqui, eu quero me dirigir a quem está nos acompanhando. A gente está assistindo aqui todas as semanas um desfile de exceções, e as exceções tornaram-se regra. E a regra não se cumpre a meta fiscal estabelecida. Ou seja, o que o governo apresentou no início dessa legislatura, como uma espécie de mudança de parâmetro revolucionário do ponto de vista fiscal, o tal do arcabouço, transformou-se numa quimera que o próprio governo não respeita. Aqui não nos cabe discutir, na verdade, nós temos que realçar a importância das Forças Armadas que precisam, de fato, estarem bem equipadas, motivadas, bem remuneradas, qualificadas, motivadas para continuarem o seu trabalho, que é, sem dúvida nenhuma, importante para um país que tem as dimensões continentais que o nosso país tem. Desde a questão do norte, né, até a questão do centro-oeste, do sul, onde nós temos fronteiras secas extensas com diversos países, fronteiras que podem ser permeadas pelo contrabando, pelo descaminho, né, pelo tráfico das mais variadas substâncias que certamente impactam de forma negativa a nossa sociedade. O fato de que nós temos uma fronteira azul, né, que é o nosso Oceano Atlântico, onde há praticamente o dobro de território em relação à superfície terrestre, que necessariamente precisa ser patrulhada. Nós precisamos ter a capacidade de investir nessa região, né, para buscarmos os recursos naturais que pertencem ao povo brasileiro com sustentabilidade, com segurança. A exemplo do que ocorreu essa semana, eu quero saudar aqui o presidente Davi Alcolumbre, que tem uma vitória, né, porque foi dada a autorização para se fazer finalmente a prospecção de petróleo na margem setentrional, né, equatorial, desculpe, né, da nossa bacia, no caso amazônica, lá na foz do Rio Amazônico, lá perto do Amapá. E nas vésperas da COP30, foi uma vitória extraordinária do desenvolvimento sustentável contra o xiitismo ecológico. Então, o país está de parabéns. Agora vejam, senhores, novamente nós estamos buscando conformar uma despesa necessária fora do parâmetro fiscal. Qual é o resultado disso? Primeiro, a questão da credibilidade. Porque, lembrem-se, a nossa proporção de dívida com o PIB está se aproximando de 80%. Então, quem banca isso, infelizmente, não é apenas os tributos que são cobrados, e muito bem cobrados, de forma extraordinária ao povo brasileiro. Isso é impactado pela dívida pública. Nós temos hoje praticamente 80% do nosso PIB relacionado com a dívida, ou seja, quase um PIB de, sei lá, de 11 ponto alguma coisa trilhão, a gente deve ter aí perto de 9 trilhões de dívida consolidada. Para rolar essa dívida, o Brasil está gastando quase R$1 trilhão de juros. E eu vejo aqui um desfile de parlamentares lamentando que dentro do orçamento, que inclusive vai ser votado daqui a pouco, nessa casa, espero, porque diz, pelo menos a nossa Constituição, que devemos votar o orçamento no ano fiscal vigente,
vai ser apresentada uma conta lá de quase R$1 trilhão de juros de dívida. E na hora em que nós abrimos mão do parâmetro fiscal que foi estabelecido pelo próprio governo no arcabouço, há um crescimento da dívida pública que impacta, por via de consequência, essa mesma dívida. E qual o resultado para a sociedade que está nos assistindo? Taxa de juros, senhores. Primeiro resultado. A taxa de juros, que é 15%, é a segunda maior do mundo. Imagine para a inflação de 5%. A taxa de juros Selic que o governo está remunerando o mercado é de 15%. Significa que nós estamos pagando aos rentistas, livrando a inflação 10%. 10% de 8 ou 9 trilhões, vejam o tamanho do prejuízo causado à sociedade brasileira, que é repartido por todos nós. E isso impede que essa taxa de juros caia. E quando a taxa de juros não cai, quem é empreendedor sabe, fica difícil você financiar um imóvel, fica difícil você começar um negócio, fica difícil você buscar capital de giro, fica difícil você buscar recursos para empreender no seu negócio. Então você tem uma enorme quantidade de negócios represados, não realizados, em função dessa ação, desculpem, deletéria e reiterada de um governo irresponsável que não tem, e eu preciso repetir isso aqui, projeto de Estado, projeto de país, tem projeto de poder, de continuidade, custa o que custar. Aliás, eu convido os senhores a se debruçarem sobre o relatório do IFE, que é o Instituto Fiscal Independente deste Senado da República. Por favor, nós temos um IFE. Senhores senadores, aqui existe o IFE, Instituto Fiscal Independente. E o que é que ele anunciou no mês de setembro? Que nós novamente vamos nos defrontar com um orçamento desequilibrado, onde as despesas serão maiores do que as receitas. E nós, que não precisamos mais perseguir o centro da meta, nós, Brasil, vamos correr atrás novamente de receitas não recorrentes. Aliás, o governo tem anunciado que, talvez amanhã, vai novamente mandar dois novos projetos de aumento de tributos a essa casa. Mais 2. Não basta os 27 aumentos que já aconteceram, não. Vamos chegar até o final do ano de 30, vamos passar de 30, porque este é o governo da taxa, do imposto, do aumento de tributos, e sempre com o mesmo argumento. Ah, nós estamos taxando os ricos, vamos taxar o IOF. Vamos traduzir para a população. O IOF significa aumento direto no bolso de quem compra, por exemplo, uma geladeira a longo prazo, quem compra um eletrodoméstico, quem quer comprar um carro, mesmo que seja um carro popular, vai pagar mais, porque é o que impacta o imposto sobre a operação financeira, que, aliás, é um imposto regulatório. Eu me lembro, quando chegou aqui no início do ano, março, abril, e houve a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque, pelo bem ou pelo mal, eu fico o tempo todo buscando esses dados, até para subsidiar a nossa fala aqui, para não sermos irresponsáveis ou levianos. E naquela oportunidade, os técnicos do Ministério do Planejamento, e naquela oportunidade não veio aqui a ministra, anunciaram que, a continuar nessa toada, isso no início do ano, nós teríamos que eles chamam de shutdown, uma paralisação fiscal do governo em 2027. Qual foi a ação do governo? Foi cortar gastos? Foi diminuir subsídios? Foi melhorar a qualidade do gasto público? Foi tentar minimamente ter responsabilidade com o país? Não. O governo, naquela oportunidade, gestou um projeto mágico. Qual foi esse projeto, senhores? A PEC 66, a PEC dos precatórios. Porque este mesmo governo que acusou o governo do presidente Bolsonaro de ter dado um calote nos precatórios, utilizou a Advocacia Geral da União para, num gesto inédito, litigar junto com um partido político, junto ao Supremo Tribunal Federal, para dizer que a PEC aprovada era inconstitucional. Uma PEC aprovada da AGU foi lá e disse que é inconstitucional. E o STF declarou a inconstitucionalidade e fez um acordo. E o acordo, senhores, é bom lembrar, foi fazer justamente o que o governo tinha feito anteriormente com o parlamento, só que foi feito só com o STF. Ou seja, se pagar até 60 bilhões, que era o sarrafo estabelecido na PEC, e o que passasse de 60 bilhões se pagaria fora do parâmetro fiscal do tal do arcabouço fiscal até 2026. Em 2027, quem vier depois, fecha a porta, apague a luz e vire-se.
porque não é mais conosco a responsabilidade. Mas o governo, com a PEC 66, resolveu o problema. O que é que ele fez? Aproveitando a carona da questão dos precatórios de estados e municípios, introduziu um dispositivo que diz que a partir de 27, chama a atenção da sociedade brasileira, 100% dos precatórios vão estar fora do parâmetro fiscal. A gente está falando de 110 bilhões de reais acrescidos à dívida pública todos os anos, com um default, com amortização, com um desmame na proporção de 10% ao ano a partir de 2027. Sabe o que é que o IFE está dizendo? O IFE está dizendo que no primeiro ano de 27 tudo bem, mas no segundo ano vão faltar 90 bilhões. Se no primeiro é 10, no segundo ano são 90 bilhões. No ano subsequente, senadora Leila, mais de 120 bilhões. Esse governo está literalmente pegando um tapete e escondendo embaixo desse tapete um elefante. E o povo brasileiro vai tropeçar nesse elefante. Não tem como ser diferente. Isso é uma irresponsabilidade. Então eu quero aqui prestar minha homenagem às Forças Armadas, dizer que contará comigo se colocarmos essas despesas dentro do parâmetro fiscal, com responsabilidade, fazendo as escolhas que o parlamento tem que ter e que um país tem que ter na hora de definir suas prioridades, que é por ocasião da votação do orçamento. Se queremos gastar mais com a defesa e precisamos gastar menos com projetos eleitoreiros, irresponsáveis, populistas, que só visam a perpetuação de um partido no poder. Então, eu lamento, tá tendo que fazer essa fala aqui, elogio aqui, claro, o trabalho do relator, que faz a sua parte aqui, dizer ao meu nobre líder, senador Portinho, que não tenho como acompanhá-lo nesse processo e vou manter a minha posição de minimamente tentar ajudar o país e ao ministro Haddad, para que haja responsabilidade fiscal, mesmo que eu esteja aqui contra a corrente. Infelizmente, me parece que a minha posição, e é claro que estamos todos liberados, vai ser talvez isolada, mas com respeito às Forças Armadas, e o que elas representam para o Brasil, me proponho, dentro do orçamento, colocar os recursos necessários para que não seja paralisada e que haja justiça às Forças Armadas. Mas, desta forma, infelizmente, eu não terei como votar esse projeto de lei. Agradeço, Vossa Excelência. Presidente, para discussão. Senador Exalci, eu tenho uma lista de oradores, mas o relator pede a palavra. Bem breve, presidente, para responder e, inclusive, para atender o líder Rogério Marinho. Primeiro, partir do pressuposto que aqui foi colocado pelo líder Rogério Marinho em relação às Forças Armadas. É importante chamar a atenção para os números que nós temos a partir de dados levantados pela própria consultoria do Senado. Presidente, o investimento nas Forças Armadas brasileiras encontra-se, no atual momento, no menor patamar desde 2009. O patamar de investimento na defesa, nas Forças Armadas, é hoje menor que o patamar que nós tínhamos de investimento em 2009. O segundo aspecto, presidente, que há aqui de se destacar, é que nós temos uma queda do percentual do PIB de investimento em relação às Forças Armadas desde 2019. Em 2019, nós tínhamos um percentual do PIB de 3,96% de investimento nas Forças Armadas. Hoje, estamos em 2,58% e em queda acentuada. Isso traz consequências, em primeiro lugar, senador Petecão, para a nossa própria soberania. Nós somos, é um dado que a gente não pode sair espalhando por aí, mas nós já estivemos em um patamar das Forças Armadas mais equipadas do continente latino-americano. Hoje, na América do Sul, nós caímos para quarto, para quinto lugar. Em um mundo, em uma geopolítica como nós temos hoje, e com inclusive problemas com a vizinhança, problemas inclusive com o narcotráfico, não me parece ser uma decisão madura nós sucatearmos e enfraquecermos as Forças Armadas brasileiras. Então, essa é uma primeira constatação, e o que nós estamos falando aqui não é algo deste governo, não estou me referindo ao governo passado, nós estamos debatendo aqui um projeto de Estado
de afirmação da soberania brasileira, que passa por equipar as nossas Forças Armadas. O segundo detalhe é importante aqui destacarmos. À margem, o projeto foi apresentado por um colega líder da oposição, ao qual reputo a melhor das relações, com o senador Cláudio Portinho, e a margem apresentada pelo meu colega líder da oposição, pelo colega Portinho, nós mantivemos. Ou seja, a ampliação do investimento nos próximos anos, não é de imediato, é ao longo dos próximos 6 anos, de 30 bilhões. Abrir a margem emergencialmente, por necessidade, já nesse exercício fiscal, de 1 bilhão. E esses investimentos não serão investimentos de pessoal. Nós não estamos aqui, senadora Damares, senador Exalci, nós não estamos aqui falando em contratação de pessoal, em remuneração de pessoal. Nós estamos falando em projetos estratégicos da defesa nacional, que estão constantes, inclusive, no projeto de lei orçamentário de 2026, aprovado pelo Congresso Nacional. Inclusive, chegamos aqui ao detalhe de destacar para onde irão esses investimentos. É para submarinos, para a construção de estaleiro e base naval, para o programa nuclear da Marinha do Brasil, para navios de patrulha, para fragatas de proteção de nossa costa litorânea e proteção, sobretudo, também de nossa Amazônia, para nossas forças blindadas, para a proteção das nossas fronteiras, para a aviação do Exército Brasileiro, para a aquisição de caças e de cargueiros e helicópteros para a nossa Força Aérea. Ora, nós não estamos falando aqui, senador Mourão, com esse projeto, de despesa de pessoal, de contratação de mais pessoal, de remuneração de oficiais das 3 forças. Estamos falando de equipamentos, que são essenciais para o Brasil. Aqui, não diz respeito ao governo atual, ao governo anterior. Diz respeito a um projeto de país. E para um projeto de país soberano, é central, nós temos equipamentos para a defesa nacional. Por fim, o objetivo desse projeto de lei complementar é garantir que esses projetos estratégicos tenham uma garantia de 30 bilhões, não é para agora, é de 30 bilhões nos próximos 6 anos. Este é um governo que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza, nesse momento que nós estamos aqui debatendo, o ministro Haddad está anunciando uma medida provisória que fará um corte de gastos, virá uma medida provisória ou um projeto de lei, mais provável que seja um projeto de lei, que virá para o Congresso Nacional, fazendo um corte de gastos do governo federal de 15 a 20 bilhões, que é algo, inclusive, reclamado pela oposição e que tenho certeza que teremos aqui, para esse projeto de lei, que terá seu início pela Câmara dos Deputados, o apoio necessário para que seja aprovado. Nós tivemos o cuidado de encontrar espaço dentro das medidas do arcabouço, dentro do limite de teto que se tem, mas ao longo de 6 anos, ao longo dos próximos anos, e não de imediato, em um exercício financeiro, em um exercício orçamentário. Por fim, eu queria aqui concordar com o senador Marinho em um aspecto. De fato, e aqui peço a devida venha ao meu colega senador veneziano, ao passo que o cumprimento, porque hoje na Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma matéria super relevante de apoio aos consumidores das companhias aéreas nacionais, garantindo que eles não tenham que pagar pela bagagem de mão, mas peço a devida venha. De fato, a emenda, que foi um reclame feito para nós pelos colegas do BNDES, ao qual reputamos o profundo respeito, mas a emenda é uma emenda que não diz respeito ao mérito desse projeto. Então, com devida máxima venha ao colega veneziano, eu rejeito a emenda número 1 ao projeto para deixar claro, inclusive atendendo aqui ao senador Rogério Maurinho e atendendo aqui à oposição, para deixar claro que o objetivo deste projeto de lei complementar é único e exclusivamente atender a um clamor
pela circunstância de sucateamento e de enfraquecimento da defesa nacional, de sucateamento das Forças Armadas Brasileiras e pela necessidade urgente que tem de equipá-las e da aquisição desses equipamentos específicos que já constam no projeto de lei orçamentária deste ano. Então, presidente, só retificando meu relatório, eu rejeito a emenda número 1 e mantenho o relatório, o projeto, com as modificações de substitutivo que já havia apresentado, atendendo assim o reclame que nos foi aqui apresentado pelo líder Rogério Marinho, pelo líder da oposição. Querido líder Randolfo Rodrigues, a mesa, o secretário doutor Danilo e a assessoria me pedem para que eu possa esclarecer o que Vossa Excelência acaba de anunciar no microfone. Então, eu vou fazer a leitura para ficar claro no plenário, porque ainda há pouco, quando Vossa Excelência iniciou a discussão, nós fizemos outra orientação de voto. O parecer é favorável ao projeto, nos termos da emenda 2, substitutivo, que apresenta, e contrário à emenda de número 1. Perfeitamente, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador líder Carlos Portinho. Senhor presidente, relator Randolfo Rodrigues, eu tenho que testemunhar a sensibilidade com esse assunto dada pelo relator e pela urgência dessa casa, agradecendo a todos os líderes que firmaram o requerimento de urgência para votação. Escutei atentamente meu colega Rogério Marinho, mas eu quero trazer um dado aqui importante. A indústria de defesa nacional ela responde por cerca de 4% do PIB, o que significa que uma desaceleração por falta de orçamento, que é o que tem acontecido, e não é de agora, vem desde 2014, né? É uma ameaça real para a nossa indústria de defesa. A nossa indústria de defesa, ela tem evoluído do ponto de vista tecnológico. Podia falar dos satélites, posso falar do submarino nuclear, que está em construção com seu cronograma atrasado e que já deu resultado para a medicina nuclear, para o agronegócio. Isso é expertise acumulada da nossa indústria de defesa. Indústria de defesa que lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, são fabricados os equipamentos dessas aeronaves, do tal do Gripen, né? Os Gripens que foram comprados. Todos os equipamentos são produzidos aqui no país por uma indústria lá do Rio Grande do Sul. A indústria nacional não só responde por cerca de 4% do PIB, mas por milhares de empregos. O projeto, até feito o ajuste pelo senador Randolfo Rodrigues, ele coloca esse valor que é além do orçamento de 5 bi por ano, totalizando em 6 anos 30 bi, 100% voltado para os projetos estratégicos, não é para pessoal, é para projeto estratégico, é para a indústria de defesa nacional, do mundo que desenvolve guerras com drones pelo ar e pela terra, e nós não alcançamos nem isso. Cidades tomadas pelo narcotráfico que precisam da GLO e dos tanques do Exército para dar segurança para as forças de segurança penetrarem, não só nas cidades, nas nossas fronteiras. Ajuda humanitária em Pacaraima, que move diversos equipamentos do Exército, fabricados aqui no país. A ajuda humanitária do Exército em diversas cidades, não só no Rio Grande do Sul, no meu estado do Rio de Janeiro, fundamental, na tragédia da região serrana, mais recentemente no norte e no noroeste do meu estado. A indústria de defesa é um orgulho do nosso país. Nós deveríamos estar aproveitando a oportunidade dessas guerras lá no continente europeu, lá na Ásia, para estar vendendo equipamentos, porque o mundo está comprando cartuchos que nós fabricamos aqui no Brasil, armamentos de guerra que são fabricados aqui. E eu quero dar um dado do ponto de vista econômico, porque realmente acho que é melhor o projeto e por isso eu apoio. E aí, contradizendo com todo respeito o meu colega Rogério Marinho, sim, porque esse é um debate que não poderia esperar a PEC 55 de minha autoria, que a gente vai tratar para dar previsibilidade orçamentária, mas é uma PEC de tramitação demorada nas duas casas.
E esse PLP ele é urgente, é para acudir a indústria de defesa urgente. E por que o dado? E aí eu dou o dado econômico. Na audiência pública da PEC 55, nós ficamos sabendo que dos aviões Gripen, comprados lá no governo Dilma, que ainda não foram entregues, só de juros desses contratos que estão sendo renegociados a cada ano por falta de pagamento, nós já perdemos 2 aeronaves, eles já se equivalem ao preço de 2 aeronaves. Então, o que é menos pior? O que é necessário é garantir esse orçamento e que a gente honre os compromissos que foram assumidos pela indústria de defesa, que a gente aproveite a oportunidade que o país tem para vender para esses países que estão em guerra e que precisam, porque a nossa indústria de defesa não é só um orgulho nacional, como a Embraer, por exemplo, ela é vista no mundo todo e a gente tem que incentivá-la. E é imediato, o Brasil está não honrando os seus compromissos e isso está custando muito mais caro para o país. Obrigado a todos que aprovarem o projeto, respeito às posições divergentes, que são coerentes, né, com quem as sustenta, mas esse projeto eu peço a aprovação de todos porque ele é urgente, é imediato e é necessário à defesa do nosso país e à indústria de defesa nacional. Muito obrigado, fazendo um registro e meu agradecimento ao ministro Múcio, que foi um leão na briga, tanto da PEC 55, que nós continuaremos, quanto principalmente nessa solução mais imediata que atende às Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, líder Portinho. Ao tempo, concedo a palavra ao ministro, senador astronauta Marcos Pontes. Meu presidente, eu gostaria simplesmente de parabenizar o senador Portinho e o senador Randolph por esse projeto de lei. Como membro da Força Aérea Brasileira, eu conheço bem o trabalho que é feito pelas nossas Forças Armadas, e isso não é só exclusivamente em matérias de defesa do território nacional, mas também de apoio em todas as situações de calamidade, o desenvolvimento de tecnologias duais também, que tem que ser consideradas. E a situação atual das Forças Armadas é extremamente preocupante e um projeto como esse é urgente e necessário. Então, eu parabenizo novamente o autor e o relator, né, e com certeza isso vai beneficiar o nosso país e muita gente que vai precisar das Forças Armadas e elas estarão lá para atender. Obrigado. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para discutir a matéria. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o nosso líder Portinho pela iniciativa. Eu que já fui militar também, não cheguei a ser general, como o general Hamilton Mourão, mas saí segundo-tenente, né? E a gente tem uma relação muito boa. Eu participo muito tanto da Aeronáutica, como da Marinha, como do Exército aqui em Brasília. E é incrível, né, a situação que eles se encontram. Eles não têm dinheiro nem para pagar a energia no final do mês. As obras que foram contratadas não têm a garantia que serão terminadas. Então, o país precisa investir. Governar é eleger prioridades. Lógico, tem aqui toda a razão o líder Rogério Marinho, quando fala realmente que o governo adora realmente tirar tudo do arcabouço fiscal. Por ele, tudo ficaria fora, pelo jeito. Mas nesse caso específico das Forças Armadas, nós temos aí a Amazônia Azul. Então, os submarinos são fundamentais. Nós começamos esse processo e tem que terminar. Aí você cria uma expectativa, faz um planejamento e depois não tem recurso para terminar, fica no meio do caminho, pagando juros absurdos, que é o caso da Angra, né, da energia nuclear, que está tudo parado lá e desgastando e pagando juro, como tem também os aviões da FAB na mesma situação. Então, a gente precisa avançar realmente na PEC. Eu sei que nós já temos um orçamento praticamente comprometido já com relação às despesas obrigatórias, mas é fundamental determinar um percentual. Os Estados Unidos determinou que a União Europeia aplique 2% do PIB, 5%.
mas a gente precisa também cuidar do Brasil, porque realmente as fronteiras são grandes e a necessidade é muito grande. Presidente, só para não perder aqui, aproveitando a minha fala, porque o senador veneziano está aqui, e vários pedidos de fora de pauta, extra pauta, eu quero lembrar que tem uma regulamentação do projeto de autoria dele. Nós estamos aqui fora com todos os agentes comunitários de saúde, que talvez seja a profissão mais importante hoje, que presta relevante serviço ao país, não é, esperando essa pauta. E aí eu coloco aqui também o pedido para que a gente possa votar essa matéria o mais rápido possível, presidente. Apoio. Conceda a palavra ao senador Hamilton Mourão para discutir a matéria. Presidente, eu só queria cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues pelo relatório e pela forma como ele defendeu a questão do reequipamento das Forças Armadas. É importante destacar que se a guerra continuasse a ser feita na base do arco da flecha, do tacape, de cavalo com estribo, a guerra seria mais barata. Mas a guerra é cara, ela exige tecnologia. E as nossas Forças Armadas, lamentavelmente, estão ficando para trás nesse aspecto. Então, a iniciativa do meu amigo senador Carlos Portinho foi uma iniciativa excelente e a concertação junto ao governo, que compreendeu que isso não é um projeto de governo, é um projeto do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, há muito tempo atrás, optou por ter Força Armada. Então, se tem que ter Força Armada, tem que gastar com ela. Essa é a grande mensagem que nós deixamos aqui no dia de hoje. Consulte se há algum senador ou senadora que ainda deseja discutir a matéria. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Não foram apresentados destaque à matéria. Votação da emenda 2, substitutiva em turno único, nos termos do parecer. Informa ao plenário que a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Gostaria de consultar os líderes partidários se desejam orientar as suas bancadas. Como vota o Partido Liberal, líder Carlos Portinho? Senhor presidente, em razão da pequena divergência na nossa bancada e para que todos fiquem confortáveis, o PL vai liberar a bancada, embora meu voto seja favorável. Como vota o PSD? Senador Ângelo Coronel, Vossa Excelência pode orientar a bancada do PSD como vice-líder? Presidente, a bancada está liberada porque são 15 senadores, só tem Ângelo Coronel aqui presente. Aliás, tem a nossa Jussara. E não dá para indicar aonde de 15 só tem 2 presentes, então libera a bancada. Mas é coronel, pô. Coronel pode votar sim, pô. PSD libera sua bancada. Como vota o MDB, senador veneziano Vital do Rego? O MDB orienta sim, senhor presidente. O MDB orienta o voto sim. Como vota o PT, querida senadora Tereza Leitão? O PT orienta sim, presidente. PT orienta sim. Como vota o Progressistas, senador Laércio Oliveira? Senhor presidente, o Progressistas encaminha o voto sim. Progressistas orienta o voto sim. Como vota a União Brasil, querido senador Jaime Campos? Senador Jaime, como Vossa Excelência orienta a União Brasil? Eu vou seguir a orientação de Vossa Excelência. Pela sua gentileza. Mas eu não poderia ser contrário. A União Brasil tem que ser sim, senhor presidente. União Brasil orienta o voto sim. Como vota o PSB, querido líder Flávio Arnes? Senhor presidente, o PSB encaminha o voto sim e com muita convicção, inclusive destacando o papel essencial das Forças Armadas num conjunto de projetos estratégicos para o Brasil e inclusive para a segurança do Brasil, em termos das águas, dos territórios,
né, a questão do submarino, Antártida, pesquisas, né, eu acho que até enfatizaria a importância de todos conhecerem os projetos estratégicos que são desenvolvidos. O voto é, com certeza, sim. PSB orienta o voto sim. Como vota o Republicanos, presidente Mourão? Presidente, deixando muito claro que uma Força Armada forte significa a soberania do nosso país, a defesa da integridade do território, da integridade do nosso patrimônio, o Republicano vota sim. Como orienta a bancada do Podemos, senador Zequinha Marinho? Como orienta o PDT, senadora Leila Barros? Como orienta o PSDB, senador Stevenson Valentim? Como orienta o novo senador Eduardo Girão? A maioria? Sim. A minoria? Sim. O governo, líder Randolph Rodrigues e relator da matéria? Presidente, o governo orienta o voto sim. Como orienta a oposição, senador Exalci Lucas? Libera a bancada, presidente. Estava indo tudo bem até agora, o Portinho ia bem com o Randolph Rodrigues, com Eu, o Mourão. particularmente, vou votar favorável. Ah, tá perdoado. Como orienta a bancada feminina, senadora Ana Paula Lobato? Presidente, a bancada feminina orienta sim. A bancada feminina orienta o voto sim. Eu consulto se a minoria orienta o voto sim. Sem orientação da minoria, tem que tirar do painel ali. Senador Márcio Bittar, senador Renan Calheiros, senadora Damares Alves, senador Carlos Viana, senador Marcos Rogério, senador Jaime Bagatoli, senador Laércio Oliveira. Excelência, Vossa Excelência está na mesa e ainda não votou. Como que orienta a bancada e não vota? Senador Luiz Carlos Reis, senador Irajá, senador Jacques Wagner, senador Omar Aziz, senador Lucas Barreto, senador Everton, senador Stevenson Valentim, senadora Mara Gabrilli. As senadoras e os senadores já podem votar. Enquanto nós estamos em processo de votação, eu concedo a palavra pela ordem a Sua Excelência, o senador Ângelo Coronel, que vai utilizar da tribuna. As senadoras e os senadores podem votar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 apelos a Vossa Excelência. Estamos aqui desde ontem, vendo nos corredores do Senado a movimentação grande de uma categoria importantíssima para a saúde pública do Brasil, que são os agentes comunitários de saúde e de endemias. Uma equipe que sai de casa cedo, passa o dia fora, de casa em casa, no relento, estão lutando aí pela aposentadoria especial deles. Tem o PLP 185, que está para ser pautado. Eu gostaria que Vossa Excelência, presidente, gostaria muito que Vossa Excelência, como um amapaense de coração, que olhasse, externasse essa data que Vossa Excelência quer pautar essa matéria. É um apelo que eu faço, porque eu sei que o Senado não pode ficar contra os agentes comunitários de saúde, principalmente que é um projeto já aprovado lá na Câmara e precisa agora do referendo do Senado. E gostaria também, senhor presidente, outro assunto de suma importância, que é pedir também o despacho para que Vossa Excelência paute o 1731 de 2021, que é o piso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Já foi votado aqui no Senado, foi para a Câmara.
a Câmara votou favorável, fez modificações e voltou aqui para o Senado. Então eu gostaria que Vossa Excelência me desse as duas respostas. O PL 185 dos agentes de saúde e o 1731 dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Senhor presidente, que tem um coração grande, é sensível a essas duas causas. Presidente, pela ordem, dando continuidade à votação, permita-me também me associar às palavras. Pela ordem, senador Jaime Campos. Eu quero me associar às palavras. Em seguida, o senador Laércio Oliveira. Ângelo Coronel, da mesma forma como ele se dirigiu a Vossa Excelência, pedindo que pautássemos aqui esse projeto 185, que eu acho que nós estaremos fazendo justiça aos agentes de epidemias e os agentes de saúde. É uma classe de trabalhadores, com certeza, que presta relevante serviço ao povo brasileiro, sobretudo nos bairros mais carentes do Brasil. São pessoas que estão todos os dias sendo mordidos por cachorro, muitas das vezes, sofrendo com todas as intempéries. Muitas das vezes é muito calor, muito sol, muitas vezes é muita chuva. Eu acho que é um projeto que hoje está também, senador veneziano. Vossa Excelência, que é autor desse projeto, tem outro similar, parecido também, sendo votado na Câmara dos Deputados. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento. Nesse caso, está sendo votado lá. Mas nós já votamos aqui na comissão, no dia de ontem, inclusive, teve uma bela manifestação lá na CAIS, e eu faço também coro às palavras do senador Ângelo Coronel, porque eu sei dessas pessoas são valorosas. O que eles estão pedindo não é nada demais, muito pelo contrário, nós estamos fazendo justiça pelo fato de que essas pessoas, como bem disse, sofrem com todas as dificuldades nesse trabalho, que eu entendo, trabalho caridoso, um trabalho exitoso, que estão, com certeza, já no longo da sua vida, muitas vezes alguns para aposentar, estão apenas pedindo o quê? Pedindo uma aposentadoria especial. Várias categorias do Brasil existe essa aposentadoria. Todavia, os agentes de saúde e os agentes de epidemias não têm essa aposentadoria. De maneira que eu acho que, para nós aqui do Senado Federal, seria, com certeza, uma grande vitória. Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, senador Davi, não tenho dúvida alguma que vai atender o anseio. São mais de 450 mil no Brasil de agentes de saúde e de agentes de epidemias. Aqui, de qualquer forma, eu quero saudar e cumprimentar esse valoroso senador, querido amigo veneziano, que teve a louvável iniciativa de fazer esse projeto de lei, que foi muito bem relatado também, aqui nós temos que fazer justiça, pelo senador Oeto Fagundes, aprovado com louvor. Entretanto, o que estão aqui já mais de semana, alguns, solicitando a todos os senadores que façamos um apelo a Vossa Excelência, presidente, para que coloque na pauta e seja votado aqui no Senado Federal. Essas minhas palavras em defesa dos agentes de saúde e dos agentes de epidemia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Laércio Oliveira. Senhor presidente Davi Alcolumbre, hoje eu tive a alegria de receber no meu gabinete um grupo de agentes comunitários de saúde e endemias. É impressionante, e já como foi dito aqui pelo senador Jaime, é grande o trabalho que essas pessoas fazem. É um trabalho, é um sacerdócio de cada um deles, de porta em porta, sob chuva, sob sol, diante das situações mais adversas, para cuidar da nossa população, principalmente aqueles que mais precisam. Eu conheço o trabalho desse pessoal, e hoje eu tive a alegria de recebê-los no meu gabinete, uma delegação do meu estado de Sergipe, e lá nós conversamos bastante, e eu me comprometi com eles de trazer aqui esse apelo a Vossa Excelência para que a gente vote o projeto de lei complementar 185. Portanto, de igual modo como o senador Jaime fez, como outros colegas aqui fizeram, eu quero também solicitar a Vossa Excelência pautar esse projeto para a gente discutir aqui e, ao mesmo tempo, cumprimentar o nosso querido senador veneziano, autor desse projeto, pela sensibilidade dele, pela capacidade de encaminhar com esse projeto de uma forma tão brilhante, fazendo justiça a uma categoria e tudo que eles querem, uma aposentadoria especial, justo e merecido. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir a atenção do plenário. Sua Excelência, senador Ângelo Coronel, senador veneziano Vital do Rego, senador Isalci Lucas, senador Jaime Campos e senador Laércio Oliveira fazem uma indagação à mesa.
sobre o projeto de lei complementar 185 de 2024 e sobre a proposta de emenda constitucional número 14 de 2021, esta votada na Câmara dos Deputados e encaminhada para o Senado Federal. Ao tempo, o senador Ângelo Coronel solicita da mesa também que a mesa possa deliberar o projeto de lei 1731, que trata do piso do fisioterapeuta. Um esclarecimento. São matérias que são muito importantes, mas também que têm um impacto junto ao orçamento do Estado brasileiro muito relevante. A presidência não pode decidir sozinha em relação ao pautarmos ou não esta matéria. Eu gostaria de publicamente convidar os líderes partidários para na próxima semana ou na outra semana, já que na semana que vem a nossa deliberação será semipresencial, junto com os líderes do governo e todos os outros líderes interessados em discutir esse assunto, para que a gente possa, no gabinete da presidência, de uma maneira muito serena e muito tranquila, discutir em relação à deliberação ou encaminhamento dessas matérias para as respectivas comissões. Portanto, esse é o encaminhamento que a mesa dá à solicitação de Vossas Excelências e vou organizar o dia e o horário para que nós possamos discutir sobre a deliberação destas matérias. Presidente. Conceda a palavra para discutir a matéria ao senador Espiridião Amin. Em primeiro lugar, eu gostaria de ratificar o voto que dei à matéria que está em votação. Independente das circunstâncias econômicas, financeiras e contábeis do governo, se esta é a forma de darmos um mínimo de segurança para os investimentos das Forças Armadas, eu não posso deixar de votar sim. Mas quero lembrar que nós temos uma PEC cujo primeiro subscritor é o senador Carlos Portinho, o novo relator é o senador Randolfo Rodrigues, que dá aos investimentos das Forças Armadas brasileiras um mínimo de segurança para que nós não sejamos internacionalmente desmoralizados quanto aos nossos programas de investimentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, incluindo os projetos de defesa cibernética. É a justificativa do meu voto, voto sim. E quanto à questão dos agentes comunitários de saúde, eu estou aqui observando Vossa Excelência com o olhar mais benfazejo do mundo. Vai fazer bem à sua saúde física, mental, desportiva. Vossa Excelência, que já encantou os torcedores na nossa querida Biguaçu, numa noite em que o gramado estava um pouco escorregadio, mas Vossa Excelência se fez de pé lá. Para a sua saúde, eu lhe sugiro, não vai para essa reunião sem uma opinião firmada. Coloque em votação esse pleito dos agentes comunitários de saúde, para que eles sempre batam à sua porta. Eles batem na minha casa para cobrar se eu estou fazendo a vacina contra a gripe, para que eles sempre batam à porta da sua casa, alegres e gratos. Encerrar. Eu consulto se há algum senador ou alguma senadora que ainda não votou. Consulto o senador Randolfo Rodrigues se a mesa pode encerrar a votação. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 57 senadores e senadoras, não 4. Está aprovada a emenda número 2, substitutivo. Ficam prejudicados o projeto e a emenda número 1. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão sem emendas. O substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. Presidente, pela ordem, só gostaria que Vossa Excelência pudesse oficialmente responder, que eu tenho muitos pedidos. Brasília está passando por um momento difícil com relação à segurança pública. Está uma expectativa grande do reajuste que foi prometido. O governo ficou de encaminhar o PLN. Eu queria pedir a Vossa Excelência uma data próxima da próxima reunião do Congresso para ficar registrado, para eles ficarem mais tranquilos, porque ainda precisa ser este ano, e de preferência em novembro. Querido líder Exalcis, várias demandas em relação a este PLN encaminhado ao Congresso Nacional em relação ao reajuste dos servidores do DF e também dos ex-territórios. Esse é um outro assunto que nós precisamos reunir com os líderes partidários, mas muito especialmente com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, para que a gente possa estabelecer uma data para a deliberação desse PLN na CMO e, posteriormente, na sessão do Congresso Nacional. Nós havíamos marcado uma reunião do Congresso Nacional, cancelamos a reunião a pedido de vários líderes partidários. Eu pretendo, é um desejo desta presidência, convocar uma sessão do Congresso Nacional para o mês de novembro, não só para debater este assunto, mas outros assuntos que nós nos comprometemos com os senadores, como, por exemplo, a questão dos vetos do PROPAG. Bem. Projeto de lei número 2000... Cedo a palavra ao senador veneziano Vital do Rego. Perdoe-me, presidente, eu não quero atrapalhar. Excelência, tem a palavra. O bom andamento da pauta, já partindo para o encerramento, mas eu quero fazer 2 registros, além, evidentemente, de saudar ao nosso relator, senador Randolfo Rodrigues, pelo trabalho muito bem feito e muito lúcido, como lúcidas as colocações do seu proponente, senador Carlos Portinho, e que terminou por convencer quase que a totalidade a todos aqueles senhores e senhoras senadores que sabem a reputação das nossas Forças Armadas e o quão elas estão a demandar, de fato, atenções melhores, principalmente pelas defasagens que se repetem ao longo desses últimos anos. Então, parabéns pelas suas lúcidas defesas. Quero também, presidente Davi Alcolumbre, cumprimentar o senador Randolfo, porque nós tivemos uma vitória significativa com a aprovação de uma proposta feita pelo senador no ano de 2020, tratando sobre essas questões que envolvem cobranças ou não de bagagens, notadamente quando passamos a ouvir nessas últimas semanas disposições de algumas empresas aéreas de fazerem as cobranças de bagagens postas nos bagageiros das aeronaves, ou seja, na parte interna, senador Laércio Oliveira. E o senador Randolfo, através da sua iniciativa, estabelece exatamente, peremptoriamente, a gratuidade até 10 quilos. Essa iniciativa vem em boa hora, não está correlata, até para que nós bem saibamos, em relação ao veto presidencial, o veto anterior, não há correlação entre uma e outra. Então, quero saudar e agradecer ao senador Randolfo, ao próprio senador Otto Alencar, que deferiram-me a condição de relatar essa matéria e que teve o acolhimento de todos os que integram a CCJ. E, por fim, saudar a nossa senadora Ivete, senador Davi Alcolumbre, proponente do Super MEI, que amplia de 81 para 140 mil a margem daqueles empreendedores Super MEI. Assim foi batizado de Super MEI, de 81 para 140 mil reais. Nós conseguimos também a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais. Eu queria saudar a iniciativa sensível da nossa colega senadora Ivete Silveira. São algumas referências. E, por fim, cumprimentar o senador Pedro Chaves, autor do projeto de resolução, que teve, pela perseverança e a boa insistência, né, senador Davi Alcolumbre, Vossa Excelência faz menções. Mais do que isso, resiliência. Resiliência. E quero trazer, porque ele já deve ter trazido em sua fala, o agradecimento do governador Daniel Vilela, porque essa proposta também vai acudir o estado do Goiás. Um abraço, obrigado. Parabéns, senador Pedro. Gostaria de cumprimentar Sua Excelência, senador veneziano, pelas palavras
e registrar a presença na galeria do Senado Federal do grupo dos 9 servidores concursados do Senado da República. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Senado Federal, a casa de vocês. Parabéns. Projeto de lei número 2460 de 2022, da deputada Luísa Canziani, que institui o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Parecer número 62 de 2025, da Comissão de Assuntos Sociais. Relator foi o nosso querido presidente, líder, senador Otto Alencar, e a relatora ad hoc foi a senadora Jussara Lima. O relatório foi favorável ao projeto com as emendas de número 1 e 2 e não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas de número 1 e 2. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Passa-se a discussão da redação final. Não tendo senadores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo número 552 de 2021, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Tratado sobre Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e os Emirados Árabes Unidos, celebrado em Brasília em 15 de março de 2019. Parecer favorável número 68 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o relator nesta comissão foi o senador Sérgio Moro. Passa-se a discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, senador Flávio Bolsonaro, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo número 480 de 2023, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto consolidado da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional 1965, adotada na Organização Marítima Internacional, conforme emendada pela Resolução FAO 1035. Parecer favorável número 76 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o nosso líder, senador Efraim Filho. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento número 778 de 2025, de autoria do senador Paulo Paim e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 10 anos da coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil,
e marcar o lançamento de sua 10ª edição. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 776 de 2025, de autoria da senadora Augusta Brito e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 20 anos do Instituto Data Senado e da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, com o lançamento dos dados inéditos de sua 11ª edição. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimentos de licença. Requerimentos número 652, 654, 655 e 660 de 2025, dos senadores, senadora Daniela Ribeiro, Chico Rodrigues, Fabiano Contarato e Leila Barros, respectivamente, que solicitam, com fundamento do artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados e será cumprida a deliberação de plenário. Consulto como último senador inscrito para o seu pronunciamento se o senador Zequinha Marinho ainda deseja fazer uso da palavra. Normalmente, os últimos serão os primeiros. Muito obrigado, presidente. Eu venho à tribuna, na tarde desse dia, manifestar minha profunda preocupação com os embargos ambientais realizados pelo IBAMA, especialmente na região amazônica. Esses embargos estão sendo feitos com base exclusiva em imagem de satélite, sem a devida garantia do contraditório e da ampla defesa da parte embargada. Entre janeiro e setembro de 2025, portanto, deste ano, foram registrados mais de 3.520 embargos por desmatamento em todo o território nacional. Segundo dados publicados pelo próprio IBAMA, esses embargos representam interdições administrativas em propriedades privadas rurais, áreas de manejo e de empreendimentos acusados de suprimir vegetação nativa sem a devida autorização. O mês de maio foi o mais crítico, com 779 embargos, seguido por fevereiro, agosto e julho. O crescimento expressivo das ações de fiscalização no primeiro semestre coincide com o início do período seco na Amazônia, quando o monitoramento remoto por satélite se intensifica. No entanto, essa intensificação tem gerado preocupações legítimas quanto à legalidade e à justiça dos procedimentos adotados. A Amazônia concentra mais de 60% dos embargos registrados no período, com 2.123 ocorrências. Os estados do Pará, Rondônia e Amazonas lideram o ranking. Somando mais de 1.700 embargos apenas no mês de setembro. O Acre também figura com números significativos. Esses dados revelam uma atuação ostensiva do poder público, mas também encaram uma fragilidade preocupante, a ausência de um processo legal robusto e transparente. Muitos embargos são realizados sem inspeção presencial, sem diálogo com os produtores rurais e sem a devida apuração técnica que considere as especificidades locais. O uso ostensivo de imagem de satélite, por mais avançado que seja, o nível de sensoriamento, não pode substituir o devido processo legal. Os agentes do IBAMA
desempenham um papel essencial na proteção ambiental. No entanto, é preciso lembrar que eles não são juízes. A aplicação de sanções administrativas, como multas e embargos, deve respeitar rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal. A constatação de uma infração ambiental, por mais evidente que pareça, não pode suprimir o direito de defesa do cidadão. Após a autuação, é imprescindível que se aguarde o prazo legal para que o autuado, seja pessoa física ou jurídica, possa apresentar sua contestação. Esse direito está assegurado pela Constituição Federal e é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ignorar esse princípio é abrir caminho para um terreno infértil onde a democracia corre o sério risco de ser sufocada pela arbitrariedade. A proteção ambiental não pode se dar à custa da ilegalidade. Precisamos de uma fiscalização firme, sim, mas também justa, transparente e respeitosa com os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Além disso, a falta de titularidade formal e de licenciamento ambiental em muitas áreas embargadas impede o acesso a crédito rural, programas de incentivo à produção sustentável e mercados de carbono. Essa exclusão econômica funciona como uma sanção indireta, mas não resolve o problema estrutural da ausência de governança territorial. Senhores, embargar sem ouvir, sem investigar com profundidade, é punir sem justiça. É preciso que os embargos sejam acompanhados de ações integradas de regularização fundiária, recuperação ambiental e educação técnica. O embargo deve ser um instrumento de transformação, não apenas um instrumento de punição. Para 2026, propomos caminhos concretos, integração de bases públicas como o SICAR, CIGEF, PRODES e o cadastro de embargos do IBAMA. Transparência nos dados e acesso à informação qualificada e investimento em práticas produtivas sustentáveis. Embargar pode até ser necessário, mas prevenir é mais inteligente e mais eficiente. Concluo, senhores, senhor presidente, reafirmando que os embargos por desmatamento são indicadores da pressão sobre nossos ecossistemas e o desafio de concluir a produção rural com conservação ambiental. O futuro da Amazônia depende da nossa capacidade de transformar esses indicadores em políticas públicas eficazes, justas e sustentáveis. A indústria do embargo tem sido, lamentavelmente, uma prática que a gente fica horrorizado de ver, meu senador Pedro. Eu lamento profundamente que numa sala aqui em Brasília se acione um sistema e o satélite passa uma imagem sobre todo um estado e qualquer modificação ali, a pessoa seja embargada sem a menor condição de dizer não, não aconteceu isso. Olha a distância, olha a complicação que isso ocorre. E, lamentavelmente, nos últimos dias, o ministro Flávio Dino, aqui do Supremo Tribunal Federal, reafirmou que tudo isso é correto, é legal, é constitucional. Eu não sei como se pode fazer uma coisa dessa num sistema tão frágil quanto é embargar e multar uma propriedade à distância, sem saber se, de repente, o que aconteceu ali está licenciado pelo município ou pelo governo do estado. E depois que você embarga, haja tempo, dinheiro, trabalho, viagens para tentar desembargar. É no mínimo 2 anos de trabalho.
E aí, quando o ministro do Supremo caça qualquer decisão lá embaixo na primeira instância, ninguém a partir de agora, nenhum juiz federal lá da primeira instância vai ousar fazer alguma coisa em termos de dar ao dono da terra, ao proprietário embargado, qualquer tipo de direito ou de reaver a situação de normalidade. Pensa na situação que estamos vivendo nesse país com essa política ambiental louca. Mas tudo isso tem um motivo de ser. O Brasil será apresentado em números, agora na COP30, que vai começar dia 10 de novembro, indo até dia 20, 21, por aí assim, para apresentar aos gringos que o governo brasileiro, o governo do Estado ou dos Estados estão fazendo o seu papel. Mas, na verdade, o papel desses governos não é essa operação de mandar todo dia estar embargando, quebrando todo mundo, tolhindo o acesso a crédito, enfim, tudo que se possa imaginar. O que realmente deveria acontecer é uma política ambiental, porque nenhum dos governos, nem o federal, nem os estaduais tem. Não é? Embargar não é política ambiental, é política de punição. Não vejo governo nenhum fazendo uma vírgula daquilo que deveria ser feito para que o seu povo pudesse produzir de forma sustentável. Eu lamento profundamente que a gente viva uma inversão de ações, confundindo isso com política ambiental de preservação. Preservar é o dever de todo mundo e todo mundo aqui defende e quer uma produção sustentável. Todavia, o que a gente tem é uma indústria da multa e do embargo todos os dias, como se fosse fazer qualquer coisa sobre a terra fosse crime, não se pudesse absolutamente mexer em nada. A gente precisa combater isso e nós defendemos uma revisão urgente de toda a lei ambiental e desse tipo de procedimento que se tem, criminalizando e fazendo do nosso produtor rural um verdadeiro marginal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Jaime Campos. Vossa Excelência me dá 3 minutos apenas aqui. Mas, senhor presidente... Senador Laércio pediu para dar 10 minutos. Que bom, maravilha. Obrigado, senador Laércio. Tá bonita a mesa aqui, né? Leila, Laércio e o nosso presidente Davi Alcolumbre. Não. Leila e tira o resto. O resto, ótimo, tá valendo. Aceita a sugestão. Mas, senhor presidente, eu quero apenas registrar nesta sessão que aprovamos no dia de hoje na CCJ o projeto de lei número 120, que impede a cobrança por bagagem de mãos em voos. Olha só que absurdo. O projeto, muito bem relatado pelo senador veneziano, reafirma o princípio básico de justiça e direito de passageiro transportar gratuitamente a sua bagagem de mão com peso até 10 quilos dentro da cabine do avião. Seria um verdadeiro escânio que as companhias aéreas quisessem cobrar do cidadão por uma mala de mão, item essencial em qualquer viagem curta, de trabalho, de estudo ou de lazer. O passageiro brasileiro, que já enfrenta tarifas elevadas, voos lotados constantemente, atraso, não pode continuar sendo penalizado por cobranças abusivas. O argumento, senhor presidente, é de que a cobrança de bagagens reduziria os preços das passagens. Não se confirmou. Desde que as regras de cobranças foram flexibilizadas, os preços de passagem continuaram subindo, enquanto os serviços oferecidos pioraram. O consumidor ficou com o pior dos mundos. Pagou, mas recebeu menos. A aprovação deste projeto demonstra que o Congresso Nacional está atento e vigilante. Vamos cumprir o nosso dever de legislar em favor do interesse público, garantindo que as relações de consumo sejam equilibradas e que o cidadão não seja tratado como mero lucro, ou seja, mero objeto de lucro. O transporte aéreo é um serviço público concedido, portanto, deve servir ao povo brasileiro e não apenas aos interesses comerciais das empresas. Reafirmamos, assim, o compromisso desta Casa
com a proteção do consumidor, com transparência das relações de mercado e com fortalecimento e a confiança entre os usuários e as companhias aéreas. Mas, senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional enviou uma mensagem clara: não aceitaremos nenhum abuso. O direito de levar uma bagagem de mão sem custo é parte da dignidade do passageiro e do respeito que o Estado deve garantir a cada cidadão. Parabenizo aqui o senador veneziano Vital do Rego pela relatoria e o senador Randolph pela autoria. Concluindo, senhor presidente. Como dizia, cumprimentando o senador Randolph pela autoria e todos os parlamentares que apoiaram esta pauta de justiça e equilíbrio. Seguiremos firme na defesa do consumidor e na busca de um transporte aéreo mais acessível, mais justo e mais humano para todo o povo brasileiro. De maneira, senhor presidente, é um absurdo que desta feita as companhias aéreas cobrar as bagagens de mão e não dando nada em contrapartida, dizendo que ia baratear as passagens. Muito pelo contrário, não abaixou a passagem e queriam cobrar, com certeza querem cobrar as bagagens de mão. De forma que esse projeto é meritório, esperamos que aprovamos nesses próximos dias. Por outro lado, fazer aqui um apelo às companhias aéreas, principalmente a Gol, a Latam, a Azul, que são as maiores companhias, que melhorem, com certeza, o transporte aéreo, sobretudo para o Mato Grosso, lá, para a nossa querida capital. Foi cortado vários voos, hoje nós estamos com muita dificuldade e, sobretudo, nós tínhamos também uma linha aérea, também a cidade de Alta Floresta, uma cidade polo no norte do estado de Mato Grosso, também a Azul desativou os voos, gastaram-se, através da privatização, um bom valor em recursos aplicado ali, entretanto, as companhias aéreas cortou os voos. De maneira que eu acho que o governo, através da ANAC, tem que tomar algumas providências. É inconcebível. Hoje, o Mato Grosso, para eu ter uma noção, poucos voos têm para a capital do estado. E ali faz as pontes, ou seja, também vai para o estado de Rondônia e outros estados de federação. Por isso, eu estou aqui fazendo um apelo para que a ANAC tome as devidas providências para não só melhorar a questão dos preços, que estão hoje muito avalorados, acima daquele que terá praticado, e, lamentavelmente, não temos ainda voos suficientes para atender a demanda, né, da sociedade mato-grossense, particularmente que Mato Grosso é um dos estados que mais cresce da federação e, lamentavelmente, os serviços públicos estão piorando. Isso tinha a dizer. Muito obrigado, senador Davi. Gostaria de cumprimentar os senadores e as senadoras em nome do senador Laércio Oliveira e do senador Pedro Chaves, que estão aqui conosco na mesa dos trabalhos. Cumprimentar os nossos servidores em nome da doutora Sabrina, do Ivan e do doutor Danilo. E a presidência informa às senhoras senadoras e os senhores senadores que está convocada a sessão especial para amanhã, quinta-feira, às 14 horas, destinada a celebrar o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a autorização para o governo descontar despesas com projetos estratégicos de defesa do limite de despesas do orçamento. O valor total das despesas terá limite de 5 bilhões de reais por ano nos próximos 6 anos. E 100% devem ser destinados a investimentos. Os projetos devem priorizar a defesa, a indústria nacional. O objetivo desse projeto é assegurar que o Ministério da Defesa tenha um orçamento mínimo anual para garantir recursos financeiros estáveis e previsíveis. Serão atendidos, por exemplo, programas de desenvolvimento de submarinos, sistemas de apoio de fogo estratégico de longo alcance e elevada precisão,
reequipamento e modernização da frota de aeronaves, como caças, cargueiros e helicópteros da Força Aérea Brasileira, ampliação e modernização do monitoramento e controle da faixa de fronteira terrestre brasileira, entre outros projetos. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para oferecer suporte e assistência a pessoas com doenças graves e em fase terminal. A iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e também dos cuidadores. Entre os direitos dos pacientes estarão acesso a cuidados paliativos integrais, informação sobre o estado clínico, participação nas decisões, privacidade e confidencialidade sobre dados pessoais. Os direitos dos familiares vão incluir apoio adequado, informações, se autorizadas pelo paciente, e participação nas decisões, claro que respeitando a vontade do paciente. Esse projeto volta para a análise da Câmara dos Deputados. Também foi aprovado aqui no plenário nesta quarta-feira a transformação do cargo de presidente e vice-presidente de junta comercial em cargos de livre nomeação pelo governo do Estado. Para isso, a proposta exclui a exigência de que os cargos sejam necessariamente escolhidos entre as pessoas do colegiado da junta comercial. Presidente e vice-presidente poderão permanecer no cargo enquanto durar a nomeação pelo governador, sem limitação de número de reconduções. Esse projeto vai agora para a sanção da Presidência da República. Esses foram os principais projetos aprovados nesta quarta-feira aqui pelo plenário do Senado. Você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouquinho, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Uma ótima noite a todos. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República
a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos. O senhor sendo um técnico, por que o senhor acionou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. O maior desafio dentre eles é realmente a gente oportunizar a prática esportiva. O esporte ainda é esse espaço que a gente tem de socialização, né, de humanização. Ele ajuda uma criança a desenvolver outras habilidades, inclusive hoje essas muito requisitadas no mercado de trabalho. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Parlamento Amazônico define estratégias para a COP30. Cidades mais arborizadas é o que desejam população e deputados. Prevenção do câncer, um mascote visitou o Senado para chamar a atenção. E uma mostra em Florianópolis, migrantes e refugiados, contem com a gente. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o poema Sul como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 21h. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O mundo
cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O circo vai começar no Excursão. Que você vir aqui, vai dar tudo certo. Porque a gente vai estar aí, tá o ingresso. E pede pra mamãe e pro papai vir aqui. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. O Dia Nacional do Brincar agora é lei, 28 de maio, data para reforçar a importância da atividade na primeira infância. O direito ao brincar, inclusive, virou estratégia para a prevenção à violência contra as crianças. Em 2024, segundo o IBGE, 1.600.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente destacar o brincar no capítulo do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E se existe um lugar que é a expressão máxima da brincadeira, este lugar é o circo. O circo do malabarista, do equilibrista, do palhaço. E quando toda essa magia se reúne, começa o espetáculo. Senhoras e senhores, criançada, a brincadeira vai começar. Magia é essa que atrai crianças e adultos? É tudo brincadeira mesmo? O circo, ele é, acho que o primeiro vontade da criança de brincar de uma profissão. Porque quem é que nunca sonhou em ser um trapezista? Quem nunca sonhou em ser um globista, um acróbata, uma bailarina? Então, a criança, quando vem ao circo junto com seus pais, ele chega em casa, ele vai fazer uma cambalhota, ele vai pintar a cara para ser um palhaço, vai pegar um chapéu do pai, do vô, para tentar tirar um coelho da cartola. Ele chega em casa, ele pega o batom da mãe, passa no rosto. Eu sou o palhaço formiguinha, eu fui lá no circo ontem, eu sou o palhaço. E faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ele vai fazer em casa, isso é com certeza. Quando a gente vê a visita de um pai com um filho, principalmente os mais pequenininhos, o brilho dos olhos de ver uma menininha de 5 anos rodando um mobolê, a minha outra filha de 15 anos se pendurando na argola, fazendo uma contorção, uma deslocação, chega em casa, no outro dia, normalmente eles vêm no circo novamente e falam, olha, minha filha já está rodando um mobolê, está fazendo igual. Ravi, Maria e Jéssica, artistas mirins, adolescentes, trabalham no circo. E aí eu pergunto para Jéssica,
Jéssica, como é trabalhar no circo? Primeiro que a gente não trabalha, né? A gente brinca no circo. A gente é uma coisa que a gente usa pra brincar, pra se distrair, pra interagir. É meio que a gente faz no nosso tempo livre, sabe? A gente pega, brinca, pega um bambolê, se pendura na faixa. A gente brinca de circo, entendeu? Não é um trabalho. E você sente uma interação com o público, com as outras crianças, quando você tá no picadeiro, no palco? Como é que é essa sensação? Primeiramente, sim, eu sinto, porque a gente percebe pela criança, né? A criança tá ali assistindo e ela vira pro seu pai e fala: nossa, pai, que legal. Aí algumas crianças, por exemplo, meninas, tem meninas que fazem balé, aí chega e fala: olha o que eu sei fazer. Aí pega e tenta imitar ali no que você tá fazendo, você vê pelo olhar da criança que ela tá gostando de assistir aquilo, entendeu? Ravi, Que? você faz o que no circo? Eu faço palhaço e Minion. Maria, você gosta de circo? E o que você faz aqui no circo? Bambolê. Bambolê? E você é boa no bambolê? Quem aqui gosta de brincar? É possível que vocês gostem de brincar? Sério? E onde que vocês brincam? Eu brinco na minha casa, pego minha rinha de água, boto água, fico jogando nas plantas. Por que o brincar é tão importante? Olha, o brincar é uma atividade fundamental para o ser humano, né? E a gente dá grande ênfase para essa atividade na infância. A partir das experiências de brincadeira, as crianças elas têm possibilidade de aprender, de desenvolver suas habilidades cognitivas. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação assim que não tem sentido, porque na brincadeira a criança está aprendendo muitas coisas, né? Por meio do ato do brincar, por meio da ação do brincar, a criança se desenvolve em vários aspectos e também, né, além desses aspectos voltados para a conexão de mundo, de desenvolvimento integral, a gente tem esse direito tão importante para que a criança, de fato, possa exercer a sua infância de forma conectada ao mundo. No caso da educação básica, especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que pega a fase da infância, é preciso incentivar concretamente aquilo que é inerente à forma de se relacionar da criança com o mundo, que é o direito ao brincar. A brincadeira ela é um elemento central para a aprendizagem, para a construção de repertório, para o estabelecimento de relações e de conclusões complexas sobre a vida, para o alimento, para a capacidade de gerar um repertório de criatividade, ou seja, para a criança ser plena, é preciso que na fase da infância ela realize aquilo que é mais importante para uma criança, que é o brincar. E o brincar tem que ser utilizado como uma ferramenta pedagógica, como um instrumento, inclusive, de estabelecimento do processo educativo. A questão pedagógica do colégio, da questão do brincar, que eu sei que existe algo especial aqui. O que tem de tão especial que vocês adaptaram para cá? O que tem de especial aqui que a gente leva muito em consideração é o brincar de forma séria. Aqui a gente leva muito a sério o brincar, porque a gente entende, né, tanto nas nossas experiências aqui ao longo do tempo, da construção da própria identidade da escola, mas também muito embasada no currículo, né, da educação infantil, que o brincar ele é a linguagem da criança, né? Então, se a gente quer falar na linguagem da criança, fazer com que seja significativo, que ela entenda, que faça sentido para ela, né, é através do brincar, não existe outra linguagem. Então a gente percebe que brincando, ela aprende. Brincando, a gente atinge os objetivos que a gente tem que atingir como uma instituição educacional, né? Uma instituição onde oferta educação. A mão na cabeça vai colocar.
A criança que brinca, ela tem uma condição de socialização muito positiva, de interação com seus pares. A criança que tem essa possibilidade, né, de participar do ato de brincar, na condição de socializar, na condição também de interagir, né? Então, a criança interage com maior facilidade, a criança se desenvolve em relação ao empoderamento, inclusive, características importantes como liderança, ampliar o seu próprio vocabulário. Então, toda essa interação que é promovida por meio do ato do brincar, ela traz para a criança uma bagagem de conhecimento bem importante. A criança que não brinca, ela é mais introspectiva, ela é mais retraída, em contrapartida, a criança que tem essa oportunidade, né, de participar do ato de brincar, ela tende a se desenvolver nesse campo da socialização de forma bem mais significativa. O Anísio Teixeira, ele defendia a ideia de que a educação deveria ser orientada a projetos. E esses projetos deveriam ter como base a curiosidade e a fase em que cada estudante vive. Então, no caso da criança, o que nós temos que fazer? É preciso dar aula, é preciso ensinar, é preciso, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, alfabetizar bem e trabalhar bem as 4 operações básicas da matemática. Mas isso não precisa ser feito só numa sala de aula com a disposição tradicional. A sala de aula pode, por exemplo, ser organizada em círculo, você pode utilizar o pátio da escola para trabalhar. A forma como foi construída Brasília, especialmente ali na Asa Sul, por exemplo, em que as escolas elas interagem com o espaço, é muito profícua para a organização de um bom processo de ensino-aprendizado. Bom, isso não é possível ser feito em todos os lugares, mas com criatividade é possível encontrar outras formas de ensino-aprendizagem em qualquer região do país. Explorando a questão do projeto Brincar, são só 2 municípios ou existe a ideia de expansão? Qual é o fundamento do projeto? O Brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança, ressignificando o ato do brincar como uma ferramenta pedagógica potente, né, de grande importância para os professores, para os profissionais da educação, para que a gente consiga gradativamente desenvolver o cognitivo da criança, que diz respeito às suas aprendizagens, a gente conseguir também desenvolver o campo da motricidade, né, por meio da conexão com a natureza, por meio do campo de movimentos, do campo de expressão e também a condição da criança poder explorar o campo das imaginações. O brincar, ele traz em sua essência a criança como protagonista também do seu próprio aprendizado. Hoje nós estamos atuando em 7 unidades escolares da rede municipal aqui em São Paulo e em 16 escolas também da rede municipal em Neópolis. É impressionante como a gente às vezes passa ao largo de uma atividade tão importante, não é, para o desenvolvimento cognitivo, social das crianças. Parece que brincar é brincadeira e brincadeira é coisa séria, né, em se tratando de desenvolvimento infantil. O livro de latim que era utilizado no Colégio Catarinense, os livros eram uma série de 4 ludos, jogo. Ludos primos, ludos secundos, terços e quartos, e dando uma ideia de que é possível aprender uma língua brincando. Então era uma visão, isso já para garotos de 10 anos para cima, né? Então é muito oportuno e muito mais assimilável para a criança o brincar, seja ele recreativo propriamente ou mesmo educativo, além de contribuir para a socialização. O grande inspirador da campanha nacional pelo direito à educação foi o senador da República, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele construiu um sonho no Rio de Janeiro como secretário estadual de educação, que foi o sonho dos CIEPs. Qual que é a característica principal dos CIEPs, que eu considero que inspiram o custo aluno-qualidade? Construir uma escola que seja capaz de garantir dentro do espaço escolar todas as necessidades de ensino-aprendizagem, ensino para o exercício profissional dos professores e aprendizagem para os estudantes. E, nesse sentido, a forma melhor de você universalizar o direito de brincar é fazer com que as escolas passem por reformas
e não vão ter a composição, a qualidade dos insumos do CIEPS. Mas todas as escolas públicas brasileiras vão ter bibliotecas e salas de leitura. Imagina o potencial literário que isso desencadeia para o médio e longo prazo, até para o curto prazo. Às vezes a gente fica muito ali no portão, né? Recebendo na entrada e na saída das crianças. E quando as famílias perguntam para as crianças, o que você fez hoje? E assim, muitas vezes a gente vê falando, eu só brinquei. E isso para mim, particularmente, eu acho maravilhoso, não nos ofende, né? Porque às vezes quem não conhece pode entender que, só brincou, então não fez nada, né? E se ela só brincou, poxa, que legal, tá? Estamos atingindo nosso objetivo, porque naquela brincadeira, se ela só brincou, então ela aprendeu muita coisa que ela nem sabe que está aprendendo. Para o processo de alfabetização e para o desencadeamento da educação infantil, o melhor caminho é o direito de brincar. É fazer com que a escola seja divertida, que o conhecimento científico seja pautado na curiosidade. Imagina um laboratório de ciências, por exemplo, para os anos iniciais do ensino fundamental. Ele tem que ter vários cuidados, mas o que ele mais precisa desenvolver é aquilo que a criança tem de maneira mais genuína, na brincadeira, e que isso é fundamental para o conhecimento científico, que é a curiosidade. Por meio da brincadeira, a criança se desenvolve, a criança se expressa, socializa e também vai constituindo habilidades importantes que vão acompanhá-la, que vão sendo aprimoradas ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem. Como é que se daria com o brincar do lúdico, essa questão do enfrentamento, entre aspas, com as outras crianças, lidar com o sentimento do outro? Tem a ver essa coisa do brincar e o emocional? Pensar nos esportes, né? Desde os pique-pega, pique-bandeira, né? Pique-esconde, até os esportes realmente, tem toda essa questão das regras, o respeito que você tem que ter ao coletivo, ao outro, a gente aprende com isso. Nas brincadeiras que eu estou chamando aqui a atenção em relação a jogos de imaginação, jogos simbólicos, nós temos condições de que a criança represente ali, numa situação de imaginação, algumas vivências da sua vida cotidiana. Gente, vocês sabem que toda criança brinca? Sim! Toda criança brinca? Sim! Desde um aninho. Mas por que criança tem que brincar? Pra crescer? Pra crescer, também adolescente. Pra ficar forte. Pra se divertir. Pra se divertir. E é importante brincar? Sim! Vocês acham que toda criança tem que brincar? Sim! O brincar para o desenvolvimento da criança é muito importante. Nós pensamos, por exemplo, a criança brincando com outras crianças. É a socialização, é a discussão, o diálogo, o entendimento, o trabalho em conjunto. Ou para o desenvolvimento pessoal, a criança olhando o brinquedo, vendo o que o brinquedo faz, estragando às vezes até o brinquedo para descobrir o que aquele brinquedo pode produzir. Também pedagogicamente, que ela pode aprender muitas coisas, né, na educação infantil em termos de brincadeiras, né? E isso é essencial. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. A criança nasce, não é, com esse espírito de poder sorrir, de poder correr, de poder brincar, de poder se divertir. Isso é fundamental para o desenvolvimento psicossocial e físico também, porque a gente precisa amanhã de um adolescente, um jovem ou um adulto saudável. A questão da brincadeira, do brincar, estar presente, faz com que ela se desenvolva melhor, tanto intelectualmente, como também a sua questão psicomotora. Então, é muito importante esse projeto, porque a gente tem que dar uma atenção muito especial na primeira infância, porque a partir daí ela vai dizer o que é que ela vai se desenvolver futuramente. A criança que vai brincar hoje, que vai também ter seu desenvolvimento com certeza fortalecido através das brincadeiras, ela vai ser um adulto aí mais feliz. No brinquedo, ela tem o relacionamento, o aprendizado e o crescimento. Quando a gente fala de brincar, é a oportunidade da criança ser criança. E aí vem também um outro tema importante que está sendo discutido hoje, são as crianças que estão
obrigatoriamente, por força do mundo hoje digital e das redes, trabalhando na rede para vender produtos, né? À medida que elas são engraçadas, são criativas, inteligentes, e em muitas situações existe uma ruptura e aquela criança passa a ter horário, passa a ter que vender produtos e muitas vezes deixa de ser criança, de viver todo esse momento em que vai ajudar ela no desenvolvimento. Aqui no Congresso, nós votamos o Estatuto da Criança e Adolescente, que hoje é um instrumento importantíssimo para dar a eles essa condição de ser criança, de ter direito às boas práticas. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, também é uma realidade votada no Congresso Nacional. Você dá acesso às crianças a uma infância, ao direito de ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, ao conhecimento, é dar acesso ao Brasil a ter uma janela aberta para o futuro e, acima de tudo, um país desenvolvido e sociabilizado. É a fase que a gente está desenvolvendo a nossa formação pessoal, intelectual e iniciamos, inclusive, o processo de alfabetização e de estudo. É uma fase essencial para o desenvolvimento humano, que vai dizer muito a respeito do que essa criança será no futuro, né? Se será um grande empreendedor, se será uma pessoa vocacionada também a exercer um grande trabalho, seja no setor público e no privado. E, portanto, é o alicerce da formação acadêmica, da formação intelectual, da formação de vida. Atualmente, em algum momento, a palavra brincar se perdeu. A criança deixou de brincar, a gente fala muito em adultização. Aí eu lhe pergunto, em que momento isso se perdeu ou realmente se perdeu? É interessante quando a gente pensa na história, né, da infância no mundo, a brincadeira, ela justamente foi conquistada como direito pela infância, porque as crianças começavam a trabalhar muito cedo e eram os adultos que brincavam, né? Então a gente tem relatos históricos sobre isso, como aos poucos é que a infância foi sendo permitida dessa brincadeira. Eu acho que de uns tempos para cá, a gente tem uma sobrecarga, uma preocupação tão grande com o futuro das crianças, que a gente começou a antecipar muitas das responsabilidades que só teríamos lá, né, no início da vida jovem, né, para frente, como esse exercício bastante preocupante, né, de preparar a infância para a vida adulta. Para brincar você tem que interagir, tem que ter habilidades, né, que você vai desenvolvendo inclusive ao longo da brincadeira. As crianças estão vindo cada vez mais com essa carência do brincar em casa. Quando a gente consegue reverter isso aqui na escola, porque aqui não tem muita escolha, né? Verdade. Elas têm que participar, né? A gente incentiva que participe, que incentive. Não é, às vezes não nessa brincadeira, mas em outra. Por isso há toda uma gama de ofertas de brincadeiras diferenciadas que uma hora ela vai se envolver, uma hora ela vai achar significativo para ela. Mesmo as crianças autistas, né, que tem a sua, ou mesmo as crianças típicas também, né? Alguma hora ela se identifica com alguma coisa. Eu quero saber agora uma coisa muito séria de vocês. O que é melhor? Brincar com os amigos ou assistir televisão? Brincar com os amigos. Brincar com os amigos. Jogar no celular é melhor do que brincar com os amigos? Não. Brincar com os amigos. Brincar com os amigos. Lá na minha casa eu nem tenho um amigo, eu fico brincando sozinho. Tirar o celular das escolas foi uma boa? Foi ótimo, a gente vem acompanhando o quanto as crianças e os adolescentes estão se socializando, né? Estão conversando, voltaram a brincar no pátio da escola, voltaram a trocar ali com seus pares. Então a gente vem acompanhando, no caso da criança, né, essa socialização e essa conexão de mundo ampliando. E no caso dos adolescentes, bem mais aplicados, né? Então, prestando mais atenção na aula, se conectando mais com as pesquisas, uma vez que o acesso à tecnologia ele é muito importante, mas desde que ele seja dosado, desde que ele seja utilizado de uma forma adequada para ele colaborar com o desenvolvimento. Brincar é coisa de criança ou é de criança e adulto? Todo mundo junto, misturado? É coisa de todos. Adultos, crianças, idosos,
A gente tem que brincar independente da idade. Nós temos que brincar. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos. A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. Clara aberta a 28ª reunião da Comissão de Educação e Cultura. Uma comissão, ela tem atribuição de analisar todos os projetos de lei que chegam ao seu âmbito, pertinentes à educação e à cultura. Sejam esses projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo ou de iniciativa legislativa. Uma outra atribuição das comissões é analisar as políticas públicas do governo. Como é que está sendo feita o encaminhamento e as ações dessa política. E, ao final, pode oferecer sugestões de aperfeiçoamento. Rodamos muito, discutimos muito, mas finalmente conseguimos, né? E se não é um projeto perfeito, mas é um projeto que avança. Eu sou professora. A minha relação com a educação é uma causa de vida. Foi a educação, inclusive, que me levou a enxergar horizontes mais amplos de atuação. Tive uma passagem de 20 anos no movimento sindical dos educadores. Cheguei ao Senado depois de 5 mandatos de deputada estadual. Um projeto estruturante para a educação, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo. Eu sou a primeira mulher eleita senadora no estado de Pernambuco. A gente precisa se mover. E todo educador que se move, toda educadora que se move, ele produz transformações através da educação para uma sociedade justa, igualitária, com liberdade, emancipadora. No mês dos professores e das professoras, a TV Senado exibe a série documental que relembra a trajetória de Paulo Freire. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. E a atualidade do seu pensamento. Toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para sua programação. Estamos em busca de novas obras para tornar ainda mais diverso o nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme entre 25 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. TV Senado,
Democracia todo dia. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, para quem nos acompanha aqui na TV Senado. Até bem pouco tempo, a menopausa era um assunto tabu, relegado às conversas reservadas das mulheres acima de 40 anos, as mulheres maduras, e mesmo assim só com os médicos. Mas ainda bem que os costumes mudaram e agora a gente pode falar abertamente, trocar informações sobre o que se passa no nosso corpo, na mente e na psique. Para essa conversa franca, recebemos aqui as doutoras Lisandra Paravidini, que é ginecologista-chefe da Unidade de Saúde da Mulher do Hospital Universitário de Brasília, e doutora Isabel Cristina Espósito, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A colega Cibele Nunes vai acompanhar a participação de quem assiste pelas redes sociais. Bem-vindas, doutora Lisandra, doutora Isabel, Cibele. É muito bom a gente ter aqui a presença para a gente conversar sobre esse tema. Vamos começar, então, diretamente, e aí eu vou lançar uma pergunta que as duas podem responder se quiserem e que sempre aparece nas conversas das mulheres, o que é menopausa, o que é climatério, né? Como é que essa coisa acontece no corpo da mulher? Doutora Lisandra, podemos começar. Bom dia, então. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui com esse time de mulheres, falando sobre esse tema que acomete todas as mulheres, vamos falar assim, dizer que esse tema ele precisa ser mesmo debatido, é um tema que a gente tem alguns tabus sociais, alguns tabus entre várias pessoas e é muito bom a gente estar conversando sobre isso. Climatério é essa fase de transição da menopausa, e a menopausa ela é quando a gente está um ano já sem menstruar. É uma fase que está relacionada à diminuição da produção dos hormônios do ovário feminino, que acontece com o passar dos anos. A menopausa vai acontecer como acontece a menarca, a primeira menstruação, ela vai acontecer quando as menstruações acabarem de vir. E eu costumo dizer que é o fim da nossa vida reprodutiva e não produtiva, né? Porque aí começa outra fase da mulher e está associada aí vários sintomas que podem estar acontecendo desde o climatério, dessa fase de transição, até a menopausa e pós-menopausa. Então, já que a gente está falando do assunto especificamente de menopausa, mas os sintomas começam no climatério, é isso, doutora Isabel? Olá, bom dia. Obrigada da oportunidade de estar aqui falando de uma temática tão importante na vida das mulheres. Mais de 29 milhões de mulheres no Brasil estão, portanto, vivenciando essa fase do climatério. Então, fundamental, nós estamos conversando a respeito disso. Os sintomas menopausais, os sintomas do climatério, eles podem começar 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita. Como foi dito pela colega, a menopausa é o último período menstrual, é um grande marco na vida das mulheres e os sintomas podem surgir 3, 4 anos antes. Os sintomas tanto relacionados aos mais experienciados pelas mulheres, que são os sintomas vasomotores, os fogares, como também os sintomas relacionados ao ciclo menstrual. Então, muito comum essas mulheres começarem, portanto, a ter alterações do ciclo menstrual, do padrão menstrual,
seja no número de dias, seja no fluxo, ou seja na periodicidade. Podem começar 3, 4 anos antes e depois persistem por até 7 a 8 anos. Então, não é acabou de menstruar. Quando é que a gente pode dizer entrou na menopausa mesmo? Quanto tempo depois da última menstruação? É isso? Esse prazo de 1 ano? Isso, exatamente. A menopausa é quando a gente já está 1 ano sem menstruar e a gente define a menopausa. Mas a gente esperava, então, que quando tivesse definido esses sintomas terminassem, né? A doutora Isabel disse que não, que eles se prolongam aí. Como é que a gente pode? Então, vamos para a sequência? Como é que a gente pode, então, talvez entrando no que a gente chama de tratamento, eu nem sei se o termo é exatamente esse do ponto de vista médico, mas o que se pode fazer para amenizar esses sintomas, que é um drama para a mulher, né? E às vezes para quem convive com ela também. Bom, a gente pode os sintomas realmente, perdão, Isabel, o tratamento é esse nome mesmo que a gente usa, é um tratamento dos sintomas da menopausa, né? E hoje a primeira linha do tratamento desses sintomas são realmente os medicamentos da terapia de reposição hormonal. Para aquelas pacientes que podem utilizar, eles são indicados para controle dos sintomas. Vale ressaltar que nem todas as pacientes vão ter sintomas e nem todos os pacientes vão ter todos os sintomas, né? Às vezes a gente precisa individualizar o tratamento, mas a primeira linha é a terapia de reposição hormonal. E para aquelas pacientes que não podem utilizar, existem tratamentos não hormonais para controle dos sintomas. Tá, então eu vou perguntar à doutora Isabel, essa questão do tratamento hormonal. No Brasil é muito difundido, eu sei que nos Estados Unidos também, mas na Europa, por exemplo, alguns países não se fala, a rede pública de saúde não oferece nenhum tratamento de reposição, até mesmo há contraindicações oficiais. Queria falar um pouquinho disso, desses tratamentos não sendo à base de hormônios, dos hormônios, quais os riscos e quais as possibilidades aí do tratamento não à base de hormônios. É muito importante, primeiramente, independente a gente conversar com essas mulheres que estão nos ouvindo, que independente da terapia medicamentosa, seja ela hormonal ou não hormonal, que a mudança de hábito de vida, nesta fase da vida da mulher, é fundamental. Né? E você que falou a respeito de fase, é importante nós dizermos também que existem algumas terminologias como transição para menopausa, pós-menopausa, né? Que vão inclusive nos ajudar a nortear também essa questão do tratamento, né? Então, uma mulher na transição para a menopausa, que está vivenciando ainda as alterações do ciclo menstrual, que está começando a sentir alguns sintomas da menopausa, né? Ela vai ter uma linha de terapêutica. Enquanto que aquela mulher que já está na pós-menopausa, que já não menstrua mais, né? Ela vai ter, portanto, a individualização nesse processo de tratamento, né? Mas a mudança de hábito de vida, ela é recomendada, altamente recomendada, independente da terapêutica, medicamentosa, hormonal e não hormonal. A terapêutica hormonal, ela é, sem dúvida nenhuma, aquela que dá alívio dos sintomas relacionados principalmente aos sintomas vasomotores. É, sem dúvida nenhuma, aquela que traz benefícios com relação à saúde óssea e à saúde relacionada à saúde mental das mulheres. E também ela traz vários outros benefícios na saúde da mulher. A terapêutica não hormonal, ela também vai trazer alívio dos sintomas menopausais, mas ela não impacta tanto com relação à saúde óssea e saúde mental. Então, é fundamental nós, primeiro, conversarmos com essa mulher, acolher essa mulher, trazer essa mulher esse autoconhecimento, esse empoderamento sobre a sua saúde, prevenir também doenças crônicas não transmissíveis, como neoplasia e doença cardiovascular. Então, trazer essa consciência do autocuidado,
nesta fase da mulher é fundamental. Doutora Isabel, a gente vai seguir depois detalhando essas questões, mas vou chamar a Cibele, que ela tem uns dados aí de enquete e de participação na internet. Cibele. Isso, Antônia. Nós perguntamos para as pessoas quais são os sintomas mais difíceis de lidar durante a menopausa. E a maioria das pessoas, 69%, disseram que são as alterações de humor e o ganho de peso. Tivemos 31% das pessoas dizendo que são as ondas de calor e o problema de insônia. Agora, muita gente perguntou sobre os tratamentos alternativos para esse período. A Renata do DF foi uma dessas pessoas. O que as mulheres podem fazer quando elas não quiserem ou não puderem fazer reposição hormonal? Muita gente comentou sobre produtos naturais, como o chá de amora, a sálvia. Então, as pessoas querem saber, isso funciona? Doutora Elisandra, você pode começar falando sobre isso e depois a gente retoma com a doutora Isabel? Claro. Essa pesquisa é super interessante porque existem vários estudos que mostram como tem muitos sintomas associados a essa fase e muitos deles não são reconhecidos pelas mulheres mesmo. A insônia, a alteração de humor, a perda de massa muscular, o ganho de peso, isso tudo está muito relacionado a essa fase. Com relação a esses sintomas, realmente a terapia de reposição hormonal ela pode ajudar, entretanto, ela sozinha não vai fazer todo o efeito em algumas pacientes. Então, o controle do peso, o aumento da massa muscular, o controle da dieta, é muito importante ser realizado, como a doutora Isabel falou, em conjunto com a terapia de reposição hormonal, porque muitas vezes só o estrogênio, só a progesterona não vão conseguir controlar todos esses sintomas. Com relação aos tratamentos alternativos, hoje os estudos mostram que ele tem algum efeito, mas muito próximo do placebo. Os estudos eles mostram que os placebos têm uma melhora no controle de sintomas e os fitoterápicos, a amora, a soja, algumas plantas, né, algumas substâncias, elas têm algum efeito, em alguns estudos um pouco mais que o placebo, mas ainda abaixo da terapia de reposição hormonal. E aí vale ressaltar que nós tivemos um grande estudo publicado mundial, que é o WHI, que veio mostrar alguns riscos associados à terapia hormonal. E depois da publicação desse estudo, houve um medo da sociedade em geral, das pessoas, para o uso da terapia de reposição hormonal. Esse medo a gente pode desmistificar também, porque realmente o estudo ele teve uma população com uma idade maior, uma formulação que foi feita com uma dose maior de medicação, diferente das que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem outras formulações e as pessoas não precisam ter tanto medo de utilizar os medicamentos de terapia de reposição hormonal clássica. Uma participante até falou, Cibele colocou agora há pouco na tela, né? Falando que seria interessante que houvessem mais programas, talvez, de informação e de tratamento também, de acesso, né? Claro que programas públicos, né, para que todas as mulheres possam ter acesso. Existem programas, vocês duas trabalham em hospitais públicos, né, de certa forma, são hospitais universitários, de estudo também, não é isso? Como é que é esse atendimento para as mulheres na rede pública brasileira? Isso. É muito importante, sim, a gente divulgar, né? E eu vou aproveitar aqui para conversar a respeito do nosso canal, o Menopausando USP, que é um canal de educação em saúde para mulheres na transição para a menopausa e pós-menopausa. Lá, as pessoas têm a oportunidade, nós temos site, Instagram, Facebook e Spotify. Tem a oportunidade de enviar perguntas, né? Os nossos alunos de iniciação científica, eles enviam as respostas, conversam a respeito de todos os sintomas, possíveis tratamentos, novos medicamentos. Então, ele é um site, portanto, sem nenhum interesse e baseado em evidência científica. Conversar com as mulheres, fazer com que ocorram grupos de orientação multiprofissionais. Então, sim, nós, professores universitários, trabalhamos muito com projetos de extensão. Nós vamos estar também agora, esse mês, no SESC, tanto aqui da cidade de São Paulo, onde estou localizada. Então,
é muito importante criar esses grupos de orientação para que as mulheres não se sintam isoladas, para que as mulheres não se sintam sozinhas, para que elas possam ouvir outras colegas, esses grupos de orientação, que foi a minha tese de doutorado, elas se sentem acolhidas, porque muitas vezes essas mulheres, por tabu, por muitos mitos a respeito desta fase e muitas transformações também. Muitas mulheres, a gente fala que tem o ninho vazio e o ninho cheio, né? As mulheres que permaneceram cuidando de seus entes queridos, às vezes estão vivenciando processos de luto, então muitas vezes existem aspectos sociais também, onde essas mulheres devem conversar com outras, ouvir e ter a oportunidade de expressar tudo o que elas sentem nesse momento da vida delas. Então, a proposta aqui é que possam surgir mais grupos de orientação para que essas mulheres possam, portanto, ser acolhidas, sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar e chamar a Cibele, que tem mais participação aí dos internautas, né, nós Cibele? vamos mostrar uma enquete onde justamente perguntamos para as pessoas se elas se sentem bem informadas sobre os cuidados necessários na menopausa. E a grande maioria disse que não, 77% das pessoas. Inclusive, muita gente comentou que seria interessante ter uma cartilha na rede pública, onde se falasse sobre os cuidados e tratamentos. E apenas 23% das pessoas relataram que têm informações necessárias sobre os cuidados para esse período, Antônia. Pois é, até a gente colocou aí na tela agora há pouco, vou até pedir a Carol para repetir para a gente na tela, porque eu achei muito interessante, é uma colocação de um homem, né, o Oswaldo, do Rio de Janeiro, que está fazendo essa sugestão aí de que sejam feitas cartilhas, né? Porque se a gente pensar bem, quando a gente fala em alterações de humor, insônia, ganho de peso, né, quando se a gente fala de um casal, ou mesmo de familiares próximos, né, filhos, né, irmãos, os homens são também afetados por essa condição, não é isso? É isso mesmo, Antônia. Eu acho que essa é uma grande discussão e uma discussão muito importante sobre o tratamento das mulheres na menopausa no SUS, né? Então, dentro do hospital universitário, a gente faz esse acolhimento, esse atendimento também, como a doutora Isabel, mas a gente nota sim ainda uma falha, uma diferença do acesso do sistema privado ao sistema público, porque, inclusive, as terapias de reposição hormonal, as sistêmicas, elas hoje não estão disponíveis para uso no SUS, e não atinge a maioria da população que precisa desse tratamento. Então, a gente hoje tem estrogênio vaginal dentro do Sistema Único de Saúde, dentro das unidades básicas, mas nós não temos a terapia hormonal clássica pelas vias que são disponíveis hoje, a via oral, a via em forma de gel, a via em forma de spray, de adesivo, elas não estão disponíveis para a população do SUS. O que a gente tem tentado fazer, eu hoje estou na presidência da Sociedade de Ginecologia de Brasília, é participar de audiências. Então, ontem nós tivemos uma audiência pública na Câmara Federal para falar sobre as políticas públicas que são importantes serem realizadas para a população do SUS. As cartilhas, elas entram nessa política pública. E outra novidade aí que eu posso dizer é que o PNAISM, que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ele está sendo revisto por um grupo da Fiocruz, associado ao Ministério da Saúde, e vai introduzir esse tema de menopausa para também o Sistema Público de Saúde, para as APS, para a unidade básica, para atingir realmente a população do SUS. Então, é uma grande falha que a gente tem hoje, realmente, a disponibilidade dos tratamentos recomendados hoje dentro do Sistema Único de Saúde. Eu vou aproveitar e passar para a doutora Isabel. E, doutora Isabel, só um minutinho que você vai complementar, mas eu vou acrescentar mais uma questão, que é a questão dos hormônios, né? Quando a gente vai, eu já estou nessa fase aí também, quando a gente vai no médico para lidar com ele, você, vamos fazer tratamento de reposição hormonal, a primeira pergunta que eles fazem é: tem caso de câncer de mama ou de útero na família? Então, eu queria saber qual é o nível familiar em que a existência de casos de câncer chegam a ser, digamos assim, comprometedores para o uso de terapia hormonal e em que lugar da família? É a mãe, são as irmãs, são as tias, as avós? Como é que é essa questão aí? Eu gostaria de complementar a questão anterior,
Nós temos sim um manual, uma cartilha de atenção primária à saúde da mulher na transição para menopausa e pós-menopausa, que será lançada agora entre novembro e dezembro. Tem um curso gratuito na Fiocruz, junto à Fiocruz. Então, esse trabalho que a doutora Lisandra colocou, eu tenho a honra, né, de estar no grupo de trabalho. Então, já existe um curso gratuito de atenção primária à saúde para mulheres na transição para menopausa e pós-menopausa. Lá no site da Fiocruz você pode fazer a sua inscrição, profissionais de saúde, de uma maneira geral. E vai ser lançado o manual de atenção primária à saúde da mulher na transição para menopausa e pós-menopausa entre novembro e dezembro. E é uma iniciativa do Ministério da Saúde com a Fiocruz. Isso para os profissionais, né, doutora? Desculpa. Profissionais de saúde. Isso. E lá nesse manual tem um item chamado Orientações em Saúde. Então lá terão folders, terão propostas para orientação em saúde para a comunidade, para a população. Tá, e a questão da terapia hormonal? A terapia hormonal, vamos lá então. O câncer de mama e as neoplasias de uma maneira geral, hormônio dependentes, né, eles são contraindicados. Quem tem o câncer é contraindicado à terapia hormonal, portanto. Mas aquelas mulheres que têm um risco, né, principalmente relacionado ao risco familiar, e se são mutadas geneticamente, elas têm um risco aumentado com relação à população geral. Então, nestes casos, sempre deve ser individualizado e, a depender da mutação, esses casos são contraindicados o uso da terapia hormonal. É importante nós dizermos também aqui, aproveitar, que muitas mulheres às vezes dizem: eu vou optar pelos fitoterápicos. Então, a fitoterapia, ela não é inócua. E existem alguns fitoterápicos que são o que nós chamamos de fitoestrogênios. Então, eles ocupam receptores de estrogênio e também está contraindicado em mulheres com risco de mama. Então, eu achei importante trazer isso aqui para a população, porque muitas vezes elas estão usando o chá de amora, que tem, portanto, essas ações relacionadas a fitoestrogênio, e que isso não quer dizer que seja inócuo à saúde. Tá, eu vou aproveitar, então a gente ainda tem um tempinho aí na TV e depois vai seguir para a internet. Antes dessa mudança, a Cibele tem aí novidades para a gente. Isso, nós temos uma pergunta aqui para a doutora Lisandra. Muita gente querendo saber sobre a associação da menopausa com a perda óssea nas mulheres. E a Amanda da Bahia está dizendo o seguinte, ela quer saber se isso é verdade, qual seria o momento ideal para começar a terapia hormonal a fim de evitar a perda óssea? Excelente pergunta. Aqui, seu público tá demais. Que eu diria assim, realmente existe uma ligação direta entre a menopausa e o risco de baixa óssea, de osteopenia, osteoporose. Isso tem uma ligação direta com a diminuição da produção do estrogênio, que acontece na menopausa. Então, os ovários eles vão entrando em falência. Essa diminuição do estrogênio, ela leva a uma diminuição de massa óssea. O ganho de massa óssea, ele começa lá quando a gente é jovem. Então, as pacientes jovens já precisam pensar nesse ganho de massa óssea. Então, elas já precisam pensar numa dieta rica em cálcio, numa quantidade adequada de vitamina D, e aí não precisa ser suplementação, elas podem pegar sol, né? Que hoje as pessoas não pegam sol mais, então precisam desse cuidado já desde jovem, porque é quando a gente está ganhando a massa óssea, e ali por volta da perimenopausa e a menopausa, a gente já precisa imaginar que as mulheres vão ter uma diminuição de massa óssea devido à menopausa. Quando que a gente pode iniciar a terapia de reposição hormonal? Não existe uma resposta para cada pessoa, ela é individualizada, mas em geral a gente pode começar ali na perimenopausa, como a doutora Isabel falou, ela começa 3, 4 anos antes da menopausa e após menopausa.
E para as mulheres que não podem ou não desejam fazer a terapia de reposição hormonal, nós temos outros medicamentos que podem ser utilizados para prevenção ou para o controle dessa osteopenia e dessa osteoporose. Bom, eu queria então ouvir, a doutora Isabel falou de uma cartilha para os profissionais, mas uma cartilha que seja distribuída para todos os brasileiros, quer usem o SUS diretamente, quer não, mas que todas as mulheres e homens interessados possam ter acesso. A gente tem previsão de o Ministério da Saúde lançar uma cartilha assim? Que me foi passado, né, no grupo de trabalho junto à Fiocruz. Então, nós estamos trabalhando neste curso, nós estamos trabalhando no manual e estamos trabalhando também numa amostra nacional de programas nas unidades básicas de saúde que incentivam o acolhimento de mulheres na transição para menopausa e pós-menopausa. Mas essa ideia, essa proposta seria muito boa de continuidade desse trabalho, né? E vamos levar lá para o grupo de trabalho da Fiocruz, quiçá nós teremos uma cartilha para a comunidade, para todos, toda a população brasileira. Vamos aproveitar um tempinho que a gente ainda tem na TV e falar sobre a questão do humor, né? Que são as alterações na mente, na psique da mulher. Tem outras, né? Às vezes a depressão, a tristeza, né? Aquele sentimento de ser improdutiva por não mais poder reproduzir, que a doutora Elisandra falou no começo. Como é que vocês veem essa questão e a intensidade, os problemas causados por esses sentimentos, essas emoções, essa situação psicológica? Olha, Antônia, esse é um tema super importante, porque as mulheres precisam primeiro reconhecer que tem essas alterações nesse período, né? Então, reconhecimento dessas alterações, ela é super importante. E você tocou no assunto da depressão, da ansiedade, mas existem, inclusive, transtornos cognitivos, né? Hoje em dia, a gente tem utilizado o tema névoa cerebral para falar desse transtorno de memória. Quantas pacientes a gente atende e fala, doutora, eu estou esquecendo. E é justamente numa fase que muitas delas estão cuidando dos seus trabalhos, das suas famílias, tendo um cargo de gestão, e acontece toda essa dificuldade de memória. Então, a primeira coisa é fazer o reconhecimento disso, que pode sim estar associado a uma diminuição da produção de estrogênio, pode estar sim associada a essa fase da menopausa, e acolhendo essas pacientes individualmente, avaliando todas as causas clínicas, as suas histórias clínicas e familiares, a gente vai decidir o melhor tratamento. Para aquelas que têm indicação e podem, a terapia de reposição hormonal pode ajudar, e para aquelas pacientes que não querem ou não podem, a gente tem alguns outros medicamentos que incluem aí antidepressivos, que incluem terapias cognitivas comportamentais, psicoterápicas, que todas elas podem ser indicadas para esse grupo populacional. Doutora Elisandra, muito obrigada pela sua participação. Doutora Isabel, muito obrigada. Cibele, agradeço muito. A gente, assim, é muito importante esclarecer essas questões todas. A gente fica aí disponível, né, para os nossos internautas, para que eles mandem outras sugestões para outros programas, e a gente espera realmente que o SUS, que é esse sistema maravilhoso que sempre nos apoia nos momentos mais difíceis das nossas vidas, que é a questão de saúde, traga logo em breve programas que sirvam para as mulheres, né? Para você que está aí em casa, que nos acompanhou no trabalho, no meio do caminho, que nos acompanhou, você sabe, a TV Senado Live é esse espaço para você participar diretamente da programação aqui da TV Senado, então aproveite. Mande também sua sugestão de tema para as nossas lives. Use a hashtag TV Senado Live, que a gente vai receber, e quem sabe será o seu tema, a sua dúvida, o próximo programa. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Inscreva-se no canal, curta a nossa programação e até a próxima live. Eu acho que esse xadrez aí geopolítico é que nós precisamos estar muito atentos.
A The Economist considerou a soja como uma grande vencedora nessa crise comercial por ter conseguido redirecionar a produção para a China. Nós já exportamos mais soja esse ano do que o ano passado. Mas será que isso é interessante para o Brasil, para a China e para os Estados Unidos nem um pouco? Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Isso aqui era uma das, das representações de uma certa realidade que nós usávamos para desafiar aos camponeses e também aos operários urbanos. Ao mostrar essa representação da realidade a eles, e ao perguntar quem fez o poço, por quê, como fizeram o poço os homens, e no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. O analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje um projeto que garante recursos para projetos estratégicos da Defesa Nacional. A proposta permite que despesas com defesa sejam excluídas das metas fiscais. O plenário aprovou o projeto de lei complementar que autoriza o governo a descontar despesas com projetos estratégicos de defesa dos limites atuais de despesa do orçamento. O valor total das despesas terá limite de 5 bilhões de reais por ano nos próximos 6 anos e 100% devem ser destinados a investimentos. Os projetos devem priorizar a indústria nacional. O objetivo da proposta é assegurar que o Ministério da Defesa tenha um orçamento mínimo anual para garantir recursos financeiros estáveis e previsíveis. A medida deve permitir melhor planejamento e execução dos projetos estratégicos de interesse nacional, evitando descontinuidades que comprometam a eficiência e a efetividade das ações. Atenderemos, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, Sistema de Apoio de Fogo Estratégico ao longo alcance e sistema de apoio de fogo estratégico de longo alcance e elevada precisão, reequipamento e modernização da frota de aeronaves, caças, cargueiros e helicópteros, ampliação e modernização do monitoramento e controle da faixa de fronteira terrestre, entre outros. A indústria de defesa é um orgulho do nosso país. Nós deveríamos estar aproveitando a oportunidade dessas guerras lá no continente europeu, lá na Ásia, para estar vendendo equipamentos, porque o mundo está comprando cartuchos que nós fabricamos aqui no Brasil, armamentos de guerra que são fabricados aqui. O plenário também aprovou a criação do Dia Nacional das Meninas, a ser celebrado anualmente em 11 de outubro. Com o mesmo projeto, muda o Dia Nacional da Mulher para 8 de março. Foi aprovado ainda um projeto que facilita a negociação de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União. Outro projeto que valida o texto do Tratado de Assistência Jurídica Mútua em matéria penal entre Brasil e Emirados Árabes. E uma proposta que ratifica a atualização da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, que afeta a atividade de navios em portos brasileiros.
A Comissão de Educação e Cultura fez hoje uma audiência pública com profissionais da educação. No debate, a proposta de emenda à Constituição sobre a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O senador Exalci Lucas defendeu em audiência pública na Comissão de Educação a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. Exalci Lucas falou da importância do fundo para o DF. 40% de tudo que a gente recebe é do fundo. Imagine se a gente reduz o fundo ou se acaba com o fundo ou tem problema com o fundo. Nós teremos sérios problemas, né, de manter a nossa capital com a qualidade que nós queremos. Então, a aprovação dessa PEC é fundamental. Gicileide Oliveira, presidente da Associação de Diretores e Ex-Diretores das Escolas Públicas do Distrito Federal, falou que a mudança traria melhorias para a qualidade da educação. A aprovação da PEC, que vincula a arrecadação anual para a educação, a receita corrente líquida, ela é extremamente necessária, porque ela vai evitar aquela insegurança, inclusive a insegurança jurídica, né? A educação é o pilar mais importante que o desenvolvimento de qualquer sociedade. É através da educação que podemos formar cidadãos conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios do futuro. No entanto, sabemos que a educação do DF enfrenta desafios significativos e é hora de tomar medidas concretas para mudar essa realidade. E quando eu falo é hora de tomar medidas concretas, é exatamente essa aprovação desse fundo. Davi Ataíde, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Ministério da Fazenda, falou que a vinculação da arrecadação na receita corrente líquida não garante estabilidade nas despesas. Que há uma preocupação nossa, olhando as contas da União, por exemplo, de estar vinculando despesa à arrecadação. Porque a gente, no caso nosso, a gente tem uma despesa que é majoritariamente obrigatória, e o Fundo Constitucional é majoritariamente uma despesa obrigatória, porque é despesa de pessoal. E se você tem flutuações na arrecadação, você pode ter situações onde você não vai ter o recurso necessário para fazer esse desembolso, né? Agora, falando novamente sobre a sessão plenária, os senadores aprovaram hoje um projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Esse texto retorna para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovado um projeto que determina o fim da obrigatoriedade de que o presidente de juntas comerciais seja escolhido entre as pessoas do colegiado. Esse texto vai para a sanção. Os senadores aprovaram a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para oferecer suporte e assistência a pessoas com doenças graves e em fase terminal. A iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e dos cuidadores, além de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual de pacientes em doenças que ameacem a vida. Entre os direitos dos pacientes estão acesso a cuidados paliativos integrais, informação sobre o estado clínico, participação nas decisões, privacidade e confidencialidade sobre dados pessoais. Os direitos dos familiares incluem apoio adequado, informações, se autorizadas pela pessoa, e participação nas decisões, respeitando a vontade do paciente. Pacientes e familiares devem fornecer informações corretas, colaborar com a equipe médica e usar os serviços de forma responsável. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que transforma os cargos de presidente e vice-presidente de junta comercial em cargos de livre nomeação pelo governo do estado. Para isso, exclui a exigência de que os cargos sejam necessariamente escolhidos entre as pessoas do colegiado. Presidente e vice-presidente podem permanecer no cargo enquanto durar o ato de nomeação do governador,
senador, sem limitação de reconduções. A vigência prevista é imediata, na data da publicação. Atualmente, ambos os cargos têm nomeação entre os integrantes do plenário indicado pelos governos estaduais, com mandato de 4 anos e possibilidade de apenas uma recondução. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028 e teve sua primeira prestação de contas hoje em uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. O Brasil vai ter um dos 5 supercomputadores de inteligência artificial mais potentes do mundo para garantir a soberania nacional na nuvem e a segurança de dados, segundo o governo federal. Essa é uma das ações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial que já está em curso e prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. A primeira prestação de contas do plano foi feita nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Nós não teríamos esse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial caso o Congresso Nacional não tivesse aprovado a lei que vedou qualquer contingenciamento, bloqueio de recursos. O Ministério da Educação destacou a criação de mais de 8 mil vagas em cursos de inteligência artificial e a capacitação de 40 mil professores para lidar com a tecnologia. Discute-se incluir inteligência artificial como disciplina obrigatória nas escolas. Há uma previsão no PEBIA de criação de 5 mil vagas em cursos de graduação em inteligência artificial ou cursos correlatos como ciência de dados, inteligência artificial ou engenharia de sistemas e inteligência artificial. Só no ano de 2024 foram criadas 8.104 vagas e há uma expansão significativa de cursos de graduação no âmbito das universidades públicas. Recentemente foram autorizados cursos na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Pará e também em universidades estaduais, como a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, por exemplo. Na saúde, as novas tecnologias devem ajudar o atendimento em regiões remotas. A inteligência artificial já ajuda a comprar medicamentos baratos e sem desperdício. Como propostas, poderíamos trazer, por exemplo, a IA para a redução da mortalidade materno-infantil na Amazônia Legal, utilizando modelos preditivos para identificar gestantes de risco, otimizar a alocação de recursos. A IA para a vigilância epidemiológica em tempo real, prevendo surtos de dengue, zika, chikungunya, outras pandemias, com dados climáticos. O SEBRAE demonstrou preocupação com a baixa adoção de inteligência artificial por micro e pequenas empresas, apesar de já ter mais de 130 mil matrículas em cursos gratuitos para esse público. De acordo com o nosso Observatório de Desenvolvimento do SEBRAE Nacional, a gente tem alguns impactos importantes da inteligência artificial no empreendedorismo brasileiro. Então, baixa adoção de soluções de gestão, pouca utilização de ferramentas de CRM, dependência de soluções básicas de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo, falta de investimento em publicidade digital e baixo nível de automação operacional. O senador astronauta Marcos Pontes, que conduziu os debates, disse que gostou do resultado da audiência porque, segundo ele, o plano de inteligência artificial precisa ser avaliado e atualizado constantemente. Foi muito bom o resultado, nós vemos que o plano ele tem um potencial muito bom de trazer a inteligência artificial tanto no desenvolvimento dos seus vetores aqui no Brasil, mas também da sua aplicação, né, nos diversos setores, e nós estamos na direção correta. As companhias aéreas não vão poder cobrar por malas de mão levadas dentro da cabine. É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça de forma terminativa. Ou seja, se não houver pedido para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues muda o Código Brasileiro de Aeronáutica para proibir as companhias aéreas de cobrar dos passageiros pelo transporte de bagagens de mão, ou seja, bagagens levadas no compartimento superior da cabine.
O texto foi apresentado em 2020 para evitar que as companhias começassem a cobrar pela bagagem de mão, já que não havia uma resolução da ANAC que proibisse isso. O assunto ganhou relevância agora, após as empresas aéreas começarem a oferecer passagens promocionais a passageiros que só transportarem um item pessoal que caiba embaixo do assento e não precise ser colocado no bagageiro da cabine. O projeto aprovado pela CCJ em decisão terminativa estabelece que todo passageiro tem o direito de levar gratuitamente uma bolsa ou mochila pequena e uma bagagem de mão de até 10 quilos, desde que não ultrapasse as dimensões máximas definidas. De acordo com o texto, a regra deverá valer para voos nacionais e internacionais que saiam do Brasil. Se na época da proposta, 2020, as consequências da omissão apontada eram hipotéticas, hoje o receio se mostra plenamente justificável em função de anúncios por operadoras brasileiras de oferta de passagens que não incluem bagagens de mão que requeiram acomodações nos compartimentos superiores da aeronave. Diante deste cenário e observada a percepção majoritária dos senhores e senhoras usuários de que as liberações aprovadas anteriormente relativas ao transporte de bagagem despachadas não resultaram benefício real em termos de oferta de tarifas efetivamente mais em conta, e isso é fato, se justifica o estabelecimento de limites que garantam direitos mínimos dos usuários ao transporte aéreo. E a injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino passa a ser crime de acordo com outro projeto, também aprovado de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera o Código Penal para incluir o crime de injúria por ódio ou aversão ao gênero feminino. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O texto também prevê pena de 1 a 4 anos de prisão e multa para a incitação à misoginia. Nos 2 casos, o juiz poderá determinar o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. O projeto estabelece ainda que o crime será investigado e punido, mesmo que a mulher não registre queixa. Considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender certas questões de preconceito ou de achar que não é tanto assim, que não é dessa forma, ou que seria um exagero. Hoje eu já penso diferente. Inclusive por ter me debruçado sobre o tema, por ter vivido isso muito mais como parlamentar, inclusive, a gente percebe a misoginia, não estou falando aqui dos colegas, estou falando das pessoas lá fora, do menosprezo com as mulheres, da coragem de dizer certas coisas para nós mulheres, que não diriam a vocês homens. Concordo absolutamente em gênero, número e grau do que o texto da relatoria da senadora Soraya Tronic descreve a respeito. É preciso combater todas as manifestações que queiram colocar a mulher num grau inferior ao homem. Todos somos iguais, não só perante a lei de Deus. E esse texto deveria ser retirado do texto bíblico, também como a lei dos homens que gere hoje toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a respeito à mulher. Professores da educação infantil devem ter direito ao piso salarial da categoria. Esse projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue para a análise da Comissão de Educação. Elas estão nas creches, onde tudo começa, e acompanham os primeiros passos, as primeiras descobertas. E entre brincadeiras, desenhos e histórias, transformam o cuidado em aprendizado, um trabalho essencial.
Mas, mesmo com a formação, as professoras da educação infantil enfrentam falta de reconhecimento e diferenças salariais. Sem uma nomenclatura, muitas delas são chamadas de cuidadoras, monitoras e até recreadoras. O projeto aprovado pelos senadores garante que essas profissionais sejam reconhecidas como parte do magistério. Com isso, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento nos planos de carreira. O PL, ao definir de forma clara quem são os professores da educação infantil, põe fim a essa distorção e garante a isonomia de tratamento para os profissionais. É importante destacar que a educação infantil é uma das áreas predominantemente feminina, com a maioria dos profissionais sendo mulheres. A desvalorização salarial perpetua também desigualdade de gênero. Segundo a relatora, o pagamento do piso e o enquadramento dos professores da educação infantil no magistério poderão ser custeados com recursos do novo Fundeb. Metade da complementação da União deve ser aplicada nessa etapa de ensino. A senadora Leila Barros lembrou que vários municípios já recebem esses recursos, mas que o dinheiro não é aplicado na remuneração desses profissionais. Esse é um projeto que inicia já valorizando os professores, que tem o papel fundamental da alfabetização, que talvez seja o maior gargalo da educação brasileira, que é exatamente a alfabetização das crianças na idade certa. A proposta segue agora para análise da Comissão de Educação. O resultado da votação foi recebido com aplausos pelas professoras que acompanharam a sessão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda de redação. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Parabéns à senadora, parabéns à deputada, autora da matéria importantíssima que nós acabamos de aprovar. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a inclusão de cooperativas com faturamento de até 4,8 milhões de reais no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Essa proposta vai à Câmara se não houver recurso para a votação no plenário do Senado. Criado em 2020 durante a pandemia da Covid-19, o PRONAMP oferece linhas de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos para pagamento a micro e pequenas empresas. Agora, o programa pretende alcançar também as cooperativas. O relator da proposta, senador Omar Aziz, disse que ampliar a abrangência do PRONAMP significa garantir mais empregos e desenvolvimento, principalmente no setor agrícola. Sabe-se que grande parte das cooperativas encontra dificuldade no acesso ao crédito tradicional devido à sua estrutura societária. Logo, atendê-las amplia o alcance social do PRONAMP, tornando mais democrático e alinhado às necessidades de segmentos produtivos menos atendidos pelos bancos. O PRONAMP supra essa lacuna, viabilizando investimentos e capital de giro. Ao viabilizar investimentos, a proposta também auxilia na manutenção e criação de empregos, as cooperativas especialmente nos setores agrícolas, de serviço e de produção. As cooperativas, na verdade, têm mais que ser estimuladas, que acho que é uma forma de organização dos produtores que é muito mais salutar e muito mais eficiente. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que modifica as regras do microempreendedor individual, o MEI. A proposta, conhecida como Super MEI, aumenta o limite de faturamento e amplia as possibilidades de contratação de empregados. Esse texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais eleva o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. Atualmente, o MEI só pode faturar R$ 81 mil por ano. Com o projeto, o valor sobe para R$ 140 mil. O limite vai ser atualizado todo ano pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os microempreendedores individuais passam a pagar mensalmente 8% de contribuição para a Seguridade Social, sobre o valor do salário mínimo. O propósito principal do projeto fica estabelecido, que é exatamente de ampliarmos para os R$ 140 mil
tendo em vista há pelo menos 6, 7 anos que não há atualização em relação a esses valores. Segundo o relator, o projeto aprovado manteve o aumento do limite de faturamento, mas retirou o trecho que permitia ao MEI contratar até 2 empregados, seguindo as sugestões da Receita Federal. Mesmo assim, o senador destacou que o projeto é um avanço e que ele deve contribuir para a redução da informalidade e para o fortalecimento da economia do país. O projeto não compromete diretamente as receitas da União, uma vez que o MEI é regime simplificado que já possui carga tributária reduzida. A ampliação dos limites propostos pela autora, inclusive, favorece a formalização de atividades econômicas com impacto positivo na arrecadação a médio prazo. O projeto, que passa a ser conhecido como Super MEI, ainda vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a votação no plenário do Senado. A comissão também aprovou o projeto de lei que institui outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett, uma doença rara de origem genética que afeta o desenvolvimento neurológico, principalmente em meninas. O texto segue agora para a sanção presidencial. O senador Humberto Costa representou o Brasil em Genebra, na Suíça, na 151ª Assembleia da União Interparlamentar. Durante o encontro, ele destacou a importância da cooperação entre os países para enfrentar desafios humanitários e ambientais, com foco na preparação para a COP30, que vai acontecer mês que vem em Belém do Pará. A 151ª Assembleia da União Interparlamentar está sendo realizada em Genebra, na Suíça. O encontro reúne parlamentares de diversos países para debater temas globais, como democracia, direitos humanos, igualdade de gênero e ações humanitárias em contextos de crise. Como integrante da delegação brasileira, o senador Humberto Costa participou do evento, que serviu como encontro preparatório para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.